Nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2026, o réu, Fagno Ferreira Pereira, será levado a julgamento, na cidade de Santarém, no Pará, acusado de ser o autor do crime que tirou a vida de um homem de 78 anos. A vítima, Manuel Horácio de Souza, saiu de casa naquela noite com a única intenção: proteger o que era seu. Após sucessivos furtos ao seu galinheiro, Manuel decidiu agir, ao perceber uma nova tentativa. No entanto, o que parecia ser apenas uma ação para defender seu patrimônio, terminou de uma forma trágica. Diante do tribunal, os detalhes desse caso começam a ser reconstituídos, enquanto a justiça busca esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite. O material apresentado foi gravado, selecionado, editado, contextualizado e narrado pelo canal Todos de Pé, com a finalidade jornalística, educativa e documental. Assista. Senhores, todos de pé para o juramento dos senhores jurados, por gentileza. Senhores jurados, todos já participaram do julgamento antes? Não? Eu vou explicando então, passo a passo da sessão, para que não haja nenhum tipo de surpresa. Esse é o momento de maior solenidade do Tribunal do Júri, que é o momento de investidura dos senhores como juízes, tá bom? Então, conforme eu for chamando o nome dos senhores, os senhores vão levantar o braço para a frente em riste e vão repetir comigo, assim eu prometo, após eu fazer o juramento, tá bom? Posso? Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Podemos sentar, por favor? A partir deste momento, oficialmente, os senhores estão na condição de incomunicáveis, não podendo se manifestar. Caso necessitem de qualquer apoio, banheiro, água, ou queiram futuramente fazer perguntas, eu peço que utilizem os blocos de papel à frente dos senhores para fazê-lo por escrito, tudo bem? Então, podemos chamar a primeira testemunha arrolada, sempre questionando se existe algum constrangimento depois na frente do réu. A primeira é o subtenente PM Jonas Fonteles da Silva. Bom dia. Tudo bem com o senhor? O senhor subtenente ainda é subtenente ou já... Positivo, excelência. Subtenente. Subtenente PM Jonas Fonteles, seja muito bem-vindo ao plenário. Obrigado, Eu excelência. pergunto a Vossa Excelência se o senhor tem algum grau de parentesco com réu, vítima, com alguma das partes? Nenhuma, excelência. Será ouvido como testemunha compromissada com a lei. Com um compromisso legal, o senhor tem a obrigação legal de falar sempre e somente a verdade, sob pena de cometimento do crime de falso testemunho. Dito isso, eu passo a palavra à nobre representante do Ministério Público para o início dos questionamentos. Obrigada, Senhores jurados, sempre a testemunha virada para os senhores, e os senhores fiquem à vontade para tomar suas notas. Excelência. Obrigada, doutor. Bom dia. Jonas, né? Positivo, excelência. Vamos lá. Jonas, eu primeiro vou deixar o senhor falar livremente o que o senhor se lembra desse dia, qual foi sua participação, tentando contar para a gente com detalhe, para a gente se colocar lá junto com o senhor do que o senhor se recordar. E depois eu lhe pergunto algumas coisas, por favor. Positivo. Bom dia, excelência. Eu estava de serviço com a minha guarnição, recebi uma ligação da equipe de saúde, o plantonista, né, da noite lá em Mogi dos Campos, solicitando apoio. Isso é costume, quando acontece algumas situações, um sinistro, alguma situação que envolva algum crime, eles sempre pedem nosso apoio. E aí eles pediram esse apoio até a comunidade, se eu não estou enganado, Brilhosa, posso estar enganado aqui, mas eu acredito que seja. E a pessoa que me pediu o apoio informou que teria acontecido um crime, poderia ter acontecido um crime e que a vítima lá poderia estar viva ou morta, né? Não tinha o certo, então eles estavam, a pessoa que estava chamando lá a equipe de saúde, né, para que eles se fizessem presente lá na comunidade para verificar a situação, né? Tá. E eles só iam se fossem com a gente, né? Deixa eu só entender, então. Quem pediu o apoio da polícia foi o pessoal da saúde. Positivo. Que foi acionado para atender essa... Exatamente. Entendi. Pronto. Tá? E nós seguimos. Quando eu desliguei o telefone, eu atendi uma ligação do filho da vítima, o seu Raimundo, né, que é filho da vítima. E ele disse o seguinte: olha, Fonteles, ou Jonas, como ele me chama, mataram meu pai. Certo? Eu disse: Raimundo, eu acabei de falar com a equipe de saúde, eles estão pedindo apoio para verificar ainda a situação lá, certo? Ninguém sabe ao certo como está lá, né? Então a gente está seguindo para lá, e nós seguimos. Quando nós chegamos no local onde estava a vítima,
A equipe de saúde, o médico, acredito que seja o médico, avaliou lá o corpo e nos falou o seguinte: olha, já está em óbito, certo? Já está em óbito, não tem mais nada o que fazer aqui. E ele se retirou. Eu deixei acho que eu deixei 2 policiais para isolar o local do crime. Já tinha algumas pessoas próximas, né? E daí eu chamei o filho da vítima, que é o senhor Raimundo, para me acompanhar até a residência da mãe dele, do pai dele, certo? Para me pegar mais informações e também a identificação, né? A identidade de praxe para a gente poder passar para a autoridade policial para que ele possa fazer a requisição do IML, certo? E daí nós chegamos até a residência da mãe do Raimundo. Sim. E eu falei com a senhora, que é a mãe dele, disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: olha, há dias está sumindo algumas aves, galinhas, né, do terreno. E eles, a família do Raimundo, tinha como suspeito essa família, né? E eu disse: tá, mas e aí? Não, e hoje, esta noite, eu escutei algumas aves fazendo zoada lá eu não sei o nome lá, onde é que elas ficam. Né? E ela chama a vítima para informar: olha, estou escutando barulho. Né? E eu acredito que ele se levanta atordoado e vai no encalço de alguma coisa. E segundo ela me informou, ela seguiu ainda, ela ainda tentou seguir o marido. Só que como estava muito escuro e ela com medo, com pouca mobilidade, ela retornou para a casa dela, certo? Aí eu pedi a identidade, bati foto, entrei em contato ali mesmo, aproveitando o Wi-Fi, falei com o delegado, passei as informações, ele disse que ia requisitar o IML. Eu perguntei se nesse intervalo tinha passado alguma motocicleta, para a gente tentar fazer algumas buscas, né? E aí alguém falou, não me lembro quem, não foi ela, disse que talvez poderia ter passado alguma moto ali, mas não sabe se tinha alguma ligação com o fato, certo? E ocorre que eu chamei o Raimundo. Raimundo, é o seguinte, então nós vamos fazer algumas diligências aqui próximo. Agora, já tem uma equipe lá, esperando o ML chegar. Nós vamos fazer algumas diligências. Nós fizemos ali algumas comunidades, como Mogi dos Caboclo, Boa Fé, Palhau, vimos por dentro do Mujuí. E como tem 2 acessos até onde o corpo estava, nós voltamos pelo um outro lado, certo? Quando eu cheguei lá, já tinha mais pessoas e, olha, informaram o seguinte: olha, os suspeitos moram aqui na frente, praticamente, né, onde estava o corpo. Eu fui lá, bati palma, né, a mãe dos suspeitos me atendeu prontamente, abriu a porta, eu perguntei para ela se os filhos dela estavam em casa, ela disse que nenhum dos 2 estavam em casa, né, o terceiro parece que estava em outro lugar, fazendo algum serviço. Eu disse: tudo bem. Eu falei da situação: a senhora está sabendo de alguma coisa que aconteceu aqui? Ela disse: não estou sabendo de nada. Então aconteceu um crime bem aqui, praticamente na frente da sua casa. Aí o IML chegou e fez a remoção do corpo. Muito bem, vamos lá. O senhor, na época, ano passado, né, 10 de abril de 2025, o senhor era comandante lá do pelotão de Mojuí, era isso? Positivo. Voltando lá em abril de 2025, há quanto tempo que o senhor atuava ali em Mojuí? Excelência, eu cheguei lá em 2007. Eu acho que uns 17, 18 Bastante anos. tempo, sempre trabalhando lá. Sempre trabalhando lá. E há 1 ano no comando do pelotão, né? Um ano no comando do pelotão. Tá. Vamos lá. Quando o senhor foi, inicialmente o senhor foi até onde estava o corpo da vítima, é isso? Positivo. O senhor chegou junto com o pessoal da saúde? Positivo. O senhor foi acompanhando eles, no caso, Positivo. Né? Tá. O senhor chegou a ver o corpo da vítima? Positivo. Como é que estava, o senhor? Ele estava de bruços. Nesse primeiro momento, ele estava de peito para baixo. Para baixo. Certo? Dava para ver alguma coisa, assim, nessa hora? A mão dele, parecia que estava cortada. A mão, acho que é a mão direita, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Não deu para ver corte na mão, somente. Tá. E depois que viraram o corpo, o senhor chegou a ver onde mais tinha ferimentos? Excelência, assim, eu vi, quando viraram o corpo, eu vi algo, tipo uma perfuração, não sei exatamente, mas que saía algo. Né? Eu não sei se era uma perfuração. Tá, tudo bem. E cortes, o senhor lembra de ter visto somente corte? Aqui, o da mão, né? Tá.
Inicialmente, quem conversou... Quando o senhor diz que sai de lá e vai para a casa da vítima, né? Para colher mais informações, pegar a documentação, ficou uma equipe lá no local? Sim. Resguardando lá? Sim. Ficou, né? Tá. Lá no local, na casa da vítima, para onde o senhor foi? O senhor consegue lembrar se distava muito de onde o corpo estava? Excelência, aí é meio... Só se o senhor souber, porque a Eu gente vou tem aqui a chutar perícia. aqui, eu não tenho certeza, mas de 800 a 1.000 metros, não sei. Pronto, tá. Lá, o senhor conversou com a esposa da vítima, foi isso? Positivo. Inicialmente. Sim, senhora. Tá. E ela lhe relatou que já tinha dias que vinha ocorrendo subtração naquela residência dela. Positivo. Tá. A residência da vítima, onde o senhor foi, era uma residência murada, era aberta? Chegar na rua, você já entrava na casa? Como é que é? O senhor lembra? Aberta. Aberta, né? Geralmente, essas casas aqui, principalmente no interior, elas não têm... Não tem muro? Não tem muro, Chegou, já está na frente da casa, não tem nenhuma proteção, né? Tá. Que eu me recordo, sim. Estava à noite, eu me recordo, sim. Tá. Ali naquele momento, quando o senhor conversava, além de conversar com a esposa da vítima, o senhor chegou a conversar com outras pessoas que lhe deram informações ali de quem eram os acusados, de como é que era, o que estava acontecendo naquela casa? Não, excelência, eu só conversei Só com ela. com a vítima. E quando eu disse aqui até agora há pouco que eu ouvi, quando eu perguntei se tinham visto passar algumas pessoas estavam lá presentes. Não sei se era parente, né? Se Tinha era mais amigo, gente, né? Tinha mais gente. Mas Tá. Então foi outra pessoa que falou para o senhor que sim, possivelmente tinha passado moto. passou, porque talvez a vítima estivesse nervosa, não se lembrasse muito, até pela idade. Né? Tá, é porque o senhor está falando vítima. Não que ela também Perdão. não seja, mas enfim, a esposa da vítima. Perdão, a vítima. Tá. Vamos lá. Ali naquele momento, a esposa da vítima chegou a relatar para o senhor que ela relatou que ouviu o barulho e ele foi ver o que estava acontecendo. Sim. Ela relatou o que foi que eles conseguiram ver, se naquele momento eles identificaram o que estava acontecendo. Ela não conseguiu. Tá. Não lhe relatou sobre Não me isso? relatou isso. Tá, Se ela viu alguma coisa, ela não me relatou. certo. O senhor, como policial, que atuava há bastante tempo ali, já conhecia a família dos acusados? Eu vou falar dos acusados porque eram dois, mas enfim, Sim. hoje só é um, né? Sim. Mas enfim, o senhor já tinha ouvido falar deles? Já conhecia alguma coisa deles Eu conhecia, antes disso? Não, eu conhecia eles não. Mas eu conheci uma irmã deles, que morava lá próximo lá da delegacia. Tá. Como é que foi que vocês chegaram à informação de que os acusados seriam as pessoas que moravam naquela casa próximo onde o corpo estava? Quando nós chegamos, logo, olha, eles moram aqui na frente, os suspeitos moram aqui na frente. Já chegou com essa informação. Eles moram aqui na frente. Quando eu retraí com o seu Raimundo, foi justamente para me pegar mais informações para eu poder passar para o delegado. Entendi, Certo? entendi. Tá. E agora o senhor, considerando que o seu vou dizer chute, que o senhor deu ainda agora da distância entre onde estava o corpo e onde estava a casa, Sim. foi bem próximo do que consta aqui no laudo. Agora eu vou lhe fazer outra pergunta também de distância. Sim. O corpo da vítima, seu Horácio, estava a quantos metros, a que distância desta residência que era apontada como a residência dos acusados? Se eu lhe responder errado... Não tem problema, eu tenho aqui, mas só para saber se estava perto, se estava longe. Eu acredito, excelência, que eu acho ali que uns 30 metros, eu acho, 20, 30 metros. Estava bem perto, né? Bem perto. Tá. Quando o senhor chegou lá no corpo, o senhor lembra? O senhor me disse aí o que o senhor viu da mão, né, e tal. Sim. O senhor lembra se foi visto alguma coisa pela equipe de saúde ou pelo senhor, outros objetos ali Sim. próximos? Sim, foi recolhido um teçado, uma arma branca tipo teçado que estava próximo ao corpo. Mais alguma coisa? Não me recordo, excelência, mas somente esse objeto que foi apresentado. Me diga uma coisa. Quando a vítima relatou para o senhor que estavam ocorrendo subtrações ali, que já desconfiava que seria as pessoas daquela casa lá de onde estava perto o corpo, depois, já que o senhor nunca tinha ouvido falar deles, o senhor chegou a procurar mais informações? Se outras pessoas também já se queixavam
de sumiço de animais ou de coisas envolvendo essa família? Não, Excelência, essa parte a gente deixa mais para a Polícia Civil. Investigativa, né? Tá. Pronto. Então, ali perto do corpo, só um terçado que foi Sim, achado. Que o senhor viu, né? Uma arma branca tipo terçado. Tá. Quando o senhor vai até a casa próximo, que o senhor falou que estava a 30 a 20 metros do corpo, Sim. o senhor lembra como era essa casa? Se tinha portão, se tinha cerca? Tinha cerca e tinha um portão. Tinha, né? Tá. Quem lhe recebeu lá foi a mãe dos acusados? Sim. Tá. Tinha mais gente nessa casa? Sim. Quem que o senhor lembra, assim? Mulher, homem, criança? Crianças. O senhor lembra? Crianças. Tá. O senhor chegou a questionar essa senhora, já que estava, vou dizer que o senhor acertou, estava a 30 metros do corpo da casa dela, se ela escutou alguma coisa, se ela percebeu algo diferente antes de vocês aparecerem lá? Foi isso que eu perguntei para ela, se ela tinha ouvido alguma coisa. Ela disse que não ouviu nada. Tá. Perto da casa dela tinha mais residências ou são residências assim, que ficam isoladas um pouco? Tem residências que ficam isoladas, mas eu não vou lhe dizer precisamente Eu não porque lembro. o momento lá era à noite. Não dava para saber se tinha. Tá. Era escuro. Depois, seu Jonas, o senhor teve conhecimento onde os acusados foram localizados, se eles foram localizados? O senhor teve alguma informação? Depois que o senhor encerrou a sua participação aí, o senhor teve alguma informação do andar Depois que quando eu saio de serviço, a gente passa, né, a situação para as outras equipes. Uhum. E aí as informações elas vão chegando e assim vai. Eu não posso falar pelas outras equipes como eles chegaram até eles, até porque eu não fiz a prisão. Não, sim, só se o senhor soube dessa informação. Não. Tudo bem. O senhor chegou a colher ou ter conhecimento de alguma informação de como era a relação da vítima e família com acusados e família? Não se eles se conheciam, não? Não, senhora, isso aí não. Né? Tá. O senhor conhecia a vítima? De vista. De vista. Os acusados o senhor não conhecia? Não. Tinha informação se os acusados estavam recentes ali na comunidade? Não ou... tenho conhecimento, Excelência. Nada, tá. Quando a perícia chegou, o senhor acompanhou, estava por lá, ou o senhor não tem? Quando a perícia chega, nós damos também um apoio, até porque nós já isolamos a área, né? Uhum. E aí a gente fica afastado para que eles façam o trabalho deles. Aí eu não me meto. Aí eu já viro até de costas às vezes, só para conter as pessoas que estão ali próximo. Tá. Então, o que eles acharam ali, as constatações que tiveram naquela hora, o senhor não tem informação nenhuma? Até porque eles fazem toda aquela revista, isso aí, às vezes, a gente até vira de costa, que eles estão fazendo o trabalho deles lá. Certo. Bom dia. Bom dia, Excelência. Seu Jonas, o senhor falou que eles são 2 irmãos, correto? Correto. Existe um terceiro irmão? Aí tinham, como eu lhe falei, tinham esses dois, se os 2 irmãos não estavam, mas que tinha um outro que estava chegando, né? Só que era conhecido da família, e parece que esse era o único que estava vindo, eu não sei se ele estava vindo do trabalho, inclusive ele até chegou lá, conversou com as pessoas que estavam lá, mas é como se fosse um parente. Esse irmão é um senhor chamado Buti? Não peguei nome porque ele não fez parte do teatro ali. O senhor soube de um assalto a um posto de gasolina na cidade de Mogi dos Campos? Nós temos quatro postos lá, Excelência, agora fica... O senhor soube que esse terceiro irmão, Buti, participou desse assalto? Não tenho conhecimento, Excelência. O senhor falou que o senhor trabalha lá em Mogi dos Campos desde 2007, correto? Positivo. O senhor em algum momento foi chamado na comunidade de Brilhosa para alguma confusão onde o senhor Manuel Horácio, a vítima, estava envolvido? Não tenho conhecimento disso, Excelência. Quando o senhor chegou no local, o senhor viu se tinha alguns animais na casa dos supostos acusados?
O senhor se lembra disso? Estava à noite, não tem como precisar, excelência, é isso. O caminho entre a casa da vítima e o local onde o corpo foi encontrado, o corpo do senhor Manuel Horácio, o senhor lembra se ele estava com boa trafegabilidade? Como era que estava? Se estava difícil acesso? Estava de fácil acesso, excelência. Fácil acesso. Até porque o nosso carro é uma caminhonete, né? Então eu posso dizer que fácil acesso. Era distante? Era distante, relativamente distante a casa do... Qual a distância, excelência? A distância entre a casa da vítima e o local onde ela foi encontrada, era relativamente distante ou próximo? Foi a pergunta do Ministério Público, eu respondi que foi entre 800 e 1.000 metros. Ok. Não tenho exatidão. O senhor disse anteriormente que na caminhonete estava de boa trafegabilidade. Para uma pessoa andando, idosa, de 76 anos, no escuro, estava de boa trafegabilidade ou não? Se eu tivesse a idade dele, não. Se a senhora está perguntando o meu achismo, né? Sim. Certo? No meu achismo, se eu tivesse a idade dele, não. Até porque corrobora a fala da esposa dele. Certo. Que ela disse que ele saiu atrás de alguma coisa e ela o seguiu. Porém, como estava escuro e ela com dificuldade, ela voltou, porque ela talvez não enxergasse muito, estava escuro. É uma região escura, então, aquela estrada? Sim. É de pouca Sim, não tem iluminação pública? Não. Certo. Aquela região, aquela área ali, ela tem muitas subidas e descidas ou ela é plana? Não é totalmente plana, não, excelência. A senhora não entende, né? Algumas baixinhas, subidas, mas não exageradamente. Sim. Eu estou lhe perguntando isso porque eu fui no local e eu vi que tem realmente umas subidas e descidas, até o local que o corpo tem uma visualidade melhor. Perfeito. O local que o corpo foi encontrado, o corpo dele, ele foi encontrado com os braços caídos em direção à casa dos acusados ou em direção à casa dele? Ele, como eu falei, ele estava deitado. De bruços? De bruços, de peito. Certo. Essa mão estava aqui do lado do corpo. Eu não me Certo. recordo essa aqui, mas essa aqui eu vi bem, que ela estava aqui do lado do corpo. Certo. Para cá, apontando de volta para a casa dele, né? Certo. De volta para a casa então, dele. ele estava com o corpo, com a cabeça... A cabeça voltada na direção... sentido a casa dos dos acusados. acusados, a mão direita. Como se ele estivesse indo ainda para a casa dos acusados. Perfeitamente. Ok. É só para os jurados compreenderem. Certo. Mais alguma pergunta, doutora? Doutor? Sem perguntas. Obrigada, excelência. Satisfeito. Obrigado, excelência. A defesa tem perguntas? Temos sim, excelência. Muito obrigado. Bom dia, subtenente. Bom dia, senhor. Satisfação em encontrá-lo. Perfeitamente. Senhor Jonas, o senhor teve conhecimento, através da família da vítima ou de qualquer outra pessoa, que a vítima naquela noite pegou a espingarda dele e foi em direção ao galinheiro, depois de ter ouvido barulho de galinhas gritando e algo assim? O senhor teve conhecimento desse fato? Desse fato, não, excelência. As conversas, como eu não posso falar do achismo aqui, certo? Sim. Eu tenho que falar daquilo que eu vi. As conversas, elas são muitas, tanto depois do fato, como no decorrer da situação. Então, eu posso lhe dizer com segurança daquilo que eu vi, mas em nenhum momento a esposa da vítima me informou isso. Ou nenhum filho? Nenhum filho. O senhor tem conhecimento que o senhor Raimundo Santos de Souza, filho da vítima, afirmou isso na delegacia, na data de 10 de abril de 2025, que o pai dele, após ele conversar com a mãe, teria afirmado que a vítima pegou a espingarda e foi em direção ao galinheiro, mas não achou ninguém, resolveu caminhar para a localidade para encontrar o suspeito. O senhor teve conhecimento disso? É só se alguém comentou com o senhor. Comigo não, excelência, até porque isso é a parte do delegado, né? Eu acho que eles falaram com o delegado. Mas aí o senhor falou com tanta intimidade sobre o seu Raimundo, que ele chamou o senhor de Jonas, que o senhor chamou de Raimundo. Não, deixa eu perguntar, aí o senhor responde quando eu perguntar, por favor. Aí,
É por isso que eu tô... Não, a minha pergunta, subtenente, é assim: se alguém comentou com o senhor, se o senhor ouviu de alguém da família. Apenas isso. Não. Não, ótimo. O senhor tem conhecimento se foi encontrado um guarda-mão de arma de fogo lá, junto com o corpo da vítima, que é uma bandoleira, né, que eles chamam, de suporte de arma de fogo? É só se o senhor tiver conhecimento. Não tenho conhecimento. Tá. O senhor tem conhecimento se encontrar um cartucho de arma de fogo no bolso da vítima no momento da perícia? Não tenho Ou se alguém comentou depois com o senhor? Não tenho conhecimento, em ML. O senhor comentou aqui que eu anotei que o único objeto, o senhor afirmou com propriedade, que o único objeto a ser apresentado foi o terçado. Mas as folhas 299 e D 1560, 66, 912 dos autos, Excelência, existe a apresentação de um cartucho que foi encontrado no bolso da vítima, junto do corpo dele. Aí a minha pergunta é justamente essa. O senhor teve conhecimento, através dessa perícia, com foto do corpo da vítima, as folhas 299 e esse D que eu já citei, de que foi encontrado também um cartucho junto com a arma branca, que também foi apresentado? O senhor teve conhecimento disso? Quando eu cheguei, como eu vou lhe retornar novamente falar, eu visualizei apenas a arma branca, certo? Eu não revistei o corpo. Quem faz isso é o IML. Não, mas eu não perguntei se o senhor tinha mas eu tô lhe revistado o respondendo. corpo. Eu não perguntei, subtenente. Eu perguntei se o senhor teve conhecimento que foi encontrado um cartucho. Eu não perguntei se o senhor revistou o corpo, até porque não é a sua função institucional, Perfeitamente. né, como policial militar. Perfeitamente. Eu só perguntei se o senhor teve conhecimento, porque depois podem ter ocorrido conversas ou rumores de alguém. Subtenente, o senhor soube que encontraram um cartucho? Foi essa que foi a pergunta. Não. Se alguém comentou com o senhor. Não tenho conhecimento Tá disso. bom, o senhor não teve conhecimento. Beleza. O senhor afirmou aqui que não conhecia o acusado até o momento dos fatos. Não me recordo se... Por exemplo, Mojuí é uma cidade pequena. Sim. As pessoas me conhecem, me chamam pelo nome. Como o senhor mesmo citou aí. Sim, sim. O senhor falou a intimidade, né, com o seu João, até porque ele mora lá próximo de casa. Certo? Eu moro em Mojuí dos Campos também. Eu tenho 2 tios que moram lá e 8 primos. Pois é. Eu Conheço moro lá também Pois bem. é. Aí, assim, nós criamos a intimidade com algumas pessoas. Algumas pessoas chegam e falam comigo, meu nome, Excelência, eu nem sei quem é, certo? Sim. Por trabalhar. Então, se eu visualizei ele pela rua, eu não me recordo, Excelência. Tá, outra pergunta que complementa esse fato. Então, o senhor tem conhecimento se já o havia prendido alguma vez por alguma acusação de furto de animais, de furto de dinheiro, de tráfico de drogas ou algo assim? Não tenho. Porque constam nos autos, né, essas notícias. Não tenho conhecimento, Excelência. Entendi. O senhor, quando chegou lá no local junto ao corpo da vítima, é só se o senhor lembrar, obviamente, apesar de fazer só 1 ano e 1 mês, mas é só se o senhor tiver conhecimento ou lembrar. O senhor recorda se no caminho lá daquela estrada, daquele ramal, existiam marcas de sangue longe do corpo da vítima, ou marcas que o corpo da vítima teria sido arrastado pelo caminho, porque consta na perícia essas afirmativas, que não existiam, né? Então a minha pergunta é se o senhor teve conhecimento. Não, até porque a gente estava na viatura, Excelência. Mas o senhor desceu, foi até Não, perto Não. do corpo da vítima? Nós paramos a viatura próximo do corpo, depois fomos até a casa da vítima, só isso, nesse translado. Então a gente não parou para observar se no caminho... Até porque era noite também, Era como noite o senhor também. falou, né, alguns detalhes. O senhor teve conhecimento se a vítima portava alguma lanterna? Não lá? tenho conhecimento. Não tem conhecimento. O senhor tem conhecimento se a família da vítima registrou algum boletim de ocorrência? Ou se isso gerou instauração de inquérito policial? Ou se isso gerou algum processo criminal em relação ao acusado, referente a furtos, a roubos ou tráfico de drogas, algo assim? Só se o senhor tiver conhecimento. Não tenho conhecimento. Eu vi a família lá na delegacia. Agora eu não sei o que eles estavam fazendo lá. Mas de fatos anteriores, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tenho Ok, conhecimento. entendi. Obrigado, subtenente. Lhe agradeço pelas informações. Estou Obrigado, satisfeito, excelência. Obrigado, Excelência. Senhores jurados, algum dos senhores gostaria de fazer alguma pergunta? Se sim, é só levantar a mão, fazer pelo escrito que eu leio. Eu posso dispensar testemunho? Testemunha dispensada. Vamos para a próxima. Obrigado, Excelência. Bom, continuando então.
O nome da senhora completo é a senhora Maria Aldaíla Santos de Souza, correto? É isso. Eu não sei se o microfone está bem posicionado. Os senhores estão conseguindo ouvi-la bem? Estão? Perfeito. A senhora tem... qual o seu parentesco com a vítima? A senhora é parente da vítima? Não, senhor. É parente do réu? Como? É parente do réu ou da vítima? Não, senhor. Não. É esposa da vítima. Sou esposa da vítima. Tá. Como esposa da vítima, eu não vou compromissá-la com a lei. A senhora vai ser vista como informante. Mesmo assim, eu peço que fale somente a verdade. E passo a palavra à acusação, inicialmente o Ministério Público, e em seguida os assistentes, para perguntas. Fique à vontade, excelência. Obrigada, doutor. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Dona Maria, eu sei que a senhora está falando bem alto, mas puxa esse microfonezinho mais pertinho aí da sua boca. Ou então arraste sua cadeira para a senhora ficar mais confortável. Se a senhora quiser ir para frente também não tem problema, tá? Fique à vontade. E fale bem alto, tá bom? Por favor. E pertinho do microfone, igual eu estou fazendo aqui. Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tá bom, tem que dizer que tá bom, né? Tá, não, com certeza. Deixa eu lhe dizer. Primeiro, meus sentimentos pela morte do seu esposo. E agora eu queria, dona Maria, que a senhora me contasse. Há quanto tempo a senhora era casada com o senhor Manuel Horácio? Quantos filhos a senhora teve com ele? E há quanto tempo a senhora morava ali naquela casa? Me conte aí. Eu fui casada há 52 anos com meu marido. Uhum. Sou mãe de 8 filhos. Criamos eles, morava lá também há 52 anos. Lá. Assim que nós casamos, nós fomos morar lá na comunidade Brilhosa. Sempre moraram ali, então, né? A vida toda. Sempre moramos lá. Tá. Dona Maria, tirando a senhora, a gente aqui, nós não estávamos lá. Então, eu queria... Vamos falar do dia lá, da noite, ou era madrugada. Me situe aí a gente, mais ou menos que horas era, como estava, o que a senhora ouviu, como é que foi para a senhora acordar, se a senhora acordou, se estava dormindo, até o último momento que a senhora viu o seu marido saindo lá da casa. Conte aí para a gente, com detalhes, por favor. Nós não tínhamos dormido ainda, Tá. nós estávamos acordados ainda, Uhum. quando de repente nós escutemos a zoada das coisas lá no quintal. Aí a gente abrimos a porta, aí vimos como ele correu. O Fagner correu. Correu, aí o meu marido se levantou-se, aí pegou a lanterna, aí saiu na rua. E aí eu até falei para ele não ir. Aí ele saiu na rua. Aí eu fiquei lá em casa, dentro de casa. Aí eu chamei ele a segunda vez. Aí ele saiu na rua, aí eu ainda saí assim na rua, assim numa coisa, chamando ele, aí ele não voltou mais. Aí de repente, logo a pouco eu escutei um barulho. Um barulho, né? Aí eu voltei para dentro de casa. Aí eu volto, chamo a minha filha, eu ligo para minha filha. Sim. Fiquei apavorada, liguei para minha filha. Aí ela disse: mamãe, o que foi que aconteceu? Eu digo: minha filha, teu pai saiu, aqueles venezuelanos estavam roubando lá, e ele saiu e não voltou mais. Eu escutei uma zoada. Aí ela disse: foi, mamãe. Aí parou. Aí quando demorou um pedaço, aí ela veio. Ela passou e disse: aí, mamãe, já veio? Eu digo: não, minha filha, até agora não veio. Aí ela saiu para lá. Aí teve. Aí quando demorou, eu só escutei a zoada dela. A zoada dela, aqueles gritos. Ela dizia: mamãe, mataram o papai, mamãe. Oh, meu Deus do céu, mataram ele. Aí ficou apavorada, aí correu, ligava para um dos irmãos, ligava para o juiz, ligava para um e para outro, não atendia. E ela chorando, gritando. Até que a neta minha foi atender o telefone. Aí, de repente, aí, quando um pedaço, aí o meu filho mais velho já vem com a polícia já. A polícia, aí veio a ambulância, veio tudo, pensando que ele ainda estava vivo. Mas aí foram para lá, quando chegou lá já estava sem vida já. Tá. Antes da senhora continuar, vamos ficar aqui nessa parte da história para a gente ir entendendo. Dona Maria, então, a senhora lembra mais ou menos que horas era?
Mas era volta das 11h30, mais ou menos. Tá, 11h da noite. Nesse dia, estava só a senhora e o seu Manuel Horácio em casa? Só nós dois. E meu filho que morava perto, ele estava trabalhando, porque ele sempre trabalhava assim para fora, para ganhar o pão de cada dia, né? Sim, tá. Aí estava só nós, acho que eles estavam monitorando que nós estávamos só. É isso que eu ia lhe perguntar. Eu vi aqui umas fotos que a doutora foi lá. Eu não fui até o local, mas eu vi aqui umas fotos. A sua casa, na época, lá em abril de 2025, ela não tinha muro, não tinha portão, não, né? Não tinha muro, não. Tinha só uma varanda na frente, não é isso? Só varanda na frente. Tá. Do lado, não do lado, mas assim, de um dos lados da sua casa, eu estou olhando de frente aqui para sua casa, do lado direito da sua casa, tinha uma outra construção. É a casa de algum filho seu, de algum parente seu? É. Não é bem colado, né? Tem um espaço entre uma e outra. Uhum. É do seu filho, é? É do meu filho. É esse que a senhora está falando que saiu para trabalhar, para atrás do pão de cada dia. Tá. Era. Então ele mora bem pertinho da senhora. Sempre morou perto de nós. Quem é esse seu filho? Dessa casa? José Gerri Santos de Souza. José, tá, só para eu entender. Os seus filhos, eles costumavam ir visitar o senhor, a senhora e o seu Horácio? Sim. Era frequente eles estarem ali? Era. Tá. Mas à noite, geralmente, vocês ficavam sozinhos ou dormia alguém com vocês? Na noite nós ficávamos só nós dois e Deus, as vésperas de Deus. Tá. Aqui nessa época, o seu marido, ele tinha feito a venda de alguma coisa? Ele tinha dinheiro vivo em casa? Como assim? O seu esposo. Vamos lá, a gente está falando aqui de abril de 2025. Aham. Próximo ao dia que aconteceu os fatos. O seu marido tinha vendido algum bem? Tinha algum dinheiro em espécie na casa da senhora? Nós tínhamos recebido o dinheiro, assim, ele tinha vendido um pedaço de terra. Aí nós estávamos com um troquinho guardado em casa. Tá. Dona Maria, era a primeira vez ou já tinha acontecido de pessoas mexendo lá nos animais de vocês? Galinha ou outro bicho? Já tinha acontecido, já, muitas vezes já. Tá. O local onde vocês deixavam as galinhas era atrás, do lado da sua residência? Como é que era? Era atrás. Atrás, né? Atrás. Tá. Quando a senhora ouve o barulho da galinha, é a senhora que chama o seu Manuel Horácio ou ele também ouve e vai lá ver com a senhora? Nós dois estávamos acordados ainda, aí nós dois mesmo vimos, a gente abriu a porta e vimos quando ele correu. Aí nós falamos assim, é o venezuelano. Nós tínhamos uma pilha de venezuelanos. Certo. A senhora, Dona Maria, viu quem? Eu vi o Fagno, esse Fagno que está hoje, que está preso. Tá. A senhora chegou a ver o Carlos Eduardo, que é o irmão dele? Eu só vi a carreira dele dentro do capim, correndo dentro do capim. Tá, então a senhora não viu o Carlos, a senhora só viu o Fagno. Só vi o Fagno. Tudo bem. A senhora sabe me dizer, Dona Maria, se o seu Manuel Horácio, naquela hora lá, também viu o Fagno ou o Carlos? Ele viu que nós acordamos todos juntos, saímos todos dois juntos na porta. Ele também falou ou foi a senhora que falou, olha, são os venezuelanos? Foi eu que falei. Foi a senhora que falou? Os venezuelanos. E essas galinhas nós tínhamos comprado até para ia ter uma ação lá dos médicos. Que meu marido sempre, ele era presidente da comunidade. Ele era uma pessoa que quando eu me casei com ele, já era catequista na igreja. E aí ele continuava na comunidade celebrando mais o irmão dele. Entendi. Todo domingo. Tá. Antes desse dia, Dona Maria, que a senhora disse que já tinha acontecido episódios de mexerem lá nas coisas de vocês. Alguma vez a senhora já tinha visto que eram os venezuelanos ou vocês só desconfiavam que eram eles? Eu só desconfiava que eram eles, porque todo mundo falava. Tinha até um comerciante lá no Mujuí que ele falou, seu Manuel, aquele pessoal estão morando, já foram morar para lá, perto de vocês. Ô, seu Manuel, aquele pessoal são muito perigosos. Eles tocam o terror. O meu irmão era junto com com a filha dessa velha. Quando meu irmão saía para fazer alguma viagem, quando chegava era galinha, era porco, eles tinham carregado. Tá. A senhora consegue me dizer
há quanto tempo a senhora chamava eles de venezuelanos, né? Né, Há sim. quanto tempo eles e a família deles estavam morando ali perto da senhora? Acho Era que recente ou já tinha algum tempo? recente, acho que tava com 3 anos, ainda não. Ah, ainda tinha alguns anos, então. Aí depois que ele chegou para lá, minha irmã, acabou a nossa paz. Acabou, até que acabou de uma vez mesmo que tiraram a vida do meu marido, que era a minha vida, amor da minha vida. Tá. A senhora chegou ainda aí atrás, aí junto com o seu marido, Não, quando ele saiu de casa? Como é que foi? Não, eu saí só assim na rua chamando ele, porque se eu tivesse ido para frente, eles tinham me matado também. Tinha acabado comigo também. Tá. Eu saí só na rua, aí eu escutei um barulho, aí eu volto para casa, foi na hora que eu liguei para minha filha para... Tá. O que foi que a senhora escutou? Eu escutava aqueles gritos assim, que estivesse pedindo socorro. Tá. A senhora viu o que o seu marido levou com ele quando ele saiu da casa? Uma lanterna na mão. Lanterna. Só a lanterna? A lanterna. Tá. Quando a senhora liga para sua filha, é isso? Foi. Tá. Essa sua filha para quem a senhora ligou, ela morava perto da senhora? Ela mora perto, mas não muito pertinho, não. Tá. Não é naquela casa ali do lado, não. É outra, né? Hum? Não é naquela casa lá do lado da sua. É outra casa. Não, é outra casa, mais uma coisa. Tá. Quando a senhora liga para ela demora muito para chegar lá na sua casa? Ainda demorou um pouco ainda. Tá. Quando ela chega, ela já tinha encontrado o pai ou ainda não? Ela vai lá primeiro falar com a senhora? Não, ela passou comigo, até o marido dela disse assim, o nome dela, o apelido dela é de Dira. Tá. Dira, tu não quer ficar com a sua mãe? Ela disse, não, eu quero ir também. Aí Ela foi junto com ele procurar. Tá. Aí ela demora muito para voltar e lhe dar a notícia? Ela demorou um pedaço, aí quando ela já veio com desespero. De longe eu escutava o grito dela. Gritando, mamãe, mataram o papai. Oh, meu Deus do céu, que eu disse, apavorado, né? Tá. A senhora disse que viu o Fagno e a senhora não viu o Carlos, mas deduziu que poderia ser ele, porque a senhora só viu a pessoa correndo. Correndo dentro do capim. A senhora viu se algum dos dois, ou os dois, alguém levou alguma galinha lá do seu galinheiro, da sua propriedade? Levaram as duas. Tá. Estava preso por doutor lá. Tá. Considerando, dona Maria, que eles moravam, a família dos acusados, vou falar assim, moravam lá alguns metros, né? 1 quilômetro e um pouquinho da sua casa. A senhora tinha algum contato? Vocês tinham algum contato com essa família? De comércio, de negócio ou de pessoal mesmo? Assim, né? Uma coisa assim que meu marido vendia gasolina, as coisas assim, aqueles que eu comprava, mas ia embora. Ninguém tinha contato. Eu nunca fui na casa deles, não tinha intimidade, não. Tá. E eles foram na sua casa alguma vez? Eles? Os venezuelanos. É porque às vezes ele ia lá comprar, vendia açaí, nós comprava. Açaí, Não, comprava. tudo bem, mas eu digo assim, tirando essa parte de comprar, né, de negócio, ele vende, a senhora compra. Mas dele ir lá como conhecido, de almoçar, de lanchar, de jantar na sua casa. Não, senhora. Tá. A senhora relatou aí que vocês já desconfiavam que poderiam ser os venezuelanos, até esse dia que a senhora viu. Aí eu lhe pergunto, tirando esse dia que a senhora viu e aconteceu essa situação com seu esposo, já que vocês desconfiavam dos venezuelanos, a senhora ou seu marido alguma vez chegou a conversar com a mãe deles ou com eles, já que eles apareciam ali para vender, para falar alguma coisa, tirar alguma satisfação? Pô, vocês estão mexendo aqui nas minhas coisas, para com isso. Ou não? Não, ninguém tinha falado isso aí, até porque nós vivíamos mais sozinhos, né? Assim, para evitar uma coisa assim, prevenindo, ninguém falava. Ninguém tinha visto também assim, para tirar das provas assim, né? Não tinha prova, né? Tá. A senhora lembra que teve uma audiência antes, né? Aqui, eu não sei se a senhora veio, eu assisti, mas agora eu não lembro se a senhora veio ou se a senhora foi por vídeo. A senhora chegou a relatar nessa audiência que o seu marido teria conversado ainda com a mãe dos acusados, só que ela também tinha meio que problemas com droga. A senhora lembra disso? Eu lembro que nós estávamos lá, eu e meu esposo, assistindo o Jornal Nacional. Aí, quando ela bateu palma lá fora, aí era ela.
Aí ela chegou perguntando, hein, você não viu a minha moto por aí não, se o fulano Fagner pegou a minha moto? E coisa, eu digo, rapaz, ele estava aí, mas ele saiu, não está aí não. Aí ela foi e disse, ela chamou o nome, sabe? Ele falou, com licença da palavra, se aquele filho da puta perder minha moto na boca de fumo, eu mesmo vou entregar eles. Eu entendi. mesmo vou entregar eles, porque eu não aguento mais, não estou mais aguentando eles mais. Entendi agora. Então, quem tinha problema com droga era os filhos dela. Os filhos Entendi. dela. Tá. E a senhora presenciou essa cena aí dela, então? Que a senhora relatou agora. Foi que ela foi atrás da moto? Foi atrás da moto e ele não estava, ele estava para a boca de fumo lá, para coisa. Tá. A senhora, dona Maria, já que a senhora falou em moto, eu me lembrei aqui também. No dia que seu marido saiu, né, a senhora chamou sua filha foi lá, depois voltou. Em algum momento a senhora viu ou ouviu barulho de moto ou motos passando ali pela sua residência? Passando? É. Não, ele passou lá depois da casa dela, que passou, os vizinhos viram quando passou as duas motos. Para lá, para a banda da casa deles, no caso. Levando a casa deles para lá, para frente, já varando na outra estrada. Tá. Isso quem lhe falou foi o pessoal de lá, foi? Foi, os vizinhos que viram quando as duas motos passaram. Duas motos. Foi, era eles fugindo, eu acho. Pois é, mas viram que eram eles ou deduziram que eram eles? Eles não viram, o menino rapaz disse que não viu, que ele estava deitado na área, mas não viu. Só viu duas motos passando muito rápido. Tá. E a senhora sabe me dizer se nessa época o Fagner e o Carlos, eles tinham moto? Tinham, né? Tá. A senhora chegou a ter conhecimento que o Fagner foi acusado de ter agredido a esposa? Sim. A senhora sabia disso antes do crime ou depois do crime? Eu sabia antes. Mas a gente, para não ter assim, problema, não se envolver, a gente ficou calado, né? Uhum. Mas se a gente soubesse que ia acontecer isso aí, a gente tinha denunciado que não tinha acontecido, talvez não tinha acontecido o que aconteceu com meu marido. Certo. O seu marido, seu Manuel, já era um senhor, né? Ele tinha alguma doença, tinha algum problema de saúde? Meu marido era muito doente, doutor. Muito doente, ele tinha problema de coração, ele fez cateterismo, aí colocaram aquele estente no peito dele. Tá, então ele já tinha operado do coração. Era coração, ele tinha 2 veias entupidas. Tá. A senhora também relatou que ele tinha operado os olhos. Sim, foi operado os olhos pouco também. Antes do dia em que aconteceu isso, não foi? Tinha pouco tempo. Pouco tempo que ele tinha feito cirurgia. Tá. A nossa família, doutora, a nossa família, graças a Deus, somos uma família do bem. Na minha família tem padre, tem freira, eu tenho um neto que é médico, é engenheiro, todos somos trabalhadores, graças a Deus. Certo. A sua filha que foi lá com a senhora foi como é o nome dela? Albanira Santos de Souza. Algum outro filho da senhora foi até lá com a senhora? Foi, quase todos eles Todos foram. Foi. Só eu que não fui, que eu não tive coragem de ver assim. Tá. A senhora, então, depois que encontraram seu esposo, a senhora não foi lá ver onde ele foi achado? Eu não tive coragem. Tá. Dona Maria, a senhora chegou a ver a reportagem, a entrevista que o Fagner deu, falando sobre o fato? Não vi, não tenho nem coragem. Não. Tudo bem. O que a senhora espera de hoje, Dona Maria? Eu espero que faça justiça com ele. Justiça seja feita. Porque eu não quero, aquele homem é muito perigoso dele estar lá perto de nós, da família. A família São muito perigosos eles. Eles continuam morando lá? A família? Continua morando lá, tocando terror ainda, um irmão dele. E depois que ele foi preso, até que melhorou mais, o pessoal está tendo menos paz agora. E me diga uma coisa, tem pouco mais de um ano que aconteceu isso. Nesse período, depois que seu marido foi morto,
algum parente lá deles, né, dos venezuelanos, dos acusados, estava mandando recado, ameaçando, falando alguma coisa para a família de vocês? Chegou ao seu conhecimento alguma coisa assim? Teve um que falou lá no Moju dos Campos que o Moju ia pegar fogo, sei lá, ia ter coisa. A senhora ouviu esse áudio, né? Hã? A senhora ouviu esse áudio? Foi. Eu já escutei também. Tá bom. Muito obrigada, tá, dona Maria? Dona Maria, minhas condolências para a senhora. Eu queria que a senhora descrevesse como era a comunidade de Brilhosa antes da chegada dos irmãos. Se era uma comunidade tranquila, se todo mundo se conhecia. A senhora já relatou que o seu Manuel Horácio, ele era presidente da comunidade, Isso. que ele era catequista, então ele conhecia muita gente. Conhecia. Então, ele tinha uma animosidade com todo mundo, ele tinha uma harmonia, ele era bem quisto na comunidade, pelo que a senhora me falou, né? Sim. Então, eu queria que a senhora relatasse como era a comunidade antes da chegada dos meninos lá, dos acusados. Mas era a comunidade muito tranquila. A gente dormia de porta aberta, janelas abertas, sem nenhum problema. Era a comunidade muito tranquila, Ave Maria. E meu marido era muito querido na comunidade. Até porque no dia do velório dele, eu queria que você visse o tanto de gente que deu lá. Tem um campo em frente do lado de casa, ficou cheio de carro. E Maria, não tinha nem canto para mais. Ele era amor de pessoa, não é porque ele era meu marido, não, mas era uma pessoa do bem. Minha família, todos são do bem, graças a Deus. Os seus filhos, todos os seus filhos moram lá na comunidade ainda, ou lá por perto, lá no Mojuí? Meus filhos? É. Mora 3 no Mojuí, e mora 2 lá perto, na comunidade lá onde eu moro, e um aqui em Santarém, que trabalha até na saúde. Certo. Dona Maria, a senhora falou que os irmãos, o Fagno e o Carlos, eles vendiam açaí, Sim, correto? era. A senhora lembra como é que ele transportava esse açaí? Se era em caixa, se era em saco? Como assim? Como assim que eu digo? Como é que eles transportavam esse açaí que eles vendiam? Na Era de moto, mo- no carro? Era Como de era? moto, de moto. De moto. De moto, Eles levavam então saca grande de moto. era. A senhora tem conhecimento se eles tinham criação de bode, de gado, alguma coisa lá na casa deles? Mas tinha, eu tinha que a gente via que eles andavam até soltos assim na estrada, na rua, né? O quê? Bode ou gado? Bode, cavalo, solto. Andava Ele- solto. na Eles estrada. vendiam a carne desses animais? Mas eu não sei, doutor. Ok. Isso aí eu não sei. Dona Maria, eu vou fazer umas perguntas aqui para a senhora. Se a senhora sabe me falar o que significam essas palavras. A senhora sabe o que significa abertura de ejeção? Não entendo, não. A senhora sabe o que significa caixa de culatra? Tô vendo, doutor. Ok. A senhora sabe o que significa telha? Telha? Sem ser telha. Telha de casa? Tenho telha, tenho telha de barro, tenho telha de brasilítico, né? A senhora sabe o que significa guarda-mão de espingarda? Significa? O pessoal usa, né? Coisa de espingarda, mas eu não tenho com esse negócio de com arma. Mas a senhora não sabe identificar numa espingarda o que é um guarda-mão? Não, eu não. Ok, Isso aí não mexo com isso. ok. Dona Maria, a senhora soube alguma história de que algum outro irmão do Fagno e do Carlos estaria cometendo crimes ainda lá em Mogi dos Campos? O irmão deles, semana passada, disse que ele tentou assaltar lá o posto, o frentista lá no posto, Alto Moisés. A senhora sabe como é o nome desse irmão? Eu conhecido por Buti lá, eles são cheios de apelido, velho. Buti. Ok. O senhor Manuel Horácio alguma vez na vida foi preso? Nunca, não, graças a Deus.
Quando o seu Manuel Horácio morreu, ele recebeu alguma homenagem da Câmara, da Prefeitura? Recebeu no Mojuí. Recebeu a homenagem? Homenagem, o presidente da Câmara. Presidente da Câmara homenageou ele? Foi. Ok. A senhora sabe o nome de qual comunidade que a família do Fagner, Carlos e a mãe vieram? A senhora sabe qual é o nome da região lá? É do Jutuarana, município Rio Moju. A região do Rio Moju. Acho que lá eles tocavam terror para lá. Ah, a senhora ouviu falar que eles tocavam o terror para lá. Ok. Sem mais perguntas. Eu não sei se o doutor vai querer. Rosília, me tira uma dúvida, que é a pergunta que o meu colega fez por último. Essa comunidade que eles moravam, a senhora tinha contato com alguém deles, assim quando passava naquele comércio do Mojuí? Sempre quando o pessoal me vê, eles falam. Antes de acontecerem esses fatos, assim que a família de Fagner chegou lá, alguém lhe alertou, lhe disse alguma coisa sobre eles que estavam vindo de lá para ser seu vizinho? Foi o que eles disseram para a senhora? Eles falavam para o meu marido, seu Manel, aquele pessoal está morando perto de vocês. Seu Manel, aquele pessoal são perigosos, roubam demais. Até porque o irmão dele era junto com a filha da mulher, da mãe do coisa lá. E quando o rapaz saía, que era o Manel do Saturno, quando ele saía, foi vereador. E quando ele saía, coisa que ele chegava, tinha roubado porco, galinha, tinha feito... A limpeza, né? Limpeza. E só para repetir, essa fama a senhora já falou. E antes deles chegarem na sua comunidade, era tranquila, a senhora também já disse isso. Tranquila, a gente dormia com a porta aberta, a janela aberta, sem nenhum problema. Né? Sem nenhum problema, né? E vem cá, me fale só um pouco mais desse momento. Eu fiz uma transcrição da sua audiência aqui, mas eu não vou dizer que é fiel, porque às vezes a gente pode errar alguma coisa. A senhora disse que vocês tratavam, na audiência que a senhora teve aqui, com a doutora Flávia, lembra? A senhora disse que vocês tratavam eles como pessoas de bem. A família, a mãe dele, não era isso? Era. Desde que meu marido foi deixar ela até uma vez de moto lá. Pois é, a senhora disse que até a mãe dele foi lá em casa e perguntou sobre o Fagner e disse: aquele filho de uma égua pegou, não sei o quê, e pegou minha moto. Foi. E se eu pegar minha moto em boca de fumo, ele vai se ver comigo, porque eu mesmo vou entregar ele. Foi. A mãe falou isso. Falou. E é nesse momento que a senhora diz que seu marido, seu Horácio, seu homem de bem, foi. Foi isso. Ela tinha vindo andando, né? E vindo andando, aí ele falou. Aí isso foi 2 meses antes dele ser assassinado? Foi, antes. Ok. O seu Horácio era um homem violento na cidade, com a senhora, com os filhos? Não. Bebia na rua? Não, senhor. Puxava arma? Sempre dedicado para a sociedade? Meu marido era muito coisa com os filhos dele, muito amoroso com os filhos, com a família, com todo mundo. Essa foi a última vez que a senhora viu o seu marido e nunca mais o viu? Nunca mais voltou. Nunca mais voltou, a senhora nunca mais viu seu marido. Ok, eu não vou lhe mostrar. Tem uma foto aqui da mão dele que me impressiona. Eu olhei muito essa foto. É isso que eu queria falar. Ontem eu estava com a senhora. Esse relógio é aquele relógio da foto? Era o relógio do seu Horácio? Sim. Com a mesma mão que ele se defendeu. A senhora usa o relógio do seu marido? Tá ralado aqui, ó. Tá ralado aqui? Pode olhar aqui, tá. Ok. Marcando o tempo, né? Benção, avó. Fique com Deus aí. Meus sentimentos. Só para constar, no ID 142192 904 é IPL, tá? Tem lá uma violência doméstica do Fagner Ferreira Pereira, que é um processo que ele respondeu, e do Carlos Eduardo, um uso de drogas, um roubo majorado e uma lesão corporal no trânsito. A senhora tinha conhecimento de que eles respondiam esses tipos de procedimento? Lá, ele? É. Do Fagner, aquele
batia na mulher. Até porque eu vi o marido dessa mulher, um dia ela chegou, ele mesmo falou lá em casa, que ele tinha batido muito na mulher, que ela, a sogra dela que andava levando ela por a mão, para ela tomar banho e cuidar dela, que ela não podia nem enxergar, que a mão estava tanto batida. Isso aí era para a gente ter tomado providência. Não estou mesmo, porque aqui era um bom vizinho. Ok. A senhora tem mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, Excelência. Passo a palavra à defesa. Obrigado, Excelência. Dona Maria Aldaila, primeiramente, bom dia. Gostaria de externar meus sentimentos pelo falecimento do seu marido, porque de forma alguma nós estamos aqui comemorando uma morte. Então, por favor, receba meus sentimentos. Eu que conheço alguns dos seus filhos, não sei se é do seu conhecimento isso, trabalhamos até no Mogi dos Campos alguns dias em conjunto, então eu externo meus sentimentos à senhora e aos seus filhos por esse fato que aconteceu, que é o falecimento do seu marido. Dona Maria Aldaila, lá no dia 11 de abril de 2025, na delegacia de polícia, logo um dia praticamente após os fatos terem ocorrido, ID 1421-92-899, página 1, na sequência cronológica, folha 71, Excelência dos autos baixados. A senhora afirma que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner Pereira e Carlos Eduardo Santos Bacelar, que a vítima ainda de calção saiu em direção de Fagner e Carlos, que a vítima saiu pela estrada. A senhora recorda fielmente quando o seu marido saiu da sua casa e foi pela estrada atrás dos acusados, no caso, o acusado Fagner, porque o Carlos Eduardo já foi falecido e o processo foi extinto em relação a ele. A senhora recorda no exato momento em que o seu marido ouviu o barulho das galinhas no galinheiro, a senhora me corrija se eu estiver errado, e ele foi até a estrada e saiu em perseguição dos acusados em direção à casa deles na estrada. A senhora lembra desse fato? Eu lembro que ele saiu para ver eles lá na estrada. Na estrada. Na estrada, mas infelizmente não voltou mais. Mas a senhora viu, assim, pelo seu campo de visão, ele se afastando da senhora? Ou estava muito escuro, a senhora não deu para ver ele se distanciando da senhora? É isso que eu quero entender. Quando ele foi para a estrada, ele saiu em que direção? Ele saiu na direção, saiu na estrada, na rua, em direção Ele saiu andando normalmente? Saiu andando, com a lanterninha na mão. Entendi. A senhora sabe me informar se ele portava uma arma de fogo do tipo espingarda nesse momento? Aí não portava, só a lanterna na mão. Doutor, a arma do meu marido era a Bíblia, está lá, ainda lá na cabeceira da minha cama. Entendi. A senhora sabe me dizer se o seu marido guardava uma espingarda em casa, guardadinha lá, uma arma de fogo, uma espingarda? Ele não tem espingarda, que até o meu marido era doente. Doente, ele não tinha espingarda, ele não caçava. Não... Em relação a essa doença aí, consta nos autos problemas cardíacos dele, né? Visão. Mas mesmo assim ele conseguiu ir andando na estrada até em direção aos acusados. Isso a senhora viu? Isso, aí ele saiu em direção aos acusados. Mas ele não chegou até ir na casa deles, ele foi levado. Entendi. A senhora teve conhecimento, se alguém comentou com a senhora, se existiam rastros do seu marido ter sido arrastado na estrada, ou se no caminho da estrada existia marcas de sangue? Alguém comentou com a senhora isso? Só se a senhora souber. Não, não vi, não falaram rastro de sangue, não. Agora, uma sandália deles foi encontrada no outro dia, eu já saí com essa sandália assim, com que ele fosse botando força. Entendi. Levando a sandália. E os dedos do meu marido disse que estava todo relado de coisa assim, porque fosse arrastado. Entendi. A senhora sabe me dizer se, quando a perícia científica da Polícia Civil fez uma perícia no seu marido, a senhora tem conhecimento se eles encontraram um cartucho de espingarda calibre 28 no bolso direito do seu marido? A senhora sabe dessa notícia? Eu não sei dessa notícia não, senhor. Alguém comentou com a senhora?
Mas se acharam esse cartucho na coisa, meu marido ficou muito tempo sozinho. Eles podem ter colocado, ter feito isso. Entendi. Dona Maria, como é que a senhora pode relatar a situação, a relação de convivência entre a sua família e a família do Fagno? Como era a relação antes desse dia entre o Fagno, seu marido, e a senhora, e a mãe dele, e o irmão dele? Como é que era a relação de vocês? Eu não tinha relação muito... Não, a minha pergunta é assim, como era a relação de vocês? Era amigável? Era de briga? Era de conflito? Era amistosa? Como é que era? Não era de briga, não. Não era de briga, não. A gente falava assim, eles traziam açaí para vender. A gente comprava, quando a gente queria, não tinha açaí, comprava o açaí dele, mas assim, de ir na casa deles, vir na minha assim, não era não. Era só comprou a coisa deles e pronto. A senhora tem conhecimento que seu genro e parentes seus, em audiência aqui no fórum, disseram que eles viviam lá pela sua casa, que eles visitavam vocês, que eles almoçavam por lá, que eles lanchavam, e o seu marido também visitava a casa deles. Acontecia isso? Nunca me lembro que eles tomaram nem um café lá em casa. Essa visita deles era só para vender açaí e ir embora? Vender açaí, ir embora e pronto. E como era a relação do seu marido com a mãe do Fagno? Também não tinha relação nenhuma, não, assim não. Mas ele deu carona para ela de moto? Carona no dia. Mas sem ter nenhum tipo de relação, nem de amizade, nada com ela? A amizade, a coisa que ele foi levar foi no dia que ela veio atrás do filho dela, atrás da moto, perguntando por uma moto. Eu digo, mas ele não está aí não, ele teve aí, mas já saiu. Aí ela disse, aí ela falou o nome, né? Entendi. Falou o nome, se aquele filho de uma puta tiver levado a minha moto para a boca de fumo e perder a minha moto lá na boca de fumo, quem vai entregar ele para a polícia sou eu. A senhora tem conhecimento que o seu filho, Raimundo Santos de Souza, foi até a delegacia no dia 10 de abril de 2025, que, por exemplo, chegaram por volta de 11h30 da noite. Santos de Souza, ele foi até a delegacia, folhas 37, ID 1421, 92, 891, página 6 dos autos. Folhas 37, nos autos baixados. A senhora tem conhecimento que o seu filho Raimundo foi até a delegacia e disse que, em conversa com sua genitora, Maria Aldaila, disse que a vítima pegou sua espingarda, preste bem atenção. O seu filho falou o seguinte, que em conversa com sua genitora chamada Maria Eudália, estavam comercializando droga na comunidade tal, que a vítima pegou sua espingarda, que é o seu marido, que a vítima pegou sua espingarda, isso tem no depoimento do seu Raimundo na delegacia, que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. Mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela localidade para encontrar os suspeitos, que sua mãe ligou para a filha Albanira, dizendo que a vítima tinha saído e não tinha retornado. A senhora, seu filho Raimundo disse, quem conversa com a senhora, o seu marido pegou a espingarda e foi atrás dos acusados com uma espingarda. A senhora tem conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento, até porque o meu filho mora no Mujuí e nós estávamos só nós dois aí em casa. Não, o seu Raimundo disse que não estava lá. Ele disse que em conversa com a senhora falou para ele que o seu Manuel pegou a espingarda e foi em direção dos acusados. Não, nenhum momento foi coisa disso aí. Nenhum momento. Foi perguntado aí para a senhora se a senhora sabe o que é um guarda-mão de espingarda. A senhora sabe o que é um guarda-mão de espingarda, para que serve? Mas a senhora falou aí, é aquilo que o pessoal usa para colocar a espingarda aqui no ombro. É isso? Do ombro, eu não sei, eu não tenho entendimento desse negócio de espingarda, tu. Não, mas a senhora sabe o que é um guarda-mão de espingarda? Para que serve? Onde usa ele, essas coisas? Não sei não. A senhora disse que sabia que o pessoal usa para usar aqui no ombro e tal. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. Sobre guarda-mão, não sei, não entendo de negócio de espingarda. Lá na casa dos acusados, a senhora afirmou aí que existiam bodes, cavalos, que ficavam soltos, certo? Solto, andava lá por casa, por lá no meio de coisa aí, sem coisa. Tá. Então existiam animais de criação lá na casa dele. Tinha. Você não sabe dizer se tinha galinha também? Porco? Eu não sei, que eu não tenho coisa. Só sei dos bodes, porque andava solto aí. Bode, cavalo. Boi também tinha? Disse que tinha, também não sei. Também. Não, mas a senhora disse que viu ou não viu?
Eu vi os cavalos e os bodes lá andavam soltos no meio das estradas do Tinha, sabe? Candeia. Com que o acusado Fagner e a mãe dele trabalhavam, se eles comercializavam esses animais, se era venda de açaí ou outras coisas. Eu não sei, negócio sobre a venda de coisa, eu não sei. Não entendo. Mas a senhora não disse que ele vendeu açaí na sua casa? O açaí ele vendiu. Eles invadiram os açaís do pessoal, até invadiram. Isso aí eu sei muito bem que eles faziam isso. Entendi. E açaizeiro mesmo eles não tinham, não, mas eles entraram no açaizado dos outros e então Entendi. A senhora sabe nos dizer como é que é a casa lá do acusado, do Fagner e da dona Ivanilda, a mãe dele? Como é essa casa? Se ela é grande, se ela é pequena, se ela tem varanda, como é que é? A senhora sabe? Doutor, eu não sei. A senhora nunca viu a casa? Eu só vi a casa porque a gente passava lá na rua e a gente via. E como era a casa que a senhora passava na rua e via? A senhora sabe dizer? Só se a senhora lembrar. O que eu vejo, chegava quando a gente via, quando passava, era uma casa verde. Eu não sei o resto. Entendi. A senhora sabe me dizer se a senhora, ou seu marido, ou seus filhos registraram algum boletim de ocorrência sobre furto de dinheiro, sobre furto de galinha lá da sua casa em relação ao Fagner, ou em relação ao Carlos Eduardo, irmão dele que morreu no presídio? Vocês registraram algum boletim de ocorrência para a polícia investigar, alguma coisa assim? No dia, não. Não, não antes do fato. Não, nunca foi, não. Mas a senhora tinha essa desconfiança que era eles, mas nunca tomou providências na delegacia? Tinha desconfiança porque todo mundo falava. Todo mundo que via a gente falava. Tenham cuidado, que aquele pessoal são perigosos. Tenham cuidado. Entendi. A senhora tem conhecimento se o Fagner ou o irmão dele já haviam sido presos lá no Mujuí por furto, por tráfico de droga, por algum motivo assim? Olha, o que ele relatava, eles quando eu escutava ele dizendo que lá no Mujuí dos Campos eles aprontavam, mas aí a mãe dele dava lá, pagava lá, eles davam bando de bode, não sei o que lá, e aí a polícia liberava. Entendi. Antes desse dia lá, dos fatos que aconteceram, a senhora tem conhecimento de alguma briga entre o seu marido e entre o Fagner ou entre a família do Fagner? Alguma briga, alguma confusão, alguma agressão? Não, nunca tive. O seu marido encontrava com frequência eles lá pela estrada, pela comunidade de Brilhosa? Encontrava com eles? Meu marido quase não saía de casa, porque ele tinha problema do coração. Às vezes ele começava a brincar com 2 netinhos que eu tenho lá. Começava a brincar com 2 netinhos, dava 2 voltinhas bem por ali. Eu disse, parou que eu não aguento mais, estou cansado. A senhora tentou pedir para o seu marido não ir para a estrada naquela noite atrás do acusado lá? A senhora chegou a conversar com ele ou pedir para ele não ir? Ele respondeu alguma coisa para a senhora? Eu falei para ele, digo, não vai, deixa para lá e volte. Aí ele saiu assim. Mas ele não chegou a responder nada para a senhora? Não sei responder não. Aí saiu, ele saiu, logo assim, eu escutei um barulho. Lá. Que barulho? Assim, você sabe dizer que tipo de barulho? Se era grito, se era... Era grito, tipo um grito. Entendi. Quanto tempo depois, a senhora lembra? Hã? Quanto tempo depois que ele saiu, a senhora lembra que escutou o grito? Não, foi logo em seguida, não demorou muito não. Eu escutei o barulho de grito, aí foi que eu entro para dentro de casa e me ligo para minha filha. Entendi. Excelência, estou satisfeito. Muito obrigado, dona Maria Aldaila. O jurado quer fazer alguma pergunta? Pode escrever para mim, por gentileza. Obrigado. Tá. O que eu peço é justiça, pelo amor de Deus. Senhora Maria, a senhora pode me responder 3 perguntas? Sim. A primeira pergunta, a senhora pode confirmar se o seu Manuel tinha ou não tinha arma de fogo em casa? Tinha não, senhor. Não tinha. Não tinha. A senhora viu o facão ao lado do seu Manuel? Também eu não fui para lá, eu não vi. Não viu. Não vi o corpo dele. Perfeito. Ele tinha algum facão? Não, ele não levou nada, não. Tá bom. Qual a distância entre o galinheiro e a sua residência? Não era longe, não, era perto.
A senhora poderia definir para a gente, mais ou menos, o que a senhora entende por perto? Senhor? A senhora pode definir mais ou menos o que seria a distância daqui? Distância era mais longe que essa porta ali, mais longe um pouco do que ali a parede. Sim, excelência. Você deseja mais uma pergunta? Melhor escrever. Melhor escrever. É uma cautela que nós temos para... Pois é, eu só quero a justiça, pelo amor de Deus. Fique tranquilo. A senhora quer uma água? A senhora deseja um copo d'água? A testemunha está um pouco emocionada. Eu peço uma água para ela, por gentileza. Muito obrigado. Tá. É que não ficou clara a distância do galinheiro. A senhora poderia dizer daqui até onde, mais ou menos, ficaria o galinheiro, se a senhora fosse medida a distância que a senhora está agora? É mais longe que ali o canto da parede ali. Mais longe daquela parede? Vai até o final do corredor? Era ali mais ou menos ali onde está aquele rapaz passando ali assim. 15, 20 metros? Era, só falta 20 metros. Não está claro? O senhor quer que ela meça em passos? Então tá. A senhora pode dar quantos passos a senhora daria para dizer a distância da sua casa até o galinheiro? Espaço? Isso. Quantos passos a senhora daria para chegar daqui até o galinheiro? É importante para o jurado, então, se a senhora puder fazer essa gentileza. Eu acho que dá uns 20 metros. 20 metros? 20 metros, está claro? Os senhores jurados estão satisfeitos? Posso dispensar a informante? Obrigado. Vamos para... A senhora está dispensada, tá bom? Se a senhora quiser acompanhar, fica à vontade. Se a senhora precisar de algum apoio médico, a senhora avise que nós chamamos, tá bom? Agora é a testemunha Raimundo Santos de Souza. Peço que questione se ele tem algum constrangimento de depor na frente do acusado, caso em que, se não houver, pedimos que o acusado retorne ao salão. Retomando o julgamento, continuando. Senhor Raimundo Santos de Souza, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Senhor Raimundo? Tudo bom. Qual é o seu grau de parentesco com a vítima? Sou o filho mais velho, né? Mais velho dele. Eu sinto muito pela sua perda, senhor Raimundo. Obrigado. O senhor vai ser ouvido como informante. E mesmo assim eu peço urgentemente que fale sempre somente a verdade, tá bom? Doutora Mariana, a senhora fica à vontade. Obrigada, doutor. Bom dia, senhor Raimundo. Bom dia. Senhor Raimundo, só para eu entender, o senhor morava perto lá do seu pai e da sua mãe? Eu moro no Mojuí dos Campos. No Mojuí. Mojuí, na cidade, a cerca de 12 quilômetros, né, para onde Lá meu da pai casa morava. deles. Tá. Era costume o senhor ou seus irmãos irem visitar os seus pais lá na casa? Sim, como eu trabalho, tenho um comércio, sempre minhas visitas eram no domingo, entendeu? Eu fechava o comércio meio-dia, no domingo eu ia para lá com ele. Tá. Geralmente, eles dormiam sozinhos ou algum filho procurava ficar lá ou eles dormiam mesmo mais tempo só? Sim, mais tempo só. Mais tempo só, né? Tinha um irmão que morava perto deles, mas na época ele não se encontrava, estava aqui trabalhando para o Hotel do Chão. Tá. Tem uma casa do lado da casa do senhor. Eu digo do lado assim, né? Que é parede com parede. Isso, mas ao lado, assim, uma diferença de 10 metros. Isso. Na época, nesse dia dos fatos, o seu irmão não estava Não morando? estava, não. Ou ele não estava na casa ou ele não estava morando na casa? Ele não estava na casa porque ele estava fazendo um serviço aqui no Hotel do Chão. Ele morava lá, mas não estava lá naquela... Isso. Entendi. Tá. Vamos lá, seu Raimundo. Antes disso aqui acontecer, já que o senhor morava na cidade, né? 11 quilômetros, não tão longe lá dos seus pais. Sim. O senhor, antes disso aqui, já tinha ouvido falar
do Fagno, do Carlos Eduardo, ou do Madison, do irmão dele, ou da mãe deles, dessa família? O senhor já tinha ouvido falar alguma coisa deles antes disso aqui, antes de acontecer qualquer coisa lá? Sim. O que o senhor ouviu? Bastante falatório, né? Na época até um empresário chegou para mim e falou, meu amigo, acabou o sossego do seu pai na região. Entendeu? Os caras foi obrigado a comprar um terreno, na época lá no Jutuarana, perto do Vista Alegre do Muju. Um terreno que valia 350 mil, o empresário foi obrigado a dar 700 mil nesse terreno para tirar ele de lá, porque eles, na época, mexiam nas coisas na fazenda, né? Matando boi, entendeu? E foi preciso ele fazer isso, para que ele se retirasse de lá, entendeu? Para se livrar. E aí se livrou de lá, mas meu pai não se livrou. Tá. Qual era a comunidade que eles moravam antes? Jutuarana. Jutuarana. Isso. Tá. E quem contou isso para o senhor foi esse empresário que comprou a terra deles lá para eles saírem de lá. Eles saírem de lá. Ah, entendi agora. Tá. O senhor consegue lembrar há quanto tempo essa família morava ali? Eu não tenho exatamente, não, mas acho que 2 anos, Já menos de 2 anos aí, Tá. E a notícia, essa informação, né, de que eles tinham um problema lá onde eles moravam, foi logo que eles chegaram lá ou foi assim um tempo depois que eles chegaram? É porque na época ninguém conhecia, né? Vi falar e depois, eu acho que uns meses, 4 meses, 5 meses, aí bem falaram isso aí pra mim. Tá. Antes da gente falar do dia, a gente não tá falando do dia ainda. Antes de acontecer isso lá, o seu pai ou a sua mãe já tinham se queixado que estava sumindo animal, alguma coisa lá da propriedade deles? Sim, galinha, até mesmo dinheiro dele que tinha sumido. Tá. E alguma vez, antes disso acontecer, Isso. Os seus pais ou alguém suspeitava ou sabia quem que estava fazendo isso? Suspeitava, não sabia realmente, né? Porque não foi só meu pai que foi prejudicado, entendeu? Na época, quando ele estava vivo, é a região toda. Tá, mas eu digo assim, em relação ao seu pai. Sim, meu pai. O seu pai, ele alguma vez, a sua mãe sentou aí e disse que ela suspeitava dos venezuelanos. Sim. Só viu no dia. Sim. Mas tirando o dia, o seu pai já tinha comentado alguma coisa com o senhor? Se ele tinha visto os venezuelanos ou se ele só suspeitava mesmo em razão do que se falava deles, né? Papai falou para mim que ele não estava mais, tipo assim, estava sufocado já com eles, tanto eles perseguir. Então era constante sumir coisa ali, mexerem na propriedade dele. Sim. A casa do seu pai, só para confirmar, que eu já vi a foto aqui, era uma casa aberta, não era? Não tinha muro, não tinha portão. É porque lá no interior, poucos existe assim, fazer muro, essas coisas, tudo é mesmo a livre, né? Pronto. Tá. Agora vamos lá. Na noite, madrugada do dia lá. Como é que foi? Onde o senhor estava? O que estava acontecendo? Quem lhe ligou? O que o senhor fez? Conte aí de um jeito para a gente se colocar junto com o senhor nesse triste dia. Foi por volta de meia-noite do dia 10, né? Minha irmã, Albanira, me ligou falando que papai tinha sido assassinado. Só que ela não entrou em detalhe, né, comigo onde tinha acontecido, né? Como quem era, com quem era. Ninguém entrou em detalhe. Ela foi pediu ajuda, socorro. Eu, rapidamente, acionei a polícia, né? Por sinal, acho que até depois que já o policial estava, ele me acompanhou e acionei também a ambulância, né? O SAMU. Então eu fui na frente com a minha caminhonete, a viatura da polícia no meio e mais atrás a ambulância. Então esse percurso a gente tirou emenda. Como a estrada tá ruim, a estrada, eu gastei uns 25, 30 minutos para chegar lá. Da cidade, né? Isso. Entendi. Aí quando eu chego lá no meio da viagem, eu encontrei o Fagno, entendeu? Numa moto, uma Pop. Só que não passou pela minha cabeça que seria ele ali que tinha feito aqui com meu pai. Entendeu? Aí eu parei, disse, "Ei, tá indo pra onde?" Disse, "Não, eu vou aqui na minha casa da minha namorada." Eu peguei, em seguida, continuei minha viagem. Quando eu chego lá na frente da casa do meu pai morava, entendeu? O corpo não estava lá. Aí que caiu a ficha. Eu falei pro policial, olha, foi aquele cara que matou meu pai. Só que aí não foi até o corpo, né? Diretamente cheguei lá, acompanhei o corpo e encontrei o meu pai, mais ou menos, acho que uns 50 metros da casa ali, uns 30 metros. E o corpo jogado ao solo, de frente para lá, entendeu? E busto todo cortado, entendeu?
aqui na costela dele. E aí é uma perfuração também no estômago que fez ele, segundo a perícia, foi o que matou, né? Ele. E aí a gente foi até lá, entendeu? Esse período do papai, da casa do papai para chegar na casa dele, era em torno de 1.800 metros, 2 quilômetros para chegar lá. E nesse perímetro existe situação que é ruim, entendeu? Na época a estrada estava ruim, cheia de vala, tem duas ladeiras, entendeu? Para chegar na casa do Fagner. Entendeu? E aí, quando a gente chegou, esse papai estava desse jeito, jogado lá. Tá? Um facão e uma lanterna. Tá, vamos lá. Então, o senhor saiu da cidade, junto com a polícia e Sim. o SAMU, é Sim, isso? Sim. Tá. No caminho, o senhor viu só o Fagner ou o senhor viu mais alguém? O Fagner. Só o Fagner. O Fagner só. Ele estava sozinho nessa moto? Ele estava só na moto. Tá. O Carlos Eduardo, o senhor não viu? Não, não vi. Tá. De lá, quando o senhor saiu dessa casa, o senhor já foi direto para a casa dos seus pais, é isso? Sim. E aí, nessa hora, que o senhor disse que não viu o corpo do seu pai lá, Sim. o senhor chegou a conversar com a sua mãe? Não. Como é que vocês saem de lá para ir mais para... De lá, eu chamei o policial, a viatura, né, no caso eram 4 policial. Aí o policial disse, ó, fica 2 aqui que eu vou tentar ver se encontrava ele, o Fagner. No mesmo do lugar que eu tinha encontrado ele, saiu, rodando dentro do Mojuí, nas comunidades vizinhas, mas a gente não encontrou mais. Não, mas eu não tô... Calma lá. O senhor disse que saiu da cidade e foi até a casa dos seus pais. Sim. Seu pai não estava lá, porque a gente sabe que não foi lá que aconteceu. Não. Aí a minha pergunta é, nessa hora que o senhor chega lá, o senhor conversa com a sua mãe, conversa com alguém, ou imediatamente vocês continuam seguindo, buscando o seu pai, até achar ele lá perto da casa dos venezuelanos? Sim, quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, meu pai estava lá, não vi nada, no remoço, eu passei direto, também não conversei com ela. Entendi, tá. Então vocês passam direto... Até o corpo lá. Tá. Quando a sua irmã lhe liga, que foi ela que lhe ligou, não foi? Foi, Albanira. Albanira, né? Dizendo que seu pai tinha morrido. Sim. Ela já lhe dá mais ou menos onde o seu pai estava, porque ela devia ter visto já, né? Na hora que ela lhe ligou. Ela lhe disse mais ou menos onde ele estava? Não, eu nem perguntei para ela. Nem perguntou, não. só Não, saiu foi rumando. direto. Entendi, tá. Aí o senhor disse que da casa do seu pai até lá onde o corpo estava era um pouquinho distante, é uma área assim, Isso. tá. Quando o senhor chegou lá no corpo do seu pai, já tinha gente lá? Tava meu irmão e exatamente Albanira, eu tava lá com meu cunhado. O seu irmão, qual é o nome dele, do seu irmão? O Giliardi. O Giliardi, a sua irmã e o marido dela. Isso. Seu genro, seu cunhado, perdão, né? É. Tá. Aí, a distância do seu pai até a casa dos venezuelanos, vou chamar de venezuelanos acusados, era perto? 1.800 metros. Não. Do corpo do seu pai até a casa dos venezuelanos. Uns 30 metros. Tá. Naquela hora, dali onde seu pai estava, o senhor conseguia ver a casa dos venezuelanos? Sim. Tá. Deu para ver se tinha alguém por lá olhando? Sim, a mãe dele estava lá. Tá. Ela chegou aí até vocês? Não. A polícia foi até lá? Foi. Foi, né? Tá. Quando o senhor encontrou o seu pai, ele estava em que posição? Tava de bruços, assim. Tá. Deitado de barriga. O que o senhor viu próximo do corpo? Uma lanterna e um facão, um teçado. Tá. O senhor sabe dizer se esse teçado era dele? Dos criminosos. Dos outros, né? Tá. De lá, ali naquela hora, a equipe médica constatou o falecimento, né? Deve ter sido a hora que eles viraram e o senhor deve ter visto os outros ferimentos, foi isso? Tá. De lá, o que o senhor faz? O senhor fica ali ainda esperando a perícia chegar ou o senhor vai para a casa dos seus pais? Não, eu vim para pegar a viatura, a polícia atrás de encontrar o foi o criminoso. diligenciar atrás deles. Sim. Tá. Depois disso, o senhor faz o quê? Eu quero saber se em algum momento o senhor vai lá com a sua mãe. Não, a partir do que a gente chegou e retornou, foi na hora que a perícia chegou também, né? Eu dei uma perícia de lá, quando o corpo saiu para Santarém, de lá eu já vim para o Mojuí, exatamente para vir para a delegacia. O senhor, antes disso, já tinha ouvido falar se o Fagner ou o Carlos
mexiam com droga ali na comunidade? Constantemente lá, muito famoso, né, na época ele usava droga, inclusive até moto da mãe dele piorava na boca de fumo. Entendi. Tá. Qual é o momento, seu Raimundo, que o senhor conversa com a sua mãe? Já da hora que eu saí de lá, que eu vim para o Mojuí para registrar a ocorrência, né? Eu fiquei lá até meio-dia. Na delegacia? Exatamente. Quando eu saí da delegacia, o corpo já tinha até chegado lá na residência de volta. Cheguei lá por volta de 2 horas da tarde do retorno. Tá. Mas em algum momento o senhor conversa com a sua mãe, né? Sim, depois que eu cheguei, retornei, eu conversei com ela. Tá. E o que foi que... ela já falou aqui, mas eu quero saber se o senhor se lembra o que foi que a sua mãe lhe disse aquele dia lá. A minha mãe me falou que estava deitado, né? Meu pai, e escutou o barulho das galinhas. Uhum. Foi que eles levantou e disse, olha, os venezuelanos estão mexendo aqui nas galinhas. E foi desde que ela se levantou, e ela viu quando o Fagner saiu correndo. Entendeu? E daí para lá, ela não viu mais nada. Tudo ficou em silêncio. Foi na hora que ela correu e voltou e ligou para minha irmã, Albanira, para ela poder me ligar. Tá. Tá. Além do senhor que viu, né, o Fagner, quando o senhor nem sabia ainda do que tava, direito que tinha acontecido, alguma outra pessoa também confirmou ter visto ele ou o Carlos passando? Meu irmão e a minha cunhada, que ia junto comigo na caminhonete. Ah, não, que viu junto com o senhor, no caso, Isso, né? é. Tá. Era o Fagner. Fagner, sim. Tá. O senhor não morava lá na zona rural, mas pelo que o senhor me falou, o senhor frequentava ali a casa dos seus pais. Sim, sim. O senhor sabe me dizer como é que era a relação, se tinha alguma relação entre os seus pais, a sua família, com a família dos acusados? Sobre isso aí, eu nunca conversei com o papai sobre o relacionamento deles lá, entendeu? E eu não sei dizer se tinha um bom relacionamento ou não, porque eu morava no Mojuí, né, e ele no interior. Tá. Alguma das vezes que o senhor esteve na casa dos seus pais, o senhor encontrou com o Fagner ou o Carlos lá dentro? Não. Comendo, almoçando, jantando, não. frequentando, como se tivesse alguma proximidade com ele? Tá. Mas o senhor sabe se seu pai ou sua mãe compravam alguma coisa que eles vendiam, se eles vendiam alguma coisa lá na comunidade, o Fagner e o Carlos? Lá era o contrário. Eles que papai tinha uma vendazinha, devia assim no interior que tem uma que chama a bodega, né, que chama tabernazinha. Aí vendia o açúcar, até o frango, porque no interior, sabe, a dificuldade é grande para mim. E aí o papai sempre colocou essa parte de comida para vender, entendeu? Entendi. O seu pai morava há muitos anos ali, é isso? Papai chegou com a idade de 8 anos do Ceará. Toda a vida dele foi lá nesse lugar, foi só lá. Tá. Era do seu conhecimento se seu pai tinha algum problema com alguém na comunidade? Papai sempre foi a pessoa do bem. Várias vezes ele foi presidente, líder de comunidade. Alguma vez ele foi... que hoje eu... Fico muito triste pela perda do meu pai. Covardemente, morto. Daquela forma que foi feita. Respire aí um pouquinho. Seu Raimundo, nessa época, o seu pai, como é que ele era de saúde? Papai foi doente. Papai tinha recentemente sido operado de coração no regional. Papai estava com 2 meses e tinha sido operado da vista. Papai é todo comprometido. O senhor lembra da audiência anterior, né? Vim. Pois é. Vamos lá. O senhor relatou na audiência anterior... Deixa eu só lhe perguntar um negócio. O senhor lembra se algum tempo antes do dia que aconteceu isso com seu pai, ele tinha vendido alguma propriedade, ele tinha algum tipo de dinheiro em espécie em casa? Papai tinha. Tinha pedido um terreno e tinha o dinheiro assim guardado em casa. Tinha, né? Tinha. Tá. Aí o senhor relatou nessa audiência essa situação, que ele tinha um dinheiro em casa
e que o senhor acreditava que os réus estavam monitorando Sim. para cometer algum Sim. crime ali. Por que Foi. o senhor acreditava? O papai tinha me dito esse terreno e esse dinheiro estava guardado, entendeu? Então, eles ficaram monitorando o dia todo, também que meu irmão não estava lá, entendeu? E tudo isso contribuiu para que... O irmão do lado, né? Isso, não estava lá. Então, ele aproveitou a ocasião que estava só os dois velhinhos. Entendi. Depois que aconteceu isso com seu pai, a família lá, a mãe, no caso, né? Não sei se o outro irmão, o Madison, ainda é vivo, está por lá. Eles continuaram por lá? Mandaram algum recado para vocês? O que o senhor soube, assim, depois? No grupo de WhatsApp, eu peguei uns áudios de um irmão dele, tá me ameaçando, entendeu? Ameaçando, dizendo que a família Bacelar era grande, ia ter vingança e tal. Tudo isso aí, até eu registrei o BO pro delegado, na época, e participei, mostrei todos os áudios para ele, de ameaça. E alguma vez o senhor ou alguém da sua família foi, depois do fato, né? Depois que aconteceu isso, foi ameaçar ou brigar, mandar recado para eles? Não, nunca. Ao contrário, sempre eu falei para os meus irmãos, minha família, bora ter tranquilidade, bora deixar que a justiça seja feita, entendeu? Tá. O senhor sabe me dizer se o seu pai, alguma vez, já que não era a primeira vez que mexiam lá nas coisas dele, já tinha registrado algum BO? Não. Ou como todo mundo, infelizmente, faz, acaba deixando, porque sabe que não vai dar em nada, que é furto? Ele nunca registrou? Porque existia aquele medo, né? Não só o papai, eles mexiam em outras residências também, todo mundo temia. Uma vez, teve uma mulher ela foi ofendida lá, que mexeram nas coisas dela, ela veio com o delegado, entendeu? Do Mujuí, aí o delegado disse, não, você tem prova? Tem, foi minhas coisas. Aí ele, mas tu não sabe, eu não sei como é o nome dele, e aí ele ficou por aqui dele mesmo, ficou tudo quieto. Entendeu? Então, ali o pessoal já nem procurava mais, porque o pessoal da polícia não resolvia. Entendeu? Entendi. O senhor sabe me dizer se o seu pai tinha arma de fogo em casa? Não. Espingarda, Não, revólver? Não. Até pela idade dele, que ele tinha com 78 anos, ele não ia usar arma para quê? Nem a vista dele enxergar direito, não enxergava. Tá. Vamos lá. Lá na delegacia, o senhor lembra que o senhor prestou... O senhor falou, né, que foi na delegacia. Sim. Tá. Consta aqui que o senhor prestou um depoimento lá na delegacia. O senhor depois leu o que o senhor assinou? Eu não olhei quando o delegado... Eu estava com aquele... Você sabe, no período que estava transtornado. Entendeu? O delegado fez o inquérito lá, mas infelizmente só fiz assinar. Eu não li. Tá. Consta aqui no seu depoimento que o senhor teria dito que a vítima pegou uma espingarda e foi em direção ao galinheiro, mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela comunidade para encontrar os suspeitos. Que aí a sua mãe ligou para a sua irmã, porque ele não voltou. O senhor disse isso lá na delegacia? O senhor lembra disso? A sua mãe, eu sei que o senhor não estava lá, então a sua mãe lhe contou alguma coisa nesse sentido para que isso constasse aqui? Até porque, doutora, eu nem por pensar com a mãe não falei, entendeu? Talvez por emoção, pode ter falado isso, mas não tem nenhum áudio, não tem nenhum vídeo, uma coisa que comprova que eu falei isso aí. Entendeu? Tá. Então o senhor não lembra se o senhor falou ou se o senhor não falou? Eu estava com a minha cabeça... Eu imagino que eu nunca perdi um pai, mas deve ser horrível. Eu nem nos detalhes eu não procurei saber do momento. Tá. Quando a perícia chegou, que eu sei que foi uma perícia lá. Foi. O senhor estava lá? Sim, estava na hora. Tá. Provavelmente foi nessa hora que o senhor viu os ferimentos daqui, né, do corpo do seu pai. O senhor chegou a presenciar um momento em que foi encontrado um cartucho no bolso do seu pai? Cartucho de espingarda? Só se o senhor viu, porque está aqui na perícia. O senhor viu quando a perícia encontrou esse cartucho? Eu não vi isso aí. E outra coisa, o corpo do papai ficou mais ou menos uns 30 minutos lá só. E foi na hora que a minha irmã foi lá para ver o corpo, entendeu? E nesse perímetro ela voltou, entendeu? Para a casa dela lá, para minha mãe, o corpo ficou só lá. Ficou sozinho. Foi. Tá. Tá. Eu vi aqui uma foto da casa dos seus pais. E pelo que eu entendi, me confirme ou me corrija. O galinheiro
que é o lugar onde ficavam as galinhas, era atrás da casa, não é isso? Sim, Era a rua, aí a casa com a pra varanda trás. e o galinheiro para trás. Isso. O senhor consegue me dizer se o senhor estiver lá na parte de trás da casa, dentro da casa dos seus pais, qual é a distância da casa, do fundo da casa, no caso, né, da parte de trás da casa, para o galinheiro? Acho que dá mais ou menos 4, 5 metros. Pertinho. Pois é, eu também sou, eu acho que eu e a sua mãe, nós somos meio ruins de distância. O que é pertinho, 4, 5 metros para o senhor? É daí onde o senhor está até aonde? Lá tá ele lá no canto. O segundo oficial de justiça? É, O galinheiro ali. é isso, mais ou menos isso. Entendi. E do fundo da casa tem alguma janela, varanda, porta que Tem. dê visão para o galinheiro? Tem sim. É o quê? É uma porta, uma janela? É o quê? porta e uma janela. Entendi. Tá. Quando o senhor conversou com a sua mãe, ela disse que viu quem estava mexendo nas galinhas? Viu? O Fagno. O Fagno, né? Fagno. O senhor sabe me dizer se efetivamente alguma galinha foi levada nesse dia lá do galinheiro? Foi levada a galinha, sim. A sua mãe lhe falou? Falou. Entendi. Tá. Inclusive, essa galinha era até para um evento que ia ter na comunidade. Deu uma ação de saúde e eles tinham comprado essa galinha para fazer o almoço do evento. pessoal. O seu pai era envolvido assim nas ações da comunidade, É, né? a ação das comunidades sempre ele está envolvido lá. Ele era presidente nessa época? Isso. Era, né? Presidente, catequista, papai foi muitos anos catequista. Até porque quando aconteceu a morte, a arquidiocese aqui até fez uma nota de pesar. Uhum. Tá. O senhor disse aí que o senhor foi auxiliar nas buscas, né? Depois que Sim, viram foi lá o corpo atrás. e tal. O senhor teve notícia onde acharam, como acharam os acusados? Se foi naquele dia, se foi depois, como é que foi? O senhor sabe? No mesmo dia. Mas não foi o senhor que achou, não? Não. A polícia. A polícia. E o senhor sabe onde eles foram encontrados? Foi no garrafão, né? Os dois? Os dois. No garrafão. Tá. O senhor, eu não sei se eu já lhe perguntei. O senhor chegou a ouvir um áudio de algum parente lá da família deles, falando que os Barcelar eram grandes, que ia tocar fogo, Moju ia pegar fogo? O senhor Eu ouviu tava esse no áudio? mesmo grupo de WhatsApp. Ah, foi essa mensagem que o senhor falou, né? WhatsApp foi eu. É o grupo que da cidade? É um grupo que tem aí na cidade. Tá, e lá todo mundo fala o que quer. É porque é um grupo de política, né? Mas eu acho que ele tava meio tomado lá e ele começou a falar. Foi áudio, ele gravou, né? Áudio. É irmão do Fagno. Fagno. Isso. O senhor sabe dizer quantos irmãos eles são? Não sei. Tá. E o senhor sabe quem é esse do áudio? Não, também não conheço ele, não. Mas nem de nome o senhor sabe quem é? Sei sim. É o Madison? O Buti? Buti? Não, esse Budinho é outro. É É outro. irmão. É. Então tem era Fagno, Carlos, esse Eles são muitos irmãos, né? São vários. É. E todos moravam ali? Não, ele só morava o Fagno, Fagno. o Eduardo e o Buti. Entendi. Tá. Seu Raimundo? O senhor sabe com que a família dos acusados mexiam? Se eles tinham criação? Com que eles trabalhavam? Eu não, exatamente assim, mas eles mexiam, mas é para trocar por droga, né? Eles mexiam muito. E eles eram muito usuários envolvidos com drogas. Eles viravam a região todinha atrás de droga, entendeu? E tudo que eles pegavam, era para droga. Não, tá, mas aí o senhor está me falando deles, né? Do Fagno e do Carlos. Uhum. Eu quero saber da mãe, dos outros, do Madison, da mulher acho que o Fagno é casado. O senhor tem conhecimento do que eles faziam? É que eu não vou lhe falar assim, porque eu era só se o senhor totalmente da souber. região, né? Eu não sei da vida, Pronto, assim, não deles. sabe, não tem problema. E até onde o senhor sabe a relação que tinha entre a sua família, os seus pais e eles, era uma relação normal? Porque eu também não sei muito detalhe sobre o relacionamento por causa da distância dele, né? Aham. Eu não vivia praticamente lá com eles. Tá.
O senhor morava longe, mas o senhor tinha sempre contato com seus pais. Tinha. E antes disso acontecer, era frequente eles se queixarem, ó, mexeram aqui. O que costumavam mexer e levar lá da propriedade? Mas Já a que era parte- aberto, né? A galinha, né? A galinha e às vezes dinheiro mesmo. Dinheiro eles pegavam para papai, os idosos, achavam um dinheirozinho fácil, bem fácil guardado, mas eles achavam e sumiu o dinheiro muitas vezes dele. Tá. Quando o senhor viu o corpo do seu pai, tinha marcas de sangue, alguma coisa que indicasse que ele foi puxado, arrastado de algum lugar para outro, que o senhor tenha visto? Muito pouco sangue no local. Só onde ele estava, né? É muito pouco. Devido tanto ter cortado os braços dele, né? Que não tinha foto aí, e o sangue não tinha esse sangue, esse perna do meu pai todo ralado. Entendeu? Como se fosse puxado. Tá. Quando o senhor chegou no local onde estava o corpo do seu pai, a sua irmã já estava lá? Minha irmã já estava lá. Já, né? Já. Ela chegou a falar para o senhor se tinha alguma coisa lá, o que ela tinha visto quando ela chegou? Só a lanterna e o facão. E o facão. Isso. Esse facão, ele estava onde? Já tinham tirado ele do lugar? Alguém já tinha mexido? Não, tava. Do jeito que a gente encontrou lá, ficou lá, e o teçado do facão de um lado e a lanterna ainda tá acesa também de um lado. Tá. Seu Raimundo, como filho da vítima, o que o senhor espera de hoje? Eu espero, doutora, justiça. Até porque nós temos medo. Pelo menos eu sou um pai de família. Eu tenho medo do Fagner voltar a ficar terror de novo lá no meio da sociedade. A região hoje vai ver uma vida tranquila. Se for possível, dorme até de portas abertas. Entendeu? E antes não existisse, foi preciso tirar a morte do meu pai para tudo ficar uma vida normal. Entendeu? Tirar todo aquele medo que o pessoal tinha lá na região. Tá. Então, eu estou aqui pedindo justiça. Eu tenho mais uma pergunta que eu lembrei agora. Já que o senhor, como filho do seu Manuel Horácio, o seu Manuel Horácio era um senhor esquentado, que perdia a cabeça e já queria partir para a agressão? Meu pai era muito tranquilo, homem saudável. O tempo dele era brincadeira, ele gostava muito de brincar. Entendeu? Todo tempo sorrindo. Entendeu? Papai não era um cara estressado com nada, entendeu? O senhor chegou a ver a entrevista que o Fagner deu para um blog na cidade? Sim, o Fagner ele confessou, né? Que foi ele mesmo que tinha feito assassino. Aí eu lhe pergunto, segundo o Fagner nessa entrevista, né? Porque depois ele já falou outra coisa. Existe alguma possibilidade do seu pai, do nada, ter ido até a casa do Fagner e do Carlos e apontado uma arma de fogo para algum deles dois? Meu pai, eu boto a mão no fogo, papai jamais faria isso aí. Eu jamais. Eu falo com toda certeza. Tá certo, obrigada, tá? Seu Raimundo, da minha parte, não tem mais perguntas. Seu Raimundo, bom dia. Bom dia. Estendo minhas condolências ao senhor. Obrigado. Seu Raimundo, tinha alguns boatos lá na comunidade que os irmãos praticavam crimes antes dos fatos, antes de acontecer isso com seu pai? Muito, muito. Até mesmo que eu falei, desde a outra região. E quando chegou lá na região do papai morava, não foi diferente. Certo. Como eram os meios de transporte lá na comunidade? As pessoas andavam de capacete, quando andavam de moto, como é que era? Ou não andavam? Quando passava o veículo, a pessoa sabia que era aquela pessoa que estava passando, reconhecia o veículo das pessoas, porque no interior é assim, né? As pessoas passam com o veículo, a gente reconhece. Sim. Como é que é? Me diga aí. Lá no interior todo mundo se conhece. Certo. Todo mundo se conhece. E lá não existe assim no interior, não é obrigatório usar capacete. A maioria das vezes o pessoal anda sem capacete por lá, não. Certo. Então, quando uma pessoa passava de moto, a gente já sabia que era fulano. O pessoal já, assim, no interior são muito curiosos por ser muito silêncio, conhece até às vezes pelo barulho da moto, né? A gente sabe, o fulano passando ali. Certo. Seu Raimundo, bom dia. Estendo também minhas condolências. Só para eu entender, é uma questão de uma dinâmica. O senhor fala que... O senhor lembra que horas que o corpo do seu pai saiu? A que horas terminou a perícia no local? 2h30, 3h, não exatamente, mas esse horário aí. 2h30, 3h. 3h é isso. Que horas, o senhor lembra quando foi que o senhor prestou o depoimento na delegacia? Já foi
Foi no 10 horas que o delegado chegou. Hoje. 10 horas da manhã seguinte. Sim. Mas desde que hora o senhor estava na delegacia quando você Cheguei cedo, eu só passei em casa, tomei tomei um banho, tomei um café e já fiquei pra lá porque eu tava sem, entendeu? Ansioso. E eu acho que 8, 7 e meia, 8 horas eu já tava lá. Que horas o senhor enterrou seu pai? Oi? Que horas o senhor enterrou seu pai? Meu pai foi enterrado no outro dia, entendeu? Por volta de 9 horas da manhã. O senhor falou que os irmãos tinham outro irmão chamado Buti. O senhor tem notícia do Buti estar envolvido com algum crime em Mogi dos Campos ultimamente? Ultimamente, essa semana aqui, entendeu? Eu fiquei sabendo que ele até fez refém, um frentista, do posto empresário, um frentista, né? Posto de gasolina lá em Mogi? Isso. O senhor não sabe o nome do posto? Do posto Moisés. Alto Posto Moisés. Isso. O senhor Manuel Horácio alguma vez na vida foi preso? Papai nunca teve passagem por polícia, nada. A defesa juntou nos autos uma denúncia da mãe do Fagno e do Carlos, dizendo que o senhor tinha ido na casa dela com os irmãos, prometendo matar todo mundo. O senhor ficou sabendo dessa denúncia? Inclusive, o delegado me intimou. Você foi intimado? Fui intimado e eu perguntei para ele mais ou menos que dia tinha sido isso e qual foi a hora. Uhum. Entendeu? É que nem eu falei, eu tenho um comércio e também eu sou funcionário da prefeitura. Quando eu não estou no decorrer do trabalho durante o dia na prefeitura, mas à noite eu estou no meu comércio. E exatamente no dia que ela me acusou, que eu fui, entendeu, ameaçar ela, que eu nunca fui na minha vida, toda vez eu fui um cara, entendeu, de fazer o bem, não mal a ninguém. Falei para ele, delegado, que hora foi isso? Olha, foi dia 15, por volta de 6h30 da noite, você foi lá, entendeu, dizendo que foi ao meu mando. Dizendo que foi o meu mando que você... Isso é muito, muito pesado, é crime isso aí. Delegado, eu tenho como eu provar para o senhor. Entendeu? Eu tenho câmera. No dia que o senhor está falando que ela me acusou, eu estava na missa de 7h, lá na igrejinha, lá da comunidade. O senhor entregou... Com a minha família todinha. O senhor estava, então, na missa de 7º dia do seu pai, no dia que ela falou que o senhor foi lá na casa dela ameaçá-la. Missa de 7º dia. E quando terminou a missa, até peguei meus parentes que moram aqui no Mojuí e trouxe Mojuí. E aí, delegado, eu tenho minhas câmeras do comércio... O senhor entregou essas provas para o delegado? Entreguei para o delegado. O delegado está aqui, ó. As minhas provas do percurso de 6 horas até 9 da noite, onde é que eu estava. De lá para cá, o senhor recebeu alguma intimação de continuidade desse processo de ameaça? Não. Não recebi procedimento, mais. Não, né? Não. Ok. O senhor tem medo... caso o Fagno saia? Tenho medo. E como eu tenho medo? O senhor teme pela sua família, pela sua mãe? Minha família, meus irmãos, meu filho. Inclusive tem um que é médico, está aqui, ó. Entendeu? Tem outro filho que é engenheiro. Tem o outro que é... Todos profissionais, entendeu? Então, algum dos seus familiares já... Seus irmãos, seus filhos aqui já enfrentou algum processo judicial, criminal? Não. Para a família, só a família do bem, graças a Deus. É por isso que nós estamos aqui pedindo por justiça. Ok. Muito obrigado, senhor Raimundo. Não sei se o companheiro tem. E aí, Raimundo? Eu te conheço, né, então? Velho Horácio, né? Meu sogro chama teu... Meu nome, todo mundo me conhece na região toda, Raimundo Horácio. Não, eu tô dizendo, meu sogro chama teu pai de Velho Horácio. Vem cá, ô Raimundo. Me explica só um pouquinho melhor a parte que o senhor... Isso já foi dito aqui, com certeza vai ser perguntado mais uma vez. E o senhor teria dito, porque está a sua assinatura lá embaixo no inquérito policial, assim, sobre a espingarda. É só mais ou menos isso que eu quero saber. Que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. O senhor disse que não falou isso, né? Não. Tudo bem. Mas durante... Porque aqui é... papel branco, tinta preta, é uma frieza. Mas esse depoimento aqui não deve ter sido rápido, ele demorou, não foi? As perguntas não foi chegar e falar e pronto, né? Não foi muito demorado porque eu estava nessa agonia já para me voltar. Estava na agonia. Isso. E vem cá, mas foi perguntado alguma coisa de arma para o senhor?
Tinha arma lá? Não, seu Seu pai estava com arma? Alguém falou alguma coisa de arma na hora da sua inquirição lá? Não, não foi falar nem arma, explicado, porque lá não constava nada de arma. Não constava nada. E vem cá, quem te fez as perguntas? Foi o delegado, o escrivão? O delegado que me fez o procedimento, entendeu? Foi o delegado mesmo. O senhor estava, naquele momento, na agonia para resolver as coisas, né? Exatamente. E vem cá, deu tempo pro senhor ler direitinho para dizer, não, isso aqui? Não deu tempo eu ler. Tu não leu? Foi o erro meu, foi isso aí, não ter lido. Entendeu? O senhor chegou a falar que os vizinhos já teriam dito que Fagner e Carlos Eduardo estavam comercializando drogas na comunidade de Brilhosa, causando diversos problemas. O senhor disse isso lá? Falei sim. As pessoas comentavam esse de droga e tal? Comentava bastante. Eles eram usuários de droga, entendeu? E fazia tudo para eles conseguir a droga, né? É. Em relação a seu pai ser violento, você já falou que não. Era um paizão. Pai. Meu pai paizão, amigão mesmo. Era o esteio moral da família. Meu pai, amigo, entendeu? E de fé. É por isso que hoje eu tenho orgulho. Meu pai foi assassinado daquele jeito, mas eu tenho orgulho de hoje ter uma família que fica aqui na terra lutando por justiça. E nós queremos justiça. Calma. Vem cá, entendeu? me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Esse esteio já foi ocupado. O senhor que ocupou o lugar do seu pai? Oi? O senhor ocupou o lugar do seu pai agora lá? Eu, no lugar do meu pai, vou pegar um exemplo, que sempre ele deixou. Exemplo, né? O homem certo com o negocinho dele, entendeu? O homem que nunca que não teve violência. Nem a família dele, você vai conhecer quem é a família Horácio aqui na região. Sempre foi bem vista, uma família. Bem vista, meu pai. E vem cá, ele também chegou, ele não tinha nenhum problema com a família da vítima. Não. Meu pai não tinha problema com ninguém. Eu fiquei sabendo aqui que até a mãe da vítima, do acusado, teria ido até a casa da tua mãe, falando alguma coisa de moto, né? E teu pai ficou com pena e levou ela até na casa lá. Foi, que ela chegou e perguntou se tinha visto o Fagner passar com a moto dela ali. Aí a mãe não soube responder. Ele disse, tomara que ele não pegue a minha moto. E vem cá, qual é a distância da casa do teu pai até a casa do Fagner? Isso. Tá 1.800 metros. 1.800? Não dá para precisar, né? Nesse tempo, no dia do crime, estava tendo muita chuva, ou nem que fosse pouca chuva naquela região ali? Época do inverno, né? É porque eu estive lá contigo ontem, né? Eu até te perguntei que o senhor confirmasse aqui. Tem umas partes que sobe, desce, sobe. Duas ladeiras. Entre a subida e a descida que fica ali, fica muita lama, fica água. Nessa época estava tendo isso? Lama, na época do inverno, a estrada estava muito mais ruim que agora, né? Porque existiam as valas, buraco, lama, entendeu? Na descida funda. Sim, nem que não tivesse tudo lama, eu quero saber o seguinte, nas descidas tem um barro vermelho, duro. Barro é liso. Mesmo que tenha um chuvisco, que estava tendo chuvisco, né? Fica escorregadio para descer ali? Igual sabão. Descer. Teu pai era cardíaco, né? Papai era acompanhado pelo Dr. Francisco. Ele tinha como brincar. Com os netos, joga uma bola assim e fazer alguma coisa? Nós, quando era proibido pelo médico exercer nenhum tipo de coisa assim, nem trabalhar, ele era proibido fazer qualquer um. Ele não tinha aquela força de... Não. E a visão dele? Ele era... Papai tava com um mês, tinha sido operado da vista, inclusive a minha mãe não tinha nem pago o óculos ainda. Minha mãe, que depois de morto, ela pagou as parcelas do óculos. O senhor esteve no local do crime, né? Tive, Você viu o corpo do seu pai? Tem uma foto, acho que na página... ...295, se os jurados quiserem acessar aí. 295. Excelência, doutor Vlander, também. É só essa aqui. Peço para os jurados, se alguém não estiver encontrando, peço para colocar aqui. Essa foto aqui. É onde está o corpo do teu pai, né? Sim. Está coberto por um pano, vocês colocaram. Coloquei um pano. Aquele carro ali é o teu? É o meu. Agora me diz uma coisa. Essa casa aqui, ao lado direito do corpo, aqui é a casa do Fagner. Isso, essa casa é dele. Excelência, eu perguntar para os jurados se eles estão conseguindo ver a página 295. Consegue, né? Pronto. Obrigado. Fantástico isso, né? Aqui está o corpo do teu pai, vela, né? A casa de Fagner é essa que fica... Isso, essa aí. E a tua casa é...
Pra cá. A Meu tua pai- casa também fica pro lado direito, só que pra lá, né? É, para trás. 1.800 trás, né? metros voltando. 1.800 metros voltando. Daqui a distância é... O senhor parou bem em frente aqui, né? Não, eu queria saber isso. Essa é a casa do Fagner, né? Isso. Ok. Excelência, todo mundo satisfeito? Excelência, satisfeito. Obrigado, Rami. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, seu Raimundo. Bom dia. Gostaria de externar os sentimentos pelo falecimento do seu pai. Eu já estendi à sua mãe e vou repetir novamente que aqui ninguém está hoje comemorando o falecimento do seu pai de forma alguma e, como o senhor falou, estamos buscando justiça, tá? Então, meus sinceros sentimentos, eu que conheço o senhor, tivemos a oportunidade de nos conhecer no Mogi dos Campos antes desse fato. Então, por favor, receba as minhas condolências pelo falecimento do seu pai. Vou começar tentando esclarecer os fatos do seu depoimento na delegacia de polícia. Logo no mesmo dia, né, dos fatos, no dia 10 de abril de 2025, onde o senhor afirmou aí que não leu o depoimento, mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor sabe tentar explicar para a gente por que esse fato foi inserido no seu depoimento pelo delegado de polícia, já que ele assina lá embaixo junto com o senhor, que em conversa com sua genitora chamada Maria Aldaila, que a vítima, dentre outras coisas, né, pegou o Venedara, disse que ouviu o barulho das galinhas, total, saiu atrás de Carlos Eduardo, que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. Mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela localidade para encontrar os suspeitos, que sua mãe ligou para sua filha Albanira, aqui está escrito Albanira, né, dizendo que a vítima teria saído e não retornado. O senhor sabe explicar por que esse fato da espingarda foi inserido no seu depoimento pelo delegado? Eu não sei explicar porque o delegado colocou, né, no inquérito. Mas o senhor reafirma que não disse isso na delegacia? Não, eu não falei isso aí. E outra coisa, que eu falo para você, eu achei pouco interesse do delegado, entendeu, sobre a morte do meu pai, e depois meu pai foi enterrado, o delegado não tinha despedido nem ainda o mandado de prisão. Entendi. Entendeu? Sobre espingarda, Não. o senhor não tem conhecimento se o seu pai Não tinha falei alguma isso. espingarda em casa, Não. alguma arma de fogo? Papai não. O senhor teve conhecimento que a perícia encontrou, página 299, acredito que dos autos, encontrou um cartucho de calibre 28 no bolso direito do seu pai no dia da perícia? O senhor teve conhecimento desse fato? Ou alguém comentou com o senhor? Não, eu não vi o comentário disso aí. Outra coisa, o corpo do meu pai ficou por volta lá de 30 minutos a 40 minutos só. Entendeu? Entendi. Sem ninguém. Entendeu? Aí a gente pode dizer que foi o que aconteceu, só que o corpo ficou lá. Sim. Existem nos autos bastante documentos sobre a saúde do seu pai, questão cardíaca, de cirurgia, sim. essas coisas. A sua mãe reafirmou agora há pouco aqui que ele ouviu o barulho e foi até o galinheiro. Ela disse que chegou a visualizar o Fagno como um suposto rapaz que estaria lá tentando furtar as galinhas e que o seu pai saiu em direção à estrada atrás dos acusados, né? Dos então suspeitos lá na época. Do acusado Fagno, porque o Carlos Eduardo faleceu. Saiu atrás do Fagno na estrada e ela não o viu mais. Aí o senhor disse que acredita que o seu pai não chegou aí até o local lá próximo da casa dos acusados por causa da saúde dele, cardíaca, essas coisas? Papai não tinha condição de chegar até lá, entendeu? Por a saúde e por o acesso até chegar na casa dele ser ruim e também a distância. O senhor teve conhecimento sobre o laudo pericial, incluso aqui nos autos, que atesta que não há nenhuma marca de que o corpo foi arrastado pela estrada, próximo ao local que ele foi encontrado, e que não só existia sangue próximo ao corpo do seu pai, que não existiam sangue, respingos no decorrer da estrada. O laudo pericial atesta aproximadamente isso. O senhor tem conhecimento de que não foi encontrado nenhum elemento, um sinal de que seu pai foi arrastado ou sangue no decorrer da estrada, apenas no local onde ele estava? O senhor teve conhecimento disso? Como se a perícia não verificou o acesso até chegar lá, nada, que era noite, entendeu? Madrugada, entendeu? Eu acredito que eles tinham colocado no laudo aí, se no outro dia, entendeu? De manhã,
tinha sido lá e feito isso aí, mas à noite ele não ia ver nada. Entendi. Porque eu vi no outro dia, eu fui ver, entendeu? Eu vi até sandália, entendeu? Sandália dos criminosos lá na estrada. E arrastado ainda, eu vi. Entendi. Já foi perguntado aqui sobre a relação entre o seu pai, a sua mãe e o Fagner e a família dele. O senhor pode dizer se era uma relação de conflito, de briga, de ameaça, de confusão, ou era uma relação amistosa, normal entre eles? Papai, por ser muitas vezes, entendeu, ser perseguido, mexer nas coisas dele, mas mesmo assim meu pai era tranquilo. Nunca foi, só para você ter uma ideia, ele nunca foi na delegacia registrar um BO, porque meu pai tinha medo. Eu ia lhe perguntar sobre esse fato. Meu pai tinha medo. Já existe nos autos a notícia, já foi dito várias vezes aqui sobre a questão de que o seu pai e a sua mãe suspeitavam que o Fagner e o irmão dele, Carlos Eduardo, já tinham furtado dinheiro e galinhas da casa deles. Sim. Aí a minha pergunta seria justamente essa sobre o registro de boletim de ocorrência, ou se eles já haviam sido presos, acusados de furto de galinha e de dinheiro. O senhor tem conhecimento se já haviam sido presos ou processados sobre esses fatos? Porque eu sei que o Fagner, eu não sei se ele ainda ele é um processo de Maria da Penha, entendeu? Entendi. Se ele está respondendo ainda, entendeu? Mas ele tem várias passagens pela polícia, várias. Entendi. O senhor tem conhecimento que o chefe da guarnição da Polícia Militar, hoje aqui em depoimento, o subtenente Jonas, disse que não conhecia o Fagner e que nunca havia prendido ele, nem o irmão dele, no Mojuí? É porque a polícia ele muda de turno, né? E uma dessas vezes aí talvez o Jonas não teve a ocasião, entendeu? De estar de trabalho. O senhor tem conhecimento se o Fagner ou o irmão dele já haviam sido presos ou processados por tráfico de drogas, que também está sendo dito muito aqui sobre questão de drogas? O senhor tem conhecimento, só se o senhor souber. O uso de drogas, bastante envolvido em drogas, sim. O senhor não mora lá no local, morava próximo, né? Alguns quilômetros do local. Mas o senhor ia com que frequência na casa do seu pai? Eu ia nos domingos, entendeu? Assim como tinha um feriado, também ia. O senhor conhecia essa casa lá do Fagner e da dona Ivanilda, mãe dele? Não. Sabe onde ficava? Sim, mas... Não, pois é, conhecia que eu digo sabia onde ficava, não conhecer, tipo, interiormente. Mas o senhor sabe dizer se existiam animais nessa casa, como cavalo, bode, porcos, galinhas, de criação deles? Essa parte eu não posso lhe responder, porque realmente eu não olho no detalhe olhando as coisas, entendeu? Mas você não chegou a ver ou ouvir? Dificilmente o acesso de Mojuí para a casa do meu pai era aqui pelo mercadinho. Entendi. Então eu não tinha acesso lá à casa deles. Entendeu? Eu ia daqui do Mojuí dos Caboclos, no mercadinho, chegava no meu pai. De lá retornava. Eu não tinha acesso lá, passando a vez na casa deles. O acusado ou a família dele realizavam vendas de açaí lá para o seu pai? O meu pai... Ainda que casualmente, ou toda semana, ou mês? Isso aí eu não sei lhe falar, não. Não sabe lhe falar? Não. É porque foi dito aqui pela sua mãe, Não, inclusive que... Ela pode dizer isso porque... sim. Ela É só se o então, senhor né? tiver conhecimento. Não... O que o senhor não souber ou não lembrar, o senhor pode dizer que Aí não lembra ou não sabe. ela pode confirmar que ela comprar ou vender. Agora eu que não posso confirmar. Entendi. Porque eu não moro lá. Alguma vez o seu pai e a sua mãe haviam chegado com o senhor e dito que tinham brigado com Fagner, brigado com Carlos Eduardo, que tinha sido ameaçado pelo Fagner, que tinha sido ameaçado pelo Carlos Eduardo? Alguma vez o seu pai disse isso para o senhor? Sobre ameaça e briga concreta? Briga não, sempre ele reclamou pelo roubo. Pois é, mas ele chegou a apresentar alguma prova para o senhor que tinha certeza que teria sido Fagner ou Carlos Eduardo? Tipo filmagem, testemunha, foto ou vídeo? O papai, ele sempre comentou isso aí, não só o papai, como a região toda, que nem eu expliquei agora há pouco, a região toda, entendeu? Se maldizia do Wagner, porque ele mexia era em geral, não era só meu pai. O senhor pode dizer Você ouviu eu falando agora há pouco sobre uma senhora lá que denunciou ele na delegacia, entendeu? E o delegado não fez nada? Você ouviu eu falando agora há pouco aqui, ó. Sim. O senhor sabe dizer se o seu pai tinha uma relação amistosa com a mãe do Fagner? Eu não vou lhe falar isso aí também. De vizinhança, essas coisas? Meu região era outra, Mojuí, entendeu? Então eu não posso falar da relação deles, não. Entendeu? Como eles faziam bem, não. O senhor tem conhecimento se o acusado Fagner ou outros membros da família dele frequentavam a sua casa para talvez almoçar, lanchar ou algo assim, fazer visitas casuais? Isso aí não, fazia não. Não? Não. Ok, excelência, estou satisfeito. Muito obrigado, senhor Raimundo. Obrigado, excelência. Segundo os senhores jurados, tem perguntas?
Pode escrever para mim, por gentileza? Muito obrigado. Senhor Raimundo, Senhor, a casa da senhora Albamira fica no mesmo sentido da casa do acusado? Na mesma direção? O caminho para a casa da... Mesmo lado. A casa dela, aí a questão é relativa, mas a pergunta é se a casa dela é antes ou depois da casa do acusado. E aí eu vou perguntar de forma relativa, porque tem dois sentidos, né? Isso. No caso, quem for aqui por esse acesso que eu falei agora, o nome é quem vai aqui pelo Mogiz Caboclo, Mercadinho, não tem acesso lá. Agora, se você for para outro lugar, vamos supor, Castanhal, lá, Brilhosa, você vai ter acesso para passar na frente da casa deles. Entendi. Então, de qualquer forma, é possível, indo por um caminho, passar pelas duas casas. Que geralmente eu uso mais aqui o Mercadinho, porque é o mais próximo, mais perto. E o senhor sabe mais ou menos o horário que o senhor encontrou com o Fagno na moto? Foi o horário de meia-noite e 10, por aí assim. Meia-noite e 10. Perfeito. Uma pergunta também delicada. O senhor acredita que ele foi morto no local ou em outro local e levado para lá? Foi morto em outro local e foi levado, meu pai, para ser jogado assim como defesa, né? O senhor quer nos dizer qual é a sua impressão em relação a isso? O que lhe levou a acreditar que foi em outro lugar e não ali mesmo? Por o estado de saúde do meu pai, né? Que ele sempre carregava um laudo médico, entendeu? E até porque ele não tinha, o papai andava 100 metros assim, já ficava cansado, entendeu? Devido à cirurgia que tinha feito do coração. Entendi. E também pela visão, entendeu? A visão dele também era... Meu pai estava com um mês e pouco de operar da vista. Perfeito. Muito obrigado. Algum dos senhores jurados quer algum outro esclarecimento? Senhor Raimundo, muito obrigado. Sinto muito pela sua perda. Sinta-se também acolhido. O senhor já está dispensado. Posso dispensar a testemunha, correto? Muito obrigado. Obrigado, senhor Raimundo. Agora é a dona Albanira, né? Agora a senhora Albanira Santos de Souza. Bom dia, senhora Albanira, tudo bem? Bom dia. Sim, a gente fala mais por educação do que propriamente por um estado de ânimo. Ninguém é muito feliz vindo a um julgamento. Às vezes nem eu. Eu lembro quando eu era bancário que eu falava que ninguém é feliz para o banco. Assim ou quando é para uma audiência. As pessoas geralmente ficam muito tensas. Mas a senhora sinta-se acolhida. Se a senhora precisar de uma água, um café. Tá bom. Não que isso vá relaxá-la, mas pelo menos é uma gentileza, né? Obrigada. A senhora é parente do réu, da vítima? Eu sou filha da vítima. É filha da vítima. Desde logo eu sinta-se abraçada, sinto muito pela sua perda. Vamos aqui tentar prosseguir o julgamento. A senhora, como é filha da vítima, a senhora vai ser vista como informante. Mesmo assim, gentilmente eu lhe peço que fale sempre somente a verdade. Tudo bem? Sim. Eu vou passar a palavra à nossa nobre representante do Ministério Público, em seguida a ciência da acusação, em seguida a defesa e jurados para perguntas. Doutora Mariana, à vontade. Obrigada, doutor. Bom dia, dona Banheira. Bom dia. Dona Banheira, meus sentimentos pelo seu pai, tá? Obrigada. Lamento muito. Dona Banheira, a senhora, vamos voltar lá em abril de 2025, tá? Sim. A senhora morava ali na zona rural, perto dos seus pais? Sim, sempre morei na zona rural. Qual é a comunidade ali da casa dos seus pais? Eu moro no Mercadinho e ele morava na Brilhosa, só que era pertinho uma da outra, sabe? Pois é, Brilhosa e, deixa eu ver o nome da outra aqui, São Francisco do Moju. São comunidade vizinha. Vizinha, né? Isso. Tá, a casa do seu pai e da sua mãe era em Brilhosa ou no... Brilhosa. Brilhosa, né? Isso. E a sua casa é em Brilhosa também? Não, a minha casa era logo no início do Mercadinho, então ficava logo próximo uma da outra. Do São Francisco? Da Brilhosa. Mercadinho e Brilhosa e São Francisco. São tudo comunidade vizinha, próxima da outra. Tá.
A sua casa quantos quilômetros da casa da sua mãe, assim, só pra gente se situar? Da minha casa para da minha mãe, acho que dá uns 800 metros Tá, onde ela morava. É perto, né? Sim. Tá. A senhora costumava frequentar a casa dos seus pais? Sim, todos os dias. Todos os dias. Sim. Tá. Eles moravam sozinhos, o seu pai e a sua mãe? Só eles dois. Só eles dois, né? Era. Tá. Antes da gente falar do dia, eu queria lhe perguntar se a senhora, antes de acontecer isso com seu pai, se os seus pais ou a senhora tinha conhecimento de que a casa lá deles estava sendo alvo de subtração, estava acontecendo alguma coisa por lá. Eles relataram para a senhora que estavam mexendo nas galinhas ou nos bichos por lá? Sim. Minha mãe sempre relatava que as criações dela estavam sumindo. Só que daí eu falava, mãe, será que não é algum bicho, mãe, comendo as criação? E ela dizia, eu não sei, minha filha. Ela sempre vinha falando para mim. Tá. E alguma vez a sua mãe ou seu pai ou alguém na comunidade sobre esses sumiços que acontecia lá na casa, por exemplo, dos seus pais, suspeitava quem poderia ser? Não, eles não suspeitavam não, porque não tinha prova, não via, né? Não via, né? Sim. Tá. A senhora conhecia os acusados? Eu estou falando no plural, mas hoje só é um, né? Mas a senhora conhecia o Fagno, o Carlos Eduardo, antes disso aqui? Sim, eu sempre via eles. Sabia quem era, né? Sim. Tá. Já fazia algum tempo que eles moravam ali na comunidade? Não, logo eles vieram morar para lá, eu acho que era mais ou menos... Estava com uns 2 anos e pouco, eu não tenho muita base não, mas ele não era muito morador antigo lá não, na comunidade. Não era antigo, mas já tinha uns 2 anos para mais, né? Sim. Tá. E do que a senhora sabia deles? Quem é que morava lá naquela casa? Quantos irmãos eram? Se era mãe, se tinha esposa, se tinha filha? A senhora tinha alguma informação assim daquele núcleo familiar? Antes disso acontecer com seu pai? Não, assim, quantas pessoas moravam naquela casa, eu não sei lhe informar. Sei que moravam eles, os dois, né? E as mulheres, eu não sei, e a mãe. Tá. Não tenho, eu não tinha, assim, aquele... Proximidade, né? Sim, Só não. sabia quem era. Era. Tá. E do que a senhora sabia deles, do Fagno e do Carlos? E da mãe deles? Eles trabalhavam com alguma coisa? Eles vendiam alguma coisa? Qual era a fama deles lá? O que se falava deles lá na comunidade? Antes de acontecer isso aqui com seu pai. Sim. Da mãe dele eu não sei muita coisa dela. Dele eu sabia, os comentários que rolava dele era que ele não trabalhava, que a gente não via eles trabalhando, porque quando a pessoa trabalha, a gente vê que ele não está circulando na rua, né? Então, eu não via, não sabia que ele não trabalhava. E o comentário dele era que eles roubavam. Dos dois? Do Os Fagno dois, e do Carlos? eles roubavam. Tá. Tinha algum comentário se eles... Eles eram usuários de droga. A senhora sabe dizer se o Fagno e o Carlos frequentavam a casa do seu pai? Eles passavam lá, mas de frequentar, de conviver, dialogar junto, não. Tá. E quando a senhora diz assim, passavam, como assim, para vender alguma coisa ou passava porque era caminho deles? O que Tipo, é isso, eles paravam porque uma vez na vida ou outra, eles vendiam açaí. Então, eles paravam para oferecer para meu pai. Ah, entendi. Tá. Mas proximidade de frequentar a casa, almoçar, jantar, lanchar, tomar cafezinho? Não. Isso não. Às vezes, é normal quando eles passavam lá, vamos supor assim, hora de café, oferecer um café normal para qualquer pessoa. Sim, entendi. Tá. Quando os acusados e a família passaram a morar ali, chegou para a senhora algum comentário de quem era aquela família, de onde eles vinham, se eles já tinham causado problema em algum lugar? Sim, vários comentários. Informaram para nós assim, eita, rapaz, agora acabou o sossego de vocês. Aquele pessoal, eles vieram de lá da comunidade de Jutuarana, eles tocavam terror. Teve um cidadão que se obrigou a comprar o terreno deles por um valor que nem valia, para se ver livre deles. Acabou o sossego de vocês. Entendi. Agora, dona
Albanira. Sim. Vamos lá no dia do fato. Como é que foi? A senhora estava em casa? Descreva de um modo que a gente consiga imaginar. Que, assim, o que foi que a senhora passou? O que a senhora fazia? Quem lhe ligou? Para onde a senhora foi? Com quem a senhora foi? O que a senhora viu? Assim, na ordem, para a gente imaginar. Bem, na noite do acontecido, eu já estava quase dormindo, quando o meu celular tocou. Aí daí o meu marido falou assim, quem é que está ligando a hora dessa? Aí eu pulei rápido da cama, eu olhei, era minha mãe. E daí no meu sentido veio, era que meu pai, ele era doente, né? Ele tinha problema de coração. E toda vez quando eu ia dormir, eu já ia dormir naquele intuito que a minha mãe a qualquer momento ia me ligar, porque ele tinha umas crises que dava nele. E daí quando aquele telefone tocou, aquilo veio na minha cabeça, rápido. Aí daí eu atendi o celular, ela falou, minha filha, vem aqui. Os venezuelanos, eles estão aqui. Eles vieram roubar. E o teu pai abriu a porta e saiu para fora. Aí daí foi só isso que ela me falou. Daí eu chamei o meu marido e ele falou, rapaz, o teu pai saiu para fora, tua mãe falou. Eu disse, foi, bora lá. Ele ficou meio assim, com preguiça de levantar. Eu digo, vamos lá, pelo amor de Deus. Aí ele levantou. Aí ele pegou a moto e nós descemos. Porque no rumo que nós fomos, ele não poderia encontrar com a gente, né? Eu desci. Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, ela estava em frente de casa. Aí ela falou, o teu pai, os venezuelanos estavam aqui, minha filha. Aí eu acho que eles estavam roubando galinha, que as galinhas gritaram. Inclusive, eles levaram mesmo as galinhas. Essas galinhas, meu pai tinha comprado com a ação que ia ter na comunidade. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu digo, vamos para cá, Alcinei. Ver se eles estão para cá, se o meu pai está para cá. E daí saímos, né? Fomos. Quando chegou em certo meio, meu marido parou. Aí falou assim, rapaz, teu pai, acho que não vinha para cá, não. Aonde que ia dar tempo do teu pai vir para cá? Aí eu disse, vamos, pelo amor de Deus, vamos lá, que eu acho que menos perto da casa daqueles pessoal. Aí ele, então vamos, teimosa. E daí ele seguiu viagem. Aí ele acelerou a moto. Quando chegou em certo meio, eu vi aquele fogo assim, rente ao chão, uma lanterna acesa. Aí eu me deparei com meu pai caído. Uma cena que jamais vai sair da minha cabeça. Aí eu vi meu pai, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não vi nada, só via meu pai caído no chão. Aí eu peguei nele, meu marido pegou e disse assim, Dira, que meu apelido é Dira. Teu pai não está mais vivo. Eu falei, para com isso, ele está vivo sim. Ele disse, não está. E eu pulava, eu gritava, ele me segurava. Foi quando eu falei, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer agora? Que eu não queria deixar ele só. Eu esperava um pedido de socorro, um gemido, nada. Aí o meu marido pegava nele, o sinal vital dele estava tudo parado. Aí eu falei, e agora o que eu faço? Eu queria voltar até onde estava o Wi-Fi para me comunicar com meu irmão. Eu falava para ele, eu não tinha condição de chegar lá, comecei a passar mal. Aí ele falava assim, te acalma, ele não está mais vivo. Aí eu falei, para com isso, pelo amor de Deus, ele está vivo sim. Aí eu peguei, eu digo, vamos, me leva para me comunicar com meus irmãos. Aí ele me levou. E o corpo ficou lá só. Eu não queria deixar que na minha cabeça, meu pai estava vivo ainda. Aí eu fui para me comunicar com meu irmão. Aí foi isso. A senhora entrou em contato com o Raimundo. O seu Raimundo, né? Isso. Tá. E de lá, a senhora foi para onde? Eu fiquei na casa da minha mãe. Tá. Eu não estava mais em condição. O meu coração doía. Parecia que eu nunca senti uma dor. Vocês devem imaginar o que é perder um parente da gente de uma forma brutalmente, que meu pai foi torturado. Lá onde meu pai estava, era para ter aquelas poças de sangue. Não tinha uma gota de sangue só. O meu pai foi levado, meu pai foi jogado ali. Foi para dizer que foi matar em legítima defesa. Jamais o meu pai tinha condição de fazer aquilo. Tá, deixa eu lhe perguntar. Na época, como era o estado de saúde do seu pai? Meu pai, ele tinha problema de coração. Ele tinha feito cateterismo, em seguida ele fez
angioplastia. Ele tinha uns estentes na veia do coração dele. Uhum. E aí o médico cardiologista falou que ele não tinha capacidade de fazer nenhum tipo de serviço. Ele era para dar graças a Deus em estar vivo, porque ele não era mais homem capaz de fazer nenhuma atividade rural. Era proibido. Uhum. Seu pai era aposentado rural? Aposentado. E a sua mãe também? Também. Era, né? Eles viviam do quê? Da aposentadoria? Sim. E tinha alguma criação, plantação ali Só na criação casa? mesmo do consumo. Do consumo, né? Isso. Tá. Quando a senhora chegou no local, a senhora chegou a perceber alguma movimentação na casa do que vocês chamam dos venezuelanos? Não, estava tudo fechado. Tá. Quando a senhora chegou na casa da sua mãe, já tinha mais alguém lá com ela ou ela estava sozinha? Ela estava sozinha. Nessa hora, a senhora teve alguma conversa com ela? Deu para conversar ou estava todo mundo mesmo desesperado? Na verdade, eu cheguei gritando. De longe ela escutou meus gritos. Eu gritava: mãe, mãe, papai está morto, mãe. Mãe, papai está morto. Aí eu tentava caçar o contato do meu irmão. Meu celular caía, eu não conseguia me controlar. E ela dizia: minha filha, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu digo: mãe, o papai está morto, mãe. Aí foi quando eu consegui falar com meu irmão, que eu pedi que mandasse a ambulância, chamasse um reforço de polícia. E foi tarde, meu pai já estava morto. Tá. De lá, a senhora chega a voltar lá onde estava o corpo do seu pai? Eu voltei, mas eu não tive mais condição de ficar lá. Eu passei mal. Eu achava que ele estava vivo. Eu voltei para me verificar se ele estava mesmo vivo ou morto. A senhora não queria acreditar ainda, né? Não, eu não acreditava. Tá. Naquele primeiro momento que a senhora viu o seu pai, o corpo dele lá já, o que a senhora viu próximo do corpo? Eu só deu para mim ver um facão. A lanterna a senhora viu? Vi a lanterna, dava para ver que estava acesa de longe. Foi tipo um cenário, ficou bem no meio da rua, a lanterna acesa. Tá. Tipo indicando. E o terçado? O terçado estava de um lado assim. Só que lá onde meu pai estava morto, ali, eu afirmo que meu pai não foi morto ali, porque lá não tinha sangue, não tinha assim, movimento de se deparar, se bater. Era para ter algum rastro, alguma coisa do tipo. Tá. A senhora chegou a ver algum guarda-mão de espingarda? Não vi. Tá. Quando a senhora vai para casa da sua mãe, aí fica gritando, né, que seu pai está morto. Depois a senhora volta lá de novo para ver, para confirmar, né, que a senhora não acreditava. Não. A perícia já tinha chegado? Não. Não. A senhora chegou a acompanhar o trabalho da perícia? Não. Já tinha voltado para minha mãe de novo, que eu não aguentei mais ficar lá. Tá. Então o que a perícia fez lá, o que ela achou, o que foi visto, a senhora não acompanhou? Não sabe, nada. Tá. Aí a senhora voltou para casa com a sua mãe? Sim. Qual é o momento em que vocês vão na delegacia? É logo em seguida? Espera amanhecer o dia já de manhã, 10 da manhã, meio-dia? Que hora a senhora vai para a delegacia? Não, nós fomos para a delegacia já no dia do enterro do meu pai. No dia seguinte, né? Sim. Tá. Lá na delegacia, a senhora lembra do que a senhora disse? A senhora leu o que a senhora assinou? Não, nem cheguei a ler, não. Tá. Em algum momento, lá na delegacia, a senhora se referiu a ter visto um guarda-mão de espingarda próximo do corpo do seu pai? Não, eu não falei isso, não. Se eu falei, não estava no meu normal. O seu pai tinha arma de fogo? Não. Tá. A senhora chegou a ver a entrevista que o Fagner deu na televisão? Sim. Não toda, que eu não aguentei. A sua família, ou melhor, a senhora, tem medo da família dos acusados? Tenho, que é um perigo, um assassino daquele viver no meio da sociedade. Tenho perigo porque eu tenho meus irmãos, tenho minha mãe. A família, ele eu sei que está preso, o outro morreu. Mas a família dele, a mãe ou o outro irmão, alguém ainda vive lá naquele mesmo local? Ele disse que vive, eu não sei. A senhora não sabe, né? Não. Tá.
A senhora sabe dizer com que os acusados mexiam, trabalhavam? Com nada, eles não trabalhavam. Sabe se eles caçavam? Diz que caçavam. Não sei também. Tá. Dona Dira, né, que eles chamam assim. A senhora consegue mostrar para mim, que eu não sou muito boa em distância, qual é a distância do fundo da casa dos seus pais para onde fica o galinheiro? Imagine que a senhora está aí no fundo da casa. Que eu sei que é no fundo o galinheiro. Sim. Daí de onde a senhora está, o galinheiro está onde? Assim, a distância você fala aqui? Me aponte assim aqui em mim, ali na porta, só para a gente ter uma noção da sua perspectiva, né? Sim, é como se fosse aquela janela ali, lá do lado de lá. É a base. Para fora daquela porta? Sim, mais ou menos. Tá. E esse galinheiro é iluminado? Tudo iluminado. Então tinha como sua pai e sua mãe enxergarem Tinha. quem estava mexendo lá? Tinha. Tá. Agora, o trecho entre a casa do seu pai e a casa dos venezuelanos é um trecho iluminado ou não? Não, era escuro. É escuro, né? Escuro. É uma estrada de terra, no caso. Isso. Um ramal, como se fosse um ramal, é assim? Sim. Tá. A senhora sabe dizer se lá na casa deles, dos acusados, eles tinham criação de alguma coisa, plantação? Dava para ver ou a senhora sabia se eles tinham? Dava para ver assim, quando a gente passava na estrada, dava para ver as criações na frente, né? Mas contato com eles assim, eu não sei. Tá. Esse facão que a senhora disse que viu lá próximo do corpo, a senhora ou alguém chegou a pegar, tirar do lugar? Pegou, meu marido pegou. Pegou, né? Uhum. Tava sujo de sangue? Tava. Esse facão era do seu pai? A senhora Não. reconheceu? Não, não era do meu pai. Era dele, do venezuelano. Tá. Quando a senhora chegou lá, tinha mais alguém perto do corpo? Ou a senhora foi a primeira pessoa a achar o corpo? Fui a primeira pessoa a chegar. A senhora e o seu marido, né? Isso. O seu Eucinei, é isso? Isso. Tá. A senhora, quando vai para a casa da sua mãe, fica alguém lá junto com o corpo do seu pai? Quando eu retornei para a casa da minha mãe? A primeira vez. Não ficou ninguém. A senhora achou o corpo com o seu esposo e aí a senhora foi para a casa da sua mãe? Sim, para eu poder pegar a senha do Wi-Fi para me comunicar com meu irmão. Tá. Aí o corpo ficou só. Tava só e quando eu saí ficou só novamente. Tá. A senhora consegue assim precisar em tempo, mais ou menos a hora que a sua mãe lhe ligou? Quanto tempo foi que a senhora demorou para achar o corpo? Quando a senhora voltou depois de novo lá, a senhora lembra ou não? Porque eu sei que é difícil, né? Esse momento, não sei se a senhora se recorda disso. Não tenho muita lembrança, não. Não dá para precisar, né? Uhum. Tá. E quando a senhora volta da segunda vez, já tem gente lá? Tinha. Quem? Tinha um outro meu irmão e mais um rapaz. Tá. Em algum momento a senhora viu alguém lá na casa? Não. Tudo fechado. Tá. Depois que aconteceu isso com o seu pai, dona Dira, alguém lá da família dos acusados mandou recado, mandou áudio, mandou alguma coisa para vocês, para a família? Falou alguma coisa? Para mim não. Rolou uns comentários de um irmão deles. Falou que o Mojuí ia pegar fogo. Que a morte do irmão dele, lá do outro que tinha morrido, não ia ficar assim impune. A senhora tem conhecimento se alguém da sua família, ou a senhora, ou alguém da sua família, ameaçou a família deles? Não, que eu saiba, não. Por mim, né? A senhora não fez nada? Não. A senhora sabe se algum dos seus irmãos foi lá até lá, a casa deles? Não, na casa dele não, jamais. Meus irmãos não é de vingança. E o seu pai? Como era o seu pai? Ele era uma pessoa calma, estourada, da paz, que eu não conhecia. Meu pai, ele era um homem do bem. Ele era conhecido naquela comunidade, a região toda.
Ele nunca teve nenhum antecedente criminal. Pode procurar que ele não existia, diferente dele, do assassino. E o que a senhora sabia? Aí a senhora me situa, se a senhora já sabia antes ou se a senhora veio a saber depois do que fizeram com seu pai? Antes eu soube que eles já roubavam, que eles paravam as pessoas em meio das estradas para sequestrar. Eles quem? Esse assassino que matou meu pai. Mas qual? Esse O que está sendo julgado, né? Sim. Porque tem um outro que, apesar de não estar sendo julgado... Não, esse? O Fagno. Sim. Tá. E do Carlos, a senhora tinha ouvido alguma coisa? Do Não, Carlos Eduardo? não vi falar nada. Ouvia falar do Fagno. Sim, que era perigoso. Tá. Isso tudo antes? Antes. E depois que aconteceu a morte do meu pai, a comunidade se manifestou, dizendo, poxa, agora está tão calma nossa comunidade. Agora, ainda bem que ele está preso. Eu digo, mas para isso custou a vida do meu pai. Foi a vida do meu pai que custou para eu. Hoje você está tudo tranquilo. Certo, dona Dira. O que a senhora espera desse julgamento hoje? Que a justiça de Deus e dos homens seja feita. Que ele permaneça preso, que ele pague pelos erros, para que ele possa um dia ser uma pessoa, ser gente. Tá certo. Obrigada, tá? Meus sentimentos. Sem mais perguntas. Sem perguntas, Excelência. A defesa? Sim, Excelência, muito obrigado. Bom dia, dona Albanira. Gostaria de estender mais uma vez aqui meus sentimentos pelo falecimento do seu pai. Todos nós sabemos que foi uma perda muito grande e muito dolorosa, e eu externo meus sentimentos à senhora também. Obrigada. Dona Albanira, eu vou fazer a mesma pergunta aqui que eu já fiz anteriormente ao seu irmão Raimundo, e eu gostaria que a senhora tentasse explicar por que, se sabe algum motivo do delegado ter incluído essa afirmativa sua na delegacia no dia 11 de abril de 2025, que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner, que próximo do corpo havia, que a senhora afirmou em depoimento, né? Folha 75, eu acredito que esteja na ordem cronológica. Que próximo do corpo, folha 75 dos autos, que próximo do corpo havia um terçado sujo de sangue e um guarda-mão de espingarda. A senhora sabe nos dizer o que é um guarda-mão de espingarda? Para que serve essas coisas? Eu não sei nem o que é isso, doutor. A senhora não tem nenhum conhecimento qual é a finalidade de guarda-mão, de espingarda, essas coisas? Não. Mas a senhora sabe explicar por que isso consta no seu depoimento? Não, se eu falei isso foi por um momento que eu não estava no meu emocional. Mas a senhora não lembra se falou, é isso? Na verdade, doutor, eu não vi, eu só vi mesmo meu pai, meu desespero foi grande, não dava nem para... Eu vi o facão porque meu marido pegou o facão e levantou, olha, Dira. A senhora viu lá no local o facão e uma lanterna ligada? A lanterna estava ligada, a lanterna não tinha como dizer que não dava para ver, porque ela estava acesa. Verificando aqui nos autos, eu não consegui identificar que a lanterna foi apreendida também, né? Eu acredito que não foi, se eu estiver enganado. Peço até desculpa, mas parece que não foi apreendida. A senhora teve conhecimento que a perícia, páginas 299 dos autos, eu acredito, excelências. A senhora teve conhecimento que a perícia encontrou um cartucho de calibre 28 no bolso direito da bermuda do seu pai, lá no local? Não, eu não estava mais lá, eu não sei. Mas, pois é, a senhora não tem conhecimento se alguém comentou depois com a senhora esse fato, que tinha um cartucho de calibre 28 no bolso direito da bermuda dele? Não. Alguém comentou depois com a senhora? Não, até porque eu nem gostava que falasse nesses... Entendi. A senhora frequentava a casa do seu pai lá com que habitualidade? Visitava seu pai lá na casa dele? Com que frequência? Todo dia eu ia na casa do meu pai. Todo dia? Todo dia. A senhora sabe nos informar quantas vezes
ou nenhuma vez, dependendo da sua resposta, o seu pai comentou com a senhora que teve uma briga, uma discussão, uma ameaça com o Fagno, ou com o irmão dele falecido, Carlos Eduardo, ou com a própria mãe dos acusados, Fagno e Carlos Eduardo, a dona Ivanilda? A senhora sabe me dizer se seu pai comentava sobre briga, confusão e ameaça? Não, nenhum momento meu pai comentou de briga, não. Então a senhora pode afirmar que a relação entre, até o dia dos fatos, eu pergunto, a relação entre o seu pai e o Fagno e o Carlos Eduardo era normal, era amistosa, era comum? Não, ele não tinha essa amizade, Não, a relação de vizinhança. Não. Normal? Era normal? Era sem normal. Briga, sem confusão, sem essas briga, coisas? não tinha confusão. Existem muitos registros nos autos e de testemunhas, de informantes aqui hoje, sobre furtos de galinha pelo Fagno e pelo Carlos Eduardo, e até um dinheiro foi cogitado que eles furtaram. A senhora tem conhecimento se o seu pai ou a sua mãe registraram algum boletim de ocorrência na delegacia contra o Fagno e contra o Carlos Eduardo sobre esse furto de galinhas anterior ao dia, ou furto de dinheiro? Não, o roubo do dinheiro teve sim, mas meu pai não registrou nenhuma queixa, não. A senhora sabe nos informar se alguma vez o seu pai apresentou para a senhora alguma foto ou algum vídeo comprovando que o Fagno e o Carlos Eduardo estavam furtando ou roubando dinheiro ou galinhas da casa dele? Não, comprovar, fazer vídeo, não. Como que ele ia fazer? Jamais. Não, se ele apresentou para a senhora alguma vez, se sim ou se não. Não. Ok, ele só comentava, né? Comentava, que era a fama deles na região. Entendi. Aí, pela fama, seu pai deduzia que eram eles. Era, mas aí ninguém... Mas só que no dia do acontecido deu para ver que era eles, né? Entendi. A senhora recorda se a sua mãe comentou com a senhora que o seu pai ouviu o barulho no galinheiro, foi até lá e depois se dirigiu até a estrada e foi em direção, perseguindo os acusados nesse dia? Não. A única coisa que ela falou para mim, minha filha, vem aqui que os venezuelanos estão roubando, teu pai saiu para fora. E aí isso foi tão rápido que não deu para ter muita conversa, para explicação, não. Mas quando ela disse saiu, foi para a estrada? Saiu para fora, ele estava dormindo, estava dentro de casa. Mas depois ela não comentou com a senhora em que direção ele foi? Para a esquerda da estrada ou para a direita, alguma coisa assim? Não, ela não comentou nada. Até porque da estrada que eu fui, eu baseei e segui aquele rumo. Foi eu mesmo. Ela não falou nada, ela estava em desespero, chorando. Entendi. A senhora afirmou agora há pouco aí que que foi a primeira pessoa a encontrar o corpo do seu pai. Sim, foi A senhora eu. mexeu lá no corpo, tentou virar o corpo, fez alguma coisa? Peguei, eu puxei, eu não acreditava. Eu puxei ele, eu tentava desemborcar ele, meu marido me segurava, me puxava. A senhora conseguiu virar o corpo do seu pai? Não consegui. E a senhora não sabe informar se não poderia tocar nesse corpo, deveria deixar para a perícia, mexer do local, alguma coisa assim? A senhora não teve essa ideia? Doutor, no desespero daquele, eu ia pensar nisso, eu queria saber... É o que eu estou lhe perguntando, se a senhora não tinha conhecimento, não. que não poderia tocar no corpo. Não, eu pensava que ele estava vivo, eu esperei um gemido, um pedido de socorro, era isso que eu tentava. Nunca no mundo eu pensei que... Nem pensei nessa hipótese. Não, entendi, é só para conhecimento mesmo da gente. A senhora falou que era comum eles... Como não? A senhora falou que eles frequentavam a casa do seu pai de vez em quando? Não, para eles vender açaí? passavam, ele não era... Escute, senhora, mas quando a senhora fala passar, não é andando pela frente, é Passar parar, na né? frente da casa e oferecer. Seu Manel, você vai querer açaí hoje? Era assim. E como é que eles tomavam esse café sem parar? Como ele parava, por exemplo, ele estava tomando café, ele pegava e dava. Você quer um cafezinho? Mas, Tina, eles paravam na casa do seu pai. Logicamente. Quando a senhora fala passar, a gente entende que eles só estão passando na frente. Fala assim que ele não era daquelas pessoas de entrar para dentro de casa, ficar, não, isso aí não. Mas eles paravam, vendiam açaí, conversavam com seu pai, ofereciam um cafezinho para eles e depois seguiam os caminhos deles. Era assim. A senhora falou que existia criação na casa deles. De quem? Do Fagno. Sim. E do Carlos Eduardo. Eu via quando eu passava na rua, dava Pois é, pra aí ver. a minha pergunta é: que tipo de criação é essa? A senhora sabe especificar que bicho era? Bode, porco. Existia lá cavalo, alguma coisa assim? Não, isso aí eu não sei. Porque a sua mãe não- comentou aqui que tinha cavalo lá também, tinha bode. Bode, Tinha isso. bode.
A senhora tem conhecimento se eles trabalhavam com comercialização ou venda desses animais? Não, não tinha não. E a venda do açaí? Era semanal, mensal, casual? A senhora recorda? Era uma vez na vida, quando eles resolviam tirar um açaí, e aí eles vendiam. A senhora sabe informar aproximadamente a distância de onde o corpo do seu pai estava para a casa do acusado? Não. Se daqui no jurado, se daqui na última parede, 20, 30 metros, alguma coisa assim? Eu não tenho uma base não, mas era uma distância... Não era em frente não, que nem comento não. Mas era próximo? Sabe dizer se era perto? Próximo, mas eu não tenho uma base não, de distinguir. Como a senhora foi a primeira pessoa que chegou lá no local e viu o corpo do seu pai, a senhora sabe informar, se lembra, se no trajeto do caminho, próximo ao seu pai, existiam marcas de sangue respingadas no chão, ou marcas que o corpo do seu pai foi arrastado até o local? A senhora recorda disso? Como eu falei, era noite e meu desespero era grande e não deu para ver. Porque se tivesse as poças de sangue ao redor, eu tinha visto. Entendi. Mas daí, quando eu passei mal, eu fui para casa da minha mãe e não deu para ver se tinha gota de sangue. Entendi. A senhora teve conhecimento sobre a perícia, folhas 296, excelências, em diante, dos autos até 302. A senhora teve conhecimento, as fotos que estão juntadas no processo que mostram sangue, bastante sangue, ao lado do seu pai, junto ao corpo, em cima do corpo, no processo? Folhas 296 em diante até 302. A senhora teve conhecimento dessas fotos? Não, não que tive. mostram poças de sangue? Não, e não tinha essas poças de sangue tão grandes. Não, eu não falei E eu não grande, vi senhora, também, mas... não tenho conhecimento. 296 até 302. A senhora não teve conhecimento? Não. Porque a senhora afirmou aqui que não tinha sangue, poça de sangue no local. Sim, Mas a perícia mostrou bastante sangue, pequenas poças junto ao corpo dele. É isso que eu estou indagando a senhora. Não, as poças de sangue que tinha lá, porque os outros meus irmãos foram, era muito pouca, não tinha esse sangue todo, não. Eu vou mostrar aqui para a senhora, assim como a assistência de acusação mostrou, folhas 296 dos autos. A senhora teve conhecimento a essas fotos? Não, não tive, não. Não teve, né? Não. Tudo bem. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Obrigado, dona Banheiro. Senhores jurados, tem perguntas? Senhora Banheira? Sim. Nas redondezas da casa do senhor Horácio, haviam outros moradores, famílias? Quantos? Moradores? Isso. Não, tinha o meu irmão, só que na noite desse acontecido, que ele morava próximo, ele não estava, ele estava para um trabalho que ele tinha saído. E tem um vizinho lá, mas não era tão próximo, não. Tem, mora lá ainda. Muito bem. Outros moradores da redondeza possuíam veículos além de motos, ou carros, ou caminhões? Como? Não entendi. Se os outros moradores vizinhos tinham carros, caminhões, além de motos? Os vizinhos têm. Tem sim. A senhora pode dizer quem, quantos? O vizinho lá próximo, que era do meu pai, um gaúcho, ele tem um carrinho pequeno, tem trator. Muito bem. Como que a senhora sabe que o facão pertencia ao venezuelano? Porque a minha mãe disse que quando meu pai saiu para fora, ele não saiu com facão. Muito bem. A senhora acha que o seu pai poderia ter sido carregado ao local ou que a morte aconteceu no local? Não, meu pai foi levado. Meu pai não tinha condições de chegar até aquele ponto que ele estava, foi encontrado. Jamais. Muito bem.
Alguém mais tem alguma pergunta? Então, vamos fazer um intervalo para o almoço. Ah, mais uma? Pode anotar, por favor. A senhora sabe se o venezuelano tem carro ou se ele só possui moto? Eles têm um carro e têm uma moto. Mais uma pergunta bem ali, por favor. O senhor Horácio já havia sofrido algum tipo de ameaça de morte? Como? O senhor Horácio já havia sofrido ameaça de morte? Não. Aquela comunidade era muito tranquila. Até aquela família maldita chegar lá. Nunca tinha tido uma morte daquela. Sempre as mortes que tinha lá era morte natural. Foi o primeiro assassinato que teve. Alguma outra pergunta? Boa tarde, senhores. Podemos prosseguir com a sessão? Vou pressupor que sim. Senhor José Eucinei Calixto de Oliveira, correto? Senhor José Eucinei, o senhor prefere depor na ausência do réu ou posso trazer o réu para a sua presença? Melhor sem a presença dele, né? Perfeito. Assim faremos. O senhor é parente da vítima? Eu sou genro. Eu posso lhe pedir uma gentileza? Se eu puder aproximar sua cadeira um pouco mais do microfone, para que nós possamos fazer tanto a captação quanto a reverberação para os senhores jurados ouvi-lo, tá bom? Só pode repetir, por gentileza? Eu sou o genro da vítima. Muito bem. O senhor vai ser ouvido como informante, então. Passo a palavra à nobre representante do Ministério Público, doutora Mariana, que vai iniciar os questionamentos ao senhor. Doutora Mariana, fica à vontade. Obrigada, doutor. Boa tarde, senhor Eucinei. Boa tarde. Lhe chamam de Eucinei, José Eucinei? Como é que eu posso lhe chamar? Eucinei me chama. Eucinei, tá. Faça a gentileza de falar sempre pertinho do microfone, tá? Eu estou lhe ouvindo, mas todo mundo tem que lhe ouvir e está gravado. Seu Eucinei, há quanto tempo o senhor era genro, né? Genro. Do seu Manuel Horácio? Há mais de 25 anos. 25 anos, que o senhor é casado, então, com a filha dele, né? Isso. Tá. Nesse tempo que o senhor conhece o seu Manuel, perdão, ele morava ali naquela residência? Desde quando eu conheci, antes de eu começar a conhecer a filha dele, ele já morava lá. Tá. Antes da gente falar do dia, eu quero lhe perguntar algumas coisas para saber se o senhor sabia dessas informações antes de acontecer isso com o seu Manuel, certo? O senhor morava próximo do seu Manuel? Sim, morava uns 800 metros longe da casa dele. Tá. O senhor, assim como a filha, sua esposa, tinha costume de frequentar a casa do seu Manuel ou é mais a sua esposa que ia mesmo? Mas era ela, né? Porque eles eram idosos, sempre ela ia fazer as coisas para ele, né? Uhum. E eu ia sim, mas era mais difícil, mas eu frequentava, assim. Tá, então a sua esposa ia sempre e o senhor ia de vez em quando? Isso. Tá. Do que o senhor sabia antes de acontecer isso, o senhor tinha conhecimento, ou seja, por comentário da sua esposa, ou comentário do seu Manuel ou da dona Maria, que estava acontecendo sumiço de animais, de algum objeto deles lá na casa deles? Sim,
Eu já tinha visto muito falar assim que tinha sumido galinha, que sumia as coisas lá, os vizinhos próximos falavam que tinha sumido as coisas, né? Mas a gente não pode acusar ninguém que a gente não sabe, né? Pronto. Mas o pessoal falava que sumia muita coisa. Tá. E quando se falava desses sumiços lá, especificamente da casa do seu Manuel Horácio, né? Se desconfiava dos acusados, mas nunca tinha visto, ou se deduzia que era eles por causa da fama que eles tinham. O que o senhor sabe dizer? O pessoal comentava que era eles, né? Porque eles, quando vieram para lá, o povo que conhecia falava muito da fama deles, né? Que falava pra gente que o sossego nosso ia acabar porque de onde eles vinham, eles tocavam o terror. Eles roubavam, eles assaltavam, faziam tudo que... Só que era só comentário, né? A gente não tinha certeza porque a gente nunca tinha visto. Aí a gente não pode acusar ninguém sem prova, né? Exato. Pronto. O senhor, então, já sabia quem era Fagno e Carlos Eduardo? Pelo menos de vista. Só de vista. Sabia onde eles moravam? Sabia. Tá. Do que o senhor sabia deles? Sabe se eles trabalhavam, se eles criavam alguma coisa, plantavam alguma coisa? O que eles faziam ali para viver? Se o senhor soubesse. Se o senhor não souber, diga, não sei, doutora, não tem problema. Na realidade, eu não sabia muito deles, não, que eu não frequentava para lá, né, por rumo da casa deles. Mas a maioria das vezes eles ficavam só ali rodando ali nos garapé, bebendo e andando, né? Trabalhar mesmo, nunca vi eles trabalhando. Tá. O senhor tinha alguma informação se eles mexiam, usavam droga? Se comentava alguma coisa nesse sentido ou não se falava nada? Sim, o pessoal comentava que eles usavam muita droga. Tá. Além do Fagno e do Carlos, o senhor conhecia mais alguém dessa família? Outro irmão? O senhor sabe de nome? Tinha um que eu conhecia, que andava com eles por lá, né? Mas era mais difícil ver eles. Era o Buti? O tal de Buti. Buti, né? Isso. Tá. O senhor sabe me dizer se o Fagno e o Carlos tinham alguma proximidade com o seu Manuel e com a dona Maria? Se eles frequentavam a casa lá de almoçar, lanchar, jantar? Na realidade, intimidade, ninguém tinha com eles, né? Porque o comentário que as pessoas falavam, a gente já tinha aquela cisma, né? Só que eles andavam por lá, eles encostavam, mas ele não tinha aquela intimidade de estar, assim, próximo, sabe? Quando o senhor fala encostar, é de conversar ali, porque... mas não de entrar dentro de casa, sentar na sala, fazer um almoço, fazer uma janta. Não. É de passar mesmo e Isso. conversar. Conversar. Como tem o costume do interior, das pessoas que se conhecem. Conversar um com o outro e cumprimentar, né? Então, até onde o senhor sabia, não tinha nenhum problema entre a família do seu Manuel Horácio e a família dos que vocês chamavam de venezuelanos? Não. Cada um no seu quadrado, então. E tinha essa cisma de vocês? A gente só tinha aquela cisma, né? Da Porque comunidade toda, né? Comentavam, né? E de onde eles vieram, o pessoal falava muito. Quando a gente chegava na cidade de Mojuí dos Campos, o pessoal ficava falando pra gente que eles iam tocar o terror, que eles eram afamados, né? Sim. Eles tinham muita fama ruim. Só que a gente pode acusar ninguém sem prova, né? O senhor sabe dizer se o Fagno e o Carlos, eles caçavam, se eles tinham arma? Na realidade, a intimidade com eles era pouca. Eu não sabia, mas eu via falar que eles caçavam, mas não tenho certeza, né? Tá. O senhor sabe se eles tinham alguma plantação lá na residência que eles tinham? Que eles moravam? Acho que não. Tá, é só se o senhor souber. O seu Manuel Horácio, ele tinha arma que o senhor soubesse? Que eu conheço, não, né? Porque tá. Não tinha conhecimento. Como era o seu Manuel Horácio lá na comunidade? Assim como o senhor falou aí da fama dos dois, como é que era a O meu sogro, ele era uma pessoa que ele praticamente se criou naquela comunidade Mercadinho, né? Porque ele veio do Ceará criança. Ele praticamente fundou o Mercadinho com os irmãos dele que moram lá. Ele era uma pessoa muito popular, muito amável com as pessoas, ele gostava muito de conversar, gostava muito de brincar com as pessoas. E ele foi catequista lá da comunidade muitos anos, foi presidente de comunidade. Ele é muito conhecido naquela região ali todinha, Mojuí dos Campos, aquele pessoal antigo, tudo conhece ele. Ele não tinha fama, ele nunca passou assim, nunca foi na porta da delegacia por causa de confusão com o vizinho, com ninguém. Então eu não posso dizer que ele era uma mal pessoa, né? Entendi. Ele era uma pessoa calma ou uma pessoa esquentada? Muito calma. Calmo, né? Ele gostava muito de brincar com essa gente. Ele era aposentado, assim, o senhor Era sabe dizer? aposentado. Aposentado rural?
Isso. A dona Maria também era? Todos os dois são aposentados. E eles viviam da aposentadoria? Viviam da aposentadoria. Tá. Além das galinhas, eles tinham mais alguma coisa lá? Que o senhor saiba? Plantação, outra criação? Ele não tinha plantação porque ele não podia trabalhar, né? Uhum. Ele era doente, ele tinha um problema no coração. Há poucos tempos ele tinha feito uma cirurgia, ele estava impossibilitado de fazer qualquer exercício. A cirurgia do olho que o senhor fala, Do né? olho e tinha feito E no do coração coração também. Aham. Aí ele não podia trabalhar na roça. Ah, Ele cuidava, vivia mais do saláriozinho dele. Tá. Me diga uma coisa. O senhor conhecia lá a casa do seu sogro, né? Conhecia. O senhor consegue me precisar qual é a distância do galinheiro para a casa? No caso, eu sei que fica atrás. Então, do fundo da casa para o galinheiro. Eu acho que da cozinha da casa dele pro galinheiro, eu acho que não dá 5 metros. E o que é 5 metros para o senhor? É daqui de onde o senhor está Mais para ou menos onde? como daqui aí no canto ali, ó. Aqui nessa porta? Pertinho. Debaixo de uma mangueira lá. Tá. Quando você está dentro da casa no fundo, você tem visão do galinheiro? Não, se ele abrir a janela da janela. porta, ele já vê tudo. Pronto. Tá. Agora, seu Eucinei, queria que o senhor me contasse do dia, né? O que o senhor estava fazendo, como é que foi para o senhor? Já sei que o senhor saiu junto com a sua esposa. Conte aí de um jeito que a gente consiga se colocar lá junto com o senhor, imaginando com detalhes tudo o que o senhor fez, da hora como que o senhor soube, que ele falou, dê os nomes que o senhor lembrar. E conte aí, por favor. Foi assim, a gente estava já quase dormindo, né? Que a gente no interior, a gente dorme cedo. E aí o telefone tocou. Aí minha mulher disse, eu até falei assim, quem tá ligando a hora dessa? Aí ela olhou e disse, a mamãe. Aí ela foi e falou para ela que os venezuelanos estavam roubando lá, que era para nós ir lá, né? Aí eu disse assim, chama teu irmão, que um que mora bem em frente, né? Ela disse, não, bora lá que ele tá dormindo. Aí eu disse, vai chamar ele. Aí eu peguei e resolvi ir, né? Aí eu fui tirar a moto da garagem para poder sair mais ela. Aí quando eu cheguei em frente à casa, ela tinha acordado o irmão dela, aí a gente saiu, a gente fomos. Qual é o nome do irmão dela? É Giliardi. Giliardi, tá. Aí a gente foi. Quando chegamos lá, ela estava lá na porta da casa na frente, disse que ele tinha saído de dentro de casa e ela já tinha gritado e não tinha escutado ele falar, nem respondeu, nem nada. Tá, rapidinho. Quando o senhor fala, a gente foi, o senhor, a sua esposa e o Giliardi. Mas Não, foi todo mundo só junto? Eu e minha mulher. Mas O rapaz ficou vocês pra foram trás, chamar o Giliardi, não foram? Ele Ela não ficou foi chamar? para trás ainda. Ele foi na Depois condução ele dele? foi atrás. Tá, entendi. Sim, aí. Aí eu perguntei para ela, ela falou, né, os meninos, os venezuelanos estavam roubando galinha, e aí a gente acordou, a gente viu quando estava, meu marido pegou e saiu para fora. E aí ele saiu, eu não vi mais, chamei ele, não voltou mais. Aí eu até disse para ela, por que a senhora deixou ele sair? Porque eles tinham passado o dia todinho num balneário lá, próximo à nossa casa lá, que é uma ponte, né, bebendo e fumando. O senhor viu? Vi. Os dois? Os dois. Lá, bebendo e fumando. Aí eu vi eles lá, eu disse, eles estavam tudo bêbado e drogado, porque a senhora deixou eles sair de casa. Aí ela disse, sai de dentro de casa, né? Aí ela foi e disse, eu falei para ele, mas ele saiu e até agora não voltou. Aí a minha mulher disse, então vamos ver se nós vemos ele. Aí a gente saiu de moto, devagar, né? Olhando para um lado e para o outro. E de um lado e do outro é soja, né? Terra de gaúcho. Aí eu cheguei em certo meio e disse, ele não tá para cá não, tua mãe tá enganada. Aí a gente pega, eu disse, bora voltar lá. Ela disse, não, bora mais até na frente, até perto da casa do pessoal lá. Aí eu disse, eu não vou não. Ela disse, se tu não for, eu vou de pé. Aí ela fez jeito, desceu da moto, aí eu fui e resolvi ir, né? Aí a gente andou assim uns 500 metros mais, aí deu um estirão que é bem reto, né? Eu vi uma lanterna acesa, de lá para cá, no chão. Aí eu, na estrada. Aí eu falei assim, olha, tem uma lanterna acesa ali. Aí ela foi e disse, bora lá. Aí a gente acelerou a moto. Quando a gente se depara, era ele caído, a lanterna do lado, e ele caído de bruço, bem no meio da estrada mesmo. Aí nessa hora, com o desespero dela, que eu não sei nem como foi que ela desceu da moto. Uma coisa, sabe como é o desespero de uma filha quando vê o pai naquela situação, né? Correu em cima, pai, 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 eu fui, peguei a lanterna que estava acesa, né? Fui verificar, aí peguei no pulso dele, ele já estava morto. Aí eu fui e disse para ela, olha, teu pai está morto. Aí ela, desesperada, querendo levantar ele, virar ele, né? Ele caído. Aí eu peguei a lanterna, foquei assim, aí eu vi o facão.
do lado. Aí eu peguei no facão e disse, olha, eles mataram teu pai de facão. Aí depois eu soltei o facão lá. Aí ela, desesperada, chamando, aí ela começou a passar mal. Queria desmaiar, né? E gritando, aí eu fui socorrer ela. Porque eu vou dizer para vocês, uma situação muito triste. Você vê um pai daquela situação, que ela viu o pai dela caído no chão, naquela situação morto. Aí o meu cunhado foi chegando, aí eu disse, Biate, bora levar, que eu chamo ele de Biate, né? A tua irmã tá passando mal, e vamos ver se a gente acha o Wi-Fi para ligar para a polícia e para a ambulância. Aí a gente volta. Todo mundo? Todo mundo. Os 3, no caso? Os 3. Aí a gente vai, chega lá, aí o desespero foi maior ainda, quando a gente chega, ela gritando, que vai dar a notícia para a mãe dela. Aí eu não sabia nem o que fazer. Era uma coisa, uma agonia muito grande. A gente vê a mãe e uma filha no desespero de ver o pai morto naquela situação. O senhor de idade, né? Que criou eles com carinho, educou tudinho. Hoje tudo é homem, tudo prospera na vida como um cidadão de bem. Com a situação daquela. Aí foram tentar ligar os irmãos, ligava para um, ligava para outro, não dava, não atendia, que já era tarde da noite, até que uma sobrinha dela atendeu e falou pro meu cunhado, que se chama Raimundo. Aí ele acionou a polícia e a ambulância. Aí a gente volta para lá, o meu cunhado chamou os vizinhos próximos que tinha lá, né? Aí a gente vai para lá. A gente quem? Eu, meu cunhado e a minha mulher e mais uns 3 rapazes que tinha vizinho lá. Aí a gente volta, a gente já encontra com a polícia que já vem, que ela passa mal de novo. A gente volta, encontra com a polícia quase de frente à casa dela, do pai dela, né? Aí ela não conseguiu mais voltar, aí a gente volta para lá. Aí a gente fica lá até aquela hora que a polícia fica lá, até o ML vir buscar, né? Aí chegou muita gente, ficou lá ao redor, porque ele era muito querido, aquele pessoal vizinho, tudo conhecia ele, né? Aí foi isso que aconteceu, que eu vi lá. Quando... Quem atendeu o telefone foi sua esposa, né? É, minha esposa. O senhor não conseguiu ouvir o que ela estava ouvindo, não. Ela que lhe falou depois. Ou dava para a senhora... Do telefone? É. Não, ela que me falou, né? Tá. A mamãe disse que os venezuelanos estavam roubando lá. Aí me chamou para ir. Tá. Vocês seguem, o senhor... Aí vão chamar o Giliardi, né? Ela vai chamar o Giliardi, aí o senhor segue com ela de moto, Isso. de carro, como? De moto. De moto. Vão para onde? Rumo da casa do seu Manuel? Do meu sogro, isso. Tá. Vocês chegam a parar lá na casa? Paremos lá. A minha sogra estava bem lá na frente da casa, lá, desesperada. Né? Tá. Aí foi na hora que a gente... Seguiu rumo ainda? Isso. Tá. Nessa primeira hora que vocês pararam lá, a sua sogra estava desesperada. Deu para vocês conversarem alguma coisa ou não? A busca era encontrar o seu Manuel? Somente isso aí, a minha mulher disse assim, vamos logo para a gente ver se alcança ele. Tá, entendi. Aí vocês seguem rumo para a casa dos venezuelanos, então. Isso. Tá. No começo o senhor disse que o senhor não queria ir. Não, eu no começo não quis ir, né? Pois é, o senhor estava com medo? Eu mandei chamar ela. Não, porque eu estava deitado, né? E ela mandou chamar o Não, eu digo, irmão. não quis ir na hora que ela falou que queria seguir para casa rumo dos venezuelanos. Nós fomos até um certo meio. Sim. Aí eu disse que ele não estava, né? Eu disse assim, eu acho que tua mãe se enganou, ele não está para cá não, vamos voltar. Aí quando eu disse que ia voltar, ela disse assim, não, bora mesmo até lá perto da casa deles. Aí eu disse, não vou não. Aí ela disse, Sim. se tu não for, eu vou de pé. Aí o senhor não quis ir porque o senhor estava com medo, estava com receio de Não, acontecer porque eu alguma... achei impossível uma distância daquela. Ele ter caminhado tudo aquilo. Entendi. Isso, é muito longe. Entendi Entendeu? agora. Tá. Mas aí o senhor foi com ela? Aí eu fui. Quando o senhor chegou lá, vocês enxergaram aquela lanterna, né? E se aproximaram. Tinha mais alguém? Não. Vocês foram as primeiras pessoas, então, a A chegar. primeira pessoa foi eu e ela. Tá. O senhor disse que pegou a lanterna para poder olhar ao redor, né? Eu peguei a lanterna, aí eu foquei primeiro nele, né? Pronto. Para poder verificar se ele estava vivo. O senhor tocou nele para ver se tinha sinal vital? Aí eu toquei no pulso dele, porque eu vi o golpe na mão dele, né? Eu soltei, aí ele já estava morto. Aí eu falei para ela, teu pai tá morto. Aí quando ela, aquele desespero, né? Eu foquei assim, eu vi o facão. Aí eu fui e disse, eu peguei no facão. Tá aqui o facão. Aí disse, eles mataram ele de teçado. É isso que eu queria lhe perguntar. Onde estava o facão que o senhor pegou? Assim, me situe aí. Eu sei que ele estava de bruço, o seu Manuel, no chão, né? Assim, o meu sogro estava assim, bem de bruço, de frente pro rumo de lá, né?
Quem vai para casa do... Como se estivesse indo para casa Isso. dos venezuelanos. Isso. E o facão estava O facão onde? estava assim, do lado, e a lanterna do lado também. Aí Mas tava- do lado, o senhor diz perto dos braços ou para o pé? Não, assim, na beira do ramal, da estrada que nós chamamos, né? Porque a estrada ela é larga. Como ele estava bem no centro da estrada, Uhum. aí o teçado estava do lado assim, a lanterna assim, do lado também na beira do mato. E ele tava com uma sandália no pé e a outra assim do lado caída. Sim. Tá, eu vou lhe mostrar uma. Rafael? Coisa aí para mim, por favor. Não, é só uma imagem. É página 295. Mas eu vou mostrar na TV, que aí. Pode soltar. Essa iluminação bem aqui onde eu estou passando o mouse é a casa É. dos venezuelanos que vocês Isso. falam? Tá. O senhor diz que o corpo tá a cabeça tá para cá, né? Isso, tá para lá, a cabeça Para tá lá. pra lá. Aqui, para onde eu estou apontando, né? Tá bom, tá aqui, Os pés pessoal. dele estão aqui, no caso. Isso. Tá. Onde é, se o senhor quiser levantar e me mostrar, que estava o terçado que o senhor pegou do chão? Tá. E a lanterna, por favor. Só não fale, só mostre, depois o senhor fala no microfone. Ou então pegue o microfone. Fale aí, por favor, que eles têm que lhe ouvir. Ele tava assim do lado aqui, ó. O terçado. Isso. E a lanterna tava na beira também assim, ó. E vocês estavam vindo nesse sentido aí, é? Daqui para lá. Assim, para cá. É, aqui aos pés dele. Aham. Aí o teçado tava assim e a lanterna também. Aí eu peguei a lanterna e peguei o facão. Aí depois eu soltei o facão do lado. É, isso que Isso está bem aí. aqui é o facão, é? Isso. Que depois o senhor que deixou aí, no caso. Já foi eu que soltei o facão aí. Tá. Tá. Foi Obrigada. Pode sentar lá para a gente continuar. Nessa hora, só chegou o senhor e a sua esposa, minha né? esposa. Tinha alguém ali na casa dos venezuelanos, deu para o senhor ver? O senhor reparou, na verdade, né? Porque nessa hora deve ter sido um desespero. O senhor reparou se tinha alguém em movimentação para lá? Eu não prestei muita atenção por causa que minha mulher tava passando mal, mas a gente olhou para lá, se tinha, tava dentro de casa. Porque eu não vi movimento assim fora, não vi, mas eu acredito que tava, porque depois que a polícia chegou, que bateu na porta, a mãe dele Ela saiu. foi atender. Tá. Então vamos lá. Daí o senhor foi para casa, voltou para casa da dona Nós Maria. voltemos para casa. Para ir atrás do Wi-Fi, ligar e chamar a ambulância e a polícia, né? E o Giliardi foi. O Giliardi voltou junto Então com nós, o corpo ficou lá sozinho. sozinho. E o senhor largou o terçado, ficou lá também. Ficou lá no mesmo cantinho. Tá. E a lanterna? A lanterna nós levamos. O senhor levou, né? Levemos. Tá explicado. Tá. Chegando lá, que a sua esposa, né, chegou gritando que o pai tinha morrido, dando a notícia para a dona Maria. Nessa hora, vocês conseguiram conversar com a dona Maria ou ainda não? Naquela hora eu não. Ou o senhor nem lembra, né? Eu não me lembro porque o desespero foi muito grande. Foi uma coisa muito assim, que ninguém queira passar por aquilo que eu vi naquela hora. O desespero de uma mãe, de uma filha, saber que perdeu o pai, né? E a minha sogra, ela era muito achegada o marido dela. Aham. Onde eles iam era junto. Até comer, quando eles iam comer, eles comiam no mesmo prato. Eram umas pessoas que eles eram muito unidas mesmo. Tá. Daí o senhor falou que o senhor voltou de novo lá onde estava o corpo, não foi? Aí nós voltemos, eu, meu cunhado, mais uns dois rapazes vizinhos, O Giliardi. né? Isso. Aí fomos pra lá e foi chegando gente, Tá. porque lá mora perto da casa desse, tem uns vizinhos do outro lado, que o menino ligou pra eles e vieram pra lá também. Tá. Nessa segunda, vamos dizer agora, segunda vez que o senhor foi lá, né? Segunda vez. Já tinha gente lá perto do corpo? Já tinha chegado dois vizinhos do lado lá, mas eles chegaram quase na hora que nós chegamos. Quando nós fomos chegando, eles foram chegando também. E a polícia? Aí a polícia demorou um pouco, aí a gente voltou e encontramos já com a polícia vindo. Não demorou muito, não. Tá. Aí, agora eu lhe pergunto, o senhor consegue me dizer assim, tal hora eu cheguei lá, tantos... É meio difícil, né? Tá. Dessa segunda vez que o senhor foi até lá,
O senhor, então, disse que acompanhou quando a polícia bateu lá na casa dos venezuelanos e a mãe deles atendeu, foi isso? Na realidade, eu não fui lá. Não, mas viu. Mas eu vi quando a polícia foi lá e bateu e chamou ela, ela saiu. E tinha gente lá, então? Tinha. Tá. O senhor disse que quando o senhor chegou da segunda vez, tinham 2 vizinhos. Eles iam chegando junto com... Vizinhos lá dos venezuelanos, no caso, dessa região aí. É um pessoal que mora bem na frente um pouco, que o meu cunhado falou para eles, né? E eles vieram, quando a gente chega tudo junto. Não, pois é. Ah, tá. Os vizinhos lá do seu Manuel. Mas só que tinha mais 2 rapazes que moravam lá perto de nós, que fomos junto com nós, que eram um que justamente estava morando lá junto com o meu sogro. Morando não, ele estava só lá por lá. Tá, não, agora eu quero entender se aqui onde estava o corpo, tinha outras pessoas quando vocês chegaram? Não. Ah, tá. Quando O nós senhor chegamos, chegou a conversar com alguém ali, nessa região? Tinha outro vizinho, além da casa dos venezuelanos? Alguém próximo ali? Não, Só nesse perímetro era basicamente a casa dos venezuelanos, é isso? só o venezuelano. Não tinha um outro vizinho para dizer se viu ou ouviu alguma coisa? Não. O senhor, nesse deslocamento que o senhor fez, chegou a ver moto, alguém suspeito? Não, senhora. Não. O senhor soube se o Fagno e o Carlos, ou os dois, foram vistos saindo de moto depois do fato? O senhor ouviu alguma coisa nesse sentido? Sim, eu vi um comentário que disse que eles tinham passado numa estrada chamada, uma estrada brilhosa, passado numa moto, né? Uhum. Só que era costume deles passar altas horas da noite de moto, né? Aí eu vi o rapaz falando que disse que viu quando eles passaram de moto, numa carreira grande, mas aí ele disse que era normal, eles sempre passavam fora de horas nas motos correndo. Eles tinham moto? Tinha. Tinha carro? Tem. Qual era o carro? Uma estrada. Então tinha pelo menos 2 motos e um carro, é isso, naquela casa? Não, eu acho que eles tinham uma moto velha que sempre esse Fagner andava, né? Mas só que eu nunca mais tinha visto ele andando nela. Sempre era uma Bros que eles andavam, ele e esse outro. Ah, era uma moto só? É, uma Bros. E o carro? Do carro. Tá. Quando a perícia chegou, o senhor estava lá? Tava. Tava, né? O senhor chegou a acompanhar o trabalho da perícia? Sim, eu vi eles lá fazendo o trabalho. O senhor chegou a informar aos peritos ou aos policiais lá que o senhor tinha pegado o terçado e tirado do lugar? Falei. Falou, né? Falei. Que consta no laudo. Tá. O senhor se lembrou de apresentar a lanterna? Não. O senhor não entregou a lanterna? Não. Porque a lanterna, na hora que nós fomos, a gente levou e ficou pra lá. Foi, a primeira vez. Tá. O senhor viu quando os peritos viraram, ou o senhor mesmo, né, alguma das vezes o senhor esteve lá, na primeira ou na segunda, vocês chegaram a virar o corpo, a tentar Não, virar, quem mexer? quem virou o corpo foi a perícia A mesmo. perícia. Foi. Tá. Então, quando a perícia virou o corpo, o senhor viu? Vi. O senhor viu se tinha cortes, machucados? O senhor lembra aonde? Eu não me lembro bem porque ele mandou a gente afastar, né? Pra gente não ficou ficar perto, próximo, né? Aí eu vi de longe, na mão, no braço, no pescoço dele. Só deu pra ver isso porque eles não deixaram a gente se aproximar perto. Sei. Esse lençol e essas velas, o senhor viu quem levou, quem colocou lá? Não, quando eu cheguei lá, ele já estava coberto. Da segunda vez, né, que o senhor foi, ele já Não, tava... depois. Porque eu fui lá e depois voltei, que um cunhado meu me chamou para ir lá para pegar um pano, eu fui buscar outro pano. Ah, então o senhor foi a Quando primeira eu vez voltei, com a sua esposa? já tinham trazido um e botado em cima. Pera lá, então o senhor foi uma vez com a sua esposa? Não, a minha esposa não veio mais para lá, não. Não, tô falando desde o início. A primeira vez que vocês acharam o corpo... Não, ele não estava coberto, não. Pois é, não estava. Não. Aí o senhor voltou a segunda vez. Isso já foi. Aí depois que cobriram ele, a polícia já estava lá. Pois é, isso que eu quero entender. Da segunda vez que o senhor voltou lá, que o senhor foi com o Giliardi, disse que foi uns vizinhos lá também, ele já estava coberto ou foi vocês que voltaram de novo para tentar pegar... Voltou um lá para pegar um pano. Ah, tá. Não foi o senhor? Não. Tá. Lá o senhor continuou e depois alguém chegou com um pano para cobrir o corpo. Isso. Ah, tá. Foi Tá. eu, não. Quando a perícia mexeu no corpo, o senhor viu que foi achado um cartucho no bolso do seu Manuel? Sim. O senhor viu isso? Vi. Tá. O senhor disse que ele não tinha arma? Eu que no meu conhecimento não, né? Tá. Em algum momento, durante essa dinâmica toda, que eu sei que é desesperador, imagino que seja para a família, foi comentado por alguém se ele estava com arma, se ele não estava com arma, o seu Manuel? Rapaz, na verdade, um dizia uma coisa, outro dizia uma coisa, outro dizia outra, mas eu não posso confirmar nada que eu não vi, né? Então, eu não posso afirmar que ele saiu armado e
não vi muitas pessoas falando também que ele estava armado, né? Porque eu cheguei lá no local, eu não encontrei arma. Né? Tirando a lanterna que o senhor pegou, né? É, E tirando o o terçado que o senhor chegou a pegar, mas deixou Peguei no local. também. Isso. Tinha mais alguma outra coisa? Não, somente só essas coisas e a sandália dele, que estava uma no pé e outra fora, né? na fora. O senhor sabe o que é um guarda-mão de espingarda? Sei. O senhor viu algo Não. parecido com isso ou isso lá perto? Não, não vi não. Não adianta eu dizer que vi, que eu não vi. Tá. Tinha muito sangue? Não. Só perto do corpo? Somente onde ele estava virado. O senhor tinha conhecimento se ou o Fagno ou o Carlos respondiam algum outro processo criminal antes de acontecer isso com o seu sogro? Eu não tinha conhecimento que eles respondiam, né? Somente uma vez que eu vi um comentário que a polícia tinha ido lá para pegar esse Fagner, né? Por ele ter agredido a mulher dele. Mas eu não vi, né? Não posso provar porque eu não vi, mas só um comentário. O genro, além do senhor, o seu Manuel Horácio tinha outro genro? Tem. Tem, né? Como é o nome dele? Charlie. Depois que aconteceu isso com o seu Manuel Horácio, o senhor teve conhecimento se a família dos acusados mandaram algum recado ou estavam falando alguma coisa, ameaçando a família da sua mulher? Sim, eu vi falar que eles tinham, um dos irmãos deles tinha ameaçado um dos meus cunhados, né? Só que eu não vi esse áudio, não cheguei a ver. Era um áudio, né? É isso. Tá. O senhor sabe me dizer se algum de seus cunhados, né? Foram ameaçar a família do acusado? Não, eu não tenho conhecimento, né? Tá. Depois que aconteceu isso com o seu Manuel, a família do acusado continuou residindo lá naquela casa? Sim, a mãe dele mora lá. Até hoje? Até hoje. E como é que é a relação dela com a comunidade? Na verdade, ela vive isolada para lá, que a gente nem vê esse pessoal. Às vezes, as pessoas, os vizinhos passam e diz que vê ela lá, mais uma outra menina, né? Mas de estar assim, frequentando, andando na comunidade, assim, a gente não vê eles andando mais, não. Quem é Lindomar? Lindomar? É meu cunhado. Seu cunhado. É filho do seu Manuel? Filho do seu Manuel. O senhor sabe com que o nome dela é Ivanilda, a mãe dos acusados. Isso. O senhor sabe com que ela trabalha? Se ela tem plantação, se ela tem criação, ou o senhor não sabe dizer? Doutora, eu não posso nem lhe informar porque eu nunca nem andei lá no rumo da casa, nem na casa dela eu não andei, entendeu? Tá. Não tem problema. Às vezes eu passo de passagem e não presto muita atenção. Tudo bem, muito bem. Depois o senhor teve conhecimento como se deu a prisão dos acusados? Como ele foi preso? É. Sim, eu soube que ele tinha sido pego rumo lá de um lugar que tem uma irmã dele que mora, né? Eu não sei nem o nome do lugarzinho que fica, quem vai por rumo de Santa Rosa. Tá, mas os dois foram pegos para lá? Ou o senhor não sabe dizer? Diz que foi preso um primeiro, né? E depois pegaram o outro, no mesmo lugar. Tá. O senhor chegou a ver a entrevista que o Fagno deu na televisão? Sim, eu vi pelos blogs. Tá. Do que o senhor conhece do seu Manuel Horácio? Ele tinha o perfil de uma pessoa que, do nada, segundo o Fagno, pegaria uma arma e iria até a casa de outra pessoa ameaçar? Rapaz, por o que eu conheço, o tempo que eu conheço, eu acho que ele não era capaz disso. Nessa época ele estava adoentado, seu Manuel? O seu Manuel? Tava, ele tinha feito uma cirurgia da vista, né? Ele estava poucos tempos nessa cirurgia. E ele estava também de dieta que o médico disse que não era para ele fazer muito esforço, né? Que eu conhecia, né? Que eu sabia. Somente isso. Entendi.
O quintal do seu Manuel Horácio era iluminado? E era iluminado. Era, né? Tá certo. Obrigada, Celso. Nem qualquer coisa eu pergunto mais. Boa tarde, senhor José Elcinei. Boa Primeiramente, meus pêsames pela perda do seu sogro. Foi falado aqui pelo seu Raimundo Santos e pela dona Maria Eudália, que é o seu cunhado e a sua sogra, que aproximadamente 30 metros da casa do seu Manuel Horácio, da dona Maria, morava um filho. Isso. Como é o nome do filho? José Gerri. José Gerri. Isso. Ele estava nesse dia em casa? Não, ele estava trabalhando. Estava trabalhando. Isso. Se o senhor passasse lá na frente da casa dele, como é que o senhor saberia se ele estava ou não estava em casa? Quem? O meu cunhado? Isso. Não, porque o meu cunhado ele tinha saído para trabalhar um dia antes, né? Ele trabalha com um negócio de construção, assim, de fazer ponte, essas coisas. Ele tinha saído. Ele tem carro, tem moto? Ele tem um carro. Tem um carro. Então, se ele não estivesse em casa, o carro não estaria em casa, correto? Não estava em casa. O Fagno e o Carlos, para eles chegarem, para eles saírem de onde eles estavam, passando a tarde bebendo no Igarapé, eles tinham que passar na frente da casa do seu Manuel Horácio? Passava. Então, se eles passassem na frente da casa do seu Manuel Horácio, eles perceberiam que o filho do seu Manuel Horácio não estava em casa? Com certeza. O senhor acredita que eles tenham usado droga nessa tarde que eles ficaram no Igarapé? Sim, porque era o costume deles, né? Excelência, para uma questão de ordem, é questão subjetiva de interpretação pessoal da testemunha, se ele acredita que o acusado tinha usado droga. A defesa impugna essa pergunta, Excelência, para se analisar. Doutor, porque não é um laudo toxicológico. A testemunha está dando a impressão dela sobre o caso, sobre os acusados. Sobre essa isso é importante. Se ele acredita que os acusados usaram droga, sem ele ter visto, isso é apenas por dedução pessoal, Excelência. É subjetivo. Posso? Pergunte objetivamente. O que, doutor? Senhor José Elcinei, o senhor acredita que o senhor Manuel Horácio tenha ido andando até a casa dos acusados? Doutor, com uma arma na mão? Eu acho impossível, porque a minha casa era mais próximo da casa desses homens lá. Ele lá em casa, ele chegava lá morrendo de cansado, dizia que não aguentava mais andar não, até ele dizia assim, se acabou, velho. O senhor acredita que o seu Manuel Horácio, de 75 anos, tenha condições de ter entrado em luta corporal com o seu Fagner? Não. O senhor acredita que o senhor tem alguma informação de que o outro irmão dos acusados, Buti, tenha participado de algum delito criminoso nos últimos meses e dias em Mojuí dos Campos? O senhor tem alguma informação sobre isso? Segundo a conversa que eu ouvi, que a gente não pode falar uma coisa sem prova, né? Diz que ele, esses dias atrás aí, um comentário que eu ouvi no Mojuí, que diz que ele foi querer agredir um frentista, né? Num posto lá, pedindo dinheiro. Se não fosse o segurança que fica na rua chegar e ajudar, ele tinha agredido o frentista. Mas isso foi comentário, né? O senhor tem medo que o seu Fagner saia da prisão e faça algum mal para o senhor e sua família? Eu tenho, né, doutor? Porque todo mundo fazia comentário que onde ele morava, ele tocava terror, ele assaltava, ele fazia tudo. Por que que ele não vai fazer isso onde ele mora de novo, né? Então, é uma pessoa que ele é inconfiável estar numa comunidade, no meio da sociedade, né? A gente fica com medo, sim. Se disser que não tem medo, a gente está mentindo. O senhor chegou a ver, ou teve algum conhecimento que o Fagno e o irmão levavam sacas de açaí ou animais na motocicleta que eles usavam? Sim. Isso aí eu cansei de presenciar eles passando com um açaí para vender no Mojuí dos Campos, na moto. Saca de açaí no meio das pernas deles dois, para ir vender.
Só para tirar uma dúvida, foi dito aqui que o Fagner caçava, não foi? Eles caçavam? Vocês têm essa informação? Mas comprovar veridicamente que ele... Você não sabe se caçava ou não. O senhor conhece os dois, né? Assim, de vista, né? De vista. Se passasse numa moto aqui, olha, lá vai o Fagner no carro. Claro, eu conheci sim. O senhor já chegou a ver eles passando pela moto assim? Passando pela frente da sua casa? Passando pelas ruas? Várias vezes. Alguma vez você já viu eles na moto, só para ter uma ideia, que a gente põe espingarda na moto? Não, se eu disser que eu vi, eu estou mentindo, eu nunca vi. Às vezes quem caça naquela região lá, passa uma motinha com espingarda, facão. É difícil. Nunca viu, né? É difícil passar. Obrigado. Posso passar a defesa? Passa a palavra à defesa. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, seu José Elcinei. Boa tarde. Eu gostaria de estender ao senhor também meus sentimentos sobre a morte, em relação à morte do seu sogro, tá? Obrigado. Sabemos que é uma perda irreparável e buscamos aqui um julgamento justo sobre esse fato, meus sentimentos pela morte do seu sogro. Seu José, existem nos autos vários documentos, e foi dito também aqui pelas testemunhas e pelos informantes, sobre o estado de saúde do seu sogro. Antes desse dia lá, do 9 para o dia 10 de abril do ano passado, de 2025, o senhor já tinha encontrado o seu sogro em que dia? Aproximadamente do dia dos fatos? Quantos dias o senhor o tinha visto anteriormente? Doutor, ele ia lá em casa, lá na minha casa, lá. Tipo toda semana? Ele pegava a motinha dele e vinha lá na minha casa lá, porque ele se dava muito bem com a minha filha. Sim. Né? Com a minha mulher, quer dizer. Desculpa. Mas é comum chamar a esposa de filha, né? A minha esposa, que é. Mas a é comum, filha meu dele. pai chama minha mãe de filha. Pode falar, Mas pode ele continuar. andava pouco, ele era pessoas que andava pouco, ele não gostava muito de estar andando nas casas de ninguém, não. Mas ele continuava andando na motinha dele, ali por perto, para visitar os parentes, essas coisas? Depois que o médico proibiu dele estar andando de moto, ele andava muito pouco, porque ele não podia fazer muito esforço. Entendi. O senhor falou que sabe o que é um guarda-mão de espingarda, né? O senhor respondeu para a promotora. Mas para que ele serve, o senhor sabe? O guarda-mão da espingarda é um apoio. É como se fosse aquela bandoleira que apoia a arma junto ao corpo? Não, ele é um apoio que tem na espingarda. Um apoio de mão? É. Guarda-mão. Isso. Entendi. O senhor disse em depoimento que não encontrou lá no local, um depoimento na delegacia, e aqui o senhor confirmou que não encontrou lá no local esse guarda-mão, certo? Não, senhor, não encontrei, não. Mas o senhor sabe nos explicar por que, no dia 11 de abril de 2025, um dia logo após os fatos, a dona Albanira Santos de Souza é a sua esposa, certo? Isso. Ela foi até a delegacia de polícia, folhas 75 dos autos, excelências. Ela foi até a delegacia e disse, segundo informações da sua sogra, que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner Ferreira e Carlos Eduardo furtando galinha. Que a vítima saiu atrás dos autores e não mais retornado. Que a depoente com seu marido percorreu o ramal e encontrou o corpo da vítima. Vocês foram os primeiros a encontrar o corpo da vítima? Eu e minha esposa. O senhor é sua esposa. Próximo da casa dos suspeitos, já sem vida. Quando é afirmado aqui pela sua esposa, próximo da casa dos suspeitos, o senhor pode afirmar que era 10 metros, 20 metros, 30 metros da casa? De acordo com a foto que também foi mostrada? De acordo, eu acho que dava uns 30, 35 metros. Aproximadamente, né? Isso. Tá. Aí que a depoente com seu marido percorreu o ramal e encontrou o corpo da vítima próximo da casa dos suspeitos. Que próximo do corpo, a sua esposa falou na delegacia, havia um terçado sujo de sangue e um guarda-mão de espingarda. Sua filha falou isso na delegacia logo um dia após os fatos. O senhor sabe explicar por que a sua esposa falou na delegacia nesse dia que havia perto do corpo um guarda-mão de espingarda, e depois em audiência aqui junto do juiz ela disse que não falou isso, e hoje aqui de novo ela disse que não falou isso também? O senhor sabe dizer que por que na delegacia ela falou? Doutor, eu fico até assim impressionado com esse tipo de pergunta, porque eu acredito que naquele sufoco que minha mulher estava,
Eu acho que ela não prestou atenção em nada, não. Se ela falou, eu não sei. Entendi. Porque não adianta eu dizer para o senhor que eu vi sem eu ter visto. E se eu tivesse visto, eu ia dizer que eu tinha visto. Entendi. Por que eu não tinha que esconder? Porque meu sogro já estava morto, por que eu iria esconder uma coisa que estava lá? Né? Entendi. Então, se ela falou, eu não sei por que ela falou, se ela estava no calor da emoção, porque eu acredito, do jeito que eu vi ela ali desesperada, sim, eu acho que, se fosse perguntar para ela até do facão, eu acho que ela nem lembrava. Entendi. Porque o desespero dela foi grande. Vocês que são filhos, vocês imaginam como é que é uma filha encontrar um pai numa situação daquela. Sim, com certeza. Quando a perícia realizou, quando os peritos realizaram a perícia lá na vítima, que encontraram o cartucho no bolso dele, junto dele, a sua esposa estava lá próximo do senhor ou já não estava? Não. Não estava? Não. É porque ela disse que não tinha visto esse cartucho. Não, ela não estava mais lá na hora que a perícia chegou. Ela já tinha ido embora, já estava com, acho que mais ou menos 1h30 que ela não tinha vindo mais para lá. O senhor tem conhecimento que o seu cunhado Raimundo Santos de Souza, na data de 10 de abril de 2025, na mesma noite que os fatos aconteceram, folhas 37 dos autos, excelência. O senhor tem conhecimento que o seu cunhado Raimundo Santos de Souza afirmou na delegacia que, em conversa com sua genitora, chamada Maria Adaila, ele informou que a vítima pegou sua espingarda. Isso, ele contou na delegacia que conversou após conversar com a mãe dele. Ele falou que conversa com sua genitora, chamada Maria Adaila. Ela disse que, por volta da meia-noite, a vítima escutou um barulho de galinhas e saiu logo para ver o que estava acontecendo, que comentou que encontrou Fagner e Carlos Eduardo furtando galinhas no local, porém... Então, aí o Raimundo afirmou na delegacia, no mesmo dia 10 da noite, que após conversa com a mãe dele, que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. Mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela localidade para encontrar os suspeitos. Aí depois foi dito que ele jamais teria caminhado até os suspeitos. Porque ele era doente, porque ele era cardíaco, porque ele não enxergava bem, porque ele havia feito cirurgia. O senhor tem conhecimento que a vítima saiu na estrada e saiu caminhando atrás para perseguir os suspeitos? O senhor tem conhecimento disso? Falaram para o senhor isso? Não, não tenho conhecimento dessa informação, não. O senhor não tem conhecimento que a sua sogra falou, que o seu cunhado falou? Não. Ok. O senhor disse que que os acusados andavam por lá, o Fagner e o falecido Carlos Eduardo, andavam por lá e costumavam vender açaí lá para o seu Manuel? Eles tinham essa relação de vender açaí de vez em quando para o seu Manuel? Sim, eles, em vez de quando ele passava, eles tiravam o açaí, né? E eles passavam lá e vendiam assim. Entendi. Porque o meu sogro, ele gostava muito de açaí, né? Aí eles tiravam e às vezes eles mandavam bater e vendiam assim. O senhor afirmou aqui em depoimento, na audiência de instrução e julgamento, está gravado por volta do minuto 4 a 4:10, que eu vou mostrar depois na minha fala, se preciso for, que eles andavam muito por lá pela casa do seu Manuel, frequentemente, e que eles almoçavam, comiam lá na casa. Doutor, o senhor tem conhecimento disso, reafirma? Eu não tenho muito conhecimento de dizer que eles almoçavam, porque eu nunca vi. Eles sentados na mesa do meu sogro, almoçando com eles. Me desculpe, mas isso aí eu nunca vi. É porque está gravado, o senhor falou. Sim, eles viviam muito por lá, até comiam. Se tiver gravado isso aí, eu me lembro bem que eu falei que eles tomavam café lá, como é o costume de todo colono. Mas frequentemente? Pessoa... Não. Assim, várias vezes na semana? Como é que era? Às vezes eu chegava por lá, o meu sogro ele era uma pessoa muito
comunicativa com as pessoas. Ele gostava Sim. muito de conversar, ele gostava muito de prosar. Ele era uma pessoa que ele se dava bem com todo mundo. Se chegasse qualquer pessoa na casa dele, como nós, o costume nosso, Sim. o pessoal da colônia, é oferecer um café. E bater o papo? Conversar também? Mas muito pouco. Sem muitas intimidades, Aí, no como caso, né? ele já tinha várias informações desse pessoal lá, que ele mesmo falava que quando ele chegava no Mojuí, o pessoal falava para ele. Ele evitava um pouco. Entendi. Agora, de falar, de dizer para o senhor que ele sentava na mesa e almoçava junto, eu não me lembro de ter falado isso não, doutor. Foi dito aqui por muitas vezes sobre questão de furto de galinhas do seu Manuel e furto de dinheiro, R$2.000, relacionados ao acusado Fagno e ao irmão dele falecido. O senhor sabe me dizer se o seu sogro chegou a proceder na polícia, registrar boletim de ocorrência? E o senhor sabe me dizer se o Fagno e o Carlos Eduardo chegaram a ser presos por furto de galinha lá na comunidade de Brilhosa, que fica pertinho do Mojuí, né? Uns 20 quilômetros, 17 quilômetros. Se eles chegaram a ser presos por furto de galinha, por furto de dinheiro ou roubo, se eles foram presos por consumo de droga ou tráfico de droga, o senhor tem conhecimento disso? Não, eu não tenho conhecimento que eles foram presos por causa disso. E não o furto de dinheiro lá do meu sogro, que sumiu R$2.000, a gente não tinha prova e não sabia quem era para a gente poder acusar. Sim. Entendeu? A gente só tinha aquela suspeita porque o pessoal comentava muito. Os suspeitos eram quem? A gente não podia acusar uma pessoa sem provas. Era o Fagno e o Carlos Eduardo, os suspeitos? A suspeito. Só que a gente não podia também dizer que era eles, porque a gente não pode acusar uma pessoa sem prova. Entendi. Só era o comentário, né? Aí esse dinheiro sumiu, mas também ninguém podia também ir na delegacia denunciar e nem registrar um boletim. Porque não tinham provas. Porque não sabia quem era. Entendi. Não sabiam quem era, né? Não sabia quem era. Só suspeitavam. Foi só suspeita. Entendi. O senhor sabe nos informar se antes desse dia 9 para o dia 10 de abril de 2025, se já havia tido algum problema de briga, agressão ou ameaça entre os acusados e o seu sogro? Se o seu sogro chegou a se queixar para o senhor que estava sendo ameaçado, que brigavam, alguma coisa assim, entre eles lá? Nunca, doutor. Nunca. Então eles não tinham rixa, animosidade nenhuma, não eram inimigos um do outro, nada disso? Nada. Eles não tinham rixa. Tinha uma relação normal, ainda que não fossem amigos íntimos. Isso, o senhor pode afirmar isso? Era uma relação de vizinho, né? De vizinho normal. É. Inclusive com a mãe dele também, dos acusados? Como é que a dona Ivanilda? A relação com a dona Ivanilda, mãe dos acusados, também era normal? Eles nem andavam na casa deles, nem ele andava na casa dela. Eu acho que o meu sogro, ele nunca andou na casa dela. Entendi. O senhor Que tem conhecimento? eu tenha conhecimento, não, né? O senhor tem conhecimento que o seu sogro deu carona de moto para a dona Ivanilda alguma vez? Não. Só se o senhor tiver conhecimento. Não. O senhor falou agora há pouco aí que cansou de ver os acusados carregando açaí de moto no meio das pernas para vender no Mojuí. O senhor sabe me dizer se eles tinham outras atividades assim de renda? Por exemplo, criação. É usado muito o termo criação relativo a animais na casa, certo? O senhor sabe nos informar que tipo de criação, que tipo de animais tinham na casa dos acusados? Doutor, eu ando muito pouco ali por da Brilhosa, eu vi falar que eles tinham uma criação de bode. Apenas bode? A bode, eu não sei se eles criavam gado, eu não posso afirmar porque eu andava pouco para Bandilar, né? Porque foi dito aqui pela sua sogra que tinha cavalo, que ela via cavalo lá, bode. Você sabe me dizer se tinha galinha, porco, essas coisas? Não, não posso lhe afirmar isso. Foi mencionado aqui algumas vezes sobre uma picape estrada, né? Um carro estrada. Eles têm uma estrada. Pois é, o senhor sabe me dizer se esse veículo era do Fagno ou da mãe dele? Eu não sei afirmar, mas acho que é da mãe dele, né? O senhor acredita que seja dela, né? É, porque ela sempre passa por lá nele e com certeza deve ser dela, né? Entendi. Ela havia vendido uma terra por R$700 mil anteriormente onde ela morava. O senhor tem conhecimento disso? Não. Que ela vendeu uma terra por R$700 mil e se mudou lá para Brilhosa há uns 2, 3 anos. O senhor tem esse conhecimento? Doutor, eu vi uma conversa muito longe, assim, que eu não posso afirmar, que eles venderam essa terra para lá, mas eu não sei o valor. Ah, entendi. Não, porque foi dito aqui pelo seu cunhado.
Né? Eu não sei o valor porque eu não conversava com eles. Entendi. Foi pelo Raimundo que foi dito aqui. Outra situação. O senhor, mesmo passando pela frente ou algo assim, o senhor teve conhecimento de afirmar como era a estrutura da casa dos acusados? Se era grande, se tinha varandas na frente, alguma coisa assim? A estrutura da casa? A casa deles é grande, sim. Grande? Tu sabe dizer se tem varandas na frente, varandas laterais? Tem varanda. Entendi. O senhor sabe me dizer se a lanterna que o senhor achou lá no local, junto ao cadáver, e levou, ela pertencia à vítima, o senhor Manuel? A minha sogra disse que era a lanterna que ele saiu com ela. Foi a lanterna que ele saiu com ela? Foi. Entendi. O senhor recorda quais eram as condições da estrada nesse dia lá? Do chão da estrada? Se estava muito esburacado, se estava enlamaçado, se estava ruim de andar, algo assim? Inclusive pela foto que foi mostrada agora há pouco aí, nós tivemos uma ideia de como estava lá no local, né? Doutor, a estrada de Colônia é assim, ela tem... Chão batido, né? Elas são os cantos que são bons, outros cantos que são ruins. Depende de onde a água escorre, né? Nas ladeiras, nas baixas, elas são buracos, são emburacadas, elas são cheias de obstáculos. E aqueles cantos planos, elas são melhor. A gente não pode dizer, mas na época que aconteceu o fato, a estrada não estava boa, não. Estava chovendo nesse dia, nessa noite lá, o senhor recorda? Não me lembro se estava chovendo. O senhor recorda, o senhor mencionou aí sobre o sangue, né, no corpo. A sua esposa disse que não tinha quase nenhum sangue no local, não tinha poça de sangue, tinha pouquíssimo sangue, só algumas gotas, algo assim. O senhor chegou a ver de perto? Quando eu cheguei lá no local, ele estava virado, não tinha sangue escorrendo em canto nenhum. Eu só vi um sangue quando a perícia virou ele, que o sangue apareceu de onde ele estava caído. Entendi. Mas sangue no local, em canto nenhum, eu não vi, não. O senhor recorda se verificou algum rastro pela estrada de sangue ou marcas de que o corpo teria sido arrastado ou sangue que caiu no chão até onde ele estava, o corpo dele? O senhor recorda se viu isso na estrada? Não, doutor, porque naquela hora, naquele sufoco, a gente não andou de pé na estrada, a gente voltou de moto. E aí a gente não verificou isso aí. Mas o local que ele estava caído, não havia nenhum sinal de luta. Entendi. O senhor afirmou agora há pouco aí que teme, né, pelo Fagner seja solto, que o senhor tem medo dele, algo assim? Foi isso que o senhor disse? Tem medo dele? Sim, quem é que não tem medo, né? Pois é, a minha pergunta é o seguinte, quantas vezes o senhor foi ameaçado de morte pelo Fagner? A gente não tem medo nem... Não, responde, por favor, objetivamente. Nenhuma vez. Mas é isso que eu queria saber. Quantas vezes? Nenhuma vez, né? O senhor já teve alguma briga, alguma confusão, alguma rixa com ele? Ou com o Carlos Eduardo, o irmão dele que morreu, ou com a família dele? Não. O seu receio é que ele seja solto e procure o senhor por algum motivo? É isso que eu queria entender. Eu só tenho medo do comentário que o povo falava, né? Porque o senhor sabe muito bem... E qual seria o comentário? Só pode dizer. É que eles assaltavam, que eles obrigavam as pessoas a... Que nem no caso, ele matou meu sogro, né? Sim. Ele matou para quê? Para roubar. O senhor tem conhecimento que o comandante da Polícia Militar do Mujuí afirmou aqui hoje que ele nem conhecia o Fagner, nunca prendeu ele? Não tenho conhecimento disso. Pois eu estou lhe falando agora. Então é isso, Excelência, muito obrigado, estou satisfeito. Boa tarde. Obrigado, Excelência. Alguns senhores jurados têm perguntas a fazer a testemunha? Posso dispensar o informante? Muito obrigado, senhor José Assinei. Tenha um excelente dia, excelente semana, tá bom? Sinto muito pela sua perda desde já. Você pode sentar-se, fica à vontade. Os senhores querem um intervalo? Quer uma pergunta? Você pode voltar a sentar, senhor José Assinei, por favor? Muito obrigado. Algumas perguntas para o senhor, vamos lá. No momento que a senhora Maria ligou para sua esposa, o senhor tem como precisar, mais ou menos, quanto tempo demorou para o senhor chegar em casa? Para chegar na casa da minha sogra? Isso. Eu acho que talvez uns 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Ao sair de casa da senhora Maria até chegar no local onde estava o corpo, o senhor demorou quanto tempo? Eu acho que uns 15 minutos mais. 15 também, minutos. Porque a gente ia devagar, né?
Havia sangue no corpo? Havia sangue no corpo? Doutor, eu não vi nenhum sangue no corpo, assim, em cima que ele estava de bruço, né? Eu não vi sangue nas costas dele, apenas eu vi que ele estava cortado porque eu fui pegar no pulso dele e a mão dele estava cortada. Aí eu vi que estava cortado, mas o sangue eu não vi. Uma pessoa normal, sadia, saindo da casa da senhora Maria, até chegar ao local do crime, caminhando, daria quanto tempo, mais ou menos? Doutor, se caminhando normal, eu acho que ele ia levar uns 30, 40 minutos, porque 30, 40 minutos. era longe. Perfeito. Alguma outra pergunta, senhora Jurados? Posso dispensar o informante? Fique à vontade. Muito obrigado pelo seu comparecimento. Quer intervalo antes de continuar? Posso chamar a próxima testemunha? Terminamos a parte de acusação, as testemunhas de acusação, agora as testemunhas de defesa. Vamos chamar a dona Ivanilda Ferreira Pereira, questionando, claro, se ela tem algum constrangimento de depor na frente do acusado. Então podemos chamá-la e chamar o acusado para participar do plenário. Bom, continuando. Boa tarde, senhora Ivanilda Ferreira Pereira. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Senhora Ivanilda, a senhora é mãe do réu, correto? Sim. Eu peço, por gentileza, se a senhora puder chegar mais pertinho. Dona Ivanilda, tudo bem? Tudo bem, doutor. Eu vou pedir ajuda do nosso oficial para deixar corretamente posicionado. Sim. Seja bem-vinda. Imagino que a senhora deve estar nervosa, seu filho. A senhora vai ser vista como informante. Se a senhora precisar de uma água, um café também para se acalmar, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Passo a palavra à defesa para iniciar as questões. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado. Dona Ivanilda, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu também gostaria de externar meus sentimentos pelo falecimento do seu filho, Carlos Eduardo Bacelar, que foi preso nesse fato no dia 12 de abril de 2025 e após apenas 17 dias preso, morreu, passando mal na casa penal. Apenas 17 dias preso, 18 dias preso e morreu, em consequência de várias situações que não vem ao caso mencionar. Meus sentimentos pela perda também do seu filho. Tá bom? Tenho bons sentimentos. Dona Ivanilda, a senhora recorda, a senhora tem conhecimento sobre os fatos que estão sendo julgados hoje aqui? Por que estamos aqui? Sim. No dia 9 para 10 de abril de 2025, por volta da meia-noite, meia-noite e 20, a senhora estava na sua casa? Sim. A senhora conhecia a vítima, Manuel Horácio? Sim, conhecia. Como era a sua relação com o senhor Manuel Horácio? Tudo bem. A gente conversava bem, ele ia em casa, quando eu ia para o Mojuí de moto com o Carlos Eduardo, eu passava lá, vejo para comprar uma gasolina, era tudo bem, beleza. Era uma relação normal? Era uma relação normal. Alguma vez a senhora brigou, discutiu, ameaçou ele, ou ele fez isso com a senhora? Nunca. Nunca. Em relação aos seus filhos, Fagno e o Carlos Eduardo, que faleceu, até o dia desses fatos, dia 9 de abril, dia 10 de abril, que seja, qual era a relação dos seus filhos, Fagno, que está aqui, e o Carlos Eduardo, que faleceu, com o seu Manuel? Era tudo bem, eles gostavam dele, sim. Os seus filhos chegavam a frequentar a casa do seu Manuel para vender açaí, para tomar um café, para conversar, alguma coisa assim? Como é que era essa visita, esse papo lá na casa do seu Manuel? Ele sempre ia em casa comprar açaí, seu Manuel. O seu Manuel ia também na sua casa comprar açaí? Ia. Mas os acusados também vendiam lá na casa dele? Vendiam. E como era essa relação lá quando o seu Manuel chegava na sua casa? Conversavam? Como é que era? Conversava, ele ficava do lado de fora, do lado do batente da casa, assim, do lado de fora, deixava a moto dele lá do outro lado, da beira do portão, né? Aí, isso. E aí entrava lá para comprar o açaí. Entendi. Por quanto tempo faz que a senhora mora lá na comunidade de Brilhosa? Olha, dia 12, eu entrei para lá dia 12 de maio de 2024. Faz uns 2 anos que a senhora está por lá, aproximadamente. Isso. Antes a senhora morava onde? No Jutuarana.
A senhora vendeu lá essas terras e comprou lá na Brilhosa, foi? Vendi. Disseram aqui que foi por 700 mil reais que a senhora vendeu essas terras. Isso. Mas a senhora, falaram aqui também que a senhora vendeu porque o dono não aguentava mais a senhora e os seus filhos lá causando problema, roubando e usando drogas lá na comunidade. Isso é verdade? Isso não é verdade. Isso é porque eu saí de lá porque eu era bem no meio lá da região, né? Porque aí que era plantio de soja, né? Que eles iam fazer um plantio. Durante eu estar lá, e não podiam trabalhar lá porque ia prejudicar nós lá, por causa devido ao veneno. Aí eles fizeram uma proposta para a senhora aceitou e se mudou de lá. Isso. Eu comprei um aí na Brilhosa. O senhor me ofereceu, aí a minha menina procurou eu, negociei. Como é a sua casa lá na Brilhosa? Ela é grande, ela é pequena, ela é bonita, ela é feia? Ela tem varanda, ela não tem varanda? Como é que é? A senhora pode falar a verdade aqui, viu? Ela não é pequena, não. Ela tem uma área grande. Ela não é pequena. Eu já até esqueci o tamanho dela, né? Porque eu sei Não, tudo bem. A senhora gastou quanto para fazer essa casa lá, mais ou menos? Olha, doutor, eu não tenho a base assim, não, né? É só pelas notas. Mais ou menos uns 200 mil? Essa faixa aí. Sim. É porque foi... Sabe por que eu tô... A senhora vai achar que eu sou fiscal da Receita Federal, mas eu não sou. Não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque foi dito aqui o dia inteiro, foi falado aqui o dia inteiro, que os seus filhos nunca trabalharam, que ninguém sabia com que eles trabalhavam, de onde tiravam dinheiro. Foi dito que é furto de galinha, que é de furto de 2 mil reais do seu Manuel. É isso que eu vou lhe perguntar, eu quero entender, tá? Isso não é isso que eu quero entender. A senhora morava com quem em abril do ano passado lá na sua casa? Quem morava com a senhora? O Carlos Eduardo Fagner Ferreira Pereira e a Leane. E é a esposa dele, com as crianças. Do Fagno? Esposa do Fagno? Isso. Sim, quem mais? E o Madison. Tá. Lá na sua casa, digamos que nós estamos lá na época de abril do ano passado. A senhora tem criação de quê? Ou tinha lá em abril do ano passado criação de que tipo de animal na sua casa? Olha, eu cuido lá, bem dizer, eu cuido, né? Quem queria é Deus, né? Bode, porco, galinha, pato. A senhora ainda tem esses animais lá de criação? Eu tenho, sim. Eu nunca deixo de não criar. Tá lá para quem quiser ver. Pode ir lá e ver. A renda, fora os 700 mil que a senhora deu essa sorte, essa bênção de vender do seu terreno. Isso. A senhora e os seus filhos viviam de quê lá? Só desse dinheiro, de venda, de... A senhora plantava? A senhora fazia agricultura lá? Fazia lá. O que tipo de agricultura? Aonde nós morávamos no Jutuarana, eu plantava roça. E lá na Brilhosa? Na Brilhosa, ele mesmo chegou a plantar uma área lá de macaxeira, né? Aí, mas só que os bodes, né, sabe, são umas bênçãos, né, e não deixaram, ele mesmo assim arrancou ela meia verde. E essa venda de açaí? A venda de açaí ele tirava mesmo, ele até batia, não mandava bater no Mujuí dos Campos e lá na casa desse genro dele, do seu Manuel. Tá, e tem moto lá na sua casa? Tem. De quem era essa moto? É nossa lá de casa. Quem comprou? Eu. Com que dinheiro? Dinheiro de tudo, de legume, de bicho. Do terreno de 700 mil que a senhora vendeu? Isso. E a picape estrada é do Fagno? A estrada? A picape, a caminhonete? Não, é nossa mesmo de lá. Quem comprou? Eu. Tá, porque foi dito aqui, né, que ele também passava, ele e o Carlos Eduardo de caminhonete estrada, mas não trabalhava, ninguém sabia de onde tinha esse carro, de onde tinha essa moto. Então, moto da sua casa, carro da sua casa foi comprado com seu dinheiro. Isso é verdade. Mas o que é meu é dos meus filhos. Entendi. Eles podem usar normalmente. Pode usar. Eu que não sei andar de moto. E quem me leva era eles. Eles dirigiam para a senhora e os seus motoristas. Isso. Dona Ivanilda, em relação às acusações do seu finado Manuel e da família dele, que os seus filhos furtavam galinha dele. A senhora já falou que tinha galinha em casa aqui, né? Bastante. Não tem, ele não tinha precisão de estar pegando galinha ali. Isso Os seus filhos precisavam furtar a galinha do vizinho? Essa alegação, isso é uma pura mentira. Isso daí. Para ganhar mídia, eu acho. Pode ser. Porque isso não tem precisão. Tá. E
Vocês eram cientes dessas acusações do seu Manuel, dos filhos do seu Manuel, da esposa do seu Manuel? Vocês sabiam que eles acusavam seus filhos de furto de galinha, Não. furto de R$2.000 da casa dele? Isso eu tô sabendo agora. Outra coisa, os seus filhos foram intimados alguma vez para prestar esclarecimento ou depoimento na delegacia sobre furto de galinha e furto de dinheiro? Não. Que eu saiba, eu tô sabendo agora. Entendi. Dona Ivanilda, no dia lá, 9 para o dia 10 de abril de 2025, o que a senhora sabe nos informar sobre esse fato? O que a senhora viu? Primeiro, o que a senhora viu e o que a senhora sabe? O que aconteceu entre o seu Manuel e os seus filhos nesse dia? O que a senhora viu? O que eu vi, que nesse dia do acontecimento... Sim, à noite, no dia do falecimento do seu Manuel. Nós estávamos em casa, sim. Todo nós estávamos em casa. Aí a nenezinha dele estava doente, dodói. Aí nós estávamos medicando ela. Pode falar no microfone, tá? Nós estávamos medicando ela, né? Aí ela estava ruim mesmo. Aí eu e a mãe dela. Aí já, pô, às 11h30 para frente, nós passamos pelo sono, porque a criança dormiu, né? Aí, quando eu e a menina me espantei com gritaria e tiro. Na frente da sua casa, do lado de fora. Na frente de casa. Tá, pode falar. Era aquela gritaria doida. Aí pronto, eu não abri porta mais não. Aí eu deixei a porta, porque era costume de... Eu só fiz correr nessa hora, fechei a porta na chave. O que a senhora ouviu lá de fora? O que eu vi? O que a senhora ouviu lá de fora? Ah, tá. As palavras. Tiro e chamava os meninos. Tá. A senhora sabe? As palavras. A senhora sabe quem estava lá fora gritando? À noite, não. A senhora reconheceu alguma voz? Ouviu alguém lá fora conhecido? Eu conheci a voz do Biate. E mais Quem outras são? pessoas. Quem é ele? Beate. É filho do seu Manel. Tá, e aí? Continue. Aí as outras vozes eu não cheguei a reconhecer, porque era uma zoada doida. Era E o que eles falavam? que era para os meninos saírem para fora. Pode falar. Pode continuar. Lá, para a estrada lá. Aí eles atiravam lá. Para cima, para sua casa? Oi? Eles chamavam palavrões, nomes lá? Isso. Que tipo de palavrão a senhora pode falar? Vagabundo, bandido, não sei o quê. É um bocado de coisa que eles chamavam. Era Tá. tudo nome. Continue. Aí nós caladas lá dentro, falando. Eu só saí para fora quando as polícias chegaram, né? Tudo bem, a polícia chegou, bateu palma. Aí eu perguntei quem era. Aí a polícia disse que era a polícia, né? Disse, tá bem, rode por lá por trás da cozinha, pela frente lá. Aí rodaram e eu abri a porta. Mas as polícias não entraram dentro. Vieram entrar só o delegado que já foi no outro dia que entrou. Não, continue. O que aconteceu nessa noite? Ah, nessa noite foi um folho doido. Ele, até no dia do velório do seu Manel, o Biate me chamou para me ir lá ver o corpo do pai dele. Eu não fui, não. Agora, eu não sei se eles queriam vingar a morte do pai dele comigo. E o que a senhora acha que aconteceu? Como a senhora soube da morte do seu Manuel? A senhora viu o seu Manuel ser morto? A senhora viu o seu Manuel na frente da sua casa? É isso que eu quero saber. Não, eu vi por causa da lanterna, que estava focando Pode contar. no rumo do quem vai para o Mujuí, né? Aí, eles disseram que era o pai dele, né? Eles chegaram, entravam lá em casa. A senhora viu o seu Manuel em luta corporal com Fagner? Não. Ou com Carlos Eduardo? A senhora viu alguma briga? A senhora viu alguém se agredindo? Não, essa hora nós... Não, porque nós estávamos dormindo. Nós não chegamos Mas a ver, quem não. saiu lá para fora? Quem saiu para fora? Foi na hora quando a polícia chegou. Mas quem saiu? A senhora ouviu o seu Manuel lá na frente? Ouviu? Não, foi na hora da polícia que chegou, que disseram que era o seu Manel. Foi nessa hora que eu via. A senhora chegou a ver o seu Manuel morto lá perto da sua casa? Não, porque eu não cheguei lá, não tive coragem de ir lá ver. Não. Mas e o que a senhora soube depois que tinha acontecido? Porque eu tive da família falar. O quê? É isso que eu estou lhe perguntando. O que disseram para a meus senhora? meninos tinham matado o pai deles. E aí, qual foi a sua reação? Aí eu não respondi nada não, né? Eu fiquei calado, fiquei na minha, né? Porque realmente eu não sabia se era eles.
Será eles não. A senhora não viu. Então a senhora não viu briga. Eu não vi, que nós estávamos dormindo, Dudu. Tá. A senhora viu algum terçado, alguma lanterna lá fora, alguma espingarda, alguma coisa assim? Não, nessa hora eu não vi, não. Eu só vi, como eu digo, quando as polícias chegaram, que eu vi a lanterna acesa ainda. No chão? No chão, arriada, dele, do senhor. E quando a polícia chegou, onde os seus filhos estavam? Aí nessa hora, quando eu saí para fora, eles não estavam em casa, eles saíram fora. Fugiram, correram. Eles saíram fora. Saíram. Acho que nessa hora que eles chegaram, né, fazendo zoada, eles saíram fora. Tá. E o que a polícia disse para a senhora? Nada não, perguntou dos meninos. Eu disse que quando ele chegou, aqui eu não vi eles. Se vocês quiserem entrar para olhar, se eles estão aqui dentro, eu abro as portas da casa, aí vocês podem verificar aqui. Aqui eles não estão. Entendi. Eu não tenho precisão de estar mentindo para vocês, não. Pode revirar e até cortar os colchões para reparar se eles estão aí dentro. E depois, o que aconteceu mais? Na mesma noite, na noite. Eles foram embora? Não, o que? O pessoal? Não, eles ficaram lá. Fazendo o quê? A perícia lá na frente? Depois que a perícia chegou o carro da polícia, né? A perícia ainda custou chegar. Aí que levaram ele, mas ficaram naquela zoada lá. E como a senhora soube do que tinha acontecido? A senhora soube que os seus filhos tinham ido até a casa do seu Manuel, que o seu Manuel veio atrás deles na estrada? A senhora soube dessa história? Alguém contou para a senhora? Não, até porque, doutor, que eles estavam em casa. Quem veio foi o senhor. O seu Manuel? Foi. Mas a senhora disse aqui que não viu ele lá na frente. Não, eu não vi, mas eu perguntei para ele e disse que tu Para viu? ele quem? Tá, Para o Fagno? Fagno, O que ele disse para a senhora? O que ele me falou, ele disse que era ele. Ele viu o claro da lanterna focar e ele passou a mão no terçado e foi ver. Ele quem? Ele que foi ver a lanterna. O Fagno? Isso, o Fagno. Tá, e aí, o que ele... Tá, então a história já é o que o Fagno contou para a senhora do que tinha acontecido. Isso, já foi o que o Fagno contou para a senhora? Que ele viu o fogo da lanterna. Isso. O que mais? Aí pegou o terçado, foi ver. E o Carlos Eduardo estava deitado, dormindo. Ele não estava se sentindo bem também, não. Ele só estava acordado, mas era ele, por causa de vida da menina dele que estava doente. Tá, né? pode continuar. Aí saiu, viu, claro, o fogo da lanterna, né? Aí ele foi para lá ver. Ele pensava que era, não sabia o que era, se era ladrão, se era alguma coisa. Estava com a espingarda engatilhada. Isso foi o Fagno que contou para a senhora? Isso. Tá, e aí? Aí ele, como? Era escuro, né? Com fogo, claro, do fogo da lanterna, a gente fica candeado, né? E o senhor colocou a espingarda, já estava armada. Ele disse que já estava armada. E aí? Porque essa espingarda, para disparar, ela estava armada. E o que aconteceu? Aí ele lambou ele com o terçado, não sabe se lambou, se chegou a cortar o senhor. Eu sei que eles se agarraram e ficaram lutando corporal. Isso o Fagno contou para a senhora? Isso. Entendi. E aí depois... Aí depois, acho que talvez a arma disparou, né? A senhora tem conhecimento que o seu Manuel não morreu por disparo de arma de fogo, e sim por corte de arma branca? Não sei, não. Não, é isso que eu estou lhe perguntando. Se a senhora tem conhecimento? Não tem conhecimento. Não tem. Não. A senhora tem conhecimento que encontraram um cartucho calibre 28 no bolso direito da bermuda do seu Manuel? A senhora sabe disso? Sei disso. A senhora teve conhecimento? Isso, tem isso. Entendi. Dona Ivanilda, muito tem se falado aqui sobre a saúde do seu Manuel. Tem documentos aqui no processo, que ele tinha problema cardíaco, já tinha feito cirurgias, a família disse que ele não enxergava direito. A senhora convivia lá com o seu Manuel, o via todos os dias? Não. Tinha de vez em quando, como é que era? Tinha semana que ele ia lá, até o último dia que ele foi em casa, doutor, atrás de uma maquita. Ele foi de quê lá na sua casa? De moto, que ele só andava lá de moto. Então ele continuava pilotando motocicleta? Isso, ele só andava de moto, ele nunca foi em casa de pé, não. Até porque, qual é a distância aproximada da casa dele para sua casa? Doutor... Mais ou menos 500 metros, 700 metros, 800 metros? Eu não sei se dá 2 quilômetros, eu não sei. Não é muito perto, não. Tá, entendi. Aí ele foi atrás de uma maquita na sua casa de moto. Uma maquita para cortar lajota que ele queria colocar numa área lá. Aí eu disse, seu Manuel, eu não tenho maquita. Quem trabalha com maquita aqui é os pedreiros. E a maquita é deles, eles levam. Entendi. Aí ele foi embora. Aí tá bom. Ele pegou, dobrou a moto, subiu assim um pouquinho, fez a curva, sumiu, foi embora pra casa. Assim, fisicamente ele aparentava
está bem de saúde? Não, bem. Andava normal, conversava normal? Andava. Se ele estava operado, essa operação dele já era antiga. Porque ele estava andando, andava de moto normalmente? Mas, Entendi. Aí o seu filho Fagno foi preso. A senhora sabe me dizer quem foi preso primeiro, se foi o Fagno, se foi o Carlos Eduardo? ele aí. O Fagno. É. A senhora sabe me dizer se o Fagno se apresentou espontaneamente para a polícia? Ele se apresentou. Ou se ele foi preso no mato, numa casa, em Ele algum estava lugar? no mato lá, numa área lá. Aí ele se apresentou para a Ele se polícia? apresentou, ele mesmo quis se apresentar. Ele quis se apresentar. É. A senhora sabe se alguém intermediou essa apresentação, advogado, alguém, alguma coisa? Se fui eu, se foi outro advogado, a senhora sabe? Não, estou lembrado. Tá. E o Carlos Eduardo foi preso depois? No outro dia. No outro dia? Isso. Aonde? A senhora lembra? Não estou lembrada, não. Eu sei que foi numa área que ele estava para lá. Numa Porque casa? Eu estava para Santarém, eu estava aqui em Santarém. Tá, entendi. Dona Ivanilda, então, até nesse dia que ocorreu esses fatos, com a morte, infelizmente, né, do seu Manuel, a relação entre os seus filhos e o seu Manuel era normal, sem briga, confusão, rixa, nada disso. Era normal, doutor. A senhora tem conhecimento que o comandante da Polícia Militar de Mojuí dos Campos falou aqui hoje que não conhecia o Fagno, que nunca tinha prendido ele? A senhora tem conhecimento disso? Não. O seu filho já tinha sido preso lá em Mojuí por alguma situação envolvendo furto, Eles nunca foram presos, não. roubo? Tem situação envolvendo violência doméstica com a ex-mulher dele ou a atual mulher, alguma coisa assim? Não. Que a senhora tem conhecimento? Eu tenho conhecimento, mas isso daí não. Ok. Dona Ivanilda, tem mais alguma coisa que a senhora queira falar que não foi perguntado para a senhora sobre o processo? Que a senhora acha importante para falar? Não. Ok, estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Passa a palavra à defesa. Obrigada. Desculpa. Acusação. É Ministério Público. A Ministério Público, Obrigada. me perdoe. Boa tarde, dona Ivanilda. Boa tarde. Tudo bem? Dona Ivanilda? Vamos lá. A senhora é mãe do Fagno, Carlos Eduardo, Sim. Madison. Isso. Mais quem? Ou só eles três? Não, tem o Ivanilson, Francenildo, aí tem as mulheres. São 5 homens e 5 mulheres. Não, tá bom, só os homens. Tá. Então, o Fagno, falando do Fagno, do Carlos e do Madison. Isso. Tá? Vamos falar deles três primeiro. A senhora sabe se algum deles tinha apelido? Não, só de um que tem. Qual? Não, quem tinha apelido lá era que eu chamava que era Dondon. É, o Dondon era o Carlos, né? O Dondon é o que faleceu. É, o Carlos Eduardo. Aí. E o Buti? Buti, chama de Buti, mas o nome dele é Madison. É o Madison, né? É. E o Fagno tinha apelido? Não, o nome dele é o normal mesmo. E quem era o Lourinho? O Dondon, que era o Lourinho? Não, chama de Lourinho, é porque às vezes eles pintam o cabelo e. O Fagno, chama é? de- O Lourinho era o Fagno? É. Tá. A senhora, pelo que a senhora falou aí, tinha uns 2 anos, então, que a senhora morava lá naquela comunidade, é isso? Isso. Vinda de onde mesmo que a senhora veio? Como era o nome da outra? Jutuarana. Jutuarana. Tá. Veja só. Lá na Brilhosa, quem morava com a senhora? Era Leane, Madison, Fagno, Carlos Eduardo e a esposa com as 2 neném. A esposa de quem? Do Fagno. E quantos nenéns? 2 meninas. 2 filhas, então, né? Tá. Como é o nome da esposa do Fagno? Narliane. Narliane. Tá. E quem é? Ah, é a Narliane, né? É, Narliane. A esposa do Fagno. Tá certo. Antes da gente falar do dia, tá? A senhora, então, nunca soube que nenhum desses seus 3 filhos que a gente está falando, do Fagno, do Carlos e do Madison, a senhora nunca soube de nenhum processo criminal que nenhum deles respondeu? A senhora nunca soube? Não.
Nunca tomou conhecimento? Não. Tá. Então a senhora nunca soube que o Fagner tinha uma medida protetiva contra ele, de 2023. A senhora nunca soube? Ah, sim, teve, sim. Pois é, isso que eu tô perguntando. Ah, sim, agora que eu lembrei, refleti, desculpa. Tinha. Sim, a discussão dele. E era com essa Narliane? É, ou era com ela outra? mesmo. Com a Narliane? É, com ela mesmo. A senhora sabia que o Dondon, o Carlos, respondeu por uso de droga, por lesão corporal culposa no trânsito e por um crime de roubo? A senhora sabia disso? Ele Não. respondeu esses processos? Não. Nunca soube? Nunca. A senhora nunca foi em nenhuma audiência? Numa audiência? Na UBRA, sim. Da UBRA do juizado. Tá, mas vamos lá. Isso, Continuando. isso. A senhora soube, nunca soube, então, que o Madison também respondeu por um crime de roubo, inclusive junto com o Dondon. Isso, eles dois. Então a senhora sabia, né? Que eles tinham alguns porque problemas. às vezes eu esqueço. Tudo bem. Então a senhora sabia. Tá. Sim. A senhora sabe, lembra quem foi condenado, o que aconteceu nesses processos? Ou a senhora não lembra? Não, estou lembrada. Não. Tudo bem. Tá. Dona Ivanilda. Veja só. Vai aparecer aí. Liga aí, por favor. Tá preto e branco. Mas acho que dá para... Se for a sua casa, a senhora vai reconhecer. Espera aí. Ligou, não. Lá na página 41 do processo. Tem uma foto. Pronto. Essa casa aqui, ó. Onde eu estou mexendo esse mouse. É a sua casa? É. Lá na Brilhosa, né? Isso. Tá. Essa aqui é a mesma casa, só que de outro ângulo? É isso? É a sua casa ainda aqui do lado? Aqui, ó. Onde está mexendo o mouse. Onde tem esse carro. Aqui é a sua casa? Aqui, ó. Pra lá, né? Aqui, ó. Aqui. Não tô olhando bem direito, não, mas... eu também sou ruim da vista. Tô olhando pra essa árvore aí, uma jaqueira, parece que é. É porque, assim, eu acho que é a mesma casa, por isso que eu tô lhe perguntando. A senhora tá me dizendo que essa aqui é a sua casa. Isso. É a sua casa. É. Tá? O portão aqui de madeira, né? Aham. E aqui ao redor a cerca de arame, não é isso? Isso. Pronto. Aqui tem uma outra foto. De um outro ângulo. Essa casa é a mesma dessa? É a sua casa ainda aqui? É, né? É a mesma. Tá. Você tá construindo. Pronto. É aí que morava a senhora, o Fagno, o Dondon, o Buti, a Leane e suas netas, né? Isso. Tá. Nesse dia, 10 de abril de 2025, que eu olhei aqui no calendário, era uma quinta-feira. A senhora lembra o que seus filhos fizeram esse dia? Se eles ficaram em casa, se eles saíram? Não, eles estavam em casa. O dia todo? O dia todo. Tá. Dia, noite. A senhora também estava em casa nessa noite? Nós estava tudo, nós. Tá. Essa sua casa aí, pelo que eu estou olhando na foto, ela tem varanda, né? Tem. Tem uma varanda, né? Tá. Nesse dia que acharam o corpo lá do seu Manuel Horácio, ali perto da sua casa, né? Mais para lá, assim, uns 30 metros. A senhora disse que estava em casa, né? Estava em casa. Tá. Antes da polícia bater lá na sua casa, ok? Antes da polícia. Vamos falar dessa parte antes de baterem lá. A senhora disse que tinha uma criança que estava ruim, é isso? Isso. Filha do Fagno. É. Tá. E todo mundo estava dormindo? Tava. Não, só eu e a Narli, a minha nora, que estava acordado medicando a menina, né? Tá. Mas o Carlos Eduardo já estava dormindo, porque ele estava se sentindo ruim. O Carlos Eduardo? Isso. Ele estava dormindo aonde? Na varanda lá fora mesmo. E o Fagno? Ele estava fora ainda. Na varanda? Tava. Eles estavam dormindo ou eles estavam acordados? Estavam acordados. Estavam bebendo? Que eu visse, não. Tá. A senhora sabe se eles beberam esse dia? Não, eles não estavam bebendo nesse dia, não estavam bebendo, não. Tá. Então, dentro da casa estava a senhora, a Narliane e as crianças, é isso? Isso. E a Leane estava? Não, a Leane estava pro Jacarecanga. Então, ela morava lá, mas não estava lá no dia. Lá. Tá. E o Fagno e o Carlos do lado de fora na varanda? Isso. Acordados? Não. Ou a senhora não sabe dizer, porque a senhora estava dormindo? Não, porque ele me falou. Ah, tá. Não, tá. Primeiro me conte o que a senhora sabe. Depois a senhora vai me explicar o que a senhora soube depois, tá? Então a senhora foi dormir.
Depois a menina dormindo, né? Mediquemos ela passou pelo sono, e nós já fomos secretar para dormir, que já era tarde. Tá. Aí, por volta disso, nós se espantemos mesmo, com a gritaria e com o tiro. Tá. O pessoal atirando, chamando, aqueles palavrão doidos lá. Tá. Aí a senhora se assustou com o barulho. Nós se assustemos. Eu corri e fechei a porta. Pois é, isso que eu lhe perguntar. E aí, o que foi que a senhora fez? A senhora ouviu o tiro, ouviu o barulho lá de fora, do lado de fora da sua casa, imagino eu. O que a senhora fez? A senhora foi lá olhar? Não. Chamou seus filhos que estavam lá fora? Não, nessa hora a zoada era grande lá fora. Lá da estrada, assim, na beira da rua, da cerca. Tá, então a senhora nem olhou pela janela para ver o que é. Não dá de olhar, porque não tem como, não tem brecha, não. É tudo fechado. Tá. E aí, dessa hora que a senhora ouviu o barulho, né, que a senhora disse que não foi olhar o que estava acontecendo, mas eu sei que teve uma hora que a polícia foi lá e bateu na sua porta. Foi. Passou muito tempo ou foi logo em seguida? É isso que eu quero entender. Demorou um pouco a polícia chegar, aí ela bateu palma, aí eu perguntei quem era. Tá, aí já vamos chegar na parte da polícia, calma. Esse intervalo que a senhora ouviu o barulho e a polícia bateu depois na sua porta, então a senhora em nenhum momento viu o que estava acontecendo fora da sua casa? É isso que eu quero entender. Não, porque eu não esperava isso, não. Porque chamava os para cá, vem aqui, não sei o quê, tu matou meu pai, aquela coisa doida. E o tiro rompendo lá para fora. Como é? E o tiro? Mais tiro? Tiro dos pés da família do seu Manuel. Pois é, mas veja, é isso que eu estou querendo entender. Como é que a senhora sabe que era a família do seu Manuel? Por causa eu conhecia a voz do Biate. Como é o nome do Biate? Eu conheço só conhece ele por Biate. Tá, tudo bem. Biate. Então, de lá de dentro da sua casa, a senhora ouviu a voz do Biate? Isso. Só do Biate? Não, tinha muita gente lá. Mas que a senhora reconheceu? É o que eu reconheci. Tá. Então, em nenhum momento a senhora olhou. A senhora chegou à conclusão por ouvir. Não tinha como ouvir. Tá. E a senhora ouviu vários tiros ou foi só um tiro? Não, vários tiros. Várias vezes? E era tiro de quê? De espingarda. Tá. E daí, lá dentro, a senhora ficou na sua casa, é isso? Fiquemos lá, sentados lá dentro. Quieta. Aí, quando a senhora fala fiquemos, é a senhora, a Leane, a Leane não estava, perdão. A Nerliane, né? Narliane. E essas duas netas. Isso. Mas a senhora tinha conhecimento que seus dois filhos estavam lá, do lado de fora, não tinha? Lá de fora. E a senhora não foi ver, ou chamou não foi por ver eles? Porque eu não teve coragem de abrir a porta mais, não. Tá. Dessa hora que a senhora disse que ouviu a voz de quem mesmo? Como é o nome dele? Biate. A senhora consegue me dizer assim, olha, doutora, passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou meia hora, ou a senhora diz, não sei quanto tempo passou. A senhora entendeu a minha pergunta? Da hora que a senhora ouviu a voz do Biate, os tiros, a confusão lá de fora, e a hora que a polícia foi lá e bateu, porque eu sei que a polícia foi, que o policial falou aqui para mim. Passou quanto tempo? A senhora consegue precisar ou não? Foi muito tempo ou foi rápido? Para a polícia chegar? Demorou um pouco. Mas o quê? Um pouco a senhora não sabe dizer? Um pouco, né? É que um pouco, aí às vezes... Eles bateram lá, e bateu na porta lá na frente, né? Lá da sala, né? Aí eu perguntei quem era, né? Aí disse a polícia. Então roda por lá frente, lá na cozinha, lá por trás. Eles rodaram. Aí eu abri a porta. Tá. Quando a polícia bateu, eles estavam batendo aqui nesse portão da frente ou eles já tinham entrado e estavam batendo lá na porta? Estava na porta da casa mesmo. Lá de dentro, da varanda. Tá. Aí a senhora mandou eles irem por trás, é isso? Isso. Eles entraram. Tá. E aí? Quantos policiais? O que a senhora lembra? Quantos policiais eram? Qual foi a conversa lá? Eu não estou lembrada quantas polícias eram. A senhora lembra quem era? Conhecia algum policial? Não conheço, não. Tá. Mas eles estavam fardados, né? Estavam fardados. Tá. E falaram, quando bateram lá, falaram o que com a senhora? Ele perguntou dos meninos. De quem? Dos meus filhos. De quais? Do Fagno e do Carlos Eduardo. Eles estavam aqui. Agora eles saíram, porque eu não estou vendo eles aqui. Tá. A gente já procuraram por lá. Então já bateram lá perguntando do Fagner e do Carlos, no caso. Isso. E alguém perguntou para a senhora se a senhora tinha ouvido ou visto alguma coisa? Os policiais, no caso. Perguntaram para a senhora se a senhora ouviu alguma coisa? Perguntaram. Pois é, tente me contar. Eu não estava lá. Então eu queria que a senhora tentasse me contar como é que foi a conversa.
Eu tô imaginando, o policial Se foi. eu tinha visto o tiro, disse... Não, o que eu vi tiro foi agora deles. Agora, do tiro da arma do seu Manel, eu não vi, não. Porque nessa hora nós tínhamos passado pelo sono. Eu, minha nora. Aí depois não vi mais nada. Em algum momento a senhora saiu para ver o que estava acontecendo na frente da sua casa? Já que a polícia já chegou, a polícia já falou com a senhora. Aí eu saí, procurei eles lá, eu não vi mais, não. Não tinha mais ninguém na frente da sua casa? Não, não estava, não. Aí depois do tempo passado, né? Eu conversei com ele, ele me explicou. Não, calme lá. Eu digo assim, a polícia bateu lá na sua casa, a senhora falou que seus filhos não estavam, que tinha ouvido tiro. Isso. A minha pergunta é, a senhora foi lá fora ver o que estava acontecendo? Viu que tinha um corpo lá na estrada, Não, que não tinha cheguei a ver, mas perícia? na beira da estrada eles me chamaram, o Biate, para ir lá ver. A senhora não foi? Não, foi não. Tá. Veja só. A senhora lembra que a senhora esteve aqui numa outra audiência, né? Teve. Antes dessa, não aqui, numa salinha menorzinha. Isso. Tá. A senhora disse, eu anotei aqui, não sei se eu compreendi errado, mas está filmado. A senhora disse que ouviu o tiro e pela janela a senhora viu o filho da vítima, aí a senhora falou o Lindomar, o Raimundo, xingando e chamando seu filho. E era tiro de pistola. Era tiro dessas armas mesmo. Era de espingarda e esse tipo de arma curta. Tá, mas a minha pergunta é, hoje a senhora disse que a senhora não brechou nada para olhar o que estava acontecendo fora. E antes a senhora disse que pela janela a senhora teria visto essas pessoas. A senhora viu ou não viu? Foi para empurrar a janela da pia lá de dentro. Mas que hora foi isso? Conhecidos. Não, na hora que eles estavam naqueles tiros deles para lá. Pois é. É por isso que eu estou lhe perguntando. Eu não estava lá, então eu tenho que tentar entender. A senhora a todo momento disse para mim que a senhora não olhou para ver o que estava acontecendo fora. Então como é que a senhora disse? Não, porque a casa é fechada, só a janela um lado que estava só uma brechinha aberta, eu empurrei. E nessa hora eu vi eles passarem. Aí pronto, eu fechei e não abri mais. Só abri quando a polícia chegou. Tá. E nessa hora que a senhora viu, deu para ver rápido lá fora, a senhora viu seus filhos? Não vi mais não. Tá. Quando é, dona Ivanilda, que a senhora sabe que o seu Manuel Horácio morreu? Que mataram ele? Quando é? É. É nesse dia, é no outro dia, depois? A senhora entendeu a pergunta? Não entendi. Qual é o momento que a senhora sabe que mataram o seu Manuel Horácio, que ele morreu? Quando é que a senhora sabe disso? A polícia que lhe fala? A senhora vê na televisão? Como é que a senhora sabe? Porque eu assisti mesmo. Eu assisti. Assistiu o quê? O celular. O quê? Do Coruja falando, a reportagem, né? Falando que tinha sido ele. Aí depois de que a polícia que ele se entregou, né, que eu conversei com ele. Mas veja só, a polícia bateu lá na sua porta, perguntando dos seus filhos. A senhora disse que eles não estavam mais. A senhora não perguntou o que estava acontecendo? A polícia não lhe falou nada? Olha, mataram um senhor bem aqui, estão atrás dos seus filhos. A senhora não sabia que tinha morrido alguém ali, 30 metros da sua casa? Não, eu sabia que tinha gente morta ali. Ah. Sabia porque eles falavam de lá. E era a senhora... perto de lá. E a senhora sabia que era o seu Manuel Horácio? Não estava sabendo. Quando é que a senhora soube que aquela pessoa morta era o seu Manuel Horácio? Não, porque ele falou para mim. Ele quem? O Fagner. Pronto. Quando é que a senhora fala com o Fagner? Depois dele se entregar. Tá. Quando é que ele se entrega? Um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois? Ou a senhora não lembra? Eu não estou lembrada não, os dias que ele se entregou, não. Tá. E a senhora fala com ele aonde? Na delegacia, no presídio? Onde é que a senhora fala com o Fagner? Presídio. No presídio. Tá. A senhora sabe onde ele estava? Onde a polícia prendeu ele? Como é que ele foi preso? Foi numa ilha de uma mata lá, Tabando Garrafão. Lá na comunidade do Garrafão, é? Isso. Ele tem algum irmão para lá? Parente? Tem conhecido para lá. É. Tá. Quem é que estava pro Garrafão? Era o Fagner ou era o Carlos Eduardo? Eu não sei nem onde pegaram o Carlos Eduardo. Não? Tá. Quando a senhora diz que conversa com o Fagner, é no presídio, é isso? É que eu converso com ele no presídio. A senhora vai lá visitar ele? Visito. Tá. E o que o Fagner... Vamos lá, perdão. Antes da senhora conversar com o Fagner,
A senhora já tinha visto a entrevista que ele tinha dado para... Já, na entrevista. A senhora viu a entrevista? É, também pela entrevista. Tá, a senhora viu a entrevista, mas a senhora ainda não tinha falado com ele. Não. Tá. Aí quando a senhora foi falar com ele, o que foi que ele contou para a senhora? A senhora lembra? Lembro. O que foi que o Fagno contou para a senhora? Não esqueça a entrevista. Quero saber o que ele falou para a senhora. Se a senhora lembrar. É que ele estava fora, né? Aí que ele viu esse fogo de lanterna clarear lá. Aí ele pegou um facão, um terçado e saiu para lá para ver. Pulou o muro assim. Muro, para perto lá da área de lá. Foi lá ver. Aí que o cara botou a lanterna bem em cima do olho dele. Aí ele não podia nem correr. Se ele corresse, ele atirava. E se ele ficasse, ele atirava. Aí ele começou a lambar ele com o facão. Aí começaram a lutar corporal. Aí acho que talvez a arma disparou. Porque só podia, para disparar só podia ter engatilhada. Ele falou. Ele falou. Tá. E ele explicou o que o Carlos Eduardo fez? Não cheguei a falar. Não questionou do Carlos Eduardo? Não. Porque a senhora sabia que os dois estavam lá fora, né? Ele sabe que é por costume dormir fora. Tá. E a senhora sabe por que eles dormiam fora? Não, até eu dormia fora também. Por quê? Porque aí dentro é quente. Quente, né? Tá. Veja só. Se a senhora souber me explicar. Segundo o que já que a senhora não viu, já sei que a senhora não viu, né? Segundo o que o Fagno lhe falou, aonde que aconteceu a história? Foi aqui nesse portão? Foi aqui nesse portão? Lá perto de casa, bem dizer, foi do quintal, que tem a porteira dos bodes entrarem, né? Porque quando eles saem para fora, né? Nós tínhamos já vem porque tem um portão e tem a porteirinha dos bodes entrarem, né? Espera lá, que eu não sou muito entendida nessa área. Veja só, essa porta de madeira bem aqui, ó, que a senhora está vendo aqui. Olha ali a foto, tá vendo que a polícia e essa porta aqui? Sim. É a porta que dá acesso à sua propriedade, no caso, é isso? É. Tá. E aqui, eu não sei se bem aqui nesse vão aqui, ó, que está na sua varanda, tem outra porta? Ou não, é aberto esse vão aqui? Olha lá, olha lá. É o portão aqui, esse portão aqui. Mas, eu não sei se é 20 metros que dá desse portão para chegar no outro colchetezinho dos bodes entrarem. Tá. Segundo o que o Fagno lhe falou, a senhora consegue me dizer onde é que se deu a situação dele com o seu Manuel? Se foi aqui, se foi para cá? Ou a senhora não sabe dizer? Não. Fui lá bem perto de uma árvore de coqueiro. Mas para cá ou para cá? Para dentro? Não parece aí árvore de coqueiro, não. Eu sei, mas... Para dentro, então? É, para dentro. Aí, Passando esse portão. Não, é como quem vai mais para a beira depois da cerca. Aí ele lutando, aí vai lá, perto. Lá tem uma árvore de coqueiro, era aberto lá. Por aqui, assim, a senhora fala, é? Mas dentro já da grade aqui. Eu não estou lhe entendendo. Olha só. Isso aqui é o portão principal. Pequena, só dos bichos miúdos entrar. Ah, para cá, porteira pequena, é? É, quem vem desse portão aí para lá. E foi para cá que foi a história, segundo o Fagner lhe falou, foi? Foi. Que ele encontrou com o seu Manuel. Foi. Aí ele entrou para dentro, aí com a luta, né, foram saindo fora, né? Saindo fora, a senhora fala para cá? Pro lado de fora um pouco. Para cá? Aí que ele caiu para lá. Mas veja só, não é murado o seu terreno? Não. Murado eu digo assim, com arame. Não é murado, é com cerca de arame. De cerca de arame. Tudo frente, aconteceu... Na frente. Ah, só na frente? É só a na lateral frente. não? Não, na frente, nos lados, assim, desce por arame também. Desce, né? É. Faz Aí vai embora, beiradiando a estrada de arame. Esse é o quem... Pois é. Então a situação aconteceu do arame para dentro da sua propriedade. Isso, é isso que eu quero começou de dentro do quintal para fora a briga. Segundo ele falou para a senhora. A senhora não viu nada? Não, nessa hora eu não vi nada, não. E nem ouviu? Nem ouvi. Ele me falou. E ele lhe explicou quanto tempo durou essa situação? Quantas horas durou? É. Quanto tempo foi essa briga dele com o seu Manuel? Olha, eles lutando lá? É. Não, ele não me explicou. Não? Mas a senhora não ouviu nada? Não vi nada. Tá. A
senhora chegou a ter contato com o Carlos Eduardo? Não. Depois que ele foi preso? Não. A senhora visitou só o Fagner, foi? Só o Fagner. A senhora lembra quem foi preso primeiro? Fagner. Tá. Tá. Os seus filhos tinham o hábito de caçar? Caçava-se de cachorro. Como assim, caçar de cachorro? Cachorro no mato. E usava arma? Não. E caçava como? De cachorro. Eu não sei como é, me explica aí. Como é que caça de cachorro? Bota os cachorros no mato, vão farejando por onde a caça passou e acha, corre, às vezes está no buraco, às vezes está mais folha. E aí quando o cachorro... Os cachorros ficam coados, cavando, aí vai lá, mete o chadeco, a draga e tira a caça. Então caça de cachorro, é isso? É, caça de cachorro. Tá. Tinha arma de fogo na sua casa? Não. Tá. Então a senhora em nenhum momento saiu lá para ver Não. o corpo, se tinha faca, se tinha... A senhora não sabe de nada que tinha fora da sua casa? Não sei de nada, não. Tá. E Peraí que eu não vou errar o nome dela. A Narliane, ela saiu da casa em algum momento? Já que ela estava lá, né? Tava lá. E ela saiu, a senhora sabe? Se ela sair para fora? É. Não, ela saía assim comigo para fora. Quando eu saía, ela saía. E a senhora sabe me dizer se ela ouviu também? Não. O barulho, os tiros, porque a senhora disse aí que foi vários tiros, Não. né? A senhora sabe se ela ouviu? Os tiros do povo, nós escutávamos, nós estávamos acordados nessa hora. Quando a senhora fala os tiros do povo, tiro de quem? Dos filhos do seu Manuel. Só podia ser eles, porque era eles que... A senhora viu alguém atirando? Não, tá zoado, os tiros, pouco lá para fora. Vários? Vários tiros. Isso lá antes da polícia bater na sua porta? Antes da polícia. Aí quando a polícia chegou, pararam com a zoada. Tá. Até a hora que a senhora se recolheu para dormir, né, lá dentro da casa, a senhora deixou... O último momento que a senhora viu o Fagner e o Carlos, eles estavam na varanda acordados ou já estavam deitados dormindo? Ele ainda estava fora andando. Quem? O Fagner? O Fagner e o Carlos Eduardo já estava dormindo. Tá. A senhora disse que eles não estavam consumindo bebida alcoólica lá na casa. Na casa. Que eu visse, não, porque eu estava lá. Tá. Mas eles bebiam? Não, todos eles bebem. Todos bebem, né? Tá. Tá certo. Dona Ivanilda. Meus sentimentos também pela morte do Carlos Eduardo. Apesar de não ser o objeto desse processo, como é que a senhora teve a notícia do falecimento dele? Quando ligaram para mim, e já estava falecido. Disseram que ele estava vivo. Quando nós corremos para lá, ele já estava mais vivo, não. Ele já estava preso, né? Já. Estava preso. Tá. A senhora chegou a ouvir um áudio que é imputado a algum familiar seu, da família Bacelar, dizendo que a família de vocês é muito grande e que Mojuí ia pegar fogo por conta dessa história toda envolvendo seus filhos, a morte do seu Manuel, a morte do Carlos Eduardo? Eu não cheguei a ver isso. A senhora não sabe disso? Não, não sei disso. Tá certo. Muito obrigada, tá? Boa tarde, dona Ivanilda. Boa tarde. A senhora relatou ainda há pouco que a senhora ouviu diversos tiros. Sim. Certo? Eu queria saber da senhora quantos tiros a senhora ouviu e aonde foi? Se foi na estrada, em direção à estrada, ou se foi lá no Igarapé, lá na Baixada, que lá embaixo, né, da casa de vocês, lá tem o Igarapé, não é isso? Tem Igarapé e a minha casa fica bem na beira da estrada mesmo. Pois é. Onde foi que a senhora ouviu esses tiros? À frente do portão lá, do portão. Na frente do seu portão? Isso. Na estrada, então, que a senhora ouviu esses tiros? Na estrada. Ok. Quantos tiros que a senhora ouviu? Não lembro, não. Mas foi vários tiros. Foi vários tiros? Vários tiros. A senhora sabia que a causa-morte do seu Manuel não foi com tiros, foi com facas? Não sei. Não. Não. Ok. A senhora tem conhecimento? A senhora viu? Quando a senhora ouviu os barulhos
A senhora já relatou que a senhora não olhou pela janela, mas a senhora ouviu barulho de alguém gritando, de luta corporal, alguma coisa do tipo, na frente da sua casa? Não, não vi não. A senhora não ouviu nada, nada, nada? Nada. Nem do seu filho gritando ou pedindo socorro, alguma coisa do tipo? Não, até porque nós estávamos dormindo. E a casa é fechada. No meu quarto eu tranco, entro. E a outra, da minha nora, do mesmo jeito. Nós estávamos medicando a menina, a nenenzinha. Aí ela passou por um sono e nós já estávamos com sono. Eu mesmo já estava com sono. Estava cansado. A senhora não ouviu nenhum barulho de briga do Fagner com o seu Manuel lá dentro? Não, senhor. Nada, nada, nada. Nada. E a senhora também não foi ver o que aconteceu na frente da sua casa? Não. A senhora falou que na hora que a senhora foi se recolher, o Carlos estava deitado na rede, correto? Que nós entrava e saía para fora. E é por costume ele dormir lá fora. Tanto Sim, eu a senhora falou que até a senhora dormia do lado de fora, né? eu dormia assim, lá de fora. Dormia não, durmo ainda. Ah, e por que a senhora não dormia esse dia? Não, é porque é assim. Eu dormia, às vezes estava muito quente, eu saía para fora, me embalava lá na rede, às vezes passava pelo cochilo e dormia. Mas outros, tanto meus filhos como outras pessoas, gostam de dormir nas áreas lá. Porque Entendi. a área lá é grande. Entendi. Tem muitos capas para rede. Faz pouco tempo que a senhora falou que quando a senhora foi se recolher para dormir, o Carlos estava deitado na rede dormindo, na rede. mas o Fagner não estava. Não, na rede não, ele ainda não estava na rede ainda. A senhora falou que ele tinha saído. Não, ele estava lá. Estava lá na área lá. Na área. Na área lá. A senhora viu ele todo momento na área? Quando a senhora foi se recolher, ele ainda estava na área ou ele já estava dormindo? Lá, ele estava lá. O Buti, na verdade, ele é seu filho, né? Ele não estava não, ele estava trabalhando. O Buti estava trabalhando. Estava trabalhando com o filho do senhor Manel. A senhora sabe de alguma informação que o Buti participou de alguma situação criminosa num posto de gasolina nos últimos dias? Não. A senhora não tem conhecimento disso? Não tem conhecimento disso, não. Assim como a senhora não tinha conhecimento do processo de roubo que ele tinha junto com o Carlos. Era isso daí, eu sabia mesmo. A senhora falou que o Fagner falou para a senhora o que aconteceu já depois de estar preso. Foi isso aí, isso é verdade. Ele falou para a senhora o que o Carlos fez? O que o Carlos fez? Nesse momento da briga, suposta briga corporal? Não, ele não estava no meio, não. Ele estava deitado. E o Carlos, mesmo do lado de fora, não ouviu a luta entre o Fagner? Que era para trás, assim, um pouco. Que a área lá, ela é grande, né? Ele dormia assim lá, perto do carro mais. Aí ele... Mesmo dormindo na área que a gente viu aqui, o Carlos não ouviu a briga entre o Fagner e o seu Manuel Horácio. Se ele viu, ele não quis se meter. Ele saiu fora. Para mim foi assim. Entendi. A senhora sabe informar se a briga aconteceu lá dentro, como foi que o seu Manuel Horácio apareceu no meio da estrada? Apareceu na estrada? É. Não, a confusão, segundo ele me falou, o pai, que foi lá no quintal de casa, lá perto do mar, no colchete lá, dos bodes que entram pra dentro, né? E quando ele sai, o tija, eles entram, né, de volta, fora do portão, né? Aí foi dessa parte de lá, eles lutando, e vararam por cair pra lá, né? Porque uma pessoa, quando tá lutando, não vai ficar só num canto. Ele tem que andar um pouco, lutando. A senhora falou que a Leane, que é a irmã que estaria em Jacareacanga nesse dia? Ela. A Leane. Isso. Então, só quem estava na casa era a senhora e a Narliane, correto? Isso. Só vocês duas. Ok. A senhora tem... Oi. Tudo bom? Tudo bom. Vem cá. A senhora disse que Fagner não trabalhava e Carlos também, né? Com venda de açaí, né? Isso. Ele subia? Subia e
E também subo também. A senhora também sobe? Sol. Aí ele pegava o açaí, colocava, juntava, colocava no saco, né? Nós sai saca vermelha de colocar açaí, que pega 2 latas. Ah, as 2 latas de saco, eu sei qual é a saca. É. Aí amarra, fica desse tamanho mais ou menos, né? Isso. Quantos quilos tem ali mais ou menos? Doutor, não tem a base assim, mas acho que uns 30 quilos, 20 30 quilos? Uns 30, E vinha cá, ele transportava isso na moto dele quando ele ia vender? Ele levava na moto, colocava, tipo como conhecimento? Ele levava na moto, na garupa da moto. Na garupa da moto. Às vezes ele levava 2 sacas? Levava 2, 3. 3 sacas, 3, 6, 9, 90 quilos. Ele é forte, é saudável? Fágano? Na moto leva. Isso que Não, eu sei, mas para colocar em cima da moto, ele colocava as 3 em cima da moto? Não, ele com os irmãos dele. Com os irmãos dele, né? Acontecia de Fágano, um exemplo, Fágano, as 3 sacas de açaí e o outro irmão atrás? Não. Cabia? Não. Peiava, barrava. Pilhava, né? Mas ia alguém atrás, às vezes também, e aí é possível? Não, né? Só se levasse só uma saca que colocava na perna. Se colocar 2 sacas? Não. Não, né? Mas Fágano é saudável, é forte. Isso. Trabalhador ele. Trabalhador. Trabalhador. Carrega a saca de açaí, tira cimento e cava, faz tudinho, roça, né? Ele faz tudo, ele topa Perfeito, tudo. saudável, forte. E vem cá, agora uma outra pergunta que não tem nada a ver sobre saúde de Fágano. A senhora conhece a esposa da vítima? Do Fagno? Oi? Isso, a Dona Maria. A senhora conhece a Dona Maria? A esposa do Manuel, do Horácio? Ah, sim, a dona Daíra? Isso. Eu chamo pra ela de dona Daíra, eu sei quem é ela. Então, a senhora se dá bem com ela, não é? Isso. A senhora, há 2 meses antes do pai, do esposo dela, vir a falecer, a senhora esteve na casa dele, mais ou menos, que foi quando ele deu uma carona de moto, levou até em casa? Eu passava lá que ele vendia assim gasolina, né? Sempre quando eu ia pro Mujuí, né? Com meu menino, o Carlos Eduardo, passava lá para comprar gasolina. Mas a senhora chegou aí lá, na casa deles, e ele, por gentileza, ele levou até em casa. Até na sua casa. Um dia foi. Um dia foi, não foi? Um dia foi. Nesse dia a senhora estava sem moto, estava sem nada, a senhora foi a pé. Eu fui a pé. A moto era sua. A moto é minha. A senhora chegou a dizer para a esposa do seu Horácio? Eu vou usar a expressão que ela disse na audiência, que é a mesma daqui, mais ou menos. Que a senhora teria chegado, até a mãe dele, isso é a voz dela, tá? Ela disse mais ou menos assim, até a mãe dele foi lá em casa e perguntou sobre o Fágano. Ela disse, abre aspas, a senhora teria dito assim, aquele filho de uma égua pegou minha espingarda, aquele filho de uma égua pegou a minha moto, e se eu pegar minha moto em boca de fumo, ele vai se ver comigo porque eu vou denunciar. Eu mesmo vou entregar ele. A senhora chegou a dizer isso para ela? Não, é mentira dela. Ela tá mentindo? É mentira dela. Isso eu não falei isso para ela, não. Porque tá. Eles pegavam a moto lá, eu não fazia questão, não. Aí eles iam, porque eu mandava ele fazer compra, né? Não, tudo bem, mas a senhora não disse para ela assim, sobre o Fágano, aquele filho de uma égua, se ele pegou minha moto e deixou na boca de fumo, eu mesmo entrego ele para a polícia. A senhora não disse, não. Não, isso daí eu não falei, não. Ela está mentindo. É mentira dela. E completamente mentira. Mentira e completamente mentira. É completamente mentira dela. Sei. Obrigado. Posso passar, senhores jurados? Senhores jurados, obrigado, excelência. Alguns dos senhores têm perguntas? Muito grato. Nossa. Vamos lá? Na hora que a senhora ouviu os tiros, onde estavam seus filhos? A senhora estava com eles na visão? Eles estavam no seu alcance? Não entendi o que ele disse. Quando a senhora ouviu os tiros, os seus filhos estavam na sua frente, estavam perto? A senhora sabe onde eles estavam? Não, aonde eles estavam? Isso. No dia do acontecimento, ele estava em casa comigo. Em casa. Na hora do tiro? Lá na área, lá de casa mesmo.
A senhora sabe dizer se alguém andou no seu carro à noite, horas antes da morte? No dia desse acontecimento? Uhum. Não, o carro estava em casa. Entendi. Ok. A senhora já utilizou terçado? Terçado? Isso. Era lá de casa? A senhora já utilizou pessoalmente? A senhora já manuseou um terçado? Não sei, não. Não sabe? Não. Já comprou algum terçado, a senhora, para trabalhar no terreno? Não. Eu só tinha aquele mesmo. Entendi. Se a senhora fosse comprar um facão, a senhora sabe de marca? Existe isso de marca de facão? A senhora conhece alguma? Não. Eu precisaria mostrar na tela a foto do facão. A pergunta do jurado tem a ver com a imagem. Não, mas é para ela a pergunta. É para ela dizer se ela reconhece o facão. Se eu ver, eu reconheço. Perfeito. Vai ser mostrada uma imagem para a senhora e vai ser questionado por parte do jurado se a senhora reconhece o facão. Eu não sei se já está na tela. A doutora Mariana vai me ajudar, né? Obrigado, doutora Mariana, pela gentileza. Ah, é esse aí mesmo. Perfeito. O seu Carlos pegou um facão? Não. Não. Pegar assim para trabalhar. Sim. O facão que ele utilizou, aí vai ser subjetivo, que não está especificando se tem relação com o fato, se não tem relação com o fato, mas o facão que o Carlos utilizou está em casa ou é esse que está apreendido? Pois é, que está riscado o Fagno e colocaram o Carlos. Bom, eu só vou perguntar como foi perguntado, mas ela pode dar as próprias explanações. Claro, claro. Eu insisto como defesa que esse processo ele está extinto por Carlos Eduardo, Excelência. Ele não está sendo julgado aqui, ainda que seja chamado de acusado desde 8 da manhã, mas o processo está extinto para ele. Então, o requerimento que eu faço, Excelência, é que seja excluído o nome do Carlos Eduardo desse processo, porque ele não está sendo julgado. Né? Esse é um requerimento da defesa. E desde 8 horas da manhã, ele está figurando como acusado. Os acusados, o acusado, Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi preso, Carlos Eduardo. Então, Excelência, o requerimento é que fique bem claro, pelo menos explicado para Vossas Excelências aos jurados, que Carlos Eduardo faleceu 18 dias preso e o processo foi extinto para ele. Então, é irrelevante, no meu ponto de vista, qualquer informação sobre ser acusado hoje aqui, o Carlos Eduardo. Eu concordo com o senhor que ele não é acusado, que até porque eu não posso acusar quem já morreu. Mas que o conhecimento do envolvimento dele na situação é relevante para a compreensão dos fatos. Bom. Ele não pode ser apagado da história. Ele pode ser mais condenado. Ele não pode ser mais condenado, mas apagado da história ele não pode, porque ele estava lá. Eu posso fazer uma sugestão? Eu vou registrar a resignação, vou registrar a manifestação. Em relação a essa pergunta específica, eu vou deixar que a própria testemunha me esclareça. Tá bom? A senhora Ivanilda, em relação ao Carlos, finado Carlos, o facão que ele supostamente pegou, não estou fechando, se ele pegou, ele está em casa, foi apreendido, é o facão dos autos, é outro facão? A senhora pode esclarecer para a gente? Não, esse facão aí é do nosso uso lá, de trabalho. E todo nós usava esse facão. Não, entendo. É compreensível. Senhores, mais alguma pergunta? Perguntas de índole subjetiva eu não posso fazer, porque não vão ajudar a esclarecer. É mais questões de ordem objetiva, a mesma advertência que eu faço para as partes. Mais alguma pergunta, senhores? Posso dispensar a informante? Senhora Ivanilda, obrigado pelo comparecimento. A senhora pode ir para a plateia se quiser, a senhora está dispensada, tá bom? E eu vou ouvir agora a testemunha Narliane, antes, porém, senhores jurados, alguém quer um café, água, toalete? Liberada?
Está liberada, tá sim. Perdão, às vezes eu falo tão enrolado que nem eu mesmo entendo o que eu falo. Eu confesso. Nisso sou um pouco culpado. Senhores jurados, querem um tempinho para continuar? Estão bem? Vou chamar então a Neliane, posso? Ou querem um minuto? Minutinho? 5 minutos, senhores jurados. Então, prosseguindo. Senhora Narliane dos Santos Silva, tudo bem com a senhora? Tudo sim. Se a senhora puder me ajudar, a senhora pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? Tá bom. A senhora me ouve agora? Oi? Pronto, muito bem. A senhora é parente do réu ou da vítima? Sim. Qual é o seu grau de parentesco com o réu? Oi? Qual é o seu grau de parentesco com o réu? A senhora é esposa, irmã? Sou esposa dele. Esposa, muito bem. Como a senhora é esposa do réu, a senhora vai ser ouvida como informante. Mesmo assim, eu peço que fale sempre a verdade, tá bom? Passo a palavra à defesa, que vai iniciar os questionamentos. Excelência, fica à vontade. Muito obrigado, Excelência, mais uma vez. Narliane, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de lhe fazer umas perguntas sobre os fatos que estão no processo, sobre o que aconteceu. Narliane, você já falou que é a esposa do Fagno. Sim. No dia dos fatos, você estava na casa? Sim. Quem morava nessa casa? Mora eu, a minha sogra, ele, as minhas filhas. E na época, mais o Carlos Eduardo? Mais o Carlos Eduardo também. Tá. Essa casa lá, Narliane, ela é uma casa grande, uma casa ampla, tem varanda na frente, varanda nas laterais. Grande, como que ela é? Ela é grande, tem varanda. É bem grande mesmo, o quintal é grande. Entendi. Lá tem criação de animais? Tem. De tem. quais animais? Bode, galinha, cachorro. Tem porco? Porco, pato. Narliane, foi dito aqui por muitas vezes que o Fagno e o Carlos Eduardo, falecido, não trabalhavam, não tinham renda, viviam de furto de galinha, de uso de droga, furto de dinheiro, essas coisas. O que você tem a dizer sobre renda, trabalho do Fagno e da família dele? Ele trabalhava arriando açaí. Eles vendiam açaí? Sim. Inclusive, ele vendia açaí para a vítima, para o seu Manuel? Vendia. Você tem conhecimento disso? Sim. Sabe me dizer se o seu Manuel ia até na casa de vocês comprar açaí? Sim. Ou o Fagno ia lá levar? Como é que era? Ele levava e o senhor Manuel ia lá na casa também, atrás de açaí. Narliane, como era a relação de convivência de vizinhos entre o Fagno, a família de vocês, o seu Manuel e a família do seu Manuel? Como é que era a convivência? Era ele na casa dele e nós na nossa, né? Pois é, mas como era a convivência de contato? Se ele ia comprar açaí, tinha o que conversar, sim, né? Eles conversavam, era boa pessoa também eles. O que você particularmente tem a dizer sobre o seu Manuel? Ele ia lá, né? Ele comprava açaí, a gente conversava também. A gente não tinha raiva deles. A gente chegava lá e comprava as coisas que ele vendia também, né? O que ele vendia lá, o seu Manuel? Ele vendia... Era essas coisas de comida. O que mais? Bebida. Ele vendia gasolina? Gasolina também. Tá. Você sabe me dizer que antes desses fatos, 10 de abril do ano passado, existia alguma briga, alguma confusão, alguma rixa, algum sentimento de vingança entre o Fagno, a família de vocês e o seu Manuel? Não. Nenhuma briga, nenhuma ameaça, nem nada. Era uma convivência normal. Só com o filho dele. Qual filho? Eu não sei o nome dele, é Giliardi. Mas qual foi o problema que teve com o Giliardi? Briga mesmo deles dois. É por causa que ele empurrou no peito do meu esposo. O Giliardi? Mas isso foi quando? Faz tempo já. Mas ele estava vivendo... O Giliardi mora lá, na casa? Não, ele mora na casa dele mesmo. Ah, tá. É longe de lá? É. Mas isso já tinha tempo? Já estava tranquilo? Já estava normal? Já. O Fagno frequentava a casa do seu Manuel? Visitava? Fazia alguma coisa? Sim. Sabe me dizer se o seu Manuel chegava a dar carona para dona Ivanilda de moto quando precisava ou alguma vez assim? Sabe, tem conhecimento Não. disso? A dona Ivanilda
Como foi que vocês foram morar lá para essa comunidade da Brilhosa? Vocês moravam antes aonde? No Jituarana. E o que aconteceu lá? A dona Ivanilda fez o quê? Vendeu terra? Ela vendeu a terra dela. E comprou lá Sim. na Brilhosa? Foi. Que é uns 17, 20 quilômetros lá do Mojuí? Sim. Certo. E lá nesse local ela construiu ou reformou essa casa? Ela construiu. Tem motocicleta lá na casa de vocês? Tem. Quem comprou? Ela. Ela quem? Minha sogra. Qual o nome Dona dessa Ivanilda. sogra? Ah, tá. É melhor você sempre falar o nome pra gente saber quem é, tá? A dona Ivanilda. Tem carro lá? Sim. Que carro é? Eu não lembro. Caminhonete Estrada? É uma estrada? É uma estrada. Uma Fiat Estrada? Sim. E de quem é esse carro? Da Dona Ivanilda. Ela que comprou? Sim. Ela dirigia ou os filhos que dirigiam para ela? Assim, ela pede para alguém, né, levar ela no carro. Não, quando eles estavam lá, não era eles que dirigiam? Ah, sim. Aí hoje ela pede favor para alguém dirigir para ela. É. Narliane, nesse dia lá da noite do dia 10 de abril de 2025, o que você sabe nos informar sobre o que aconteceu? O que você viu e ouviu nessa noite? Que você lembra? Que eu lembro que eles estavam na casa. Eles quem? O Fagner e o Carlos Eduardo. Estavam onde? Dentro ou fora? Estavam fora. Na varanda? Sim. Eles estavam de que lá? Cama, rede? Estavam deitados? Estavam na rede. Eles dormiam fora lá, na varanda às vezes? Era, sim. É comum eles ou vocês dormirem lá fora da casa? Era eles que dormiam mais. Mais os homens? Era, sim. Você tem filhos? Tenho. Quantas? Duas meninas. 2 meninas. Nesse dia lá, tinha alguma criança doente ou passando mal, alguma coisa? Sim, as minhas 2 filhas. As 2 estavam doentes? Estavam doentes. De quê? Elas estavam com febre, diarreia. E aí você estava dando um cuidado especial para elas, essas coisas? Nessa noite nós estávamos dando remédio para elas. Enquanto os 2 homens ficaram lá fora? Sim. Deitados. E o que você sabe sobre o falecimento do seu Manuel nessa noite? Ou que você viu, ou ouviu, ou contaram para você? Como ela estava doente, aí a gente dormiu, né? A gente dormiu mesmo. Aí, quando nós se espantamos, já foi com grito, tiro. Que tipo de grito era? Era ameaças. Como era? Você pode falar aqui. Eles falavam que iam matar, iam se vingar. Estavam chamando o nome de alguém lá para fora? Sim. De quem? Do Fagner e do Carlos Eduardo. Tá, eles falavam o quê? Eles falavam o quê? Eles falavam que iam matar eles. Você chegou a ver quem que estava lá fora gritando? Não. Você chegou a reconhecer a voz de alguém? Sim. Você reconheceu? Reconheci. De quem? Era do Biate, que é o Giliardi. O Biate é o Giliardi, que Sim. é filho do seu Manuel. É isso? Sim. Quem mais? Eu não lembro o nome, só pelo apelido mesmo. Tá. E sobre a morte do seu Manuel, como é que você teve conhecimento? Quem te contou? O que você viu? Você chegou a ver o corpo do seu Manuel lá na frente? Não. Na estrada? Não, eu só levantei já depois que os policiais chegaram. E aí, como foi que aconteceu essa chegada da polícia lá? Eles chegaram lá e bateram na porta. E aí? Aí a dona Ivanilda perguntou quem era. Pode continuar. Aí eu disse assim, eu não sei se é eles, o pessoal do senhor lá, né? Ou se era os policiais. Aí eles falaram que era a polícia. Aí foi que nós abrimos a porta, a dona Ivanilda foi lá conversar com eles. E aí, como foi a conversa? Você ouviu alguma coisa? Eu não participei dessa conversa. Perguntaram alguma coisa para você? Não. A polícia? A polícia perguntou sobre o Fagner e sobre o Carlos? De mim, não. Assim, para mim, não. Eles não perguntaram para mim. A conversa foi mais direcionada à dona Ivanilda? Foi. E sobre a morte do seu Manuel, como foi que você soube que ele tinha morrido lá na estrada, a 20, a 30 Porque metros? eles estavam gritando lá que tinham matado o pai dele. Os filhos do seu Manuel. Depois você viu alguma coisa na televisão, uma reportagem, Sim, alguma vi. coisa? O que você viu? Eu vi lá um pano embrulhado, o corpo do senhor lá, do seu Manuel. Entendi. E nessa mesma noite o Fagner ficou por lá, fugiu com o Carlos, o que aconteceu? Eu não vi.
Não, mas você não viu eles lá, então... Não, eu eles não vi. Foi. Saíram. Foi, eles saíram. E aí foram presos depois? Foi isso? Foi, eles foram presos. Quem foi preso primeiro, você sabe? Fagner. Fagner. Ele se entregou? Ou Sim, a polícia ele se- prendeu ele em casa, na rua? Como Ele foi? se entregou. E depois o Carlos Eduardo foi preso. Sim. Você sabe onde ele foi preso, Carlos Eduardo? Na casa da irmã dele. Entendi. Aí depois você sabe o que aconteceu com o Carlos Eduardo no presídio, por ele não estar aqui hoje? Não. Se ele está vivo ou morto, você não sabe? Ah, ele tá morto. Pois é, isso que eu perguntei. Você sabe o que aconteceu com ele para ele não estar aqui? Se ele está vivo, se ele não veio, se ele morreu? Como você soube que ele morreu? Porque ligaram. Pra- Os pessoal do presídio ligaram. E quando você conversou com o Fagner a primeira vez, foi visitando no presídio, foi na delegacia, foi onde? No presídio. O Fagner te contou o que aconteceu nessa noite? Não. Tem certeza? Que você pode contar, se ele te contou o que aconteceu. Ele não te contou se ele... Ah, na verdade sim ou não, né? Se ele te contou que ele brigou com o seu Manuel, se o seu Manuel foi lá com espingarda, se ele atingiu o seu Manuel com faca, só mesmo se sim ou não, se ele te contou ou não. Não contou? Não. Não contou? Não. Ok. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Ministério Público e assistência para fazer perguntas. Fica à vontade, Excelência. Obrigada, doutor. Boa tarde, Narliane. Boa tarde. Tudo bem? E Narliane, desculpa se eu errar teu nome, tá? Mas eu vou aprender até o final. Há quanto tempo a senhora é casada ou convive com o Fagner? Há 5 anos. 5 anos. Então, voltando lá, 5 anos até hoje, a senhora fala, né? Sim. Tá. A senhora tem duas filhas com ele, é isso? Sim. De quantos anos? Uma de 4 e a outra de 2 anos. Tá. Desde que a senhora conhece o Fagner, a senhora sempre morou com ele e a mãe dele? Sim. Sim? Então a senhora veio da outra comunidade, já que eu já esqueci o nome, para ir para Brilhosa, foi? Foi. Junto com eles? Sim. Tá. Lá na Brilhosa, quem morava naquela casa? Com a senhora, o Fagner, as suas filhas, quem mais? A dona Ivanilda. Carlos Eduardo. Só. Só. Uhum. A Leane não morava lá? Ela mora. Pois é. A senhora Morava, falou? né? Só que ela tá em Jacareacanga. Não, mas eu digo assim, lá em 2025, na época dos fatos, a Leane morava lá? Não. Não? E a senhora conheceu o Madison? O Buti? Sim. Conheceu? Tá. Me diga uma coisa. No dia dessa situação aí, que a senhora disse que as duas filhas estavam doentes, né? A senhora lembra o que o Fagner e o Carlos fizeram esse dia? Se eles ficaram em casa, se eles estavam lá no Igarapé, no rio lá perto? Não, eles estavam em casa mesmo. Tá, eles beberam esse dia em casa? Sim. Beberam, né? Sim. Tá. Era costume da senhora, de vocês, alguém dormir fora da casa? É costume. Era, né? Tá. Nesse dia, a senhora consegue lembrar mais ou menos que horas a senhora foi se deitar? E quando a senhora teve o último contato com o Fagner e com o Carlos, o que eles estavam fazendo e onde eles estavam? Eles estavam bebendo lá. Lá do lado na varanda, Sim, né? na varanda. Estavam bebendo. O quê? Bebendo. Cerveja, vodka, cachaça, Era uísque? cachaça mesmo. Cachaça, né? Tá. Então eles estavam acordados bebendo, os dois só? Sim. Na varanda? Só era eles dois. Na varanda ali da frente? Eu também não sei se é avarandado. É tudo avarandado? Sim. A casa toda é avarandada? É. Dá a volta, faz o quadrado. Tá. Eles estavam bebendo aonde? Eles estavam bebendo na varanda. Pois é, mas na varanda na frente? Não, na parte de trás. Pro fundo, então? Sim. Tá. De costa pra rua, no caso, então, é isso? Não, pro fundo mesmo do quintal. Pro fundo do quintal? Sim. Não era na frente da rua, então? Não. Tá. Então, a última vez que a senhora viu os dois, eles estavam acordados bebendo lá fora. É isso? Sim. Tá. Aí, veja só, dona
já esqueci seu nome. Naliane. A senhora dormia no mesmo quarto que a dona Ivanilda e as suas filhas? Não. Eram os quartos separados? Sim. Tá. A senhora dormia então com as suas filhas, imagino eu, é? É. Tá. A senhora, em algum momento, ouviu alguma coisa naquele dia que lhe fez acordar? Eu ouvi. Pronto. O que a senhora ouviu? Eu ouvi gritos. Gritos de ameaça. Tiros. Aí falaram um monte de coisa, dizendo que iam matar. Os filhos do senhor Manel. Tá. A senhora reconheceu pela voz ou a senhora viu? Não, eu escutei pela voz. Pela voz. E aí, quando a senhora diz os filhos do senhor Manuel, era quem? Pode dizer o apelido, do jeito que a senhora souber. Que a senhora falou Biate. Foi o Biate quem e mais? os outros lá. Mas quem são os outros? Era o Purrute. Como? Purrute. Que mais? Eu não sei os outros mais, os nomes deles. Pelo que a senhora ouviu, eram quantas pessoas, já que a senhora reconheceu pela voz? E disse que eram os filhos do senhor Manuel. Eram quantas pessoas? Aí eu já não sei. Tá. A senhora não sabe porque, me dizer... Porque era bastante pessoas lá. Pronto. A senhora não sabe me dizer o nome, mas pode me afirmar que pela voz eram os filhos do senhor Manuel, é isso? Sim. A senhora conhecia bem todos eles? Para reconhecer assim, pela voz, sem ouvir nada, sem ver nada? Pela voz, sim. A senhora conhecia? Sim. Tá. Aí eu lhe pergunto, a senhora ouvindo esses gritos, ameaças e tiros, a senhora usou o plural, né? Tiros, foi mais de um, não foi? Ou não? Foi. Mais de um, que a senhora usou o plural, então eu presumo que foi mais de um. A senhora consegue dizer quantos tiros que a senhora ouviu? Eu não lembro direito. Tá. Ouvindo isso, e sabendo, né, até a senhora, antes da senhora dormir, a senhora disse que os dois estavam do lado de fora, bebendo. Sim. A senhora em nenhum momento foi lá ver o que estava acontecendo? Não. Não? A senhora viu se a sua sogra, né, a dona... Esqueci o nome dela, Ivanilda, né? Dona Ivanilda. Ela fez alguma coisa? Se ela saiu, se ela olhou? Ou a senhora não viu o que ela fez? Não. Hã? Não, ela não saiu para fora, não. Tá. Aí ele pergunta, a senhora viu ela dentro da casa? Quando a senhora ouviu o tiro, a senhora procurou ela, vocês se encontraram e a senhora ouviu? Vocês conversaram uma com a outra? Sim, ela foi pro meu quarto. E aí? Aí nós ficamos lá, que nós estávamos com medo. E aí, o que foi que ela falou com a senhora? Qual foi a impressão? Ela estava tendo a mesma impressão que a senhora? Ela escutou as mesmas vozes? O que foi que ela falou para a senhora? Ela disse que eu estava com medo. Eu também estava com medo, não tinha nem o que fazer. Porque nessa noite mesmo nós acordamos assustados. Tá. E foi só isso. Tá. Tudo bem, estou imaginando tudo que a senhora está me falando. Qual é o momento que a polícia bate? Nessa hora que vocês duas se reuniram no mesmo quarto, né? Com medo, que a senhora está me falando aí. Demorou muito para a polícia, para a senhora. A senhora consegue precisar assim em minutos ou a senhora não consegue? Ou a senhora teve mais 2 horas por aí assim. 2 horas antes da polícia bater lá? Eu acho que sim, porque eu não vi a hora que eles chegaram, né? Só mesmo bateram lá e falaram que era a polícia. Tá. Nessa hora que bateram lá e falaram que era a polícia, a senhora acompanhou a sua sogra, para ela ir lá atender a polícia? Ou a senhora viu, pelo menos, onde ela atendeu? Como é que foi? Foi só na porta mesmo, mas eu não fui lá, não. E como é que a senhora sabe que foi na porta? A senhora viu? Porque eles bateram lá na porta. Em que porta? E aí ela ficou na cozinha, na porta da cozinha. É a da frente ou de trás? Não, de trás. Tá. E aí foi pela porta da cozinha que eles se falaram, foi isso? Sim. Tá. A senhora ouviu o que ela conversou com a polícia? Não. Tá. Ela saiu com a polícia ou ela voltou para casa com a senhora? Não, ela ficou conversando lá com a polícia. Tá. Mas e depois? Porque eu acho que ela não ficou conversando a noite toda. Na hora que ela parou de conversar. Pois é, aí os policiais saíram, todo mundo saiu, nós ficamos em casa. Tá. Então a senhora não saiu de casa ainda, pelo menos até a hora que a senhora está me contando, né? Sim. Tá. E o que a senhora, até esse momento, sabia do que estava acontecendo lá fora?
Que quando a polícia bateu lá, o que eles perguntaram, o que eles falaram, a senhora sabe? Ela lhe contou? Não. Não? Não. Tá. Aí, dona Narliane, qual é o momento que a senhora toma conhecimento que tinham matado o seu Manuel Horácio, que tinha um corpo de uma pessoa morta, ali pertinho da casa de vocês? Qual é a hora que a senhora sabe disso? Que até agora, a senhora, pelo que a senhora está me contando, ainda não chegou essa notícia, né? Qual é o momento que a senhora sabe disso? Mas era de madrugada mesmo, mas não sei o horário. Não, mas assim, não precisa dizer a hora certa, mas assim, me situar. Se foi na hora que a polícia bateu, se foi na hora do... Qual foi o momento? Na hora da polícia, na hora que a polícia bateu mesmo. Aí que o filho dela disse, né, que o filho do seu Manel falou que tinha matado ele, né? E foi que eu soube. Ah, pois é, como é que é isso que eu quero entender. Como é que a senhora soube? Se a senhora me disse que a senhora não acompanhou ela até a porta, não viu a conversa que ela teve com a polícia. Não, a conversa da polícia eu não ouvi, não. Aí só que aí eu varei ainda pra fora. Pronto. Quando é que a senhora varou lá pra fora? Depois que a polícia bateu, antes da polícia bater? Foi na hora que a polícia estava lá fora. Depois que a polícia conversou com a sua sogra? Sim. Aí a senhora Depois... saiu? Uhum. Foi? Foi. Pronto. O que a senhora viu lá fora? Quando a senhora sai? Qual é a cena que tinha lá? A senhora consegue descrever? Um monte de pessoa. Um monte de gente. Chorando, tinha carro? Falando. Oi? Tinha carro de polícia? Tinha carro de outras pessoas? Tinha carro de polícia. Chegou o IML lá. A senhora viu o corpo do seu Manuel? Não. Não? Só vi por foto mesmo, lá no outro dia. Tá. Nessa hora que a senhora sai lá para fora, como a senhora falou aí agora, a senhora viu o Fagner e o Carlos? Não. Porque eles estavam lá fora, né? Não. A senhora não viu mais eles? Não vi mais eles dessa parte aí. Não. Eles não estavam mais lá. Tá. Os gritos e tiros que a senhora ouviu antes da polícia bater, a senhora disse que foi 2 horas antes da polícia bater, não foi? Se eu estiver errado, a senhora me corrija. Demorou essa situação desses gritos, essa confusão que a senhora ouviu? Demorou. Foi meia hora de briga, 1 hora de briga, foi, uns minutos? Por aí. Não, foi meia hora. Eles gritando lá na frente lá. Era no rumo da frente. Eles gritavam, atiravam lá. Tá. E a senhora não tinha notícia do Fagner nem do Carlos Eduardo? Não. E nem do seu Manuel? Não. Tá. Quando a senhora vai lá fora, a senhora viu o terçado? Lá fora, não. Não? Não. Tá. A senhora disse que o Fagner foi preso primeiro, não foi? Sim. A senhora sabe onde ele estava? Ele lhe contou depois? Ele me contou já depois. Quando a senhora foi visitar ele no presídio? Sim. A senhora sabe me dizer quanto tempo depois ele foi preso, o Fagner? Uns 2 dias. 2 dias, parece. Tá. Eram 2 dias, eu não me lembro muito bem. E ele chegou a contar para a senhora onde ele estava? Onde ele ficou até ele ser preso? Ele me falou que estava na mata. Na mata, escondido, é? Tá. Nessa conversa que a senhora teve com o Fagner, ele contou para a senhora o que aconteceu? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. A senhora viu a entrevista que ele deu na televisão? Contando? Sim. A senhora viu? Quando a senhora viu essa entrevista, a senhora já tinha conversado com ele? Não. Tá, então a senhora viu a entrevista e depois a senhora foi conversar com ele. Foi. Pronto. E a senhora, mesmo tendo visto essa entrevista, a senhora não perguntou nada para ele de como foi que aconteceu? Não. Não? E nem ele também, por iniciativa própria, contou para a senhora? Não. Não? Tá. Durante o tempo que a senhora morou lá na Brilhosa, dona Narliane, a senhora disse que conhecia o seu Manuel, né? E a família dele. Sim. A senhora já tinha escutado algum comentário ruim sobre o seu Manuel ou alguém da família dele? Durante eu estar ali, não. Não, né? Tá. A senhora
tinha conhecimento à época, ou soube depois, que o seu cunhado, acho que é cunhado, né? O Carlos, o Dondon, respondia por processos criminais? Oi? A senhora tomou conhecimento, seja antes ou depois dos fatos, que o Carlos Eduardo, seu cunhado, irmão do Fagner, Sim. respondia a processo criminal? Não, ele não respondia, não. Ele respondia sim. Que respondia. Estou perguntando se a senhora sabia. A senhora Ah, soube? não soube, não. Tem problema. O Madison, a senhora conhecia, né? O Buti? Sim, conheço. Também. A senhora sabia que ele respondia a processo criminal? Sim. Ele, a senhora sabia. Tá. Segundo a sua sogra, a medida protetiva que tinha contra o Fagner foi da senhora, foi? Foi. Tá. Foi lá quando vocês moravam na outra comunidade ou já na Brilhosa? Não, Foi na antes, outra né? comunidade. Como era o nome mesmo? Narliane. Não, seu nome não, da comunidade. De onde eu morava? Sem ser a Brilhosa antes, que eu esqueço o nome. Jituarana. Foi lá que aconteceu, que a senhora pediu a medida protetiva, foi? Não. Onde foi? Tava morando na minha mãe. Ah, tá. Tudo bem. Certo. Com o Carlos Eduardo, a senhora teve algum contato? Depois que ele foi preso? Não. O Fagno, quando conversou, a senhora disse que ele não lhe contou nada. Mas ele falou alguma coisa do Carlos? Do Carlos? Se o Carlos fez alguma coisa, se o Carlos não fez alguma coisa. Ou ele também não falou nada, nem dele, nem do Carlos? Nem do Carlos. Não? Não. Tá. O seu marido, seu esposo, ele costumava caçar? Caçar? Caçar. Caçava. Caçava. Caçava? Sim. E o Carlos Eduardo também? Caçava também. Caçava. Eles tinham arma? Não, era de terçada que eles iam caçar. Caçava de terçada, é? Não tinha espingarda, nenhum tipo de arma de fogo? Não, porque eles caçavam de dia. Tá. E trabalhava com açaí, é isso? Sim. Tá certo. A senhora, dona Narliane, já tinha escutado algum comentário que a comunidade tinha um pouco de pé atrás com o Fagno, com o Carlos? Ou a senhora nunca soube disso? Não. Que eles chegaram ali com uma fama um pouco ruim. A senhora nunca ouviu essa história? Não. Não? Tá certo. Muito obrigada, tá? Boa tarde, dona Narliane. Boa tarde. Quantos anos a senhora tem, dona Narliane? Tenho 21. 21. Certo. A senhora tem 5 anos de relacionamento com o Fagno, certo? Sim. Ok. Dona Narliane, no dia dos fatos, no dia do crime, só para ficar bem claro, os gritos que a senhora diz que ouviu, os tiros, eram em direção à estrada ou era no igarapé lá embaixo? Era rumo à estrada. Rumo à estrada. Tá. A senhora conseguiu identificar quem eram as pessoas que gritavam lá? Era mais de uma pessoa? Era a voz só de uma pessoa? Ou era mais de uma? Não, era bastante gente. Era os filhos do Era a seu voz Manel. de várias pessoas, então? Sim. Não era de ninguém pedindo socorro? Não. Certo. O Fagno utilizava uma moto lá na comunidade? Utilizava. A senhora sabe onde estava essa moto no dia do crime? Ela não prestava mais. Ela não prestava? Não. Onde estava essa moto? Ela estava queimada. Onde estava essa moto? Onde estava a moto? O local? Eu não sei. Eu não lembro. A senhora estava no quintal da sua casa, estava atrás, estava numa oficina. Onde estava a moto? Eu não lembro dessa moto, não. A senhora não lembra da moto? Porque uma das testemunhas, dona Narliane, né, relatou, na verdade, mais de uma, que o
passou por algumas pessoas nessa moto. Que ele estava nessa moto no dia do crime. Que ele passou por algumas pessoas nessa moto. Que, inclusive, ele falou com um dos filhos da vítima. Ele não utilizava a moto, então, tinha mais ou menos quantos dias? Ele utilizava ela, mas era alguns dias. Quantos dias, mais ou menos? 5 dias, por aí assim. Quantos dias? Uma semana. Tinha uma semana que ele não utilizava a moto? Uhum. Era? Sim. Qual era essa moto dele, senhora recorda? Uma broche. Uma broche. Senhora recorda a cor da moto? Não me lembro. É uma preta, parece. Uma broche preta? Era uma broche preta? Era. Doutora, eu vou te mostrar uma foto de uma moto, uma broche, para te verificar se essa era a moto do Fagner. Verifica, Narliane, se era essa moto, era do Excelência, do pode explicar aí, exemplificar o ID e as folhas, para a gente saber se consta nos autos? Páginas 87, doutor. Não, a senhora tem que falar, doutora, senão não vou saber Só um se é dos autos, se né? acalme, doutor. O senhor está com pressa? Eu não estou. Quem está gritando é a senhora com a testemunha. A senhora reconhece, dona Narliane, essa moto? Sim. Era essa moto que o Fagner utilizava na época do crime? Eu não vi. A senhora não viu? Não vi na noite que ele... Mas era essa moto que ele utilizava na época do crime? Essa moto pertenceu, em algum momento, essa moto pertenceu ao Fagner? Ele utilizava essa moto? Sim. Ele utilizava essa moto. Ele e o Carlos Eduardo utilizavam essa moto? Ok. No dia do crime, até a data da visita que a senhora comunicou anteriormente, que fez ao Carlos Eduardo, em algum outro momento, ele entrou em contato com a senhora? Carlos Eduardo? Desculpa, o Fagner. Wagner? Não. Ele não entrou em contato com a senhora do dia do crime até a data que a senhora foi visitá-lo no presídio? Só no dia da visita. Só no dia da visita? Sim. Mas a senhora sabia que ele estava envolvido no crime? Não. Não? Ok. Tem alguma pergunta? Boa tarde, dona Narliane. Boa tarde. Dona Narliane, a senhora falou que a senhora só ficou sabendo que o Fagner estava envolvido nessa história quando a senhora foi conversar com ele, correto? Sim. Ele lhe falou como foi a dinâmica dos fatos na hora da suposta briga com seu Manuel Horácio? Não. Ele não falou? Ele não explicou para a senhora não indagou ele sobre essa questão? Não, ele não gostava de falar. Ele é um homem violento? Não. Foi contra ele que a senhora registrou o boletim, Sim. a medida protetiva? Sim, por causa que eu estava com a cabeça quente, aí eu não pensei, fiz isso, entendeu? A moto que o seu Fagner utilizava, foi a mãe dele que deu para ele ou foi ele que comprou? Não, a mãe dele que comprou. Foi a mãe que comprou. O sítio onde vocês moram, onde você mora hoje, pertence ao Fagner, ao Carlos ou à mãe deles? A mãe. O carro que era utilizado é uma estrada, é isso? Sim. Pertence ao Carlos, ao Fagner ou à mãe deles? Pertence à mãe deles. Ou seja, nada do que eles têm é deles. Não. A senhora falou que a senhora e a sua sogra
só entraram nessa história porque foram acordadas de madrugada com os vizinhos, com os filhos do seu Manuel Horácio, atirando em direção à casa e falando impropérios para vocês que estavam dentro da casa. Sim. Anteriormente a isso, a senhora não ouviu nada de luta corporal entre o Fagner e a vítima? Não. Mesmo após o Fagner supostamente ter feito a luta corporal, ele não bateu em casa para chamar a ajuda da mãe e da mulher? Não. A senhora sabe onde o Carlos estava nessa história? Se eu sabia? É. Não. Quando a senhora foi se recolher à noite, a senhora falou que eles estavam bebendo. Sim, eles estavam bebendo. Os dois ainda estavam acordados e bebendo? Eles estavam bebendo até a hora que eu fui dormir. Até a hora que a senhora foi dormir. A Sim. senhora lembra mais ou menos que hora era isso? 11 horas, 9 horas, meia-noite? Era mais 9 horas. 9 horas. Sim. Nesse dia, eles passaram o dia todo em casa bebendo? Sim. Então eles beberam muito, né? Foi. O Fagner, ele tem algum histórico de beber e ficar violento dentro de casa? Não. A senhora soube de alguma história do seu Manuel Horácio ter ficado violento alguma vez na comunidade? Não. A senhora tem quanto de altura? 1,44. 1,44. O seu Manuel Horácio media 1,57. Então ele era pouca coisa mais alto que a senhora, né? Sim. A senhora pode levantar um pouco, só para a gente perceber? Desculpe, mas é só por questão de visualização mesmo. Pode sentar, muito obrigado. A senhora conhecia o seu Manuel Horácio, né? Já tinha um tempo. Sim. A senhora sabia que ele já era um idoso, né? Sim. Ele já tinha uma aparência assim um pouco debilitada ou não? Tinha um pouco. Ele já tinha um pouco, né? Sim. Ok. Não sei se o doutor vai... Não? Então, doutora? Dona Narliane, muito obrigado pelo seu depoimento. Excelência, sem mais perguntas. Obrigado, Excelência. Algum dos senhores jurados tem questionamentos? Vou aguardar o questionamento do jurado. Pode falar. Eu vou ler as perguntas dos jurados. Recurso, né? HC, eu vi de abertura. Tá bom. Vai preparar as informações. Beleza. Fica com a gente. Fica. Uhum. Tá bom. Deixa comigo. Não, pode sim, de acordo. Na hora, sim. Tá bom? A gente vai aprendendo junto. De advogado reclamando. Não, vou falar com o Thiago. Vou falar com o Thiago. Não, é que na verdade eu acho que ele não identificou que era coisa minha. Mas quando falou minha, ele pode entender. Um agrupador. Não. Um agrupador.
tá. Ótimo. Ótimo. Do meio pro núcleo. Tá bom. E vira o contato. Tá bom. Tá bom. Cara, eu vou continuar o Júlio. Daqui a pouco eu te ligo de volta. Pode ser que eu tenho que fazer. Tá bom. Valeu. Prosseguindo. Não, falta os senhores jurados, as perguntas dos jurados. Vamos lá. Senhora Nariane, tudo bem? Tudo sim. Antes da polícia chegar, a senhora viu ou ouviu o senhor Fagno sair de moto? Não. A senhora reconhece o facão? Mostrar facão. Isso. Senhores jurados, caso queiram acompanhar o facão, imagino que seja da 298, porque é o único facão que eu saiba que tem foto nos autos. Isso é dos tempos que a gente trazia as armas para o plenário, né? Eu lembro, bons tempos. Bons tempos. A plateia não vai reconhecer ironia nas minhas palavras. Dos bons tempos com a gente carregando arma de fogo em caixa. Lembra do... Bastante. Sim. As pessoas têm imaginação, dá para mostrar na foto. A doutora Mariana, foco aí? Perfeito. A senhora reconhece esse facão? Sim. Ele é pertencente ao seu marido ou à vítima? Era do Carlos Eduardo. Do Carlos, tudo bem. Sim. Alguma outra pergunta, senhores jurados? Mais uma perguntinha. Peço que o oficial de justiça me ajude, por gentileza. A família da vítima tem relação próxima com a sua família? Como era a relação entre as famílias? Não, não tem não. Não se conheciam ou só se viam de vista? É só de vista mesmo. Tá bom. Alguma outra pergunta, senhores jurados? Posso dar um intervalinho para os senhores se quiserem. Querem? Eu só faço uma palavrinha para as partes, eu peço para todos, eu falo por mim também. Eu sei que às vezes eu também posso eventualmente me exceder, mas as partes estão depondo, eu peço que a gente segure os ânimos e deixemos para o debate as partes mais emocionais, para mostrar até para a população o quanto somos distintos e elegantes, tais quais tribunos ingleses, nobres e... porque senão a parte, coitada, são parentes das partes e eles têm as confusões naturais decorrentes de ser parente das partes. E aí fica um clima um pouco mais pesado em julgamento. Eu sempre prezo muito que a gente chegue no final do dia sem dor nas costas. E aí eu encarecidamente peço a senhora Nariane, a senhora está dispensada, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Prosseguindo, eu pergunto à defesa se o réu quer ficar em banco dos réus ou se quer ficar ao seu lado, porque da parte deste juízo, eu entendo que é prerrogativa da defesa escolher onde o réu deve se sentar. Sim, Excelência. A defesa entende que ele pode permanecer onde está para uma melhor análise dos senhores jurados, que são os destinatários da prova. Muito bem. Eu deixo essa escolha, Excelência, porque eu prefiro consignar a escolha do que ficar como uma imposição deste juízo a localização do réu. Continuando, vamos para a fase de interrogatório. Na fase de interrogatório, eu relembro, ele é um momento de defesa, então eu não vou obrigar o réu a falar. O réu tem o direito constitucional ao silêncio, e se ele assim decidir, eu entendo que, da minha parte, pelo menos, eu nada vou reperguntar. E que fique consignado, na forma do 479, parágrafo único, que o eventual silêncio do acusado não deve ser interpretado em seu prejuízo. O julgamento deve ser conforme as provas a serem produzidas. Excelência, eu queria fazer alguma manifestação?
Sim, Excelência. De acordo com conversa particular e reservada com o acusado, o mesmo pode ratificar a Vossa Excelência que irá responder a todas as perguntas da acusação, defesa, eventualmente do juízo e dos jurados. Ele pode confirmar a Vossa Excelência, fato. Muito bem. Da parte do juízo, eu até já adianto, eu não faço perguntas, uma vez que os juízes da causa são os senhores jurados, e eu prefiro não contaminá-los com eventuais questionamentos meus, já que até um tom de voz meu pode gerar uma influência negativa, então eu deixo que os senhores perguntem. Eu só vou fazer a qualificação do réu, tá bom? Senhor Fagno Ferreira Pereira. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A sua idade, por favor? 25 anos. O senhor é casado ou é solteiro? Sou junto. O senhor tem união estável, correto? União estável. O senhor tem filhos? Tenho duas meninas. Duas meninas? Qual a idade das suas filhas? Uma de 4 e uma de 2 anos. 4 e 2 anos de idade. Depende inteiramente do seu trabalho ou a sua esposa trabalha também? Eu trabalho. Perdão? Como assim? Eu não entendi. Que o sustento das crianças é o senhor? É eu que sustento minhas filhas. Entendi. Com açaí. Trabalho com açaí. A sua profissão é açaí? Açaí, com açaí. Eu trabalho com açaí. Coleta e plantação ou só... No gapó mesmo, no gapó. Tiro no gapó. O senhor trabalha para alguém ou trabalha... Eu tiro para pagar. Os outros vão comprar em casa. Ganho 480 por dia. O senhor mora em residência própria, alugada, de terceiro? Residência própria. Própria. Muito bem. O senhor já respondeu alguma vez algum processo criminal? Não, senhor. O senhor tem, a partir de agora, o direito de ficar em silêncio. Como eu disse, não vou obrigá-lo a falar. E eu, pessoalmente, não faço perguntas, por entender que o sistema acusatório pode se ver prejudicado se o juízo fizer perguntas, deixando a coleta para as partes ou para os jurados. Passo a palavra ao Ministério Público e Assistência para iniciar os questionamentos. Boa tarde, Fagno. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos também. E Fagno, vamos lá. Quantos anos tu tem? 25 anos. Acho que é 25 anos que eu não sei ler direito, não entendo direito. Você estudou até que série? Até a 2ª série. Consegue me dizer? A gente vai voltar lá em 2025, tá? Tudo que eu te perguntar, a gente está lá em 2025. Sim. Há quanto tempo que você morava ali na Brilhosa, né? Acho que uns 2 anos. 2 anos. Antes da Brilhosa, vocês moravam onde? Rio Muju. Era Jutuarana. É Santarém também, é? Não, é Mojuí dos Campos. É Mojuí também. É zona Mojuí. rural de Mojuí. É. É outra zona rural, no caso. É. Tá. Quando o senhor chegou lá na Brilhosa, como é que foi para o senhor conhecer a família do seu Manuel Horácio? Ou o senhor não conhecia? Foi andando mesmo. Nós estávamos atrás de uma vaca que tinha saído do nosso quintal, nosso campo. Aí nós fomos atrás de manhã e passamos na casa dele lá. Para comprar uma bebida para nós beber. Ele tinha um mercadinho, é? Tinha mercado. Lá na casa dele? Na casa dele. E o senhor conhecia a dona Maria Aldaila? Aldaila. É Aldaila, né? Conhecia. A esposa dele, né? Conhecia. O senhor conhecia o resto da família dele? Conhecia, não todo mundo, não. O senhor conhecia, sabia que um dos filhos ou filha morava ali na casa próxima da dele? Conhecia. O senhor sabia, né? Conhecia. Tá. O senhor sabe me dizer se o seu irmão, o Carlos Eduardo, também meus sentimentos pela morte dele, ele conhecia também o seu Manuel Horácio? Conhecia. 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 Você e o Carlos costumavam andar junto, fazer as coisas juntos? Andava junto. Tá. E o seu irmão, o Buti, Buti, né? É. O Madison. Madison. Ele morava lá com vocês Morava. ou passava lá também? Morava também. Lá na Brilhosa? Na Brilhosa. Morava nessa casa também? Morava nessa casa também. E ele também andava com vocês? Andava. Tá. Tu sabia que o Carlos e o Buti responderam ao processo criminal? Não. Por roubo, tu não sabia? Não.
Não. Tu nunca soube? Não. É porque o processo é de 2020. Nunca soubeste? Não. Tá. Alguma vez o Buti foi preso? Não. Não? Não. Não que tu saiba, né? Não. Tá. Como era, Fagno, a tua relação com o seu Manuel Horácio? Mas era bem. Não tinha problema? Não tinha problema nenhum. Tá. Eu perguntei, eu acho que foi da Narliane, da tua esposa. Antes disso aqui acontecer, né, de sofrer essa acusação, tu tinha conhecimento que a comunidade lá tinha um certo receio, assim, pé atrás com a tua família, que tinha esse comentário, digamos assim, uma fofoca de que vocês eram problemáticos? Não. Você nunca tinha ouvido falar sobre isso? Nunca tinha problema, não. Tá. Sabe me dizer se o Buti usava droga? Não. Não? Não. E o Carlos? Não, também. E o senhor? Eu fumava cigarro normal mesmo. Cigarro, tá. Nesse dia dos fatos, que é 10 de abril de 2025, foi de noite. Antes, durante o dia, o senhor lembra o que o senhor fez? Lembro, sim. Estava em casa, saiu? Tava em casa. Estava bebendo? Tava bebendo escondido à noite. Com quem? Meu irmão. Só com o Carlos? Carlos Eduardo. O Buti não estava? Não, o Buti não estava. Tava trabalhando com o Purruti. Filho do Manel. Purruti, é? Purruti. Tu sabe o nome do Purruti? Não, só Purruti. Só apelido mesmo, só né? apelido mesmo. Tá. Tá, então vamos lá. Tu e teu irmão Carlos beberam o dia todo lá em casa, foi isso? Nós bebíamos assim, mas só que era só de pouquinho. E era o que vocês bebiam? 51. Cachaça, né? Cachaça normal. Tá. Vamos lá, Fagner. Nesse dia, tu tinha conhecimento que a tua filha ou as tuas filhas estavam ruins? Tava doente. As duas ou só uma? As duas. Que a tua mãe falou uma e a tua mulher falou as duas. Tava ruim meio as outras, as duas. As duas, né? Tava meio ruim. Tá. Não muito, mas tava. Outra tava pior. Tá. Vamos lá. Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá. Agora eu queria que o senhor contasse aí, assim, como eu pedi para todo... É porque o senhor não estava aqui, mas eu peço para todo mundo para contar de um jeito que a gente consiga se situar lá junto com o senhor. Como foi que aconteceu? Na tua perspectiva, contando quem estava, colocando nome nas pessoas, para a gente imaginar onde cada um estava, como é que foi que aconteceu. Não estou entendendo direito. Eu quero que o senhor conte a sua história. Como foi que aconteceu? Me ajude a entender como foi que aconteceu. Foi assim, eu estava na área deitado, quando esse homem chega chamando no portão, aí eu pego meu facão e vou até o portão atender ele. Tá, pera lá. É porque o senhor conta, porque o senhor viveu, talvez seja mais fácil para o senhor. Mas vamos lá. Eu já sei onde é a casa da sua mãe. Acho que o senhor viu mostrando a foto aí, né? Sim. Qual era a parte que o senhor estava dormindo? Me situe. Na área. Que parte da área? Que me disseram que a casa toda é varandada. Lá atrás. No fundo, então? No fundo. E o seu irmão? No fundo também, não estava perto. Estava na rede? Ele estava meio doente também. Quem? Meu irmão. O Carlos? Carlos Mas estava bebendo com o senhor? Estava bebendo. Tá. Nessa hora, o senhor estava dormindo ou o senhor estava bebendo? Eu já estava dormindo já. Tá. Então, eu estou imaginando o senhor numa rede e seu irmão na outra rede. Na outra rede. Conte aí. Vai, de novo. Conte aí, continue. Aí, daí que eu já dormi, peguei num cochilo. Aí foi na hora que esse homem chega chamando no portão, que era o seu Manuel Horácio. Aí eu vou até o portão atender ele. Na hora que eu chego lá, sou apreendido com uma arma de fogo na minha cabeça. Aí foi na hora que eu peguei, no cano da espingarda, e comecei a lambar ele com tecido, cortar. Pera lá. Na luta corporal, fui na luta corporal com ele, pra rua, já era dentro de casa. É isso que eu quero que o senhor me esclareça. Eu vou mostrar de novo aqui a foto. Página 41. Espera aí que vai já ligar a TV para o senhor só me dizer. Se o senhor lembrar. Eu já sei que essa é a casa da sua mãe, né? Essa aí é a casa da minha mãe. Pronto. O senhor, pelo que o senhor está me contando, estava dormindo lá no fundo, não é isso? Lá no fundo, lá para trás. Não era aqui nessa varanda, não. Tá, para trás. Pro fundo, ao contrário dela. Isso. Tá. Quando o senhor ouviu a vítima lhe chamar, o senhor ouviu, a vítima já estava dentro?
Tava nesse portão aqui. Na hora que eu abri esse portão aí. Que portão? Esse grande aqui? Esse portão grande. Ou esse aqui? Não, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, onde Esse está a aqui, polícia? isso, Esse isso. aqui, grandão. Isso. Mas- Aí quando eu abro ele, aí tava com a espingarda atrás dele. Mas Aí ele veja- já Ah. me apreende, já bota a arma na minha cabeça dizendo que vai me matar. Tá, mas veja só. O senhor tava lá no fundo, né? Tava. Aí o senhor ouviu o quê? O que a vítima gritou? Tava chamando no portão. Chamando o quê? Chamando no portão pra atender. Mas Aí eu ele chamava quem? chamava meu nome. Fagno. Lourinho. Lourinho. O senhor Lourinho. chamava o senhor de Chama Lourinho. Lourinho. Tá. Aí o senhor saiu lá de trás. Saí lá de e trás. veio aqui. Já veio aí, atender ele. Na hora que eu pergunto, nem deixou nem eu explicar direito. Aí ele já puxa a espingarda de trás dele, falando que vai me matar. Aí eu pego o teçado e já pego no canto da espingarda e começo a cortar ele. Isso tudo aqui nesse portão. Tudo já tava mais em dentro, já me botou pra Já dentro. entrou. Já. Entrou pra dentro. No terreno Aí aqui. de lá já fomos pra fora, brigando até na rua. Lá, Tá. Aí na rua lá, eu comecei a dar os cortes nele, aí de lá eu corri pro mato. Aí acabou. Tá, vamos lá. Essa área aí da sua casa é iluminada? Não, é escuro. Quando o senhor ouviu o seu nome, o senhor identificou quem estava lhe chamando? Não. Quando é que o senhor vê que sabe que é o seu Manuel Horácio? Na hora que eu cheguei no portão. Precisou o senhor se aproximar do portão para... Foi, sim. Tá. O senhor viu a arma? Vi, era uma arma grande. A arma grande. Segundo o senhor, ele apontou aonde? Na minha cabeça. Tá. Quando o senhor sai lá de trás para ir para o portão atender, quando é que o senhor pega o facão? Pego o facão em cima do balcão. Quando o senhor está indo. Eu tô indo, que é de noite. Tá, então Sou o senhor já vai colonheiro, com... Já Sim. eu sou colonheiro e já vou armado. Já pegou, chamou seu nome, o Que senhor lá é pegou. fazenda lá. Tá. Nós criamos um monte de animais, nós pensamos que tem lá é ladrão para roubar. Uhum. Aí. Tá. O que aconteceu foi isso. Me diga uma coisa. O seu Manuel Horácio estava sozinho? Tava sozinho. 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 O senhor disse que quando ele apontou a arma para o senhor, você estava no portão, é isso? Tava no portão, já tinha abrido o portão. Essa banda já tinha riado. Aí ele puxou. E vocês entraram um pouco, não foi? Ele entrou com tudo pra dentro, já puxou a arma aqui de trás, aqui, foi com tudo pra dentro já. Tá. Me E quando cortando ele minha cabeça. Tá. E quando ele faz isso, o senhor tá com o facão aonde? Tava com o facão na mão aqui, Para baixo. pra baixo. O senhor não foi com o facão assim Não, atender ele, não, foi não. para baixo. Não, pra baixo. Tá. E aí? Aí foi na hora que ele botou, na hora aí, assim, ó, eu vou te matar. Na hora que ele falou que eu vou me matar aqui, eu peguei no cano da espingarda e comecei a lambar nele. Comecei a cortar. E aí? Aí fomos pra fora na luta corporal. Fomos brigando. Aí foi na hora que ele caiu no chão, aí eu corri. O pro senhor mato. viu ele caindo no chão? Vi ele caindo no chão. E Aí ele caiu no chão aonde? caiu na estrada, Na frente da sua casa? na frente. Na frente. Na frente. Era na rua. Pois é, mas na frente. É, na frente. Na frente. Na frente desse portão aqui. Na frente. Não, mais um pouquinho pra longe. Assim. Ó só, seu portão tá bem aqui. Tá? Imagina aí, esse portão de Sim. madeira. Ele caiu aonde? Aqui, mais pra lá? Lá onde tá aquele carro branco atrás lá. Então não foi na frente. Então, o senhor... Então, Já fomos na luta corporal. é isso que eu ia lhe perguntar. Porque o senhor está contando, começou aqui no portão, não foi Começou isso? no portão. Aí Entrou um pouquinho entrou e nós voltemos. e saiu. Voltemos de novo na briga. Até onde está o carro branco, o senhor acha, é? É. Tá. Isso tudo o senhor brigando com ele? Lutando com ele. Lutando. O senhor viu aonde o terçado pegou? Não. Não me lembro. O senhor lembra quantos golpes o senhor deu? Não me lembro. Não lembra? Não lembro. Eu teve um apagão na hora. O senhor estava bêbado? Não. Tava bom. Tava normal. Tá. Aí, o senhor disse que viu ele caindo, não foi? Vi ele caindo. Ele ficou vivo ainda. E aí o senhor fez o quê? Aí eu corri pro mato. Aí me diga uma coisa. Dessa luta que vocês começaram nesse portão e entraram e vararam de novo para fora, como é que foi? Ele largou a arma, o senhor conseguiu tirar a arma dele? Não, o senhor não, ele pegou seu terçado? Tente assim me descrever. Não, ele ficou com a arma dele. Ficou com a arma? Ficou com a arma dele. Ele disparou? Não. Não deu nenhum tiro? Não deu nem um tiro, não. Tá. Quando ele cai no chão, ele tá com a arma? Taca a arma.
Então o senhor saiu. E o senhor levou o terçado ou o senhor Levei jogou? o terçado. O senhor levou o terçado? Levei o E esse terçado. terçado que foi achado lá perto do corpo? Ficou jogado lá, os peguei, joguei e corri. Então o senhor não levou o terçado? O senhor Não, joguei o terçado lá, que eu corri com medo. Tá, pois é, então escute o que eu estou perguntando. O senhor viu ele cair com a arma na mão? Sim. Né? Sim. E aí o senhor jogou o terçado e correu, foi isso? Isso. Tá, entendi. O senhor disse aí que quando o senhor saiu ele estava vivo. Tava vivo. Como é que o senhor viu? Ou o senhor acha que ele ficou vivo? Ficou vivo. Pra mim ele ficou vivo. Na sua percepção, né? Pra mim ele ficou vivo. Tá. E o senhor... Essa dinâmica que o senhor está me contando aí, durou... O senhor consegue me dizer assim, durou 1 minuto, durou 2 minutos, durou pouco, durou muito? Uns 3 minutos ou 5 minutos. Ele lutando com o senhor? Lutando. Ele com uma Lutando espingarda com- e o senhor com um taçado? Isso, lutando comigo. Tá. O senhor foi ferido? Não, senhora. Tá. Algum momento alguém da sua família apareceu lá? Não, senhora. Essa luta de vocês foi silenciosa? Foi silenciosa. Foi? Ninguém não fizeram nenhum barulho? Não. O senhor viu se ele foi cortado? Não vi, não. O senhor não viu? Não. O senhor só mexeu o terçado e não Só viu? mexi o terçado mesmo, só me defendendo. Tá. As suas filhas estavam em casa? Tava em casa. A sua mãe estava em casa? Tava em casa. Sua esposa estava em casa? Tava em casa. Seu irmão estava em casa? Tava em casa. E mesmo assim o senhor foi embora e esse homem ficou lá armado? Ficou armado lá ele. E o senhor foi embora? Foi embora, eu O fugi. senhor não pensou em avisar ninguém que Não, tinha um não. homem armado lá? Não. O seu irmão não acordou em nenhum momento? Não. Mesmo Ele do lado ele de ficou. fora? Acho que ele correu, acho que depois. Depois Mas- que. não. Depois do barulho, eu acho, chamando lá, que deram o tiro. Que minha mãe falou. Não, eu quero saber. Não, se o senhor acha, tudo bem, mas eu quero saber se o senhor viu o seu irmão em algum momento. Não, não, não. Não? Não. E por que o senhor acha que depois ele se levantou? Acho que dos tiros, né? Que ele tava dando lá, que a minha mãe tinha falado lá na cadeia. Ela ia me visitar. Ah. Acho que foi na hora dos tiros lá que acho que ele correu. Com medo também, né? Tá. O senhor lembra da última audiência que o senhor participou? Eu tô com um problema de cabeça, mas eu lembro sim. Lembra, né? Que tá Lembro, filmado. sim. O senhor chegou a falar nessa audiência que o senhor deu 2 golpes. Só 2 golpes. Só que o senhor não viu eu onde? Não lembro. Eu não me O lembro. senhor realmente não lembra Não quando me foi? lembro. Tá. De lá, que o senhor deixou então a vítima no chão com a arma, jogou o facão e fugiu. Joguei o pra facão onde? e fugi pra longe. Pra onde o senhor foi? Fugi pro mato. E o senhor ficou quantos dias no mato até o senhor Acho que uns ser preso? 3 dias pra 4 dias. Ficou só no mato? Só no Não mato. foi pra casa de ninguém pedir abrigo? Foi na casa de um amigo meu. Tá. O tempo que o senhor ficou no mato, o senhor teve contato com alguém da sua família? Não, senhora. Lá no mato, o senhor se arranhou? Não, senhora. O senhor não teve nenhuma escoriação, nada no Não, mato? senhora. Não, senhora. Tá. Como é que foi para o senhor ser preso? Eu entreguei com o advogado. Como é que o senhor procurou o advogado? O senhor Foi- foi até lá? O senhor arrumou um telefone? Fui até a casa de um colega meu. Ah. Aí consegui ligar pra minha mãe. E a sua mãe que ajeitou o advogado Ajudou. do senhor se Ajudou. organizar? Tá. Ajudou. Quando é, seu Fagno, que o senhor sabe que o seu Manuel morreu? Porque até onde o senhor falou, na sua percepção, ele tinha ficado Pra vivo, né? mim, ele tá vivo. Pra mim, sei lá. Não, mas ele morreu. Eu quero saber quando o senhor soube que ele morreu. Ele morreu. É. O seu Manuel Horácio morreu. Eu quero saber quando é que o senhor soube que ele morreu. Ou o senhor já, não soube? já no outro dia, já. No outro dia. O seu Manuel Horácio era um senhor idoso? Não era ruim né, comigo, não. Mas não, era, não. mas falando- era bem. Não tô falando de ser ruim, tô perguntando se ele era idoso. Ah, idoso. É. Era idoso já. Já era idoso. Idoso, né? Já. Tá. Tá. Então o senhor não sabe me dizer onde pegou os golpes no seu Manuel Horácio? Não me lembro. Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Tá. Eu acho que em todo canto, né?
Tá. E essa luta que o senhor travou com ele, o tempo inteiro ele ficou com a arma na mão? Ficou com a arma na mão. Vocês brigando, ele com a arma na mão e o senhor com o facão? Sim, sim. Tá. Era costume do senhor dormir do lado de fora? Era costume. Era muito quente dentro. Eu dormia na área, que era mais ventilada. Aí quando era parte da madrugada eu entrava lá dentro. Vê só. O senhor disse que viu a espingarda, foi? Como? O senhor viu a espingarda? Via a espingarda. O senhor sabe me dizer depois? Eu sei que o senhor disse que fugiu, né? Foi embora. Mas Fugi. depois, a sua mãe ou alguém lhe explicou o que aconteceu, se seu irmão acordou, se alguém pegou essa arma, porque essa arma não foi encontrada. Não, ficou com ele. Pois é, não. Não. Eu estou lhe dizendo que quando as pessoas chegaram e a perícia chegou, não acharam a arma. Não, Alguém lhe ficou com ele. explicou se alguém tirou a arma, se alguém levou a arma? Ou o senhor Não, não, sabe? não tenho, não sei. Tá. E o senhor sabe esclarecer qual a razão? Porque o senhor está me falando que foi a vítima, o seu Manuel, que foi até lá à sua casa, lhe chamar. Foi, ele foi até a minha casa E lá. qual é a razão dele ter, já que era tudo bem entre vocês, né? Eu já veio saber da boca do juiz que eu tinha roubado uma galinha, que eu não tinha uma precisão de roubar. Porque eu trabalhava, tinha o meu lucro já saiu, eu ganhava 480 por dia. E tinha tudo no terreiro, no quintal, era galinha, bode, porco, gado no curral. Tá, então o senhor soube depois E soube que tinha essa acusação da Já soube da depois galinha, já. né? Soube depois, da boca da nossa excelência juiz. Tá. A sua mãe relatou aqui, e a sua esposa, que elas não viram, mas que elas ouviram vozes do Purruti, do Biati. Eles estavam lá? Ou foi só o seu Manuel Horácio sozinho? Foi só semana Horácio. Tá. Veja só, seu Fagner. Na outra audiência, o senhor relatou, houve até uma confusão sobre dentro, fora, mas o senhor relatou que a história foi ali teria dentro do terreno, né? No caso, não dentro da casa, mas dentro do terreno. Dentro do E terreno. aí, o senhor abriu a porta e ele teria entrado já e começou a situação, não foi? Foi, esse portão grande aí. Pois é. Aí lá lhe questionaram, então, porque o senhor disse que tudo tinha acontecido ali dentro. Vocês travaram a luta corporal, ele não largou a arma, o senhor pegou o terçado e deu, não viu onde pegou. E aí foi questionado para o senhor, se o senhor conseguia explicar, então, por que o corpo foi achado distante, não dentro da Porque casa. nós fomos Aí hoje o senhor já está me dizendo que essa luta não foi só lá dentro, foi lá para fora. Fomos brigando a luta corporal para fora. Tá. De dentro para fora. Quem era conhecido como Lourinho, era o senhor Sou eu, ou era o sou Carlos? eu, sou eu. Porque na última audiência o senhor disse que era o seu irmão. Não, sou eu, Lourinho. É o senhor, é? Sou eu, Lourinho. Tá. O Buti morava com vocês? O Buti? Buti? Buti o Madison? morava. Ele estava trabalhando com a família do filho do seu Manuel Horácio. Em algum momento o senhor, nessa luta, caiu no chão junto com a vítima? Como é que Eu? É. Caí também junto. E aí o tempo todo a vítima não largou a Não largou a arma, não. espingarda. Não largou. Tá. Tá. O senhor se recorda quando o senhor foi preso? Quer dizer, quando o senhor foi preso, né? Segundo o senhor se apresentou lá na delegacia. Que o senhor deu uma entrevista? Dei uma entrevista. O senhor lembra dessa entrevista? Não lembro. Tá. Antes desse fato, o senhor já tinha tido algum problema com o seu Manuel Horácio? Não, nunca. Nunca? Nunca. E por que na última audiência o senhor disse que ele já tinha puxado um terçado para o senhor? Problema? É. Já tinha puxado o terçado para mim. Então, teve problema ou não teve?
Já tinha puxado, mas eu não ligava para isso, não. O seu Manuel Horácio puxou um terçado pro senhor? Puxava, mas eu não ligava para isso. Então, Sabia que ele era um cara idoso. E por que isso aconteceu? Eu nem me lembro porque o que acontecia, porque ele era meio doido da cabeça. Quem era meio doido? O Manuel Horácio. Por que meio doido? Meio doido da cabeça. Mas o que é meio doido? Doido. Acho que ele bebia, eu acho, doidava, eu acho. Eu ia no bar dele lá, ele puxava atestado pra mim, ameaçava qualquer um. É? Tá. O senhor já tinha escutado alguma reclamação, alguém falando mal do seu Manuel Horácio? Não. Nunca? Nunca. Porque na última audiência o senhor disse que já tinha ouvido reclamação dele. Negócio de denúncia, de ponte, de madeireiro. Ele tinha. Só que eu não ligava pra isso, não. Tá. Depois, o senhor soube como seu irmão foi preso? Soube. Como ele foi preso? Acharam ele Aonde? no garrafão, na casa de uma irmã minha. No garrafão, né? E o senhor chegou a ficar preso junto com ele? Cheguei. E vocês chegaram a conversar? Cheguei a conversar. O que ele falou pro senhor? Só chegou, me abraçou, foi só. Nunca falou nada Ia sobre o sair, fato? eu disse, só falei pra ele, meu irmão, vou te tirar dessa. Vou te tirar. Porque foi o que fez o ato, você não participou de nada, não fez nada. Não fez nada, ele não fez nada mesmo, meu irmão. Sinto muito, mas foi o que fez. Porque ele ia me matar, era eu e o William. E me diga uma coisa, o seu Manuel Horácio, a dona Maria, tinha algum problema pessoal com o senhor? Não, para eles não. estarem Não. dizendo que o senhor está dizendo que é mentira, que o senhor não foi lá mexer nas galinhas dele, não é isso? Não. Isso foi. não tinha essa precisão, não. Mas não tinha nenhum problema entre vocês? Não. E me diga uma coisa, quando a sua mãe foi lhe visitar, vocês conversaram? Conversamos. A senhora falou, o senhor falou para ela sobre isso que o senhor está falando hoje aqui? Como é que foi? Não, ela não. disse que não viu nem ouviu nada. Não. Não? Não. E nem com a sua esposa? Nem com a minha esposa. Não? Não comentava não, que eu não gostava por causa da morte do meu irmão. Quando Estou muito abatido por causa da morte do meu irmão. Entendi. O senhor estava preso junto com ele quando aconteceu? O senhor viu ele ficar doente e ir para o hospital? O seu irmão? Não, eu estava numa cela, ele estava noutra. Separado, né? Separado. E como é que o senhor teve a notícia? Teve a notícia que jogaram gás nele. Aí passou mal, que ele me falou no outro dia lá, conversando lá, de grade para grade lá. Aí. Com ele mesmo, falou, o senhor conversou com ele. Aí depois ele foi para o hospital. Foi, ele estava bom ainda, ele foi pro hospital, depois. Aí ele me falou que tinha jogado gás nele, ele tinha passado mal, e foi pro médico, aí não deu jeito, depois foi pro hospital, morreu no hospital. Tá. Quando o senhor deu a entrevista, o senhor lembra o que o senhor respondeu quando foi perguntado pro senhor se o senhor estava arrependido? Tô arrependido. Agora eu me arrependo. Hoje o senhor está, mas hoje eu estou perguntando se o senhor arrependido. lembra, no dia que o senhor deu a entrevista, no dia 11 de abril de 2025, qual foi a resposta que o senhor deu a essa pergunta? Não O senhor sei. não lembra, né? Não lembro. O senhor disse que não estava arrependido. O senhor não lembra? Não lembro. Sem mais perguntas. Obrigada, tá, Fagner? Obrigado. Nada. Fagner, você falou que estava bebendo com seu irmão, mas no momento da situação você estava consciente? No momento da briga com seu Manuel Horácio, você estava consciente? Estava consciente. Você estava consciente? Estava consciente, sim. O senhor fez tudo, então, sabendo o que estava fazendo? Sabendo. O senhor falou que o senhor lambou ele com terçado. Lambei, porque ele botou as pigarras na minha cabeça. E depois o senhor abandonou ele, abandonou o terçado e correu para o mato. É isso? Foi isso. O senhor lembra, o senhor já perguntou, o promotor já perguntou isso, mas o senhor lembra quantos golpes o senhor deu? Não lembro, não. O senhor não lembra? O senhor acredita, na audiência de instrução e julgamento, o senhor falou que só foram 2. O senhor ainda acredita que só foram 2? Não lembro, não estou lembrado, mas... O senhor soube quantos golpes foram encontrados na vítima? Acho que foi, não me lembro também. Foi vários, eu acho. Nós brigando. No
No esquemas de lesões localizadas da vítima, na página 387 dos autos, consta a característica de cada lesão que ele sofreu. O senhor sabe que principal lesão que aconteceu com ele foi uma ferida contusa circular de 3 centímetros de diâmetro, contusa nas bordas localizadas, hipocôndrio direito penetrando em cavidade abdominal, com evisceração do epilon causada por objeto cilíndrico oco. O senhor sabe informar como essa lesão chegou no seu Inácio, se o seu Horácio, se o senhor não fez isso? Eu me lembro, sim. Foi lambando com tecido na hora da luta corporal com ele. Foi com tecido que o senhor fez? Foi com tecido. O senhor Manuel Horácio estava de pé ou deitado quando o senhor fez isso? Ele estava em pé. O senhor fez tudo isso com ele ainda em pé? Em pé. O senhor tem quanto de altura? Eu tenho 1,60 m. O senhor pode levantar? Pode sim. O senhor Manuel Horácio era menor do que o senhor, né? Assim como sua esposa. Pode sentar, obrigado. O senhor sabe informar por que seu irmão fugiu, se ele não tinha nada a ver com essa história? Não sei. O senhor sabe onde a arma está hoje? Não. O senhor sabe o que significa um guarda-mão de espingarda? Não. Foi mostrado aqui para sua esposa, o senhor viu? Ela confirmou que o senhor tinha uma moto, né? Tinha sim. Qual é a marca e a cor da moto? Uma broche. Uma broche preta. Uma broche preta. O senhor falou que o senhor trabalhava com açaí. O senhor carregava açaí nessa moto? Carregava açaí nessa moto. Sua mãe falou que vocês também criam cabra. Cabra, bode, carneiro, tudo no quintal. Porco, galinha, tudo nós temos no quintal. Boa criação. O senhor era acostumado a levar bode em cima da moto também, quando não, matava? Não. Não? Não. Nesse dia o senhor saiu com essa moto? Não. Mas essa moto estava em casa? Estava em casa. O carro também estava em casa? Estava em casa também. Quanto tempo é de moto da casa do seu Manuel Horácio para tua casa? Dá uns 2 minutos, 3 minutos. Dá uns 2 quilômetros a casa da minha. E tu faz em 2 minutos? 2 minutos. De moto? De moto. Rapaz, a Fórmula 1 te perdeu. Andando, quanto tempo eu faço? Uns 10 minutos, 15 minutos. 2 quilômetros? 2 quilômetros. Nesse dia choveu? Não me lembro. Não te lembra? Tu ouviu tiro, disparo quando tu fugiu pro mato? Alguma coisa? Não me lembro, não. Não te lembra? Não. Chegando, tu ligou para alguém, para a família, quando tu lambou, tu foi em casa, bater na porta de casa, falar para tua mãe, falar para teu irmão, alguma coisa? Não, fugi de lá mesmo, da briga da luta corporal, eu fugi de lá mesmo. Mas por que tu fugiu? Eu fugi por causa com medo da família deles me pegarem e me matarem. Mas por que tava com medo da família se tu só tava ele lá? Eu fugi com medo de eles vararem lá e me pegarem lá. Qual foi o momento que o senhor viu ele com a espingarda? Tava atrás dele, escondido. Ah, estava escondido a espingarda? Dele. E por que o senhor foi falar com ele com o facão, se estava escondido a espingarda, se não tinha visto? Ele estava escondido, porque era de noite, era meia-noite. Sim, mas quem chegou foi o seu Horácio. Ele chegou, o seu Horácio chegou. Aí, mesmo ele lá, o senhor não viu o facão, a espingarda? Não, tava atrás dele. Na hora que eu abri o portão, eu ia perguntar... Sim, estava atrás dele como? O senhor viu atrás dele? Ia perguntar... Não. Peraí. Quando foi que o senhor viu? Opa, tem uma arma. O senhor Horácio está armado. Quando foi na isso? hora que ele puxou, botou na minha cabeça. Mas o senhor já foi para cima dele com facão, né? Já tava... Não foi... Não, o senhor disse que todo colonheiro sai com facão na mão já. Sim, sai com facão na mão. O facão estava lá na área. Tava na área. Perto, o senhor já dormia com o facão perto assim? Dormia perto, que lá é fazenda. Perto é perigoso, pode ser perigoso. Já dormia com o facão perto, né? Perto. Aí lá vem o senhor Horácio e diz assim, chama o senhor,
A 20 metros, o senhor olhou, o senhor não viu arma nenhuma. Mas o senhor já saiu com o facão. Pra cima dele, foi assim? Não, não, não. O senhor saiu com o facão assim? Não, não. O senhor saiu, tava tirando alguma tira? Não, não, não. Mas o senhor tava com o facão? Tava com o facão. Mas o seu facão não tava escondido? Não. A espingarda dele tava? Tava escondido atrás dele. Mas o senhor foi com o facão, né? Tava com o facão na mão. Eu sei, já entendi. Aí, nesse momento que o senhor chega com o seu Horácio lá com o facão na mão, ele encosta a arma na sua cabeça. Sim. A espingarda. A espingarda. Não adianta eu perguntar por que ele não atirou. O senhor não vai saber por que ele não Porque atirou. eu peguei no canto da espingarda. Sim, mas ele primeiro encostou. Botou e peguei aqui no O senhor estava com o facão, ele estava com a espingarda atrás. Aí ele de repente... Foi, puxa, eu vou te matar. Ele era um senhor idoso. Vou te matar, já era idoso. Aí quando ele tira o facão, quando ele aponta a arma na sua cabeça... Pega no cano da espingarda aqui, já começa a lambar de o senhor compensado. pegou no cano da espingarda e já tirou da sua cabeça. Já. Então se ele aperta o gatilho lá, não ia acertar em ti não, né? Não. Mas ainda assim, o senhor pegou... Deixa eu ver, peguei, peraí. que eu tava Vamos pensar nervoso. nessa possibilidade. Espingarda, se ele for, eu acho que é assim que ele devia estar, aí ele aponta na sua cabeça. Ponta na minha cabeça. A mão esquerda aqui, né? Aí o senhor segura no cano dela, né? O senhor segura no cano. A mão esquerda dele estava segurando no cano também, eu imagino. Porque o gatilho que devia estar do lado direito, se eu estiver errado. O senhor já tirou. Já acabou o perigo. A arma não estava na sua cabeça mais. Mas ainda assim, o senhor, ao invés de dar um chute, alguma coisa, só pega o faqueiro e bate a primeira vez. Sim. E bate de novo. Mas a arma não cai. Não cai. Não caiu? Não caiu. Segurando a arma. Segurando. Foi o jeito. Segurando. E essa luta começou naquela porteira? Na porteira. Durou 10 minutos? Uns 5 minutos. 5 minutos? Em 5 minutos ou 10 minutos. 10 minutos? Foi, por aí. Disse 3 na audiência, falou 5, agora virou 10. Em 5 minutos a 10 minutos. De 5 a 10, pode ser 6,5? 5. 7. 5. 7, rapaz. De por aí. 5 para 10, 7. E 5. 5, pronto. Fechou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 5. 5. Segurou. Já acabou o perigo. Mas foi lá com o facão, doutora Mariana, assistindo de acuração. 5 minutos. Excelência, é por uma questão de ordem. Excelência, eu só quero entender. Não estamos nos debates. Não é o debate, Excelência. Eu estou perguntando para ele como foi. 5 minutos que o assistente de acusação não faz uma pergunta. Eu estou perguntando para ele, Excelência, para eu poder ir mais. É porque eu não quero pedir para ele levantar. O mérito é no debate, né, Excelência? Eu quero saber como é que foi, não é? Foi assim? Não, Excelência. 5 minutos durante 20 metros? Não, doutor. Eu quero saber como é que foi, doutor. Eu quero entender. O senhor está usando o tempo do interrogatório eu quero entender como foi. Debates. Nos debates eu vou fazer isso, ele não vai poder responder. O senhor segura aqui e levanta. 5 minutos. Objetivamente, qual a pergunta, Excelência? Uma pergunta, Excelência. Foi assim ou não foi? Luta corporal. Foi assim. Luta corporal. Excelência, eu quero saber como é que foi, magistrado. Eu já fiz a pergunta. Senhores, eu estou fazendo a pergunta. Foi assim? Senhores, eu não tenho malhete e eu gostaria de não precisar ser rude com os senhores. Vamos ser profissionais, objetivos e técnicos. Objetivos. Pergunta objetiva. Pergunta objetiva. Eu vou repetir a pergunta objetiva, Excelência, que eu fiz. Aí vou ter que repetir a pergunta, não vai caber a interseção do colega ali. A arma está aqui. O senhor tira a arma, correto? Correto. Aí o senhor começa a lambar, o nome é lambar? Começa já na hora que ele bote, mesmo me dá um pisão em mim. Aí mesmo depois que o senhor levanta, ele dá um pisão no senhor? Dá um pisão em mim, aí comecei a dar uns cortes nele. Comecei a lambar, Essas batidas, é isso que eu queria entender. Essa luta corporal demorou 5 minutos e durou 20 metros. 5 minutos, nós fomos pra estrada. Porradão, corporal mesmo. Porrada. Eu entendo. Agora... O senhor só viu a arma na hora que levantou. Depois que ele cai no chão, depois da luta corporal, 20 metros depois, ele caiu. Pá! O senhor viu ele cair no chão? Caiu. Ainda com a arma na mão? Com a arma na mão. Nem no chão ele segurou a arma, mas ele já estava... Ficou com a arma na mão. Sim, mas ele já estava com a arma na mão e de olhos fechados já. Não, ele ficava vivo ainda. Ele podia lhe dar um tiro? Não, ele estava deitado já. Já de tá no bruços? chão. Já. Aí com a arma na mão lá? Tava com a arma na mão. Aí nesse momento o senhor
Eu corri pro Correu. mato. Pro mato, aí acabou. Ele só caiu no último golpe, né? Acho que foi. Quase acabando. A luta chegou a ser dentro da propriedade, foi fora, porque o portão está aqui. Ele apontou a arma, já foi tudo fora, né? Foi, né? Fomos dentro e voltemos, brigando na luta corporal. Ah, chegou a entrar, depois chegou saiu. a entrar, ele me deu um pisão, aí chegou a entrar dentro do meu território, aí fomos pra fora na luta corporal, brigando. Fomos embora na porrada mesmo. Na porrada? Na porrada. Foi só o senhor, como o senhor falou, e foi só o facão, não teve outro golpe, que é aquele golpe que o senhor comentou, né? Não teve outra ferramenta, né? Não. Só não. o facão. Só o facão. O senhor não pensou em ligar para a polícia, para a ambulância, para dizer, olha, aconteceu alguma coisa? Não. Essa confusão toda foi tudo em silêncio. Em silêncio. O senhor não pensou em procurar sua família e dizer... Não. O senhor já correu para dentro do mato? Corri para dentro do mato, ou com para a medo. rua, você vai estar, sei lá. Com medo o senhor não da pensou família. em voltar, Carlos, aconteceu isso, mãe, aconteceu isso, não sei o quê? Ninguém ficou sabendo de nada? Não. O senhor... Corri. Ok. Eu ia perguntar para o seu irmão, estava dormindo na área com o senhor, né? Tava. Ia perguntar porque ele não ouviu, mas o senhor já respondeu, porque não houve barulho. Excelência, alguma coisa? Alguma coisa? Satisfeito, Excelência? Muito obrigado. Ah, tem? Ah, esqueci de ti, Fábio. Seu Fagno. Boa tarde. Boa tarde. Houve algum disparo de arma de fogo na luta corporal entre vocês dois? Não. Não houve? Não houve, não. O senhor fugiu, porque entre a casa de vocês, lá eu fui lá no local. Entre a casa de vocês há uma plantação, não sei se é de arroz, há uma plantação entre o terreno, entre a casa de vocês dois lá, né? Da vítima Sim. e a casa da tua família. O senhor fugiu no meio dessas plantações? O senhor fugiu de moto? O senhor fugiu para o meio do mato? Como foi? Fugi pela estrada mesmo, de noite. Andando, de moto? Como foi? Andando. Andando? E como foi que o senhor foi parar na outra comunidade andando? Foi correndo. Correndo? Correndo. Qual foi a comunidade que o senhor foi encontrado? Garrafão. No Garrafão. Dá quantos quilômetros do Garrafão, lá da comunidade Brilhosa, para o Garrafão? Dá em 20 quilômetros. O senhor foi andando 20 quilômetros? Foi andando 20 quilômetros. Sem perguntas, Excelência. Satisfeitíssima. Obrigado, Excelência. Algum dos seus jurados tem perguntas? Obrigado. Ah, você vai perguntar? Pode mandar. Eu tô louco. Eu sou louco. Eu vou deixar bem aqui e eu vou aguardar. Fica à vontade, Excelência. Obrigado, Excelência. Tranquilo. Às vezes é um pouco da pressa para a gente dar logo continuidade. Obrigado, Excelência. Se tem duas coisas que eu acabo errando muito, é o meu maior erro. Eu sou muito apressado. Né? É o horário, né? Tentando- Também já são 17. Tranquilo, Excelência. Fagno, boa tarde. Boa tarde. Fagno, há quanto tempo você está preso? Tô com 1 ano. 1 ano e 25 dias, 24 dias. Você morava em qual comunidade antes da Brilhosa? No Muju ali, no Jutuarana. Com quem? Com a minha mãe. E o que aconteceu para vocês mudarem de lá para a Brilhosa? Nós morávamos no meio no fazendeiro lá, que ele era doido para comprar lá. Que nós morávamos do meio, né? Ele era doido para comprar lá. As Aí terras, acabamos de vendendo. vocês? Até.
E aí, o que aconteceu? Aí acabamos vendendo lá, minha mãe acabou vendendo. Sabe o valor que foi vendida essa terra? 700 mil, acho. 700 mil? Aí vocês se mudaram para Brilhosa? Se mudamos para Brilhosa. Chegando lá na Brilhosa, já tinha uma casa nesse terreno? Construíram, reformaram? Já tinha uma casa, um pedaço já. E o que foi feito? Aí foi reformado ela. A sua mãe? Foi, minha mãe. Já está claro sobre os animais. A tua atividade lucrativa, o teu trabalho, ele se baseava em qual atividade ou mais de uma atividade? O que você fazia para oferir dinheiro? Eu fazia 12 mil por mês. Em quê? Com açaí. Era toda semana, era todo mês, era vários dias, como é que era? Vários dias. Você comprava, você mesmo apanhava, você comprava de outras pessoas? Eu mesmo apanhava e batia e vendia. Aí eu vendia também na lata também. E quando você trabalhava... 480 por dia. Dava uma diária mais ou menos de R$480. 480 por dia. Vocês comercializavam os animais que tinham lá na tua casa, a criação lá, também comercializavam? Sim, cuidava sim. Vocês vendiam galinha, porco? Vendia sim, porco, ainda vende até hoje. A viúva da vítima falou que via cavalo lá, bode, cavalo também, bode, essas tem coisas? bode, carneiro, Boi? Tem boi. Boi também? Tudo tem. Tinha plantação lá? Você já tinha trabalhado alguma vez com plantação? Tinha plantação, de plantação quê? de macaxeira, plantava melancia, tudo isso eu fazia. Lá na casa do seu Manuel, tinha algum comércio? Ele Tinha trabalhava com venda? Tinha um comércio, trabalhava quê? com venda. Bebidas, mais cachaça vendia lá. O que mais? Ele vendia gasolina? Vendia gasolina, vendia. Vocês compravam as coisas lá do seu Manuel? Comprava sim. Com que frequência você, seu irmão, a sua família passavam lá pela casa do seu Manuel, lá por o comércio? Todo dia, algumas vezes na semana, como é que era? Eu vendia açaí para ele. Aí você ia lá na casa dele? Ele eu chegava aí na entregava. tua casa também? Chegou aí? Chegava aí na minha casa. Algumas vezes? Ia lá, eu trazia açaí lá. O seu Manuel chegou a dar carona também para sua mãe de moto, quando ela precisou, estava a pé alguma vez lá? Chegou a dar carona. Então a relação era harmoniosa, era normal? Normal. Foi dito aqui ao longo do dia sobre furtos de galinha, furtos de R$2.000, que o seu Manuel, a esposa dele e os filhos sempre acreditavam, suspeitavam que teria sido você e o seu irmão Carlos Eduardo. Você foi alguma vez intimado na delegacia? Respondeu algum inquérito policial ou um processo criminal sobre algum furto de galinha da casa do seu Manuel ou sobre algum dinheiro que vocês furtaram ou roubaram dele? Não, senhor. Não. O senhor teve conhecimento que o comandante da Polícia Militar lá do Mogi dos Campos falou hoje aqui que não conhecia o senhor? Que nunca tinha prendido o senhor? Não, senhor. Foi falado muito aqui também sobre a questão de medidas protetivas de violência doméstica em razão da sua esposa ter pedido. Sabe me dizer se essas medidas protetivas já estavam na época ou estão hoje arquivadas? Já estamos normal, graças a Deus, nós vivemos bem. Graças a Deus, nós voltamos a se conciliar de novo. O senhor recorda quando foi que a sua companheira pediu medida protetiva Não recordo, não. Não recordo, não. Mas vocês voltaram, reconciliaram logo depois, em seguida? É a mesma dona Narliane que estava aqui hoje? Viemos tirar a medida protetiva aqui em Santarém, no fórum. Entendi. O Carlos Eduardo, quem foi preso primeiro, o senhor ou o Carlos Eduardo? Foi eu. O Carlos Eduardo foi preso depois? Foi preso depois. O que aconteceu com o Carlos Eduardo na cadeia? Ele morreu. Não sabe de quê? Acho que foi gás. De quê? Gás. Como foi que vocês tiveram conhecimento disso? Porque ele me falou, ele lá estava na cela lá, ele me falou. E a tua família soube como? Alguém avisou do hospital? Alguém da penitenciária avisou? Alguma coisa assim? Não. Não? Não sei. Não tem conhecimento? Ou sabe, não sabe, não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Entendi. Como era a relação da sua mãe com o seu Manuel e com a família do seu Manuel? Era bem. Os teus outros familiares também tinham uma relação normal com ele? Tudo bem. Ao longo de todo esse tempo, 2 anos aproximadamente que vocês moravam só lá na Brilhosa, teve alguma briga, alguma confusão, alguma ameaça, alguma desavença com o seu Manuel ou com alguém da família dele? Só com o seu Manuel mesmo, uma vez ele puxou o facão para mim. Mas lá no comércio? No comércio dele. Mas tu sabe o motivo disso? Não. Entendi. O senhor até usou uma expressão que foi até meio grosseira, que eu achei, que chamou ele de doido. No caso, que não foi... Ele é doido, ele é. Mas Ele não, tá meio doido. Calma. Eu não achei... Não é muito respeitoso, principalmente para quem já morreu. Saiba disso.
Talvez o senhor queira dizer que ele seja nervoso, ele era nervoso, ele era um pouco alterado. Era alterado. Mas quando o senhor fala isso, o senhor presenciou alguma alteração dele alguma vez, ou algum nervosismo dele com esse terçado ou com outras pessoas? Acho que não, não sei. Alguém comentou com o senhor alguma coisa dele ser nervoso, se alterar no comércio, alguma coisa assim? Não, não, não. Então por que o senhor afirma que ele era doido? De onde o senhor tirou isso? Porque ele puxou do nada para mim. Como foi isso? Conte essa história aqui pra gente tentar entender. Foi assim, eu tava num bar dele, né? Aí pegou, puxou, olha aqui que eu tenho aqui. Eu não sei para que era que ele tava falando assim. E o que o senhor respondeu? O senhor respondeu alguma coisa para ele? Não. O que foi que eu fiz pro senhor? Eu falei. O que foi que eu fiz pro senhor? Ele falou, não, tá aqui, ó, isso aqui é pra vagabundo. Eu disse, mas o que foi que eu fiz? Eu peguei e saí e foi embora. Entendi. Alguma vez o seu Manuel, ou a esposa dele, ou algum filho dele, acusou o senhor pessoalmente de ter furtado galinhas e dinheiro na casa deles? Alguém acusou o senhor? Não. Alguém lá da comunidade, lá da estrada ou da vizinhança chegou a acusar o senhor alguma vez sobre o furto disso? Nunca. O senhor tinha necessidade de furtar galinha da rua? Não. Da casa dos não outros? tinha precisão, porque eu ganhava bem. E na sua casa tinha esses animais? Tinha. Demais, bem, bastante. Foi falado aqui pelo filho do seu Manuel, se eu não me engano, o seu Raimundo, que parece que viu o senhor passando de moto e que ele acredita que o senhor passou de moto depois de ter matado o pai dele. Só que as folhas 87 dos autos, excelências, consta a apreensão dessa motocicleta Bros preta que foi mostrada aí. A minha pergunta é o seguinte: o senhor tem conhecimento aonde essa moto foi apreendida? Onde? Não. A polícia pegou essa moto? Não. Folhas 87 dos autos. Consta aí, eu vou mostrar depois no debate, não vou mostrar agora não. Foto 01, folhas 87, que a moto encontrada na residência dos acusados. Então, minha pergunta é o seguinte: no entendimento da família da vítima, o senhor fugiu de moto? Não, fugi a pé. Não, eles dizem que o senhor fugiu de moto, mas a moto foi encontrada na sua casa. O senhor fugiu de moto, devolveu essa moto, alguém devolveu essa moto para o senhor? Não, eu fugi a pé mesmo. Quando o senhor fugiu, a moto estava em casa? Estava em casa. Ela estava funcionando, estava quebrada, estava com algum problema? Estava quebrada. Sim. Quebrada de quê? Estava parecendo a bateria. Problema na bateria? Não estava funcionando. Não estava ligando? Não estava ligando. Entendi. Quem comprou essa moto? Minha mãe. Com que dinheiro? Dinheiro de porco. Ela vendia porco. E o terreno? Ela não sobrou dinheiro? Sobrou dinheiro, sim. Bastante? Bastante. O senhor tem ideia de quanto a sua mãe gastou para construir e reformar essa casa lá na Brilhosa, mais ou menos? Não. Bastante dinheiro. Tem uma caminhonete, uma picape estrada na sua casa? Tem, sim. De quem é essa caminhonete? Da minha mãe. Quem comprou? Minha mãe. Entendi. O senhor dirigia esse carro? Dirigia, sim. Vocês usavam também ele para trabalhar, para carregar as coisas nele? Não. Eu não tinha carteira. Foi dito aqui também pela família do seu Manuel que, não sei se foi o cunhado ou foi o seu Raimundo, porque foi muita gente, mas eu anotei aqui, que ele cansou de ver, ou foi pela filha, cansou de ver o senhor, foi essa expressão usada, cansou de ver o senhor carregando açaí na moto, inclusive no meio das pernas e tal. Era assim que transportava, geralmente, açaí por lá? Sim, era assim. Esse açaí, ele era condicionado em que... Como? Em saca, em caixa, em quê? Em saca. Saca? Em saca. Entendi. O senhor falou aí que tem duas filhas? Tenho 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas. O senhor não vê ele desde quando o senhor está preso? Desde que há eu tô preso. Um ano e vou fazer 1 ano e 1 mês. Como é que está a sua situação lá na penitenciária, lá de convivência, essas coisas? O que tem acontecido lá? Estou passando bem, não. Tô machucado pela perda do meu irmão, que morreu perto de mim. Todo dia eu choro. O senhor está tomando medicação? Estou tomando medicação e todo dia eu tenho que estar bem com remédio, medicamento. Todo dia eu recebo remédio e tentei me matar várias vezes, tirar minha vida por causa do meu irmão. O senhor já disse que se arrependeu pelo fato do seu Manuel. Estou arrependido. Pela morte dele, né? O senhor falou aqui. Estou arrependido, eu. Entendi. Tem alguma coisa
que eu não perguntei para o senhor, que o senhor queira falar em relação ao processo e ao seu caso específico? Não entendo isso. Se o senhor quiser se dirigir aos jurados, que alguma coisa que eu não perguntei para o senhor quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Sim, né? O quê? O senhor quer falar? Queria pedir uma chance, né? A todos aí. E esse é o momento da sua autodefesa, né? O senhor faz a sua defesa pessoal. Pedir uma chance a todos pela perda do meu irmão, que eu estou muito machucado por isso, eu estou arrependido, me arrependi do que eu fiz. E estou aqui hoje passando mal, tentando tirar minha vida naquela cadeia, que não mereço isso, sou um pai de família. E o que aconteceu foi incrível, né? E estou arrependido. Seu Fagner, o senhor matou o seu Manuel longe de lá da onde ele caiu, perto da sua casa, e arrastou na estrada, levou de alguma forma até lá onde ele foi encontrado? Não arrastei não. Lá mesmo, caiu lá mesmo. O senhor tem conhecimento que não foi encontrado pela perícia, consta nos autos, não foi encontrado pela perícia nenhum rastro de arrasto de corpo e nem respingos de sangue em outra área que não seja lá onde a vítima foi encontrada? O senhor tem conhecimento disso? Não, ficou no mesmo canto que caiu. O senhor ele estava com uma lanterna, né, quando ele chegou lá? Estava com uma lanterna. Entendi. Sobre o terçado. Esse terçado, a sua companheira falou que era do seu irmão Carlos Eduardo. O senhor confirma se era dele, se era da sua casa? Isso aí já não se discute. Se ele era o dono, ele usava, o senhor também usava, como é que era? O facão, o facão. O facão a gente não usava, nós tudinho usava, nós tudinho pegava o facão. Mas o senhor reconheceu ele como sendo lá da sua casa? Da minha casa. Bom, foi perguntado aqui se era comum sair com terçado quando alguém bate na porta de madrugada, de noite. Esse terçado estava onde lá na sua casa? Tô com uma tosse. Excelência, pode fornecer um copo de água para o acusado, por favor? Eles vão levar aí para ti. Esse terçado estava onde? Encostado na parede, embaixo da rede, do lado? Estava em cima do balcão lá. Era um balcão perto da minha rede lá. Onde eu dormia lá. O senhor falou aqui que estava bebendo escondido, mas escondido por causa da sua mãe? Por causa da minha mãe. Eu bebia escondido por causa da minha mãe, que ela brigava com a gente, que ela briga. Até hoje ela briga. O que ela falava quando vocês bebiam? Ela briga com a gente. Não gosta de bebida em casa. Fala em quebrar o litro da gente, se pegar. Aí a gente bebe escondido. O que ela fala? Que vai quebrar o litro se achar? Se achar, vai quebrar o litro. Aí vocês estavam bebendo escondido nesse dia? Tanto escondido. que foi perguntado aqui para ela, não sei se o senhor teve conhecimento, ela disse que não viu vocês bebendo. Se estava, ela não tinha visto. Pois é, porque nós estávamos bebendo escondido. Entendi. Qual a sua idade mesmo? 25 anos, 25 ou 24 anos, que eu não sei porque eu estava preso, eu não entendo bem disso, que eu não estudei muito bem. Entendi. Excelência, estou satisfeito, muito obrigado. Obrigado, Excelência. Eu mantenho as perguntas, senhores jurados? Ok. Então, vamos lá. O senhor falou sobre lambou com terçado, correto? Correto. No laudo, ele consta como evisceração por objeto cilíndrico oco. O senhor sabe explicar de onde surgiu essa evisceração? Se foi da espingarda, se foi de algum cano? Como foi que isso surgiu? Surgiu que foi na hora que eu peguei, né? Na hora que eu abri o portão, e ia perguntar o que estava acontecendo, né? Eu já fui apreendido já com a arma na minha cabeça, dizendo que ele ia me matar. Só que eu não sabia por quê. Não entendi, eu já fui lambando ele com terçado. Aí fomos na luta corporal já. Foi que nós fomos na luta corporal, fomos para fora, na estrada, já peguei uma estrada lutando na luta corporal. Aí, daí eu cortei mais ele, aí daí eu corri pro mato. Aí eu me escondi. Perfeito, mas a minha pergunta seria sobre a lesão na vítima, que chama evisceração. A evisceração, ela consiste na saída das vísceras do corpo, ou por ferimento, ou por algum orifício. Você sabe explicar
a origem dessa lesão, se essa lesão veio do golpe de facão, se foi algum outro instrumento, porque a dúvida do jurado é porque constou como se originário de objeto cilíndrico oco. E aí a dúvida do jurado é se tem alguma relação, se não tem relação, como surgiu essa lesão. Se o senhor saberia informar. Foi só no facão mesmo. Entendi. À meia-noite do dia da morte do senhor Manuel, onde o senhor estava? Eu estava deitado na área, dormindo. O senhor caça? É caçador? Caça sim de cachorro. Bastante. Gosto de caçada de cachorro. Perdão, o senhor caça com o cachorro, é isso, né? Com cachorro. Com draga, teçado. Ah, entendi. Chadeco. No dia da luta com o senhor Manuel, a vítima tinha alguma espingarda? Tinha. O senhor escutou algum barulho de moto ou de carro antes do senhor Manuel chegar? Não. Em algum momento da luta, o senhor pegou a arma do senhor Manuel? Não, senhor. O senhor utilizou a arma dele para causar ferimento nele? Não, senhor. Entendi. Alguma outra pergunta, senhor jurados? Encerrada a fase de interrogatório? O senhor pode sentar junto à defesa, por gentileza? Posso sair? Concedo, Vossa Excelência, prazo de 1h30 para a defesa de suas teses em plenário. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Aos que quiserem ficar em pé, fiquem à vontade. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar uma resposta a uma história em que, como vocês já perceberam, aos que já foram jurados, tem sempre dois lados. E cabe a nós, e hoje aos senhores como julgadores desse processo, fazendo o papel do Dr. Flávio, analisar tudo o que consta nesse PDF que os senhores têm aí. Não se resume esse processo ao que os senhores ouviram hoje. Tudo, e os senhores vão aprender e ver isso na prática, no direito, deve ser levado em consideração para que a gente monte o quebra-cabeça da história que hoje se traz para os senhores. O que é dito, como é dito, o que não é dito, como é omitido, tudo faz com que a gente junte as peças e forme um quebra-cabeça para entender o que foi que aconteceu naquele dia. Quem fala, como fala e o que fala faz com que a gente tenha informações para ponderar tudo o que se diz no processo. O que a gente tem nessa história de hoje, que desde as 8 horas da manhã, 8h40 mais ou menos, quando começamos, é colocada aqui para os senhores? Isso aconteceu em Mojuí. Não somente os processos de Santarém, mas os processos de Mojuí e de Belterra são julgados pelos senhores. Crimes dolosos contra a vida. E hoje os senhores têm, além de um crime doloso contra a vida, um outro crime conexo que também vai ser julgado pelos senhores, que é o furto. Porque como os senhores bem entenderam de tudo que foi dito aqui hoje, essa história aconteceu lá na zona rural de Mojuí dos Campos, em que vivia em uma residência a Dona Maria e o seu Manuel Horácio, 2 idosos, aposentados rurais, que viviam numa casa simples, rodeados de filhos que moravam alguns mais perto, outros mais distantes, e viviam da sua aposentadoria. O seu Manuel, como muito bem depois vai ser explicado pelos assistentes de defesa, que são advogados contratados pela família da vítima, era um senhor conhecido lá, inclusive catequista, presidente da comunidade, e que auxiliava, inclusive, as galinhas que foram furtadas naquela noite de 10 de abril de 2025, eram galinhas que seriam utilizadas em uma festividade, sempre comum em acontecer, tanto aqui em Santarém, que já é uma cidade maior, mas como no interior, para angariar dinheiro para alguma atividade ali no município, na zona rural, na comunidade. E do outro lado, nós temos a família da dona Ivan... Eu até esqueci o nome dela. Da dona Ivanilda. Me perdoe pelos nomes.
é porque são muitos júris e a cabeça já vai ficando ruim. E temos lá a dona Ivanilda, que morava com os filhos. O Fagno, o Carlos Eduardo, o Madison, a cunhada, que eu já esqueci o nome de novo, que falou aqui com vocês, e as netas. A família da vítima, desde o inquérito e até hoje, sempre foi bem honesta quando ouvida e prestando seus depoimentos, no sentido de dizer que tinha os rumores, a má fama do Fagno e do Carlos Eduardo, daquela família que tinha acabado de chegar há uns 2 anos, 3 anos lá na comunidade, mas que eles nunca acusaram efetivamente eles, porque eles não tinham provas. Se desconfiava do Fagno e do Carlos Eduardo, e da família lá da dona Ivanilda. Mas eles nunca acusaram, até que, na noite do dia 10 de abril de 2025, estando somente o seu Manuel Horácio e a dona Maria na residência, eles ouviram o barulho da galinha. Esse galinheiro, é porque eu não posso mostrar essa foto para os senhores, porque ela não está no processo. Mas esse galinheiro, a doutora foi lá e me mostrou a foto, ele é bem próximo da casa. Não é essa a distância daqui até lá. É mais ou menos daqui até ali mesmo, como foi dito. É próximo. E eles ouviram o barulho das galinhas e se levantaram para olhar o que estava acontecendo. E é dito, desde o princípio, que foi visto os venezuelanos. Se viram os venezuelanos. Era assim que a família da vítima chamava os acusados. Então, naquele dia, foi o único dia que eles viram quem que estava subtraindo as galinhas. E aquele episódio não era o primeiro. É isso que se extrai do processo. E deu para ver porque era iluminado. Mas a partir dali, fora da casa, os senhores têm que imaginar que era uma zona rural. Terra é estrada de chão e sem iluminação pública. Se a gente já não tem muita iluminação aqui, imagina para lá. E a dona Maria, o seu Manuel, saiu. E a dona Maria ainda chegou a ir atrás. Só que ela para e volta. E ele não volta. E é aí quando ela liga para a filha, que chama o seu marido e vão atrás para ver o que está acontecendo, até que acham o corpo do seu Manuel Horácio a 30 metros da casa dos venezuelanos. Eu vou mostrar para os senhores as provas técnicas do processo. Os senhores já viram aí, com certeza. Eu coloquei as páginas para a gente ir conversando. Põe aqui, por favor, no 3, doutor. Aqui são os marcos temporais, só para os senhores se situarem. Esse é um processo que não demorou muito. O fato é de abril de 2025. A prisão do Fagno se dá no dia seguinte, quando ele é apresentado pelo advogado. O Carlos Eduardo, que só é preso depois, no dia 12, ele sim estava escondido na casa da irmã, no garrafão, segundo consta. O Carlos Eduardo vem a falecer no dia 30 de abril, já preso. A denúncia acontece no mês de maio. Houve a instrução do processo em julho do ano passado. E esse júri está acontecendo hoje. Vejam só, pode passar. Quando a polícia é acionada, os senhores ouviram o PM Jonas, né? Ele foi acionado pela saúde para atender essa ocorrência, para ver o que estava acontecendo. E a primeira informação que a Polícia Civil faz, já se tinha a indicação de que os venezuelanos seriam, na visão da dona Maria, que foi que viu o que tinha acontecido, o Fagno e o Carlos Eduardo. Em conversa informal com os familiares da vítima, um dos familiares repassou para a equipe que a esposa da vítima afirmou que recorrentemente os suspeitos estavam cometendo furtos de galinha em sua residência. E na noite daquele dia, a esposa da vítima e a vítima ouviram barulhos no quintal. Pode descer, doutor, próximo slide, que é o resto desse relatório. E avistaram os suspeitos correndo do seu quintal e as seguiram. A esposa da vítima parou a perseguição e voltou para casa. Porém, a vítima seguiu atrás dos suspeitos. A vítima
após aproximadamente 1.200 metros, perseguindo os suspeitos, entrou em luta corporal na frente da casa dos suspeitos, onde veio acontecer o óbito. Logo em seguida, os 2 suspeitos, que são irmãos, fugiram, pegando o rumo incerto e não sabido. E aqui são as fotos que tem em preto e branco do processo. Informações dão conta que os suspeitos ainda subtraíram a espingarda que estava em poder da vítima e que os 2 suspeitos são perigosos, causando temor em toda a comunidade. Pode passar. Aqui é o laudo de local do crime. Quando é achado um corpo, porque sim, o corpo da vítima fala. E ele aqui é essencial para a gente entender a situação também. E o corpo entender a situação também. E o corpo tem um resumo da história, que a vítima teria constatado que estava ocorrendo o furto da galinha e passou a ir atrás dos acusados. E ela foi encontrada a cerca de 2 quilômetros de distância da residência da vítima. Depois da residência dela, sem vida já. Essa distância da casa da vítima até o local em que ela estava, foi encontrada, é de 1,5 quilômetros. Que foi mais ou menos, o policial falou 800 a 1.000 metros. Foi essa distância entre o local a casa da vítima e onde o corpo está. E a distância entre o corpo da vítima e a casa dos acusados, ou do acusado, perdão, por estar usando o plural, afinal, o Carlos hoje ele não está sendo julgado porque a gente não pode julgá-lo, porque ele faleceu. Mas ele faz parte da nossa história. E eu não tenho como apagá-lo dessa história. Por isso, muitas vezes, eu uso o plural. Mas o acusado hoje é o senhor Fagner. O corpo do seu Munel estava a 30 metros da residência deles. Quem está dizendo isso não sou eu, é a perícia que foi lá. Havia manchas de sangue apenas sob o cadáver e à sua volta. Não havia trilha de sangue ou marcas de arrasto no solo. O que isso quer dizer para a gente? Que aconteceu ali, ou ali ele foi jogado, foi deixado. Que ele não foi arrastado de um lugar para o outro. Que se tivesse sido arrastado, teriam marcas de arrasto tanto no corpo quanto no chão, indicando que o fato teria acontecido no local e o corpo teria sido levado para o outro. Havia uma arma branca tipo facão com manchas de substância hematóide que distava a 1,28 de distância do pé esquerdo da vítima. E aí ele faz a observação aqui, como a gente já sabe, que esse objeto não estava no mesmo local onde foi encontrado pelo perito, porque a gente já sabe que o esposo da filha, quando chegou lá, acabou pegando o facão, assim como ele também pegou a lanterna, e essa lanterna acabou não constando aqui, porque quando a perícia chegou lá, a lanterna não estava mais. E o facão estava, mas não estava na posição original em que ele foi deixado lá. E dentro do bolso do seu Manuel Horácio foi encontrado um cartucho calibre 28 da marca CBC. Esta arma branca ela foi periciada. Toda arma branca, quando é encontrada, ela passa por perícia e foi constatado que tinha sangue. E como eu sempre já disse para os senhores sempre vão ver que essa perícia vai dizer positivo ou negativo e não vai dizer de quem é o sangue. Então, nunca a gente vai saber de quem é o sangue. A gente tem que juntar as peças e chegar à conclusão lógica do que é. De quem que é esse sangue. Pode passar. Ainda nesse laudo, a própria perícia diz o que para a gente? Eles colocam o desenho, né, o mapa de onde era a casa da vítima e de onde era o local do crime e faz a constatação. O local em que a vítima foi encontrada corresponde ao local em que sofreu a agressão, visto que havia manchas de sangue apenas sob o cadáver e à sua volta. Não havia trilha de sangue ou marcas de arrasto no terreno, indicando que provavelmente aquele foi o local da agressão e do repouso final da vítima. Outra constatação que essa perícia também fez, mas que depois a gente tem a própria perícia no corpo da vítima. As lesões que se via naquela hora no corpo do seu Manuel Horácio eram corto-contusas e contusa circular.
é possível inferir que a vítima sofreu agressão por 2 objetos. Um instrumento corto contundente, facão, e um instrumento cilíndrico, provavelmente oco, similar ao cano de arma de fogo, tipo espingarda. Este último atingiu as vísceras abdominais, causando o óbito. Então, veja só. Seu Manuel Horácio não morreu de tiro. Ele não pegou nenhum tiro nele. Se é que teve tiro. Ele não morreu das facadas que ele levou, mas ele levou golpe de faca. Ele morreu da pancada que ele levou no abdômen, com um objeto cilíndrico, possivelmente oco, e similar ao cano de uma arma de fogo. É isso que essa perícia está mostrando para a gente. Eu sei que tem familiares da vítima, mas eu vou precisar, apesar deles já terem visto, tem algumas fotos aqui, só estou avisando, caso não queiram ver, é o momento de não olhar. Tá? Mas eu não coloquei muitas, não coloquei fotos tão... Só mesmo, não tem o rosto do seu Manuel. Algumas já foram mostradas. Pode passar. Essa foto já foi mostrada várias vezes aqui, que é a tal da estrada onde o corpo foi achado. Desce. O facão, ele não estava exatamente aqui, porque a gente já sabe que foi tirado do lugar. Vejam que não tem sangue, senão próximo do corpo do seu Manuel. Por isso, a própria perícia chegou à conclusão de que aconteceu aqui, a situação que ele não foi arrastado. E pode passar. E aqui é a foto do cartucho que os peritos acharam no bolso do seu Manuel. Pode descer. Pode descer, doutor. Já pode ir para o 11. Além da constatação dos peritos que fizeram a perícia do local do crime, é também feita uma perícia lá no IML do corpo do seu Manuel. E ele coloca aqui todas as lesões que tiveram. A gente vai ver o croquis, que é o resumo disso. Mas é aqui que diz para a gente que ele não morreu de tiro, que ele não morreu de corte, que ele morreu de uma paulada. Ação contundente. Ação contundente é de baque. Não é de corte, não é de tiro, não é de furo. Foi uma porrada, um baque que ele levou nessa região abdominal, que acabou causando anemia aguda, deu hemorragia por conta dessa lesão que levou à causa da morte dele. O resumo disso aqui, pode passar, doutor, para o 12. É isso aqui. Ele tinha uma escoriação no joelho, tinha ferida que foi essa aqui, que causou a morte dele, de um baque contundente, e o resto era cortes, aí sim, do terçado. Eu coloquei no 13, só para os senhores verem, pode pôr no 13. Contundente são tipos de lesões. A contundente, ela só contunde, ela não corta, ela não fura, ela não perfura, ela só bate. E geralmente é causado por esse tipo de objetos. Só para os senhores verem que ele não morreu de tiro, que ele não morreu de facada, ele morreu da paulada. Possivelmente, como diz o próprio relatório, de um objeto oco cilíndrico, como uma espingarda. Passa aqui para o... Deixa eu ver. 14. Essa foto mostra para a gente a brutalidade do que aconteceu. E confirma para a gente, como eu digo, o corpo fala, que quem estava sendo atacado era ele, que ele estava se defendendo. Isso aqui são lesões nítidas, para quem é do direito, que os livros falam para a gente de lesões de defesa. Geralmente, quem está se defendendo vai sofrer muita lesão nessas áreas do corpo, que é as áreas que é o que a gente usa para se defender quando está sendo agredido. Doutor, desce aqui pela barra, só para eu... Não, pela barra. Pode usar uma... Aí. Tá. Foi perguntado aqui várias vezes sobre uma entrevista do Fagner.
E eu preciso mostrar para os senhores essa entrevista. Pode abrir lá, doutor, aqui na pastinha. É esse último aqui. O último. Pode apertar. É melhor o senhor usar o mouse. E aumente o volume, que eu acho que o volume está baixo. Aumente o volume. Está sem volume. Fala aí, pessoal. Boa noite. Fala pra gente. Tu é o suspeito aí de ter ceifado a vida do senhor lá pra porta de uma galinha? Não, tá errado. Tá errado? Mentira. Como é que eu te chamo? Como é que eu te chamo? Fagner. Fagner, fala pra essa história aí. Por que tu veio por isso, cara? Porque foi acusado, né? Tem matado ele, tava em casa vendo. Foi na hora que eu vi a pessoa focando com a lanterna lá. Eu peguei o testado e fui lá ver o que é, que saca pra roubar. Foi na hora que eu fui. Que a caixa espingarda assim na minha cabeça já pra me matar. Quem tava espingarda? O homem lá. O senhorzinho? O senhor. Aí tu cortou ele? O homem foi em cima, ele não veio se pegar mais roubar, eu vou te matar. E acabou matando ele? Aí eu bolei com ele lá, a espingarda disparou. A espingarda dele disparou nele? Foi, dele mesmo, disparou nele. Tava só contestado nele, no trabalho lá. Tá preso agora, né? Cadê teu irmão? Disseram que eram dois irmãos. Meu irmão não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não? Não. Foi só tu? Só eu. Tu foi preso aonde? Lá num garrafão. No garrafão? Tava de boa na casa da tua irmã lá? Não, tava no mato escondido. Tava no mato? Segundo informação, chegou pra mim que tá na casa de um parente teu lá. Não. Tava usando guarita lá no garrafão, no beco. Esqueci o nome do beco agora. Tu tava nesse beco lá escondido. Não. Mentira. Inclusive, ontem a polícia militar foi lá nessa casa, não foi? Não. Não? Como era a tua convivência lá com o teu vizinho, mano? Como é que é essa coisa? Você mora perto da casa dele? Um pouco meio longe lá. Mas, segundo informações, foram pra roubar galinha. Não, isso é mentira. Eu tava em casa que era. Tu tava em casa, ele foi pra rua? Foi ele que veio de lá. Na tua casa? Foi ele que veio de casa. Mas fazer o que na tua casa de noite? 11 horas da noite? Tipo, me matar mesmo. Eu te matar? Ele tava armado. É. A espingarda já tava engatilhada já. Aí foi nós bolamos no chão e... Só tu e ele? Só ele e ele. Mas ele tá com os cortes de teçado também. Tu cortou ele de teçado? Não, porque nós bolamos lá na... Então tu cortou ele de teçado? Cortou, eu acho. Cortou? Tá arrependido do que tu fizeste? Ah, não. Não tá arrependido? Ele ia me matar. Ele ia te matar. Ou era tu ou era ele? Era ele. E agora, os familiares, os filhos dele, todos estão muito invocados no tiro do fato que aconteceu lá no... Foi onde? Foi no Mojuí dos Campos, né? Foi no... Comunidade de São Francisco. Na Brilhosa, né? Lá na Brilhosa, né? Cara, e agora? Tu tem família, tem filho? Como é que é? Tem. 2 meninas. Tem mulher? Tem. Deixou tudo agora. É porque se tu fugiu, porque tu tava bebendo, né? Fagner de quem? Pereira. Qual é a tua idade, senhor? 23. 23, Fagner, quando é que foi essa situação aí? Quarta-feira foi? Por volta da madrugada, né? Madrugada já, né? 11 e pouco da noite. Segundo informações aí, foram na casa desse senhor, mexer, tentar roubar a galinha, ele escutou o barulho, saiu pra ver o que era. Não, isso é mentira. Eu tava em casa, todo negando. O cara saiu da casa dele pra tua casa? Saiu da casa dele pra ir na minha lá. É, lá? Foi. Aí tu vai te explicar lá pro juiz, porque tu já tá preso, né? Mandar de prisão aí, mentira, não? Delegado William. Ele foi em casa mesmo. Não saí de casa não. Não saiu da casa? Eu não tenho precisão de estar roubando galinha, mas eu crio também lá, cria porco, gado. Não nega que tenha participado disso. Tem, nega. E agora? Chegou arrependimento? Falou que não tá arrependido, né? Olha aí, Tabocal. Olha aí, Tabocal. Essa é a primeira vez que ele fala. Só que ele falou também na audiência em julho de 2025. Não dá para eu mostrar todo o depoimento dele, para não ficar cansativo. Mas eu já digo para os senhores que os senhores, se quiserem, quando terminar, peçam para, se quiserem, ouvir o depoimento, seja dele ou das outras testemunhas. E os senhores vão perceber que a história já muda. Ali, ele foi bem enfático em dizer que teve tiro, que o senhor Manuel pegou um tiro. E aí começa a se questionar para ele, mas ele tinha corte. Não, mas a gente se bolou. E à medida que vai se perguntando, e isso os senhores vão ver mais nitidamente na audiência dele,
vai surgindo justificativas para o que até então não foi dito. E é preciso que os senhores vejam e ouçam, sendo redundante, com os próprios olhos, como que foi esse depoimento, porque eu sempre digo que eu não tenho problema de acreditar no réu. Não tem problema. Mas a história que ele conta tem que fazer sentido. E aqui a gente tem duas histórias. E eu digo para vocês que a história do Fagno não faz sentido. A história da família da vítima, ela faz mais sentido e condiz com as provas que a gente tem no processo. Eu não estou aqui do lado da família da vítima e nem do lado do acusado. Eu tenho que fazer uma análise imparcial do processo. E o que eu vejo nesse processo? O que faz mais sentido? Como é que a gente junta as peças desse quebra-cabeça? Porque a gente tem testemunha do que aconteceu até o momento em que o seu Manuel Horácio sai de casa. Depois a gente não tem mais testemunha. A gente só tem o que o corpo dele diz para a gente e as versões, no plural, do Fagno. E antes a gente tem testemunhas do que aconteceu antes disso. Mas depois que o seu Manuel Horácio sai, a gente não tem testemunha ocular. A gente tem o corpo dele e as versões do Fagno, que são difíceis de se acreditar. O que faz sentido nesse processo? Seu Manuel Horácio e Dona Maria são de uma família grande. Isso eu percebo pelo processo, que eu não tenho contato com nenhuma das partes. Que vivia há anos naquela comunidade. A gente da comunidade catequista era bem catequista. Aposentados rurais, portanto, não eram pessoas de dinheiro, ricas, viviam dessa sua aposentadoria de forma digna e que, portanto, o que eles tinham ali era muito valioso para eles. Não era a primeira vez que as galinhas sumiam do galinheiro deles, mas eles sempre foram honestos em dizer não acusamos ninguém, apesar de desconfiar dos venezuelanos, porque a gente não tinha prova. E, infelizmente, também a gente sabe, como foi dito por uma testemunha aqui, que ninguém vai preso por furto, a não ser que sejam muitos. Furto não dá prisão. Mas, enfim, eles foram honestos e disseram, não, a gente não podia acusar ninguém porque a gente não via. Mas, naquele dia, eles disseram, não, naquele dia, Dona Maria e o seu Manuel Horácio viram que eram o Carlos e o Fagno. E ela foi bem honesta também, a Dona Maria, desde o início, e disse, eu só vi o Fagno. O Fagno eu vi. O outro já vi correndo. Eu não vi o Carlos. Mas, considerando os rumores que a gente sempre ouviu lá na comunidade, se confirmou a minha desconfiança de que eram os dois, porque eu vi o Fagno. E o rumor sempre foi de que os dois faziam esse tipo de coisa. E o seu Manuel saiu. Um ponto que tem divergência, os senhores já perceberam pelas perguntas, é a questão da espingarda. Porque tem no depoimento do seu Raimundo, lá na delegacia, os senhores viram aí, e tem também no depoimento da filha, deixa eu ver o nome aqui, da Albanira, falando do guarda-mão. Então, tem essas duas situações, que eu não posso fechar o olho e dizer que não existe, porque existe. Lá na delegacia, consta, foi escrito, que o seu Raimundo teria dito que a mãe narrou para ele que aconteceu isso, viram o Fagno, e que o pai saiu com a espingarda. Depois, há o depoimento da Albanira, dizendo que viu um guarda-mão de espingarda. E depois, em juízo, eles informam que não teriam dado essa informação lá. E fica essa questão no ar, se o seu Manuel estava ou não com essa espingarda. Acontece que foi encontrado o cartucho no bolso dele. E a lesão que levou à morte dele
como quem está dizendo isso não sou eu, o laudo que eu mostrei para os senhores, possivelmente foi causado por um objeto cilíndrico oco, como um cano de uma espingarda. Então, o que parece fazer sentido aqui, e é plenamente justificável pelas circunstâncias, porque entendam, não foi o seu Manuel que pegou a arma do nada e foi lá caçar confusão com o Fagner. A história começa quando o Fagner e o Carlos Eduardo vão mexer no galinheiro deles, que não era a primeira vez. E a gente não pode dizer assim, é só uma galinha. Pode parecer pouco para alguns, mas para eles lá, talvez não fosse. E também não era a primeira vez. E naquele dia, plenamente justificado, eu compreendo o fato do seu Manuel, de 70, tem a idade dele de 76, 77, né? Ter visto dois jovens, porque são dois jovens, eram, né? O Fagner e o irmão. Ele viu. Da zona rural, escuro, que a gente sabe que a polícia não vai chegar lá. Primeiro que nem é fácil contactar, porque a gente tem que achar sinal da internet. Depois a polícia tem que se deslocar. Então, é completamente compreensível que o seu Manuel, na minha análise, tenha, diante de ter visto os dois mexendo na sua propriedade mais uma vez, e agora confirmando as suspeitas que ele tinha, faz sentido que ele tenha saído com alguma espingarda. Apesar de que tem essa situação, se tinha ou se não tinha. Mas eu estou dizendo para os senhores que ainda que tivesse, porque tem essa dúvida, já que as testemunhas depois disseram que não falaram isso na delegacia, mas a gente tem esses outros elementos indicando a possibilidade da existência dessa arma, eu prefiro trabalhar com o pior cenário. E dizer para os senhores, ainda que o seu Manuel estivesse com essa arma, ele estava nas razões dele. Afinal, ele era um senhor e não ia sair atrás de dois jovens com a cara e com a coragem. Acontece que, a partir desse momento que ele sai, a gente já não tem mais informações do que foi que aconteceu. E aí a gente tem que ver o que faz sentido. Do jeito que o corpo dele... Pode tirar isso aqui, doutor. Do jeito que o corpo dele ficou e aonde o corpo dele foi achado, nos permite chegar a uma conclusão lógica de que ou ele andou esse pedaço todo, ou de alguma forma ele foi levado até lá. A gente não sabe como, aqui a gente vai estar trabalhando com especulações. E ele foi desarmado e agredido pelos dois. Dois jovens contra um senhor idoso, com certeza, fariam um estrago parecido com esse. Agora, ele contra um senhor idoso, dentro daquela casa, cheia de gente e que ninguém ouviu nada, é mais difícil de acreditar. Não tem sentido. A narrativa que ele traz hoje, aí vocês comparam com a que ele deu na entrevista. E agora eu vou mostrar para os senhores ele explicando isso lá na audiência em julho de 2025. Doutor, só estique aqui para eu ver qual é o primeiro. Para eu ver o nome. Não, vem aqui nessa... Aqui, primeiro é esse. Peraí, eu não sei por que fez. Tá, então o senhor só reconhece que deu 2 golpes e a vítima caiu dentro da sua casa? Ou ele fugiu? Acho que ele fugiu, não sei como foi que ele andou. Não, o senhor deu um golpe, saiu correndo, largou a pessoa com uma arma dentro da sua casa. Escuta, não me interrompe na hora que eu estiver perguntando. O senhor está me dizendo que tinha um homem dentro da sua casa com uma espingarda, né? Falando que ia te matar. Aí o senhor está me falando que deu um golpe nele, saiu correndo, fugiu, né? E viu se ele ficou lá, se ele matou alguém da sua família, se ele estava com uma arma, se ele ia fazer nada. O senhor simplesmente fugiu e esqueceu da sua família, é isso?
O senhor não viu se ele estava caído no chão, se ele tinha morrido, não viu nada. Não, largou lá a pessoa karma dentro da sua casa com a sua família. É isso que o senhor está me dizendo? Sim. Não tem muita lógica, né, seu Fábio, isso, mas, enfim. O senhor está me dizendo também que só deu 2 golpes, não é isso? O senhor está me dizendo também que só deu 2 golpes. Só 2. E daí ali o senhor fugiu e não viu mais nada. Tá. Vejam só. Aqui ele está dizendo que ele deu 2 golpes. A história, agora, é porque não está aqui, mas a história é que ele estava dormindo. Lembra que lá na delegacia ele falou que ele estava bebendo? Aqui ele já estava dormindo. E o seu Manuel chegou lá, do nada, com a espingarda, sem razão nenhuma, apontando para ele. E ele só deu 2 golpes. Não explicou exatamente onde aconteceu, por isso ficou essa dúvida da juíza se foi dentro, se foi fora. Mas, pelo que eu entendi, depois ele explica, foi dentro da área, não dentro da casa, mas dentro do terreno. Hoje ele já disse que saiu. E como houve esse próprio questionamento, também fica essa pergunta. Faz sentido se você está sendo injustamente agredido na sua casa, com as suas filhas lá dentro, a sua esposa, a sua mãe e o seu irmão? Primeiro que o seu irmão está perto e não ouviu nada. Ok. Elas estão dentro, dá até para entender que não tenham ouvido. Mas ainda fica a dúvida. A questão é, acontece tudo isso. E você sai de casa e deixa essa pessoa armada lá, com a sua filha e o resto da sua família toda? Pode colocar o segundo aqui. Aqui me descreve muito mais golpes na vítima do que o senhor está me relatando. Dá um pause aí, por favor, doutor. Aqui, a juíza, ela lê antes todos os golpes que estão escritos aí no laudo da vítima. Questionando ele, porque ele disse que foi só 2 golpes, que ele só lembrava de 2. E aí ela foi no laudo e disse, olha, mas aqui está dizendo aqui, assado, cozido. Leu tudinho, exatamente ipsilíteres, as palavras, inclusive, difíceis de se entender. Tem mais golpe do que o senhor está falando. E aí é isso que ela vai questionar para ele, e aí ele vai começando a justificar o que até então ele não tinha mencionado. Pode dar play. Aí a gente tem aqui um laudo, né, que pegou, assim, o senhor deu ou foi outra pessoa. Porque tem mais ferimentos do que o senhor me descreveu da sua conduta. Acho que foi na hora que nós estávamos brigando. Na luta corporal, de casa. Pois é, o senhor não está me contando a história. Que horas que aconteceu essa luta corporal? Teve aí. Seu Fagner, eu vou perguntar ao senhor, deixa eu explicar. Aqui, já que o senhor resolveu responder as perguntas, esse também, acho que o advogado, o senhor até perguntou o momento que você também faz a sua defesa, né? Então, o senhor tem que contar todos os fatos que aconteceu. O senhor está me omitindo fatos. Eu vou perguntar, então, de novo, o senhor conte, pare, pense, reflita o que o senhor vai falar, porque, assim, tem perícia, tem, né, estudo do cadáver, tem coisas que é visto, independente do que fale ou não, é a prova técnica, tá lá. Então, vou perguntar para o senhor de novo, o que aconteceu na noite daquele dia? Foi assim, eu estava dormindo, na hora que eu acordei, me chamando, me parando. Aí eu fui lá no portão, mano, eu abri o portão, aí pontou a arma na minha cabeça. Aí na hora que eu toquei de testar na frente, fui pra cima com ele, nós briguemos. Fale devagar, lembra que eu te falei que aí é uma sala muito grande e parece que eu não entendo. Então ele chegou lá, daí veio pra te dar um tiro, né? Falando que ia te matar, isso dentro da sua casa. Sim, falou que ia me matar. Aí botou a arma na minha cabeça, que ia me matar, e eu cortei com essa arma, não deu, e fui pra cima com ele, fui pra cima e fui pra cima também. Minha mãe matar, peguei, caí no chão ainda. Aí fui lá, cortou com o testado dele, eu acho. Nem me lembro. Vocês, então, nesse momento, travaram luta corporal. Tá vendo? E a arma? Nós caímos no chão.
E a arma dele? Ficou com ele. Aí ele conseguiu brigar com o senhor e segurar a arma ainda? Foi, tava só conversando. Não tava com a mão no cano, tava com a mão no cano da espingarda, e eu suportei ele, pra me defender, pra ele me tirar. Então vocês entraram em luta corporal. Que hora que o senhor fugiu? Porque na minha cabeça não bate essa história, porque se o senhor estava dentro da casa com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, que o senhor falou com o seu irmão, chega uma pessoa... Ele falou que estava na área, doutora, na área, não na casa. Doutor, eu perguntei... na área, doutora, perdão. Eu perguntei para ele... Doutor, só um minuto. Doutor, deixa eu terminar. Eu perguntei para ele várias vezes se era dentro da casa. Ele falou que sim. Doutor, ele falou na área. Deixa ele responder as perguntas. O senhor estava onde? Eu vou pedir para o senhor não interromper mais o momento. No seu momento, o senhor faz as suas perguntas, doutor. Agora sou eu fazendo a interrogação. Mesmo, doutora. Eu perguntei, doutor, eu perguntei várias vezes para ele. Eu quero saber onde que o senhor estava. Estava na área, deitado com ele. Tá, quem que estava na sua área? Não era sua mulher, seu filho, seu irmão? O senhor me falou todo mundo. Não. Agora não tinha mais ninguém. Minha mulher estava dentro da casa, estava fora com meu irmão. Agora não tinha mais ninguém, né? Antes tinha, agora não tinha. Você falou, inclusive, do seu filho, da sua esposa. Não falei isso não. Fala a verdade, pelo amor de Deus. Seu Fagner, eu vou perguntar mais uma vez, mas também se o senhor não quiser colaborar, eu não vou ficar insistindo, tá? É o momento do senhor fazer a sua defesa também. Se o senhor ficar contando histórias muito contraditórias ou coisas que eu não consigo entender, eu não vou conseguir acompanhar essa linha de raciocínio. E o seu advogado está aí falando que estava na área, o senhor primeiro falou que estava na área, depois me confirmou 3 meses que estava dentro da sua casa. O senhor me falou que tinha pessoas com você da sua família, agora está só seu irmão. Então eu vou perguntar, e é a última vez. É interesse do senhor fazer a sua defesa em juízo nesse momento, tá? Me conte o que aconteceu nesse momento. Você estava sentado aonde? Na área. Quem estava com você? Meu irmão. Somente o seu irmão? Meu irmão. Tá. Aí nisso chegou a vítima falando que ia matar o senhor, é isso? Com uma arma, né? O senhor disse que não sabe que arma que era, vamos falar uma arma de fogo, tá? Aí o senhor fez o quê? Eu cortei com pesado aqui dentro, já estava perto, já estava botando na minha cabeça, estava perto, não tinha como eu correr. E aí? Sai do lado, eu cortei ele, na hora que eu fui pra cima dele, eu caí no chão, ligando. E o seu irmão ficou fazendo o quê? Ele estava dormindo aí nessa hora. Ah, ele não viu, não escutou barulho, não fez nada. Não. Ele estava dormindo aonde? Na área. Aonde? Fora na área. Ah, por que vocês estavam dormindo na área? Porque nós dormimos lá, porque é quente dentro de casa. Nós dormimos fora. Tá, aí a vítima chegou lá com o senhor falou que ele chegou lá já com a arma próxima e o senhor deu um golpe nele, é isso? Sim. E depois, o que aconteceu nesse momento? Me conta, não vou perguntar nada, vou deixar o senhor falar, tá? Depois que aconteceu, daí eu peguei e fui embora, fugi. Tá, o senhor deu quantos golpes? Eu não lembro que eu me lembro que foi uns 2. Tá, o senhor me falou agora que o senhor fugiu, e antes o senhor me falou que o senhor travou uma luta com ele. O que aconteceu? O senhor fugiu, o senhor travou uma luta, o que aconteceu? Eu peguei alguém que tocou fora. Na hora que eu caí no chão, eu toquei ele ficou jogado no chão, eu corri, eu corri. Aí eu corri. E o seu irmão estava dormindo, não viu nada? Estava dormindo. Não viu nada? Não. Pode parar, doutor. Aí o senhor foi... Isso aqui resume para os senhores todo o interrogatório dele. De uma narrativa que surpreende. Porque não faz sentido que um senhor, sem qualquer relato de criminalidade durante seus 70 e poucos anos de vida, do nada, pegasse uma arma e fosse até a casa dele. E que ele conseguisse travar toda essa luta corporal, que hoje, antes foi de 3 minutos, e agora hoje aqui, acho que já foi 5 ou 10, não lembro mais o que ele falou, não dentro da casa, mas dentro da área, em frente à casa, onde estavam várias pessoas dentro,
e ninguém tenha ouvido ou visto nada. E que um senhor de 77 anos tenha conseguido lutar contra um jovem sozinho durante esse tempo todo. E que um senhor, se tivesse armado mesmo, apontando a arma para ele, não conseguisse ter atirado nele como ele está falando. Por isso que eu digo para os senhores que o que faz sentido nessa história é de que ele e o irmão dele pegaram o seu Manuel durante o caminho em que ele fazia para localizar os dois que tinham acabado de subtrair 2 galinhas lá do galinheiro dele. Surpreenderam ele. Tomaram a arma dele, se essa arma existia. E o agrediram e fizeram aquilo no corpo. Porque não tem outra explicação. Porque é isso que o corpo do seu Manuel Horácio grita para a gente. Não faz sentido o que ele fala. E esse comportamento do Fagno, que hoje ele se arrepende, porque antes ele não se arrependia, não é de legítima defesa. Que ainda que seu Horácio tenha realmente saído com a arma, é completamente compreensível, porque a história começa com o comportamento errado dele, e não com o comportamento do seu Horácio saindo do nada com a espingarda. Qualquer pessoa de bem na situação do seu Horácio possivelmente sairia com alguma coisa para ver o que tinha acontecido, já de já ter sido vítima várias vezes e naquele dia ter visto o que estava acontecendo. O fato do seu Horácio ter saído ou não com a arma não quer dizer que ele pode fazer o que ele fez. Porque se ele tivesse mesmo, seu Horácio, apontado essa arma para ele, ele tinha atirado e não tinha acontecido dessa forma aqui. E aqui a gente não tem como falar em legítima defesa. Porque a gente sabe que quem começou foi eles. E a família sempre foi bem honesta quanto a isso. Aqui a gente está falando de um homicídio, com 2 qualificadoras. A torpeza e o meio que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, além do furto. O furto aqui é simples também. Simples, eu digo, de entender. Porque a gente tem testemunha dizendo que eles subtraíram as galinhas. A gente não precisa aprender a galinha, localizar a galinha, ter um vídeo da subtração. A prova testemunhal por si só supre. O motivo disso ter acontecido foi justamente o fato dele e do irmão dele ter ido mais uma vez mexer no galinheiro daquele senhor. E daquele senhor ter ido atrás. Porque dessa vez ele viu o que aconteceu. Aí dessa vez ele foi atrás. E como ele foi atacado, é o corpo dele que diz pra gente. Que não foi da forma como ele falou. Que faz todo sentido que o seu Manuel foi surpreendido enquanto saiu em busca dos ladrões das suas galinhas. O que ele ia fazer, só ele poderia dizer pra gente. Eu só sei que ele não matou ninguém, não feriu ninguém. Porque eles pegaram eles antes. E fizeram isso com ele. E o corpo do seu Manuel diz pra gente que a forma como ele foi morto diminuiu. Ou pode ser até que tenha anulado a chance dele se defender. Por isso que tem a outra qualificadora. Essa qualificadora, do inciso 4º, ela basta a gente se colocar no lugar da vítima. Aqui, quando a gente se coloca no lugar da vítima, a gente tem que olhar o corpo dele. Porque é a única coisa que tem para falar para a gente como é que foi essas agressões. A forma como o corpo do seu Manuel ficou não condiz com a narrativa dele. Condiz com a conclusão lógica de que ele foi pego pelos dois. Aonde, como, só eles e Deus podem falar para a gente. Detalhes. Mas a gente não precisa desses detalhes para chegar à conclusão lógica de que o Fagno, ainda que esse tenha sido o único fato criminoso imputado na ficha de antecedentes dele, que ele precisa ser responsabilizado. E mais uma observação. O fato do PM Jonas ter sentado aqui e ter dito eu não conhecia eles, eu nunca aprendi eles, não quer dizer que a história que a família sempre narrou no inquérito desde o início
fosse mentirosa, da fama que eles tinham. O Fagner realmente não tinha outro registro. O único registro que ele tinha é de uma medida protetiva. Agora, os outros irmãos dele tinham registros. Inclusive, o Butch foi condenado por um roubo. E, salvo engano, por um roubo de uma cachaça. A mãe deles, esqueci o nome de novo. Dona Ivanilda, obrigada, doutora. É mãe. É natural ela não querer prejudicar o filho. Vejam que ela sentou aqui e disse, não, eles não estavam bebendo, não. Mas a dona Narliane sentou aqui e disse, não, eles estavam bebendo, sim. Eu vi. Hoje a dona... Esqueci de novo, doutora. Ivanilda disse que nenhum filho dela usava droga. Mas lá em 2020, na audiência do Carlos e do Butch, ela confirmou que o Butch era viciado. Então é natural que a mãe não vá trazer informações aqui para prejudicar a imagem ou o filho dela. E aqui cabe aos senhores ponderar o que faz sentido. Porque ninguém mata com plateia. Não esperem fazer julgamentos de homicídios em que a gente vai ter tudo filmado, de que vai ter testemunha dizendo que viu, que não viu. Porque quando tem testemunha, é até difícil dela vir. Porque no mundo maravilhoso, acha testemunha, pega o nome dela e manda ela vir. Não é assim que funciona. Nem a própria polícia, mesmo podendo fazer isso, faz. Sabe por quê? Porque sabe que não tem condições de a gente obrigar ninguém a vir prestar um depoimento para colocar um alvo na testa. Porque depois o Estado não está 24 horas na nossa cola para proteger. Então, não vai ser, infelizmente, constante vocês verem homicídios que acontecem no meio de um monte de gente, mas que ninguém quer falar. Mas aí o corpo fala. Os depoimentos que contam a história antes e depois do fato nos ajudam a montar esse quebra-cabeça. E o quebra-cabeça de hoje é de responsabilizar o Fagner. Eu não tenho nada contra o Fagner, eu não conheço o Fagner, não conheço o irmão dele. Não tenho obrigação nenhuma de pedir, e a todo custo, querer a condenação dele. O Ministério Público não é isso. Mas hoje as provas do processo me pedem que a justiça de hoje é reconhecer tanto o homicídio quanto o furto. Que as provas que a gente tem apontam nesse sentido. Chegar aqui e dizer, mas foi legítima defesa. Ou, também não sei se pode se falar, que foi um privilégio para pedir diminuição de pena. O que os senhores têm que ter em mente? Quem alega tem que provar. Então, se ele está dizendo que foi legítima defesa, ele tem que trazer elementos para fazer a gente acreditar que foi. E quando a gente escuta ele falando as várias vezes da história, porque só ele e a família dele, não dá para acreditar que foi uma legítima defesa, como ele está falando. É isso que os senhores precisam ponderar hoje. Eu vou passar a palavra para os assistentes de acusação, que são as pessoas contratadas pela família da vítima, para trazer para os senhores a história, quem é essa família que hoje está pedindo justiça. E hoje eu também peço essa justiça para a família do seu Manuel Horácio, que está há 1 ano esperando esse dia, para que ele possa descansar. Porque eu não imagino, mas deve ser uma dor. Eu não consigo nem imaginar, que eu nunca passei por isso. Eu acho que é uma dor que a gente não deseja nem para o nosso próprio inimigo. O seu Manuel Horácio nunca mais vai voltar. Vão ficar apenas as lembranças que ele deixou. E os filhos que ele educou e os netos com os quais ele teve contato. A vida do seu Fagner não vai acabar. Ele está vivo. O fato de ter sido só esse processo não quer dizer que ele tenha que sair daqui perdoado, porque hoje ele está arrependido, mas antes ele não estava. O arrependimento dele hoje é bom, porque uma hora ele vai sair da prisão. Se condenado, como eu peço aos senhores que o condenem e reconheçam que aconteceu um homicídio, não foi uma legítima defesa, e nem provocação por parte do seu Manuel, ele vai cumprir a pena dele. E também me dói ao coração dizer à família que essa pena, seja lá qual for, não vai ser alta, e ainda que seja muito alta, ninguém no Brasil cumpre a pena preso. Mas eu sei que é um conforto de pelo menos que a justiça dos homens seja feita. A pena que ele vai levar, a gente não sabe, porque não é os senhores que decidem. Mas ele precisa ser responsabilizado pelo que ele fez.
Espero que tenha sido e que só seja esse. Que realmente ele se arrependeu e que ele vai voltar reintegrado para a sociedade e não vai fazer nada mais parecido com isso. Porque a história que ele conta hoje não é crível. A história que ele conta é apenas uma tentativa, infelizmente, como os senhores vão ver, de todo acusado, de justificar, muitas vezes, o injustificável. Primeiro, todo mundo nega, mas quando não dá para negar, justifica, que é o que está acontecendo hoje aqui. E aí os senhores têm que ver o que faz sentido. Senhores, boa noite. Eu gostaria de saudar o ilustre magistrado, a banca de defesa, a ilustre promotora e os colegas assistentes. Senhores, antes de começar, eu prometo que não vou me delongar muito. A gente já está aqui desde as 8 da manhã. Mas eu vou pegar o gancho da doutora promotora. Hoje, o personagem principal da história que foi contada aqui é o seu Manuel Horácio. Seu Manuel Horácio é o verdadeiro homem de bem. Ele foi o homem trabalhador e lutador, filho de uma família que veio do Nordeste, veio construir a vida aqui em Santarém. Passou 54 anos da vida dele no interior. Transformou a vida dele num exemplo a ser seguido pelos filhos. Homem honesto, trabalhador, temente a Deus e ajudante da sociedade. Ele foi brutalmente assassinado. Esse homem merece justiça. Porque esse homem é o exemplo de homem e de trabalhador que muitos nós ouvimos falar que devemos seguir. Então, seu Manuel Horácio não pode ser esquecido. Os senhores vão decidir o destino do Fagno. Mas o destino do Fagno é resultado das ações dele que tiraram a vida de um homem honesto. Então, senhores, é importantíssimo que a gente não esqueça que esse homem de 77 anos, segundo o Fagno, entrou em luta corporal com ele. Um homem cardíaco, um homem com problemas de visão, um homem que tinha 1,54 m, pouco maior do que a esposa dele. A esposa, segundo relatos, sofria violência doméstica. Sendo bem sincero para os senhores, eu consigo imaginar a selvageria que ele deve ter impetrado contra o seu Manuel Horácio, porque ele já é acostumado a fazer essa selvageria dentro de casa, com alguém menor do que ele. Então, a selvageria contra o seu Manuel Horácio foi num grau acima. Foi o grau da tortura. Nós vemos aí as lesões que a ilustríssima promotora mostrou. Defende. Não sei se vocês viram, foi uma das minhas perguntas, que eu perguntei para ele que em audiência de instrução, como a teçadadas. Não foi faca, não foi faca de cozinha, foi um sabre, os senhores viram. Foi um terçado, não é brincadeira. Ele deu vários golpes. Não foi só 2, como ele alegou na audiência de instrução. E, por fim, como a doutora falou, o golpe fatal foi o golpe que eviscerou o seu Manuel Horácio. Esse homem, trabalhador. Esse homem que é fruto de uma era, a era dos nossos avós e dos nossos pais, onde tinha que trabalhar, e esse homem trabalhou.
A família, desde o início do processo, conta a mesma história. Não houve mudança. Sabe quem mudou a história? O Fagner. Cada vez que ele abre a boca, ele refina a versão dele dos fatos. Só que hoje, no tribunal do júri, ele chegou num ponto onde ele não pode refinar. Ele refinou o fato de que houve um tiro, quando ele diz na delegacia que houve o tiro na hora da luta corporal. Quando ele chega na instrução, ele já diz que não houve esse tiro. Mas ele já diz que o seu Manuel Horácio entrou dentro do terreno, que a luta corporal aconteceu dentro do terreno. Terreno esse que a gente viu que é murado, com cercas de arame farpado e um portão pequeno. Quando chega hoje, ele refina o discurso mais uma vez. Aí ele já diz que não é dentro do terreno. Ele diz que foi na soleira do portão. Da soleira do portão é que ele foi em luta corporal com o seu Manuel Horácio até o meio da estrada. Só que aí, quando ele foi indagado pelo ilustre colega, ele traz uma nova informação. Uma informação que não aparece nem desde a época do inquérito policial. Que ele teria dado um chute no seu Manuel Horácio. Teria voltado. Nessa que ele voltou, ele sabriou o seu Manuel Horácio. Vocês conseguem perceber como ele refina o discurso? Só que aí o discurso não pode refinar a última lesão. Foi a lesão que matou o seu Manuel Horácio. Como ele vai justificar aquela lesão se ele diz o tempo todo que ele só estava com o facão na mão? É aqui que fica evidente, como ficou desde o inquérito, que o Fagner fantasiou e mentiu. Repito mais uma vez, o seu Manuel Horácio foi torturado. E hoje, os senhores vão julgar, de um lado, uma família de um homem honesto, um homem que construiu uma família trabalhadora, uma família que lutou muito, que é exemplo de sociedade. Do outro lado, nós temos o Fagner, que responde violência doméstica, que tem um irmão que responde por roubo majorado, que tem outro irmão que responde por roubo. Eu acho que os senhores têm que analisar qual das histórias, qual dos personagens merece o voto de confiança de vocês. Senhores, a ilustríssima promotora, ela vai apresentar alguns quesitos que vão ser a forma como os senhores vão votar. Eu peço que os senhores sigam o que ela determinar. Porque assim, os senhores estarão mostrando para a sociedade que a justiça pune aqueles que mexem com as famílias de bem. Que assim os senhores vão estar mostrando justiça. Eu gostaria de passar a palavra agora para o companheiro Zeno. Doutor magistrado, representante do Poder Judiciário, serei breve. Meu colega Vlander, representante da Defesa. E aqui a representante da Justiça, a doutora Mariana, e nossos colegas advogados recebem minhas homenagens. Eu estou aqui apenas para pedir para a senhora, para o senhor, seguir a orientação e deferir o pedido que foi feito pelo Ministério Público, que é o autor da ação penal. Meu nome é Rosendo, sou advogado, trabalho 90% com isso. Estou aqui porque essa família é quase uma família irmã da minha, lá de Mojuí dos Campos, do Igarapé do Lama. E meu sogro, quando soube do Horácio, quando soube que eu viria até placas agora, disse: Rosendo, vai lá. Eu vi o processo, era a Fávela, minha amiga. Eu digo: poxa, Fávela, vamos fazer junto? E estive com a família no Mojuí, conheço
Meu sogro chamava Horácio de o velho Horácio. Velho Horácio é forte. E uma vez na casa de meu sogro, Horácio disse para mim, já ouviram que a gente se chama aqui de doutor, de excelência, né? É só um tratamento protocolar. Pelo menos eu não sou doutor. Mas é um tratamento protocolar. Para os antigos, quem era doutor só? É só o médico. O doutor ali, ó, neto do Horácio. E uma vez na casa de meu sogro, o Horácio brinca comigo, eu advogado, ele fala assim, tu não é doutor não, viu? Eu tenho um doutor, que é o meu neto. Já repararam que são duas famílias que vieram do mesmo local? Que viviam da mesma forma? Criação de galinha, isso e aquilo. Viram a diferença de uma família para outra? Não sei por quê. Cargas d'água. Uma com os filhos dedicados a essas ações. O outro, a presença e a força desse grande líder, fez seus filhos, seus netos serem tudo doutor. Parabéns, doutor. Parabéns à herança do doutor, do senhor Horácio. O cordeiro, né? Ele sacrificou a vida com o seu sangue para tirar os pecados daquele município, daquela comunidade. Eu falo assim por causa da filha dele. E o filho, quando disse assim, foi preciso meu pai morrer para essa violência aqui acabar. A mesma mão, essa mão que abraçava a esposa, não sei se ele aprendeu a andar puxando essa mão, a mão do pai, ensinou os filhos com essa mão, pegou na enxada com essa mão, protegeu aqui a senhora Audália com essa mão, e com essa mão, até o fim da vida, ele usou para se defender. Vocês viram como estava a mão, a doutora mostrou? Mas era assim. E quando eu fui falar com a vozinha que eu tomei a benção dela, me chocou muito. Eu trabalho nessa área, a gente vê muita foto, né? Eu te falei, né, Fávila, por áudio. Me chocou muito a mão do jeito que estava, a vontade de viver desse senhor Horácio. Aí, quando eu estava com... essa de baixo não precisa mostrar não, que a doutora já mostrou. A vozinha está lá. Só essa daqui, essa que ele está abraçado com ela. Isso, pode ser. Quando eu fui falar com ela, esse reloginho Cássio, eu olhei assim, era o relógio do Horácio? Ela fez assim, era. Por isso que eu puxei aqui. Eu disse, eu vou comentar isso aí. Pode comentar, meu filho. Quando eu fui falar, ela já foi tirando o braço, não foi? E ela protegendo o relógio. O tempo, o relógio está quebrado. Sofreu agressões. E o tempo parou. O tempo parou. Ela ainda está no luto. Ela ainda não passou as 5 fases do luto. A primeira é a negação. Meu pai não morreu. A filha dizia. Não, ele está vivo. Daqui a pouco ele vai falar. Primeira negação. Depois vem a negociação, se eu não me engano. São 5 fases do luto. Que é aquela, poxa, se eu tivesse feito isso, talvez ele nem... Que a filha falou algo aqui parecido. Se eu tivesse lá. Por fim, a aceitação. A aceitação não é esquecer, mas é seguir a vida. Dizer, agora acabou. Eu aceito. Vou seguir minha vida. Não teve aceitação ainda. Hoje, são vocês que vão encerrar o velório de Horácio. Para poderem viver essa última fase do luto. E dar essa resposta para Mojuí dos Campos, que está muito bem representado com a doutora Mariana, que está presente em Mojuí dos Campos também. O Ministério Público está presente lá. E qualquer município que estivesse representando o Ministério Público pode se considerar um local mais seguro. Eu já disse isso aqui. Agora, vim e sustentar uma legítima defesa, depois de furtar, o ladrão tira algo teu, você vai e ele te mata, ele fala, oh, foi para me defender. Mas foi para me defender. Já pensou se essa moda pega? Doutora Fávila, Mariana, já pensou? Já pensou se essa moda pega? Tudo que é ladrão, que depois mata, vai dizer, gente, eu matei, eu fui roubar, né? Que minha profissão é ser ladrão. Aí o rapaz veio para cima de mim para defender a minha... Pensou se essa moda pega? Sabe quando as pessoas pensam e dizem assim, a gente até se choca, o doutor Vando também, eu acho, a doutora Mariana, o juiz, qualquer pessoa que trabalha no Poder Judiciário, meu colega, minhas homenagens, hein? Esqueci até dizer homenagem para a família e para vocês, porque o tempo é curto. Mas sabe quando as pessoas dizem assim, isso dói na gente. No país, Polícia Penal, no país não há justiça.
No país não há lei. Essas leis são muito brandas. Não é assim, tá? A gente sabe que não é assim. E vocês devem estar vendo isso aqui. Mas já pensou se esse homem sai daqui andando, absolvido? Eu não digo nem como essas pessoas iriam ficar, mas a sociedade lá de Mojuí. Quer saber, doutor? Eu não digo nem a sociedade de Mojuí. Eu digo daqui de Santarém. Por que não do Pará? Por que não do Brasil? Em qualquer lugar do mundo, se isso acontecer, é um espanto. E a segurança? Eu juro pelos meus filhos. Meu sogro mora só, lá no Igarapé do Lama. Ele dizia para mim, quando eu vejo minha galinha gritar, eu já fico com medo aqui dentro. O impacto que teve isso aí. O impacto que teve isso aí. Só tem que dar uma resposta. Porque é um traje, é uma afronta. Deu tudo bem. Mas vamos pensar outra coisa também? Legítima defesa não houve. E quem disse isso não foi ele, mas eu através daquele movimento com a arma. Mas veja bem, existem duas qualificadoras. Motivo torpe e que dificultou a defesa da vítima. Quando eu comecei a falar com o Fagner, doutor, que ele fala que o cano da arma encostou nele, história muito mal contada, diga-se de passagem. Quando o cano encosta nele, que ele faz isso aqui, e vamos visualizar a arma na minha cabeça. Quando ele tira o cano, acabou. Acabou. O que ele fizer depois não é mais legítima defesa. E depois que ele tira o cano, aqui, ó, um senhor de 77 anos, um jovem forte, que tirava 3 sacos de açaí, cada um com 30 quilos, era 90 quilos, e colocava na moto para vender. Eu não sei de onde ele tirava açaí, porque eu não sei se tinha plantação de açaí lá. Eu não vi essa pergunta. Mas, enfim, se ele, quando tira a faca, ele faz isso aqui, no puxa e puxa, a arma, quem ia ganhar? Porque, pelo que eu vi, o Horácio não soltou a arma em nenhum minuto. Vamos supor se a mão dele tivesse grudada nessa arma, nessa espingarda. Visualiza, um senhor de 77 anos desse tamanho. E ele, depois que tira, cessa, começa a puxar. E puxar, e puxar. O Horácio ia cair. Acabou. Mas depois que ele tira, aí que eu vim entender o que é maldade. Torpeza é a qualificadora. Maldade. Bateu. E bateu, foram 7 golpes. Aquele golpe foi circular com cano, né? A tese é de cano, que foi a própria arma que bateu, né? Então eram 2, né? A denúncia fala em 2, o decújo, né? Um lixamento com o senhor de idade. Isso é maldade. Quando a doutora Mariana pediu aqui para vocês as qualificadoras, dei. É perigoso, sabe o quê? Esse homem, se vocês não entenderem pelo motivo torpe, maldade, e não entenderem pelo motivo a ação que dificultou a defesa da vítima, porque a defesa não sei o que vai dizer, mas ela pode falar, olha, se o Horácio estava com a espingarda e o outro com o facão, então ninguém dificultou a defesa da vítima, dificultou quando tira a arma, acabou. Um senhor de idade desprotegido, segundo ele aqui, doido, ele disse que era doido, desprotegido, aí sim começa a dificultar a defesa da vítima. Acabou a agressão. A legítima defesa não te autoriza a matar. A legítima defesa não te dá licença para matar. Ela te dá licença para você se defender e repelir a agressão. Se for uma briga, 2 pessoas com faca, quem sabe até você mata, mas a sua intenção não é matar. Não é matar. Um senhor de 77 anos, um homem frágil, se ele foi com a espingarda, eu não vejo motivo. Se ele foi com a espingarda e sabia caçar, será? Ele era caçador? Porque era muito fácil, meu irmão. Para ele, se ele entra ali, pega a espingarda, pei, de longe. Arma, uma espingarda, é um artefato criado para quê? Para matar à distância. É para isso que se usa a arma, para matar à distância. Aí ele ia esconder, não faz sentido esconder a arma, a espingarda. Eu vou esperar ele chegar. Fagner não estava vindo. Deixa ele chegar perto, eu vou esconder. Se ele tivesse com facão, tudo bem. Por que ele não atirou? Deixa ele chegar, eu vou esconder a espingarda. Aí quando ele chega perto, esse homem experiente vai apontar a espingarda. Não faz sentido. Arma é feito para você atirar, matar à distância, não de perto. Entendeu? Não faz sentido.
E esse papo de dizer, eu moro na colônia e se alguém bater eu já saio com facão, porque aqui é perigoso, não é assim. As pessoas dormem de janela aberta. A doutora Mariana até perguntou para alguém aqui, alguém respondeu, olha, lá não tem muro, vocês devem conhecer, colônia, as casas não tem muro. Não tem aquele negócio de segurança, aqueles arame farpado que põe em cima, enrolado, aquelas cercas, né? Não tem, doutor. Não existe isso. É perigoso, eu vou sair com facão. E qual o momento que ele enxerga a arma? Quer ver outro detalhe que não encaixa muito bem? A senhora Aldaila, essa senhora aqui, opa, até saiu. A esposa, eu costumo chamar ela de vó, mas não vou chamar aqui, porque aqui é um ato solene. Dona Maria foi chamada de mentirosa aqui. Não foi? Mas veja só, eu não acredito que essa senhora mentiu. Na audiência nem aqui. Quando ela chega e diz assim, com respeito que ela tem até pela mãe do acusado, ela diz, a mãe dele veio atrás da moto e disse, viu o Fagner aí com a moto? Alguma coisa assim. Porque se aquele filho de uma égua entregou minha moto numa boca de fumo, eu vou denunciar ele. Eu acredito na mãe. Naquela senhora. Aquela senhora não tem jeito que veio para cá para mentir. Quando ela diz isso, cai por terra a história de que por que ele ia furtar uma galinha se na casa da mãe dele tem galinha, tem boi, tem bode? Ele pode ser milionário. A família pode ser milionária, riquíssima. Mas um filho drogado e viciado, ele furta tudo dentro da casa, não é verdade? Todo mundo sabe disso. É uma tristeza para uma família que tem um filho drogado, porque a mãe tem que pegar as joias e esconder e trancar na caixinha. Vocês acham que a mãe dele ia dizer, meu filho, pega essa galinha para ele trocar por droga? Ela não ensinou ele a usar droga? A primeira casa que deve ter sido vítima foi a casa dela, de repente. E a casa mais vigiada dali devia ser a dela, vigia, porque senão eles vão roubar tudo. Por isso que quando ele pega a moto e sai, ela vai andando até a casa do Horácio, que teve pena dela. E vai falar com Dona Maria. Meu filho passou por aqui com a moto, está por aqui. Se aquele filho de uma égua deixou minha moto de novo numa boca de fumo, penhorada lá para usar droga. Eu acredito, Dona Maria. Por isso, se vocês ouvirem isso, olha, eles tinham galinha, tinham boi, tinham bode, não tinha precisão de roubo. Tinha. Porque ele não conseguia mais furtar a própria casa dele. Isso cai por terra. Cai por terra. Por isso, senhores, já foi dito aqui com certeza, sim, foi ele. Materialidade. Horácio morreu? Morreu. 7 golpes. Foi ele. Foi o Fagner? Foi. É o segundo quesito. O terceiro, absolva o jurado? Não, não absolva. O terceiro quesito, diga não. Mas não pare por aí. Não pare por aí. A aquisitação, o doutor ainda deve ter explicado para vocês aqui. Eu só vou falar a palavrinha. São 2 qualificadoras. Maldade. Maldade. Foi maldade. Sim, motivo torpe. Ele matou, ele trucidou porque ele quis, porque ele foi com maldade. Defendeu, a arma tirou. Tirou a arma da cabeça, acabou. Ele matou por maldade. Foi ele? Foi. Absolve? Não. Foi com maldade? Foi com motivo torpe? Sim. Agora me diga uma coisa. Aquele senhor de 77 anos, cardíaco. Depois que ele tira a arma, depois que Fagner tira a arma, se o Fagner tira a arma e o senhor não soltou a arma, que se ele pelo menos tivesse soltado a arma para ir para cima do Fagner, tudo bem, mas Fagner disse que ele não soltou, né? Entre 5 e 10 minutos de porradal. Um senhor de 77 anos, que não largava a arma. Quem teve dificuldade aí? Ele, jovem, 25 anos, forte. Ô Horácio. Aqui. Ele, Horácio. Horácio teve dificuldade de se defender? Sim.
Dificultou a defesa da vítima? Sim. 2 qualificadoras. Não é por maldade do Ministério Público, dos advogados, da acusação. Não. A gente quer justiça, a gente quer dar uma resposta para a sociedade de Mojuí. Porque se vocês não acatarem a qualificadora, fica homicídio simples, a pena de 6 a 20 anos. Eu não sei qual é a pena que o doutor dará, mas de 6 a 20, se ele der 15, se ele der 14, e se for 12, já está 1 ano preso, 11, rápido, semiaberto. Acabou. Simples. É 1/6 da progressão simples, né? 1/6 da progressão, rápido, está no semiaberto, na saidinha. É justiça. Não é só condenar, é condenar bem condenado. Não é só fazer justiça, é fazer a justiça. Nós queremos a justiça. Acatem totalmente o que o Ministério Público pediu. Advogado da sociedade de Santarém, presente em Mojuí, presente em outros municípios. Não está aqui brincando, não. Acatem totalmente o que a doutora pediu, é isso que nós pedimos. Pedimos deferimento ao requerimento final do Ministério Público. Deem essa resposta para a sociedade, condenem Fagno, o assassino, porque a gente quer sair daqui hoje, eu vou para lá. Ele sendo condenado, homicídio qualificado, não pensem que isso é uma vitória para a família, porque vitória eles nunca vão ter. Eles vão só encerrar o luto, mas é uma vitória para a sociedade. É uma resposta que se dá lá para aquela comunidade longe, para ela não dizer assim, não tem lei aqui. O cara foi absolvido? Sério, não tem lei. O cara pegou tantos anos, já vai sair, porque a imprensa vai dizer. Ele pegou só tantos anos, daqui a pouco está na rua. A decepção e a falta de confiança, a gente está precisando de confiança. Nosso município, nosso estado, nosso país, está precisando de esperança. Vocês têm que dar esperança para essas pessoas, para se sentir protegida. E que seja divulgado, a imprensa aqui, divulgue bastante, eu tenho certeza que vocês farão, essa condenação 100% ao que o promotor pediu. A doutora Mariana pediu. A senhora vai falar, doutora? A senhora vai voltar, excelência? Se tivesse dito antes. Perfeito, excelência. Sabe por que não foi legítima defesa, senhores? Porque a própria laudo de local de crime descreve o que faz sentido. Porque a causa da morte do seu Manuel foi o golpe na barriga. E esse golpe foi com a espingarda. Ou seja, ele foi desarmado. Então, ainda que a história dele tivesse alguma possibilidade de ser verdade, o corpo dele diz que não. Porque esse senhor ele foi desarmado. Não é como ele contou. A legítima defesa ela tem limite. Então, ainda que se queira acreditar no que ele está falando, o próprio laudo está dizendo para a gente que ele desarmou esse senhor. Ainda que você imagine que o senhor Manuel Horácio chegou lá e apontou essa arma para ele, é claro que ele foi desarmado, porque ele morreu com um golpe de uma coisa parecida com um cano de espingarda. E a partir do momento que o seu Manuel, um idoso de 77 anos, está desarmado, qual é o perigo que aquele senhor de 1,50 m oferece, desarmado, a esse jovem? A justificar que ele continue agredindo e faça todos aqueles cortes e o golpe que causou a morte do senhor. Nenhuma. Por isso não tem como falar em legítima defesa. Os senhores, pode passar aqui, doutora, por 30. Desce só, pode apertar para baixo. Os quesitos, eu não sei se vão ser assim, porque vai depender da tese da defesa. Então, eu prefiro adiantar para não ter que voltar nesses 6 minutos que eu tenho com os senhores. A questão, se vocês acreditam ou não na história dele, basicamente, vocês vão responder bem aqui. É aqui que entra se vocês acham que teve legítima defesa ou não. Se a história que ele está falando é verdade e que se ele merece ser absolvido, porque hoje ele se arrependeu. Materialidade a gente tem. Ninguém nega que o seu Manuel morreu. A família dele está aqui pedindo justiça. Autoria nem ele nega, porque ele mesmo disse que foi ele. Só que ele dá a justificativa. É aqui que os senhores vão dizer se os senhores acreditam nele ou
na prova técnica que a gente tem no processo, indicando que a história que ele conta não encaixa com a prova técnica que a gente tem. Ou, se por qualquer outra razão, os senhores querem ver ele sair daqui hoje pela mesma porta que a gente entrou, absolvido. Porque os senhores têm esse poder. Isso aqui eu tenho que ser honesta com os senhores podem absolver. Mas tem uma longa distância entre poder, querer e dever. Os senhores podem até querer, os senhores podem fazer, mas eu digo que os senhores não devem. Porque o que ele fez foi errado, ele precisa ser responsabilizado. Por mais que ele já tenha mudado, tenha se arrependido. As qualificadoras já está bem explicado para os senhores, pelo próprio doutor Rosendo. Da motivação torpe, é claro que isso tudo aconteceu, porque, infelizmente, aquele dia o seu Manuel Horácio viu quem era que estava mexendo no seu patrimônio e foi atrás. E, possivelmente, a história não é a que ele conta. É que eles dois pegaram ele no caminho em algum lugar. E desarmaram ele e mataram ele. Isso é grave. Por isso merece um reconhecimento de uma pena maior. Porque o fato se encaixa nessa qualificadora. Além da qualificadora do meio que ou diminuiu ou impossibilitou a defesa do seu Manuel Horácio, que também é bem claro. É inegável que, se essa arma existiu, que eu acredito que existiu, apesar das divergências, ela foi tirada da mão do seu Manuel Horácio e foi com ela que usaram para matar ele. Ou seja, ele já não estava mais oferecendo perigo nenhum e era um senhor, ainda na minha interpretação das provas, contra ele e o irmão. O irmão hoje não vai ter como ter mais a justiça dos homens, mas a justiça de Deus ele vai receber. Assim como o Fagner também, no momento certo, também vai receber a outra justiça. Mas hoje aqui a gente tem que fazer a justiça da terra, a justiça dos homens. Além disso aqui, eu não sei se ele pode trazer alguma outra tese jurídica, de dizer para os senhores assim, então se os senhores não acreditam que foi legítima defesa, então só diminui a pena dele, porque tem essa historinha também. Diminui a pena dele porque ele foi injustamente provocado pela vítima. Às vezes isso acontece. Só que isso tem que ficar provado no processo. Que a vítima provocou injustamente ele e fez com que ele perdesse a cabeça naquela hora. E que qualquer um de nós naquela situação agiria dessa forma. E para isso ser reconhecido, eu não tenho problema de reconhecer. Já várias vezes pedi privilégio, mesmo quando o próprio acusado dizia assim, não, mas eu não fiquei chateada, não perdi a cabeça, não. Porque a gente via que tinha acontecido alguma coisa a justificar, ele perdeu o filtro. Mas aqui não tem. Que a história que ele conta é da tal da agressão, que o senhor chegou lá armado do nada. Para reconhecer qualquer diminuição de pena, tem que ter alguma prova de que isso faça sentido. E aí eu pergunto para os senhores se perguntem, se dá para acreditar no que ele fala. Porque se ele sentar de novo aqui para falar, ele vai refinar mais uma vez a história dele. Vai mudar, vai melhorar, para poder tentar convencê-los que hoje ele merece sair daqui ou absolvido, porque é isso que a justiça para ele é essa, ou com a pena diminuída. Sendo que eu não estou vendo aqui nenhuma justificativa para diminuir a pena dele, que é o privilégio. Não sei se isso vai vir, mas eu já adianto para não ter que voltar depois. E além do homicídio, pode descer, doutora, vocês vão julgar o furto, que é conexo. A história começou com um furto. E como é que... Não sei se vai ser assim. Acho que é a segunda vez que eu faço furto junto com o homicídio. Mas a materialidade do furto deve ser alguma pergunta mais ou menos assim. Se naquela data, por volta da meia-noite, ali naquele local, ocorreu a subtração de coisa alheia a móvel da vítima, Manuel Horácio, consistente em 2 galinhas. A dona Maria, desde o início, sentou aqui e disse que isso aconteceu. Já se suspeitava há muito tempo dos venezuelanos, do Fagner e do seu irmão, mas naquele dia eles viram. Tanto viram que o seu Manuel foi atrás, já cansado do que estava acontecendo. Não precisa ter filmagem, não precisa achar a galinha, basta que a gente valore o que a testemunha fala e dê crédito que achar que deve dar. E aqui sempre se disse isso desde o começo, que essas galinhas sumiram. Pode parecer pouco para alguns, mas para eles era muito, era importante. Quem subtraiu? A segunda pergunta, a autoria. Foi o Fagner? Sim. Foi o Fagner e foi o outro. Só que o outro não está sendo julgado hoje. Mas a dona Maria foi sincera. Eu vi. Levaram 2 galinhas e eu vi bem o Fagner. Existe razão para absolver o Fagner do furto?
juridicamente nem faticamente não. Essa pergunta ela é obrigatória, ela sempre vem. Então, independente da tese, os senhores vão sempre responder essa pergunta. Pode parecer pouco, mas é a oportunidade que a gente tem para reconhecer um furto. Que é, como disse aqui uma testemunha, é difícil. Porque você chegar com furto na delegacia, ninguém vai preso por causa disso. E para provar quem foi que furtou, tem que ter depoimento, tem que ter elementos. E aqui a gente tem elementos de uma família honesta que desde o início sempre disse. A gente desconfiava deles, naquele dia a gente viu. Esse furto dele não é um furto simples, é um furto com duas situações. Uma que é contra um idoso, porque o seu Manuel era maior de 60, tinha mais de 60 anos, e pelo Estatuto do Idoso ele já era idoso. Quando o furto é praticado contra idoso, a pena é diferente, por isso tem essa pergunta. E também quando este furto é cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, há concurso de pessoas, também merece o reconhecimento dessa situação para que a pena seja diferente. Quem furta sozinho tem uma pena, quem furta acompanhado de outro que ajuda ou que vai lá dar o furto que é e naquele dia foi o que acabou levando à morte do seu Manuel Horácio. E que pede hoje aqui, ele, por mim e pelos seus advogados e pela família, pede aos senhores justiça. Não, ela começou com 3h01. São 18h57. Os senhores jurados querem um intervalo antes de continuar? Mas é o que tentamos fazer. Essa foi a frustração. Enfim, senhores jurados, toalete, fique à vontade, sem comunicação. A defesa, o prazo de 1h30 para a defesa de suas teses em plenário. Muito obrigado, Excelência. Começo a minha fala saudando Vossa Excelência, Dr. Flávio Lawande, Excelentíssimo Senhor Juiz-Presidente dessa sessão do Tribunal do Júri. Quero dizer que é uma honra, Excelência, participar mais uma vez de um julgamento na presidência de Vossa Excelência, assim como em audiências na Vara de Execução Penal, onde Vossa Excelência é unanimidade. Gostaria de saudar a banca de acusação, na presença da doutora Mariana Cavaleiro de Macedo. Também, Excelência, mais uma honra mais uma vez estar presente com Vossa Excelência nessa sessão de julgamento. Aos colegas e amigos queridos, doutor Roseno, doutor Wilton Douzani Júnior, doutora Fávila Douzanes, que estão aqui. Admirava e continuo admirando o pai de Vossas Excelências. Hoje admiro Vossas Excelências no trabalho. E que Deus abençoe a todos nós. Gostaria de saudar também os serventuários da Justiça aqui presentes, os oficiais de Justiça, Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Penal, nossos colegas que fazem a nossa guarda. A plenária, na figura dos parentes da vítima, na figura do senhor Raimundo, que eu conheço pessoalmente, e, eventualmente, da família do acusado. Excelências, por último, mas não menos importante, gostaria de saudar o senhor Arley, seu Pablo, a dona Vitória, seu Otávio, dona Aline, seu Renato e a dona Maria. Excelências, obviamente que não é um júri fácil. Se fosse fácil, obviamente, não seria um tribunal do júri. Uma vida foi perdida, que foi a do seu Manuel. Nós não estamos aqui comemorando de forma alguma a morte da vítima, muito menos a morte de Carlos Eduardo, irmão do acusado,
que morreu por circunstâncias sérias e graves da casa penal, depois no hospital regional, onde ele foi atendido. Excelências, eu estou começando aqui a certidão, pela certidão criminal do Fagno. Ela está nas folhas, Excelências, 357 dos autos. Por quê? Porque desde 8 horas da manhã, Excelência, nós ouvimos sobre crime, sobre bandidagem, sobre roubos, sobre furtos envolvendo o Fagno, os irmãos dele, que não estão hoje sendo aqui julgados, mas que desde 8 horas da manhã foram citados por roubo, por usuário de drogas, por tentar roubar um posto de gasolina. Excelências, se nós pudéssemos apertar um botão e retirar da memória de vossas excelências todos os fatos que envolveram os nomes dos parentes do Fagno, porque é só o Fagno que está sendo julgado hoje aqui. Os irmãos não estão sendo julgados. O Carlos Eduardo, irmão dele que faleceu, que um dia, no ano passado, foi réu, teve a pena dele extinta pela morte. Não deve ser levado em consideração motivações alheias ao processo. Como diria o professor José Ronaldo Dias Campos, advogado há 40 anos ou mais, o que está fora dos autos, o que está fora do processo, está fora do mundo. Excelências, certidão criminal positiva do Fagno Ferreira Pereira. Sabe por que positiva? Porque ele responde um único processo. O processo de hoje, o processo de hoje de competência do Tribunal do Júri. Aí foi dito por inúmeras vezes pela acusação sobre Maria da Penha, medidas protetivas. Essa certidão, excelências, ela é de 12 de janeiro de 2026. Procedimento de prisão temporária, que foi realizada antes da prisão preventiva, arquivado. Procedimento de mandado de prisão, arquivado. Procedimento do Tribunal do Júri, é o que está em andamento, o 3. E o procedimento da Lei Maria da Penha, de medidas protetivas de urgência, arquivado. Sabe o que isso significa, excelência? Que Fagno é tecnicamente réu primário e sem antecedentes criminais. Sabe por quê? Porque contra ele não há uma sentença condenatória transitada em julgado. Se existe nos autos, eu não vi em quase 500 laudas. Eu não vi, não identifiquei. Ele é primário e sem antecedentes criminais. Não é bandido, porque bandido tem uma certidão criminal positiva extensa. Nós que já advogamos há vários anos, doutor Rosendo, doutora Mariana, doutor Wilton, doutora Fávila, eu que advogo há 20 anos na área criminal, todos nós sabemos que bandido é bandido, cidadão é cidadão. Ah, doutor, mas o Fagno está no banco dos réus. Excelências, ocorreu uma morte. Isso não se discute. Só que essa morte hoje será justificada aqui pela defesa. Quer seja em legítima defesa, nós vamos mostrar o que é a legítima defesa e como ela se configura nos autos, para que vossas excelências entendam o que aconteceu. Excelências, vossas excelências, igual a mim, não conhecem o local onde os fatos ocorreram. A comunidade de Brilhosa, ela fica entre 17 a 20 quilômetros aproximadamente da cidade de Mogi dos Campos. Lá, Fagno e a família dele, Carlos Eduardo, a dona Ivanilda, a mãe dele, as irmãs, os filhos, a companheira, se mudaram ano passado, há 2 anos eles moravam lá, nessa comunidade. Eles moravam na comunidade de Jutuarana, também naquela área do Mogi dos Campos. Aí a dona Ivanilda fez um ótimo, excelente negócio, vendeu as terras dela para plantadores de soja por R$700 mil.
e se mudou para a comunidade de Brilhosa. Onde lá ela comprou um terreno, reformou uma casa, até aí tudo bem. Ah, doutor, por que o senhor fala tanto em renda? Por que o senhor fala tanto em valores? Porque, excelências, Fagno não tinha necessidade alguma de furtar galinhas. Fagno, e muito menos o irmão dele, não tinham necessidade alguma de furtar animais que eles criam até hoje na casa deles, na fazenda deles, na chácara deles que seja. Porque já ficou comprovado aqui, excelências, que lá eles criavam e ainda criam gado, bode, inclusive pela família da vítima, bode, cabras, galinhas, porco. Então, não soa considerável, inclusive, o julgamento hoje de homicídio com 2 qualificadoras do motivo torpe e impossibilidade de defesa do ofendido, com o furto qualificado contra idoso. Nós vamos provar a vossas excelências que esses crimes não ocorreram da forma que o Ministério Público quer convencer vossas excelências hoje a condenar o acusado. Excelência, o que nós observamos hoje, aqui, foram muitas questões referentes a rumores, a fofocas de que o Fagno era quem furtava galinhas da casa da vítima, era quem teria furtado R$2.000 em dinheiro, mas, excelência, sem provas, não há como prosseguir, como robustecer uma condenação. Foi dito aqui pelas testemunhas da família da vítima, por várias vezes, que eles nunca tiveram provas de que foi o Fagno que furtava galinhas, que furtou dinheiro, que aterrorizava a comunidade. Como assim aterrorizava a comunidade? Réu primário sem antecedentes, não tinha histórico de bandidagem, não tinha histórico de violência. Então isso, excelência, tem que ser levado em consideração. Para robustecer uma condenação, como hoje aqui, é preciso que venha aliado relatos testemunhais a outras provas. Porque o direito penal, o Código de Processo Penal, não admite, excelências, apenas um meio de prova para robustecer uma condenação. Tem que vir aliado a vários meios de prova, relatos testemunhais, periciais, documentais, dentre outros. Os crimes, excelências, que estão imputados hoje ao Fagno, eles não possuem nenhum tipo de amparo legal. Nós vamos ver, excelências, o que pede hoje o Ministério Público. O Ministério Público, excelência, através da denúncia, ele pede a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que é matar alguém. Com 2 qualificadoras, excelência. Parágrafo 2º, inciso 2 e 4. Motivo torpe, né? Inciso 1 e 4. O motivo torpe, excelências, é aquele motivo repugnante, asqueroso, considerado pelo Código Penal. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, 1, mediante a promessa de recompensa por motivo torpe, que é o motivo repugnante, que foi dito pelo doutor Zeno, que seria pela raiva. Excelências, ficou comprovado, já está comprovado hoje aqui, que a vítima, infelizmente, ela cometeu vários erros na noite do dia 9 de abril para o dia 10 de abril de 2025. O que eu vou falar aqui, até peço
desculpa, perdão à família da vítima, mas são relatos do processo. Nada contra a família do seu Manuel Horácio, nada contra ninguém que está aqui hoje. Vossas Excelências lembram que foi dito desde o início de hoje da manhã que o seu Manuel não tinha saúde, não tinha condições de caminhar pela estrada, que ele não saiu com uma espingarda da casa dele, mas agora, ao final, já ficou comprovado que ele foi desarmado pelo Fagno, assim disse a promotora. Eu anotei aqui. A promotora afirmou que ocorreram diversas divergências. Eu coloquei, Excelências, o conceito aqui de divergência. Eu anotei quando o MP falou. Divergências no processo, nesse caso. Que são divergências? É sinônimo de inconsonância, desarmonia, discordância, discrepância, discórdia, dissonância, desentendimento. Ora, se o Ministério Público titular da ação penal reconhece que existem divergências no processo, a defesa entende que existem dúvidas, incertezas. Vossas Excelências já devem ter ouvido falar, ou se são da área do direito, da máxima do direito penal e processual penal, in dúbio pro réu. Na dúvida, sempre se decide a favor do réu. Na dúvida, Excelências, nunca se decide pela condenação. Se existem dúvidas e incertezas, o réu deve ser absolvido. Porque nós somos seres humanos, o processo ele é material, mas ele é guiado, formulado por seres humanos, que são sujeitos a falhas e incertezas. Foi dito desde o início da manhã que o seu Manuel Horácio era um homem doente, existem provas no processo. Que ele tinha problemas cardíacos, que ele tinha feito cirurgia, que ele não enxergava bem dos olhos. Tudo bem, entendido. Mas a viúva do seu Horácio falou que ele foi até a frente da casa, após ouvir o barulho das galinhas, e saiu na estrada, atrás, em perseguição dos acusados, que na época seriam o Fagno e o Carlos Eduardo, que morreu. Mas hoje eu vou usar mais o termo acusado, que é o do Fagno, que está aqui hoje sob julgamento. Excelências, foi falado muito aqui também sobre a questão de porte físico, né? De compleição física da vítima. Mas, com toda a certeza e também com todo o respeito, a vítima ele não era considerado uma pessoa fisicamente frágil. Ele poderia ter uma pequena estatura, de 1,50 m e alguma coisa, ou menos que 1,60 m, mas ele fisicamente ele não era frágil. Porque resta provado que houve uma briga, um embate, lá na noite dos fatos, em frente à casa do Fagno. Excelências, pense numa coisa, já está provado que o Fagno não se armou e foi para frente da casa do seu Horácio, da vítima. Já está provado que o seu Manuel pegou uma espingarda, porque o filho do seu Manuel, seu Raimundo, prestou um depoimento na delegacia. Prestou um depoimento na delegacia. Perdão, seu Raimundo, né? Seu Raimundo, filho do seu Manuel, as folhas 37 dos autos. E nesse dia, Excelências, o seu Raimundo prestou um depoimento na delegacia no mesmo dia que os fatos aconteceram. No dia 10 de abril, Excelência, de 2025, o senhor Raimundo Santos de Souza, filho da vítima, compareceu até a delegacia, as folhas 37, está ali no canto. Aí está aqui grifado, Excelência. Seu genitor respondeu que a irmã do depoente está total.
Aí, o seu Raimundo afirmou que em conversa com sua genitora, chamada Maria Adaila, ela disse que por volta de meia-noite a vítima escutou um barulho das galinhas e ele saiu logo para ver o que estava acontecendo. Pois, mais uma vez, os vizinhos identificados como Fagner, Ferreira, e Carlos Eduardo, estavam furtando galinhas. Aí, excelências, ele comenta e continua que a vítima pegou sua espingarda. Excelências, quem diz isso é o filho da vítima. Na delegacia, no mesmo dia que os fatos aconteceram, no calor da emoção, horas depois que os fatos aconteceram. Que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro, mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela localidade para encontrar os suspeitos. Mas ele não era doente. Mas ele não podia andar. Mas ele não tinha parado de andar de moto. Mas ele não era cardíaco. Mas ele não estava com a visão debilitada. Mas os próprios familiares afirmam, inclusive a viúva, que ele saiu na estrada e ela ainda pediu para ele ficar, para ele não ir, e ele simplesmente desapareceu na estrada, porque ele foi atrás dos acusados, até a casa do Fagner. Foi um erro que o seu Manuel cometeu. O genro dele falou em audiência, e falou hoje aqui, que ele comentou com a sogra dele, perguntando, indagando, por que ela deixou o seu Manuel ir na estrada atrás do Fagner, atrás do Carlos Eduardo. Porque ela não tentou impedir que seu Manuel fosse até a casa deles. Excelências, respondam apenas para vossas excelências. Algum de vocês sairia meia-noite, no meio de uma colônia, escura, erma, para ir atrás, entre aspas, de 2 bandidos que estavam furtando galinha e teriam furtado o dinheiro deles, até a casa deles, um senhor de 77 anos, desarmado? Já que eles tinham a fama na comunidade, de acordo com o Ministério Público, de bandidos e ladrões, será que o seu Manuel iria tomar as providências dele na casa dos acusados sem arma, caminhar pela estrada, a esposa dele pedindo para ele não ir, desarmado? Vossas Excelências recordam que encontraram um cartucho calibre 28 no bolso do seu Manuel, na perícia? Tem as fotos, e eu vou mostrar, Vossas Excelências. Excelência, foi juntado pela própria acusação. Fotografias do acusado, da vítima. Aqui nos autos, folhas 432. Folhas 432. Peço permissão à família para mostrar essas fotos que estão no processo, para evidenciar o seguinte, excelências. Houve uma luta corporal entre o seu Manuel e o acusado Fagner, mas a acusação bateu muito que ele era um idoso. Realmente, ele tinha 77 anos, ele nasceu em 1948, seu Manuel. Ele era idoso. Esse aniversário aqui, salvo engano, de 76 anos. Esse aqui é o aniversário da Dona Maria, 68 anos. E tem outra foto de aniversário de 76 anos do seu Manuel. Peço desculpa de estar mostrando assim uma foto íntima, mas está no processo, excelências. Mas é para comprovar um fato. Levanta, Fagner, por favor. Esse é o Fagner. Pode ficar aí mesmo, só levantar. Qual é a sua altura? 1,60 m. Disseram que o seu Manuel tinha 1,57 m, salvo engano, doutor Wilton. 1,57 m. Mas a compleição física do seu Manuel, ele não era magrinho. Ele não era raquítico. Por isso houve uma luta corporal de 5 a 10 minutos com Fagner, onde ele continuou segurando a espingarda, porque o seu Manuel era um homem forte. Fisicamente.
Não esqueçam, ele tinha as comorbidades, ele tinha doenças cardíacas, mas fisicamente, excelências, a vítima era forte. Essas fotos foram juntadas pela assistência de acusação. Esse aqui é o seu Manuel. Ele era baixo, mas ele não era magro. Ele não era fraco, fisicamente. Aqui o aniversário do seu Manuel Horácio, de 76 anos. Ele morreu com 77. São fotos recentes, próximo ao falecimento dele. Isso aqui é para provar, excelência, que provavelmente houve uma briga que não foi, pode sentar, Fagner, que não foi muito rápida entre o seu Manuel e o Fagner, porque o seu Manuel era forte. Fato é, excelências, que o seu Manuel, talvez realmente já com o intuito da raiva dos fatos estarem acontecendo, segundo a opinião dele e da família, perseguiu o acusado, ou os acusados, até a casa deles, armado, com espingarda. Isso é fato. Inclusive, excelências, tem um relato nos autos de que foi encontrado na posse do seu Manuel a bandoleira, né, da arma, que eu vou já verificar, vossas excelências, aqui o nome dela, que foi dito aqui o tempo inteiro. Foi dito que o guarda-mão, uma grande dúvida, uma grande incerteza, excelência, as folhas 75. Folha 75 dos autos tem o termo de declaração da dona Albanira. Aqui, excelências, as folhas 75 dos autos. Mais uma vez, excelência, um dia após a ocorrência dos fatos, com os fatos recentes na mente, a filha do acusado, da vítima, perdão, a dona Albanira Santos de Souza, foi até a delegacia prestar depoimento. Só que aqui, excelência, lamentavelmente, ela não confirmou o depoimento, mas ela não soube explicar porque o delegado teria, em tese, delegado William Richer Fonseca, teria, em tese, enganado a todos nós, mentido e inserido o que está grifado aqui. Nem o seu Raimundo, filho da vítima, soube justificar por que essas expressões estavam no depoimento deles na delegacia, que foram devidamente assinados, excelência. Aqui, a filha da vítima falando. Tá? Então, excelências, é preciso que se leve em consideração tudo isso. Porque fica muito fácil, um dia, ou no mesmo dia que um fato ocorre, você ir na delegacia e contar toda a verdade que viu, porque ela disse o seguinte, que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner Ferreira, ela está relatando. Aí, ela falou aqui que foi a primeira pessoa a encontrar o corpo do pai. Que a depoente com seu marido percorreu o ramal e encontrou o corpo da vítima próximo da casa dos suspeitos, já sem vida. Que próximo do corpo havia um terçado sujo de sangue e um guarda-mão de espingarda. Foi a filha da vítima que falou isso na delegacia. Um guarda-mão de espingarda, excelência, é um instrumento usado. Guarda-mão, na mão, para segurar uma espingarda, uma arma de fogo. Só que indagada, por que na delegacia ela disse isso um dia após os fatos, ela não soube justificar. Na verdade, ela disse que não falou isso. Obviamente que é cômodo, né, excelências? Chegar aqui,
Ou será que alguém da família procurou ela e disse: você falou besteira na delegacia, você está louca? Foi dizer que encontrou um guarda-mão de espingarda junto do papai? Pois quando te perguntarem de novo, você vai ter que dizer que não encontrou. Eu estou deduzindo isso porque parece que isso aconteceu. Outra coisa, ninguém viu um cartucho que a perícia encontrou. Quer dizer, o genro dele viu na perícia o cartucho que foi encontrado. O cartucho foi encontrado no bolso, excelências. No bolso esquerdo do short. Folha 290. Excelência, contra fatos, realmente não há argumentos. Foi dito aqui pelos familiares da vítima, foi dito aqui pelo subtenente Jonas, que a estrada lá, excelências, não sei se ele falou isso para ajudar, para atrapalhar. O subtenente Jonas falou que o ramal lá era de difícil acesso, todo esburacado. Esse é o ramal. E aqui está o corpo da vítima. Parece um ramal plano, de terra batida. Muito bom de andar. Folhas 294, excelências. Aí, excelências, existem as fotos da vítima, estão no processo. A casa ao fundo já foi mostrada. Aqui uma homenagem com velas. Aí foi dito pela dona Albanira que não existia sangue. Poça de sangue nenhuma, não existia sangue próximo ao pai dela. As fotos desmentem esses fatos. Sabe por quê, excelência? A família da vítima quis que nós acreditássemos que a vítima não morreu no local. Mas o laudo pericial foi claro em atestar que a vítima morreu no local, que aqueles ferimentos foram causados no local onde a vítima se encontrava. Sabe por quê? Porque não existiam rastros de corpo sendo arrastado e nem de resquícios de sangue nas outras partes do ramal. Provavelmente impossível, excelências, o seu Manuel ter morrido em outro local, 1 quilômetro, 800 metros, 700 metros daqui, ser levado sangrando para esse local e lá deixado, sendo que só ficaram as marcas no corpo dele, sem marcas de arrastar o cadáver, sem marca inclusive de veículos, pode até olhar. Tudo isso aí, excelência, já joga por água abaixo a tese de que o seu Manuel não perseguiu os acusados, não perseguiu o Fagno. Ele saiu sim, infelizmente eu digo, lamentavelmente, ele saiu da casa dele com uma espingarda e foi até a porta da casa do Fagno. Tomar providências, quer seja por fruto de galinha, não sei, quer seja por dinheiro que já tinha sido furtado, R$2.000, não sei. O seu Manuel tinha os motivos dele. Mas não foi o correto a se fazer. O correto seria ligar para a Polícia Militar 190, denunciar o crime e eles irem prender o Fagno e o Carlos Eduardo. O facão, excelência, isso não se discute, a arma usada. Excelência, folhas 299. No bolso direito do short da vítima havia um cartucho de espingarda calibre 28. Mais uma vez eu digo, excelências, contra fatos, não há argumentos. O crime, o fato aconteceu, a morte da vítima aconteceu, mas ela é plenamente justificada por um instituto chamado de legítima defesa. Em termos vulgares, excelências, é quem mata para não morrer. Porque o artigo 25 do Código Penal trata da legítima defesa como excludente de ilicitude. Foi falado aqui pelo Ministério Público, pela assistência, que nós iríamos usar essa tese de defesa. Vamos usar sim como tese de defesa. Principal, porque nós temos mais duas acessórias, mais duas subsidiárias. Mas a legítima defesa resta comprovada
porque está claro que o seu Manuel foi até a porta, com uma lanterna e espingarda, chamou na porta da casa do Fagner. O Fagner já foi contestado, ele não negou, excelências. Ele não negou que estava contestado, ele não negou que estava armado, ele não negou que golpeou o seu Manuel, porque o seu Manuel apontou a espingarda para ele. Esses são os detalhes dos fatos. Não é apenas uma foto feia, triste, do seu Manuel morto. É triste demais, com certeza. Mas a morte do seu Manuel, ela tem detalhes que vossas excelências precisam analisar. Que ele saiu da casa dele de forma equivocada e perseguiu Fagner pelo ramal, até a casa do Fagner. Tem uma discussão aqui, mais uma vez, uma questão de dúvidas, excelência, sobre a distância da casa do seu Manuel para a casa do Fagner. Fagner disse que faz esse trajeto em quantos minutos de moto? Uns 2, 3 minutos? 2, 3 minutos. Andando, 15 minutos. Será que o seu Manuel, que andava de moto o tempo inteiro, não poderia andar nesse caminho? Ele não precisava correr, só precisava caminhar, que foi o que aconteceu, na nossa opinião. Essas fotos estão nos autos, excelência. A morte aconteceu, os fatos aconteceram. Isso aí não se nega. Mas as circunstâncias, excelência, todas têm que ser levadas em consideração. As lesões no laudo cadavérico de folhas 304, a conclusão. Óbito devido a anemia aguda, devido a hemorragia interna, devido a lesão de vísceras abdominais. O Ministério Público falou que houve uma lesão no abdômen da vítima causada provavelmente por uma espingarda. Não existe nenhum laudo. Não, que diz que foi uma espingarda, excelência? Não, mas de espingarda. Detalhadamente, ele fala do cano, tal. É, o detalhe da espingarda que eu quero evidenciar aqui. Na verdade, ele faz uma sugestão, né? Uma sugestão. Tá, vamos já ver aqui. Tá, excelências, aqui é o laudo. Laudo de local. Aí esse laudo aqui, excelências, ele é bem detalhado. Ele é bem detalhado. Tem o histórico, informações, objetivo, local. Isolamento. Excelências, prestem atenção nesse fato. Isolamento e preservação do local. Excelência, o local simplesmente estava imprestável para realizar a perícia. Eu não sei se foi de má fé, eu não sei se foi por ingenuidade, mas a filha do seu Manuel encontrou o corpo do pai, mexeu o corpo do pai, tentou virar o corpo do pai. O marido dela, o seu José, pegou a lanterna, um objeto relacionado ao crime, e levou para a casa dele. Excelências, o local não foi preservado. Do isolamento e preservação do local. A cena não estava isolada por fitas zebradas de uso padrão. Havia diversos populares em volta do cadáver. Nunca se saberá, de repente, a posição que o seu Manuel morreu, as circunstâncias que o seu Manuel morreu, os objetos que estavam lá no local, porque várias pessoas chegaram antes da perícia e viciaram o local, excelências. A cena não estava isolada, por exemplo, de padrão, havia diversos populares em volta do cadáver, ficando os vestígios da cena expostos ao contato direto de terceiros. Assim, o local foi considerado inidôneo do ponto de vista pericial, pois o isolamento inadequado pode facilitar a presença, a circulação e intervenção de pessoas não autorizadas na cena. Uma pena.
o que pode vir a alterar o estado das coisas. Muitas coisas ali podem ter sido adulteradas. Quem diz isso é a perícia. De modo a destruir vestígios verdadeiros ou criar vestígios falsos e ilusórios. Isso pode ser usado pela acusação, isso pode ser usado pela defesa. Vestígios falsos e ilusórios. Contudo, essa inunidade não impossibilitou que houvesse a realização da perícia. A perícia foi realizada. Com certeza. A metodologia, o local, corpo da vítima, o cadáver, as vestes, a posição, as escoriações, feridas, excelências, feridas, várias feridas, os materiais coletados, uma arma branca, tipo facão, exames complementares, positivo para exame de sangue no facão, mas que, como disse muito bem a doutora Mariana, jamais a perícia aponta que aquele sangue era da vítima. Ele diz que foi encontrado substância hematóide no facão, mas não diz quem era o sangue. Só diz que encontraram o sangue. Análise e interpretação dos vestígios, excelências. Dinâmica do evento. Levantamento fotográfico e a conclusão, né? Ante o exposto, e devidamente analisado, conclui o período que no local da questão houve morte violenta de natureza homicida, cuja vítima foi reconhecida no local como sendo o senhor Manuel Horácio. Causa-morte determinada pelo laudo necroscópico, né? Nessa situação aí, excelências. Muitas dúvidas e incertezas, excelências, pairando sobre o processo. Excelências, o Instituto da Legítima Defesa, ele vem esculpido no artigo 25 do Código Penal Brasileiro. O que o artigo 25 do Código Penal Brasileiro diz, excelências? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. O que é uma injusta agressão? É uma agressão em que o autor do fato não deu causa, veio até ele, foi contra ele. Repele injusta agressão tal, iminente a direito seu ou de outrem. Artigo 25 do Código Penal. Excelência, o Instituto da Legítima Defesa, matar para não morrer, exclui a responsabilidade do Fagno nesse caso. Excelências, a tese principal da defesa é o Instituto da Legítima Defesa. Contudo, nós temos também teses subsidiárias, excelência. O que são teses subsidiárias? Aquelas teses acessórias, que elas vêm acompanhar da tese principal. Agir em legítima defesa é matar para não morrer, defender-se de uma injusta agressão, que, na opinião da defesa, está totalmente evidenciada, quando o seu Manuel, de forma errada, equivocada, saiu da casa dele, com uma espingarda, foi até a porta. Excelência, muito se discutiu se o seu Manuel teria morrido ao lado da casa dos acusados, a 20 ou 30 metros da casa dos acusados, de acordo com a perícia. Mas agora resta comprovado que ele morreu naquele local, que ele foi ferido naquele local. Mas antes, a família, os depoimentos tentaram deixar claro que ele não tinha condições físicas de caminhar, de se deslocar até lá. Mas não há provas de que ele foi morto em outro local e foi levado para lá. E o que não existe no processo está fora do mundo.
O que não está nos autos não deve ser levado em consideração. Nós temos uma tese, se Vossas Excelências acharem que não cabe legítima defesa, por qualquer motivo que Vossas Excelências podem entender, nós temos uma tese acessória, uma tese subsidiária, que é o chamado homicídio privilegiado. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. É um caso de diminuição de pena, o homicídio privilegiado. Por quê? Porque ele dá um privilégio para a pessoa que comete, em tese, esse crime, mas justificando. Caso de omissão de pena, caso de diminuição de pena. Se o agente comete o crime, prestem bem atenção, Excelência, e interpretem se ele se aplica ao caso. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, que o Fagner estava, violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a 1/3. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O que nós entendemos por isso? Que o seu Manuel provocou, instigou, saiu da casa dele, armado, foi até a porta da casa do Fagner, porque lá foi encontrado o corpo dele. Ferido, infelizmente, ensanguentado, mas ele não morreu na porta da casa dele, Excelências. Não há provas de que o Fagner foi até a casa do seu Manuel e matou o seu Manuel na casa dele. O seu Manuel se deslocou até a casa do Fagner. E é difícil a gente entender que o seu Manuel fez isso meia-noite, desarmado. Como que ele vai encarar, em tese, bandidos, ladrões de galinha, ladrões de dinheiro, desarmado? Quem iria, doutor Arley? Quem iria, Excelências? Meia-noite na casa de bandidos, tomar satisfações, dar um corretivo neles, desarmado. Impossível acreditar, Excelência, nisso. Não é possível acreditar. Então, se Vossas Excelências entenderem que não há um Instituto da Legítima Defesa, vai ser perguntado pelo magistrado, mais uma vez. Mas eu vou falar, Vossas Excelências, sobre os quesitos. Já. Mas a tese de defesa principal é legítima defesa. Se Vossas Excelências entenderam que Fagner matou para não morrer, devem absolver Fagner pelo Instituto da Legítima Defesa. Superado isso, vai ser perguntado a Vossas Excelências se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Claro que tanto Fagner quanto o seu Manuel estavam violenta emoção, só que Fagner é o autor do fato, Fagner é o agente. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena. Nós entendemos que, se Vossas Excelências entenderem que não há legítima defesa, há o homicídio privilegiado, porque a vítima provocou injustamente o autor do fato, indo até a porta da casa dele, chamando e estando com uma espingarda, que já resta comprovado que ele portava. Excelências, mais uma vez, se Vossas Excelências entenderem. Não, doutor, espera suas teses estão muito fora do contexto. Eu não espero que aconteça, mas se Vossas Excelências pensarem assim, nós temos mais uma tese de defesa, prevista no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que é a lesão corporal seguida de morte. Porque no entendimento da defesa, superadas as duas primeiras teses, Fagner não tinha intenção de matar seu Manuel, tinha intenção de lesionar, porque o seu Manuel apontou uma espingarda para ele e quase imediatamente Fagner golpeou o seu Manuel por várias vezes. Tanto que as lesões são nas mãos, nos dedos, no peito, no tórax, na barriga. Foi a ermo, segundo informações do Fagner. Fagner diz que saiu da porta quando ele ouviu a lanterna e o seu Manuel chamando. Ele se dirigiu até o seu Manuel por uma distância,
Quando ele chegou perto do seu Manuel, puxou uma arma que estava atrás dele, apontou para o Fagner. Excelências, quem espera levar um tiro na cara sem reagir? É difícil, é humanamente impossível. Eu puxo uma espingarda e o senhor está com terçado. A senhora está com terçado. Qualquer um de vossas excelências está com terçado. Eu puxo uma espingarda e aponto para o seu rosto. O senhor está com terçado. O senhor vai ajoelhar? O senhor vai cuspir em mim? O senhor vai gritar contra mim? Não. O senhor vai usar o meio necessário que está na sua mão, que é o terçado. Fagner afirmou aqui que quando o seu Manuel apontou a arma, imediatamente ele segurou o cano da arma e golpeou o seu Manuel. Por que nas mãos as lesões? Porque ele estava segurando a espingarda ao seu Manuel. O nome disso, excelência, são lesões de defesa. O seu Manuel tentou se defender. O nome disso são lesões de defesa. Eu vou explicar a vossas excelências que as qualificadoras que o Ministério Público pede não existem. Lesão corporal seguida de morte, excelência. Por que seguida de morte? Porque você lesiona a pessoa com terçado. O Fagner, outra coisa, excelência, importante, lembrei, graças a Deus. O Fagner disse que quando ele saiu lá do local, o seu Manuel não estava morto. Excelências, Fagner poderia ter dado 50 terçadadas no seu Manuel, se ele quisesse. Nós já fizemos tribunal do júri com o doutor Igor Douzanes, irmão de Vossa Excelência, com 44 facadas, salvo engano, ou 90 facadas, porque aí houve requintes de crueldade do autor do fato contra a vítima. O que a defesa entende é que Fagner tentou se defender lesionando o seu Manuel, mas quando o seu Manuel caiu, segurando ainda a espingarda, Fagner correu. Ele nem levou o terçado, excelências. Posso ser sincero com vossas excelências? Quando foi mostrada a foto do terçado para o Fagner, eu pensei que ele ia dizer que não reconhecia o terçado. Eu pensei nisso. Eu pensei que ele ia dizer que não reconhecia aquele terçado, que não era da casa dele. Ou que a esposa dele, Narliane, iria dizer que não reconhecia aquele terçado. Aí quando ele, o Fagner e a Narliane disseram que reconheceram o terçado, eu fiquei até um pouco surpreso. Por quê? Ele poderia usar essa negativa? Não, eu não conheço esse terçado. Esse terçado não é meu. Aí eu poderia ter combinado, né? Com a dona Ivanilda, com a Narliane. Olha, se apresentarem a foto de um terçado para vocês, digam que não conhecem o terçado, que esse terçado não é de vocês, viu? Obviamente que eu não fiz isso, né? Não passei nem perto. Porque todos reconheceram o terçado. A Narliane falou que esse terçado era do Carlos Eduardo. Um terçado da casa, né? Da residência que todos usavam. De repente o Carlos Eduardo usava mais. De repente a dona Ivanilda usava de vez em quando. De repente o Fagner usava. Mas Fagner nem levou o terçado lá do local, excelências. Nem tentou fugir levando o terçado. Ele simplesmente, no desespero, abandonou o terçado e saiu correndo do local. Ele disse, terçado é lá de casa. A Narliane falou, esse terçado é do Carlos Eduardo. Então, ele não negou que usou o terçado para golpear o seu Manuel, que estava armado com uma espingarda. Quando o seu Manuel caiu, inclusive segurando a espingarda, Fagner correu. Aí, o seu Raimundo, filho da vítima, falou que viu na estrada o Fagner passar de moto por ele, na Bros Preta, que já foi mostrado aqui a vossas excelências e para o Fagner. Mas aí, excelência, como é que o Fagner fugiu nessa Bros Preta se essa Bros Preta ela foi encontrada pela polícia na casa do Fagner? Eu perguntei aqui para o Fagner, vossas excelências lembram? Será que o Fagner fugiu nessa moto e veio devolver depois? Será que o Fagner,
alguém pegou essa moto e devolveu depois lá na casa, então, se existem dúvidas, Fagner não pode ser condenado pelos crimes que quer o Ministério Público, homicídio com 2 qualificadoras e também o crime de furto do artigo 155 do Código Penal também com qualificadoras. É praticamente impossível, excelências, improvável que isso tenha acontecido. Estou procurando aqui. Da motocicleta. Declaração, esquema de lesões. Essa motocicleta, excelências, ela foi encontrada lá na casa do Fagner. Vou já mostrar aqui a vossas excelências. Só um instante. Vou já lhe mostrar. É difícil sozinho verificar. Essa motocicleta, excelência, ela foi encontrada lá na casa do Fagner pela Polícia Civil. Eu não encontrei aqui, mas vou já encontrar depois a vossas excelências. Excelências, a terceira tese de defesa que eu estava explicando a vossas excelências é a lesão corporal seguida de morte. Ela está prevista no artigo 129 do Código Penal, parágrafo 3º, que diz o seguinte: se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Por que lesão corporal seguida de morte? Porque no entendimento da defesa, o acusado quis lesionar a vítima para cessar aquela agressão com a arma, mas depois que ela caiu, ele foi embora, desistiu do fato. E ele disse que a vítima ainda estava morta no local. Então, excelência, é isso que a defesa roga a vossas excelências. O que o Ministério Público pede hoje aqui, excelências, é a condenação do acusado nos moldes do artigo 121 do Código Penal matar alguém, com as 2 qualificadoras do motivo torpe, que é aquele motivo repugnante, asqueroso, que a defesa entende que não existe neste caso concreto. E o do 4, que é a traição, a emboscada, mediante dissimulação, ou como quer o Ministério Público e os assistentes de acusação, com outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. Excelências, vossas excelências já viram as fotos da vítima, que ele tinha lesões de defesa nas mãos, nos dedos. Isso significa que ele tentou se defender, tentou reagir. Então, não foi impossível a defesa do ofendido. Eu sempre dou uns exemplos aqui de situações que dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido. Vou usar uma no Fagner agora. Que dificultem ou impossibilitem a defesa do ofendido. Uma facada pelas costas, um tiro na cabeça, ele não me viu, não levantou os braços, não reagiu. Isso sim dificulta a defesa do ofendido. Não é o caso do seu Manuel. Por quê? Porque as fotos são claras em mostrar que o seu Manuel possui lesões de defesa nas mãos e nos dedos. Significa que esse inciso 4 do artigo 121, parágrafo 2º, não cabe. E quando for perguntado a vossas excelências têm que rejeitar essa tese do Ministério Público. Outro artigo, excelências, outro crime que o Ministério Público quer imputar hoje ao acusado é o que está previsto no artigo 155 do Código Penal, que é esse maldito furto de galinha. Eu fico imaginando, excelências, a dona Ivanilda veio aqui e disse hoje: ah, porque a moto era dela, ela que comprou. Ah, porque a caminhonete Estrada era dela, ela que comprou. Ah, porque a casa era dela, ela que comprou. Gastou mais de 200 mil na casa e vendeu o terreno por 700. Ela disse bem aqui hoje
O que é meu é dos meus filhos. Ah, mas eles eram vagabundos, não trabalhavam. A mãe dele tem uma ótima condição financeira. Ah, não trabalhavam? Então por que a família todinha do seu Manuel disse hoje aqui que ele comprava açaí do Fagno? Porque disseram que cansaram de ver o Fagno sair de moto com 2, 3 sacas de açaí de... Quantos quilos, doutor Roseno? 50? 30? O senhor mencionou aqui que ele era forte, ele carregava saca de açaí. O senhor falou, acabou de falar aqui. 2, 3 sacas de açaí de 30, 40 quilos, 50 quilos. Açaí é barato? Sexta-feira, o doutor Igor Dozani, seu irmão, pediu para eu comprar açaí para ele. Coincidências da vida, doutor Wilton. Ele é irmão do doutor Igor Dozani. Mano, ele fala bem assim, mano, vou comprar um açaí ali pra gente. Pega o meu carro. Peguei o carro dele. R$42 o litro de açaí que eu comprei para ele ali na 7 de setembro. Comprei 2 litros com tapioca, deu R$92. Açaí é uma mina de ouro, excelências. O açaí mais barato, ralo na cidade, é R$25, R$35. Eu tenho clientes que moram em Cametá, doutor Roseno deve conhecer Cametá, que trabalham com venda de açaí, eles são milionários. Aí o Fagno me falou ali atrás, doutor, eu não preciso roubar galinha. Eu ganhava 12 mil por mês vendendo açaí. E 400 por dia? 480 em dia de venda de açaí, ele ganhava R$480. Na safra do açaí, ele ganhava R$12 mil. Mas achando pouco, ele foi roubar 2 galinhas. Excelências, não tem lógica. Não tem lógica. Se ele tivesse sendo acusado hoje aqui de furto de joias, de banco, de gado, eu até poderia acreditar. De repente ele chegava comigo, doutor, eu estava sem dinheiro. Fui roubar coisas de valor. Agora, 2 galinhas tendo galinha em casa, gado, bode, porco. Não há lógica, excelências, nessas acusações. Tanto não tem lógicas que o seu Manuel e a família dele nunca registraram um boletim de ocorrência contra o Fagno, nem contra o Carlos Eduardo por furto de galinha e nem por furto de dinheiro. Nem pessoalmente na delegacia do Mojuí, que fica a 17, 20 quilômetros da Brilhosa, salvo engano, posso estar enganado, e nem pela internet, que basta ter um Wi-Fi para ir na Delegacia Virtual do Pará e registrar um boletim de ocorrência. Excelências, o Ministério Público pede também a condenação do acusado nos moldes do artigo 155 do Código Penal, que é crime contra o patrimônio, furto. Só que é um furto aqui bem... Crime de furto, ó. Artigo 155, parágrafo 4º. Artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Parágrafo 4º, é chamado furto qualificado. A pena de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido. Aí vamos lá, inciso 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Para configurar, excelências, prestem bem atenção nisso aqui que é importante. Para configurar o furto qualificado mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tem que existir, obviamente, 2 ou mais pessoas como autoras do fato. Só que a dona Maria, viúva da vítima, do seu Manuel, ela disse, está nos autos, e a promotora repetiu aqui hoje, que ela só chegou a ver o Fagno no galinheiro. Ela não viu o Carlos Eduardo. Se ela só viu uma pessoa, não procede o concurso de 2 ou mais pessoas, porque teria que ser pelo menos o Fagno e o Carlos Eduardo, mas já está em controvérsia.
que a dona Maria, que estava junto do seu Manuel, só viu o Fagno no galinheiro, não viu o Carlos Eduardo. Se ela só viu o Fagno, é uma pessoa. Então não cabe concurso de 2 ou mais pessoas. Porque o Carlos Eduardo simplesmente não estava no galinheiro, furtando galinhas, como que é o Ministério Público. Obviamente, excelências, parágrafo 4C, que é a pena prevista, relevância do estado gravoso, inciso 2. Aumenta-se de um terço que no praticado conta idoso. Certo. O seu Manuel era idoso, realmente. Idoso ou vulnerável. Caso idoso. Mas não cabe, porque se o furto não aconteceu, não cabe o pedido do Ministério Público desse furto qualificado, excelências. E é isso que nós estamos discutindo hoje aqui. Excelências, será perguntado a vossas excelências nos quesitos que eu vou explicar, tentar explicar de forma bem genérica a vossas excelências, sobre, primeiro quesito, é a materialidade. Se o seu Manuel realmente morreu, isso não se discute. Ele faleceu de acordo com os laudos periciais. O segundo quesito, geralmente, é sobre a autoria. Se foi o Fagno o autor dos golpes que levaram à morte. Fagno disse que sim, inclusive que se arrependeu da situação, né, que ocorreu, do falecimento do seu Manuel, de ter ocorrido o falecimento do seu Manuel. O terceiro quesito, geralmente, excelências, é o quesito obrigatório, que vão perguntar a vossas excelências, os jurados absolvem o acusado Fagno? Nesse, vossas excelências devem votar sim, e absolver o Fagno das imputações feitas pelo Ministério Público, por diversos motivos, excelências. Vossas excelências podem absolver sem precisar justificar para ninguém a decisão de vossas excelências. Excelências, é muito bonito quando o Ministério Público pede, junto com a acusação, que inclusive são 3 advogados, geralmente de defesa, que hoje estão sentados ali, para condenar. Condenar, 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 a qualquer custo condenar. Mas, excelências, não é apenas condenando que se faz justiça. Absolver também é fazer justiça. E, nesse caso, as provas caminham para a absolvição do Fagno. Por tudo que foi mostrado aqui, desde 8 horas da manhã, excelências. Se vossas excelências entenderem que não houve a legítima defesa, votem pelo privilégio, injusta provocação por parte da vítima. A vítima foi à porta, provocou, estava armada. Ou na lesão corporal seguida de morte, lesionou o contestado, continuou vivo, depois morreu. Vai ser perguntado isso a vossas excelências. Quando se superado, excelências, o terceiro quesito, que seria a absolvição direta do acusado, vai ser perguntado a vossas excelências sobre as teses de defesa, que podem vir no terceiro quesito, que é a legítima defesa, pode vir a segunda tese de defesa, que é a lesão corporal seguida de morte, que é o homicídio privilegiado. Vossas excelências votem sim pela legítima defesa, sim pelo homicídio privilegiado, se for perguntado a vossas excelências, e sim pela lesão corporal seguida de morte, se chegar a ser perguntado a vossas excelências. Porque também será perguntado a vossas excelências sobre as acusações do Ministério Público, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4. Homicídio qualificado, votem não. Não existiu um motivo torpe, que é um motivo repugnante, que a acusação falou que seria raiva. Mas o Fagno estava com raiva de quê? Se foi seu Manuel que foi na porta dele. Se Manuel morreu, as fotos estão nos autos, já foi mostrada desde 8 horas da manhã, a 30 metros ou 20 metros da casa do Fagno. Quiseram tentar nos acreditar que ele foi levado até lá, mas para isso existem as perícias.
As perícias dizem que ele morreu no local onde foi encontrado, que os golpes foram dados naquele local, que ele morreu onde o corpo foi encontrado. Sabe por quê, excelências? Porque não há vestígios do corpo sendo puxado. Não há vestígios de sangue quando um corpo é carregado. Não há vestígios de sangue na estrada, não há vestígios de corpo arrastado. A perícia que diz isso, não sou eu não sou perito. Então, é isso que a defesa pede hoje a vossas excelências. Que se atentem aos detalhes, aos fatos. Foi dito pelas testemunhas, inclusive filho do acusado, da vítima, que ele conversou com a mãe dele e a mãe dele falou que o seu Manuel foi até lá na frente, ela pediu para ele não ir, que ele pegou a sua espingarda e foi atrás dos acusados, na estrada. Quando ele chegou lá, o Fagner pegou logo um terçado. Meu Deus, qual é a casa na colônia? Que a gente chama colônia, né? No Planalto é colônia, na Várzea é sítio. Que não tem um terçado. O meu pai tem um terçado, eu moro a 3 quarteirões daqui. Meu pai tem um terçado atrás da porta. Aqui dentro da cidade. Na cabeça dele é uma defesa, né? Meio de defesa, se alguém invadir a casa, digamos assim. Mas na colônia, todo mundo praticamente tem um terçado. Aí o Fagner dorme com o irmão dele fora e deixa as mulheres e as crianças dentro de casa. Ele dorme com o terçado lá ao lado. Porque se alguém entrar, se alguém tentar furtar, se alguém tentar roubar, ele vai se defender com o terçado. Como ele se defendeu, excelências, da injusta agressão do seu Manuel. Infelizmente, a vida do seu Manuel foi ceifada. Ninguém comemora a morte, excelências. Eu falo mais uma vez, eu não estou feliz por estar fazendo esse tribunal do júri pela morte do seu Manuel, porque eu conheço o seu Raimundo, filho dele. Eu trabalhei com ele nas eleições no Mojuí dos Campos, nas últimas eleições, há 2 anos atrás. E ele me viu lá na delegacia. Foi duro para mim, foi impactante. Doutor, é o senhor que é o advogado deles? Aí eu, seu Raimundo. Hoje, seu Raimundo não sabia que era seu pai, me perdoa, mas eu estou fazendo o meu trabalho. Sabe por quê, excelências? Porque o advogado criminalista, ele é odiado pela maioria das pessoas. Porque ele tem fama de defender bandido, de defender pilantra. O advogado criminalista, ele é odiado até o nome da pessoa está na denúncia e ele fazer parte do processo. Aí o advogado criminalista passa a ser amado. Até alguém precisar de um advogado criminalista, o advogado criminalista é odiado. Advoga para traficante, advoga para faccionado, advoga para bandido. Todos têm direito à legítima à defesa, excelências. Se não fosse eu o advogado do Fagner, seria outro advogado ou seria defensor público. E eu estou fazendo aqui o meu trabalho dentro do que diz o processo, excelências. Dentro do que diz os autos. São 445 laudas. Não sei se é a mesma de vossas excelências, porque a cada dia, se for juntado um documento, aumenta as folhas. 445 folhas, 445 laudas. Analisamos todas, vossas excelências também tiveram acesso, excelências. Mas contra fatos não há argumentos. Se Fagner tivesse saído da casa dele, armado com terçado ou uma espingarda, e ido até a casa do seu Manuel, e matado o seu Manuel, era diferente. Mas não foi assim que aconteceu. Seu Manuel foi até a casa do Fagner armado, porque ele já estava, como falaram aqui, chateado, com raiva de estar sumindo galinhas. Mas eles só tinham uma suspeita, que era o Fagner e o Carlos Eduardo. Não existiam provas. E para processar alguém e condenar alguém, é preciso que existam provas. Se não existir prova, ninguém pode ser condenado. O caminho é a absolvição. E não é sempre que a pessoa deve ser condenada. Fazer justiça é absolver, como eu acabei de falar, vossas excelências.
Excelências, folhas 87. Foi dito aqui 1 milhão de vezes que o acusado fugiu numa moto pela estrada. Aí, nas folhas 87, o delegado junto, o relatório, os documentos. E o que está escrito aí? Horrível, meu risco. Melhorar. Prestou não. Mas vamos lá. O que diz aqui? Foto 01, folha 87. Moto encontrada na residência dos acusados. Mas não foi a moto que o Fagner fugiu pela estrada? Fica fácil, excelências. Vim aqui na justiça, em audiência, numa sessão de julgamento onde a liberdade, o segundo bem maior. O primeiro bem é a vida, que o seu Manuel perdeu, infelizmente. O segundo é a liberdade. Mas fica muito fácil, excelência. Eu vou lá na delegacia, vou falar tudo o que eu vi. Eu estava lá, passou de moto, era o Fagner, e eu pensei, ele acabou de matar meu pai e fugiu na moto. E como é que encontraram a moto na casa do Fagner? Moto encontrada na residência dos acusados, a broche preta. Não há como, excelências, robustecer uma condenação baseado em farsas. Vossas excelências lembram do depoimento do Fagner passado aqui? Vocês viram aquela senhora que fazia todas as perguntas, que deu ralho em mim, que deu ralho no Fagner? Era a juíza do feito, doutora Carísia Assad. A doutora Carísia Assad, naquela audiência, que vossas excelências viram aqui, ela fez o papel do Ministério Público, fazendo as perguntas e indagando, como se fosse a fiscal da lei. E no humilde entendimento desse advogado com 20 anos de profissão na esfera criminal, foi um erro grave. Porque o Ministério Público é que é o fiscal do ordenamento jurídico, como eles gostam de ser chamado. Antes era fiscal da lei, agora é fiscal do ordenamento jurídico. Mas a juíza perguntou tanto, mas não era a função dela. A função dela era fazer perguntas complementares, caso houvesse necessidade. Doutor Flávio Lawande, vocês excelências perceberam aqui? Perguntou nada, porque não é obrigação dele, ele não é o destinatário da prova. O destinatário da prova é vossas excelências, que podem fazer 500 perguntas, se quiserem, hoje aqui. Ou a defesa, ou a acusação. Mas, excelência, vossas excelências recordam aquela história? Se for contra o acusado, pode tudo. Se for para prejudicar, pode tudo. Mas se for para ajudar, eu intervi, levei um monte de ralho, estou acostumado já. Ele explicou, vossas excelências perceberam que quase todas as respostas do Fagner foram idênticas no dia da audiência, acho que ele deu hoje aqui. Onde o senhor estava? Eu demorei para entender quando ele falava. O seu Manuel chegou dentro de casa. Depois eu perguntei para ele várias vezes. Dentro de casa é dentro do quintal da casa dele. Que ele, como um rapaz que tem a 2ª série do ensino médio, que não entende quase nada, que deu para perceber, demorou para explicar para a juíza, para mim, para todo mundo que estava lá presente, que dentro de casa era dentro do quintal. E onde o senhor estava dormindo? Falei pela última vez. Vossa Excelência, lembram disso? Eu vou lhe dar mais uma chance. Se fosse menos o promotor falando assim, tudo bem, mas a juíza não pode. Artigo 212, Excelência, do Código de Processo Penal. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa, ou importarem na repetição de outra já respondida. Sobre os pontos já esclarecidos, parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquisição. Complementar? Está falando mal? Perdão.
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição, complementar o interrogatório. O que é complementar? O réu fala assim: aí, excelência, a minha mãe tem uma estrada, está lá em casa. Aí o juiz, para complementar, sabe me dizer a cor dessa estrada? Verde. Ok, complementou. Aí, excelência, eu estava lá com a minha camisa e ela rasgou. Sabe me dizer que cor era a sua camisa? Preta. Isso é complementar. Agora, fazer quase o interrogatório inteiro, perguntas como vossas excelências viram aqui. O que aconteceu? Porque o réu, ele está numa condição de inferioridade sempre. Sempre vai estar. Sabe por quê? Porque desde o dia 9 de abril de 2025, o Fagner, o irmão dele, que morreu na cadeia, são taxados de bandidos e ladrões. Desde o ano passado, de abril de 2025, eles já chegaram na justiça como ladrões e bandidos. Só que aí eu pergunto a vossas excelências, e as provas, doutora? E as provas da bandidagem? Como eu falei agora há pouco a vossas excelências, a certidão criminal de um bandido tem 3, 4, 5, 6, 7 laudas. Eu tenho cliente assim, voltado para o crime. Mas a certidão do Fagner, ela é negativa. Ah, mas a Maria da Penha não sei o quê. Arquivada. Prisão temporária? Arquivada. Porque foi vinculado a esse mesmo processo. Ah, mas o senhor sabia que os seus irmãos ou o seu irmão já foi preso por roubo? Mas quem está sendo julgado aqui, excelências, hoje, é o irmão do Fagner? Será que eu fui atrás de algum parente do seu Manuel para dizer aqui que já tinha cometido alguma coisa errada? Não, porque não é o seu Manuel nem o irmão dele que está sendo julgado aqui. É o Fagner. Então qual é a necessidade? Qual é a vinculação ao fato de dizer que o irmão do Fagner respondia um processo? Perguntaram para a mãe dele: a senhora sabia? Quem nunca cometeu algo e não contou para a mãe? E outra, qual a obrigação da mãe dela de saber? Os seus filhos estavam bebendo nesse dia? Ela não disse que não estavam. Ela disse: se estavam, eu não vi. Eu não vi. Mas a Narliane viu. E a Narliane disse aqui: eles estavam bebendo sim, cachaça 51. Mas a dona Ivanilda disse que eu não vi. Ela não disse que não estavam. Então ela não mentiu. Ela só disse que não viu, porque o Fagner estava bebendo escondido dela. Ele e o Carlos Eduardo. Porque a dona Ivanilda não gosta que eles bebam lá cachaça. Eles bebem escondido. Assim como eu já bebi escondido dos meus pais, quando eu era moleque. E aí, a dona Ivanilda cometeu um crime? Excelências, eu vou encerrar a minha fala agradecendo desde já a atenção prestada, me desculpando por algum excesso, tanto a vossas excelências quanto a família da vítima, assim como também a família do acusado. Mas eu suplico que vossas excelências façam justiça absolvendo, porque se existem dúvidas, se existem certezas, indúbio pro réu, uma máxima do direito penal. Na dúvida, sempre se decide a favor do réu. Vossas excelências têm dúvida se ele morreu com uma espingarda? Com a ponta de uma espingarda na barriga? Por terçadadas? Se ele foi até a casa do Fagner? Se o Fagner foi até a casa dele? Dúvida significa absolvição. Dúvida não significa condenação. Legítima defesa, nossa tese principal. Homicídio privilegiado vai ser perguntada para vossas excelências, e a segunda. E lesão corporal seguida de morte. Eu lesionei, ele caiu, morreu depois. Vai ser perguntado a vossas excelências. Muito obrigado. E se o Ministério Público vier para a réplica, por mais uma hora, por dever de ofício, eu voltarei de novo por mais uma hora para a tréplica. Ainda vamos aguardar agora para ver se o Ministério Público volta para a réplica por mais uma hora. Se ele voltar, eu venho novamente por mais uma hora para a tréplica. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Ok, são 8 horas e 40 minutos, exatamente, a senhora tem até as 9h40. 1 hora. Dá um play aí, Rosa, qualquer jeito que tiver mesmo. Pronto. Pronto. À vontade. Não, funcionou não, vai. Vai ser Não? justa. Foi. Pronto. Boa noite. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta.
Eu não vou falar 1 hora, até conversei com os novos advogados para a gente ser objetivo, porque não precisa repetir o que já foi dito. Mas algumas coisas eu preciso esclarecer, porque vem uma tese que eu não tinha imaginado e eu preciso mostrar para vocês, pelo menos juridicamente. De fato, a gente não vai discutir mais. De fato, o que eu preciso só mostrar e esclarecer para os senhores? Eu posso estar enganada, até porque a gente está aqui desde as 8h pouca da manhã escutando. Mas eu não me recordo especificamente do seu Raimundo falar aqui que viu o Fagno em uma broche. Eu me recordo ele falar que viu o Fagno em uma moto. E no IPL se fala de uma broche e de uma pop. Mas ok, que seja a broche. É a broche, né? Só constatem, realmente, essa broche preta, ela foi achada na casa. Sobe aqui, por favor, doutora, só para eles verem em cima. Dessa mesma página, a página de cima. Mais. Pronto. Ela foi achada na casa da mãe do Fagno e do Carlos. Mas a data que isso aconteceu foi 29 de abril. O fato aconteceu dia 10 de abril. Lembrem que o Fagno se entregou dia 11 e o Carlos dia 12. E essa moto foi localizada pela polícia apenas no dia 29. Então, isso quer dizer que é possível. Eu não ouvi o seu Raimundo falar isso aqui, mas é possível que fosse a broche. Primeiro ponto. Segundo ponto. A dona Maria falou, sim, desde o princípio, da existência de 2 pessoas na propriedade dela. Sempre se usou o plural desde o início. Podem olhar em todos os depoimentos. Eram os venezuelanos. E ela foi honesta a dizer aqui, como disse na audiência, eram os venezuelanos, mas eu vi o Fagno, o outro já estava indo-se embora. Então, tinham 2 pessoas, sim. Se falou muito aqui de que o Fagno ganhava bem, recebia bem, que vendia açaí, que açaí é caro. E foi bem no momento que o doutor Rosendo fez um questionamento que eu fiquei também intrigada. Se ele ganhava tanto assim, por que era a mãe que comprava a moto, por que era a mãe que comprava o carro, que era a mãe que bancava tudo? Infelizmente, como o doutor falou antes também, tem uma explicação que faz sentido. Droga. Infelizmente, os senhores vão ver pessoas com dinheiro, pessoas que têm uma família estável, uma família boa, se metendo em coisa errada, cometendo crime, besta, às vezes graves, para manter um vício. É uma decisão da pessoa. Então fica esse questionamento. Põe no slide, doutora, por favor. Aqui no PowerPoint. Vejam só. A legítima defesa ela tem requisitos. Não é só dizer aqui que estava e pronto. A primeira coisa que os senhores têm que saber, o princípio de indúbio pro réu, ele existe. E eu mesmo uso várias vezes. Mas o princípio do indúbio pro réu, ele é cabível quando essa dúvida diz respeito se o crime aconteceu e quem cometeu. É isso, para isso que serve o indúbio pro réu. Agora, o réu vem aqui e lança uma legítima defesa da mente dele, ou um privilégio da mente dele, ele tem que provar. Isso não é dúvida. É uma questão bem importante dos senhores considerar. Porque é inegável que o princípio do indúbio pro réu existe. Mas ele existe quando a dúvida está se o crime aconteceu e se foi o acusado que cometeu. Isso a gente não tem dúvida aqui nesse processo. O que ele está querendo trazer dúvida é uma história de uma legítima defesa que só aconteceu no pensamento dele. E é compreensível. O seu Fagno não vai ser nem o primeiro nem o último réu a sentar aqui e tentar trazer elementos para melhorar a situação dele. Então, ainda que a gente considere que ele fala a verdade, que o seu Manuel tenha ido lá com essa espingarda, que a gente sabe que parece ser improvável que tenha acontecido dessa forma, porque vejam só, por onde o corpo caiu estava a 30 metros da casa deles, do acusado. A cabeça estava
como se estivesse andando, indo para casa do Fagner. Não tinha sangue, a não ser onde o corpo estava. Por isso, a conclusão... Desce aqui, doutora, do lado. A conclusão... Não, aqui no 31. A conclusão da perícia é... Cadê? Desarmada, caiu no solo, sofreu... Bem aqui. Ele fala aqui. Indicando que provavelmente foi lá que aconteceram as agressões e lá que o corpo da vítima repousou até todo mundo encontrar. Na história dele, as agressões começaram lá dentro do portão para dentro do terreno dele. Foi lá que o seu Horácio colocou a arma na cabeça dele, não atirou, mas ele conseguiu segurar a arma e começou a dar-lhe com o tarçado e não viu onde pegou. Se as agressões começaram lá, como é que não tinha uma marca de sangue mostrando que aconteceu ali e foi para lá? Assim como não tinha nenhuma outra marca de sangue além onde o corpo estava. O raciocínio que faz sentido é que o seu Manuel nem chegou lá. Porque o corpo dele estava a 30 metros da casa. E ele morreu, de novo aqui, acho que depois que o doutor começou a ler, ele não terminou de ler. Instrumento corto contundente, um facão, ele tinha vários golpes de faca. E um instrumento cilíndrico, quem está dizendo isso é o laudo, não sou eu. Possivelmente oco, similar a um cano de arma de fogo tipo espingarda, que atingiu as vísceras abdominais, causando óbito. Muito se fala que foi legítima defesa, que ele pegou o terçado e deu, não viu onde pegou e saiu correndo. Mas não explica como é que o seu Horácio morreu com essa paulada na barriga. Porque ele disse que então ele não deu. Porque ele disse que ele saiu de lá e o seu Manuel estava com a arma na mão, deitado no chão, vivo. Vejam que a história que ele conta não encaixa aqui com as provas técnicas que a gente tem. Pode pôr aqui no 28, doutora. Essa legítima defesa, ainda que a gente acredite, digamos, que o seu Manuel chegou lá, apontou essa arma na cabeça dele, mas não atirou. Aí eles começaram a travar a luta corporal. A partir do momento, aqui diz assim para a gente, que a legítima defesa ela não autoriza a vingança privada. Você pode matar se for para você não morrer. Você tem... Volta aqui de novo no 27, doutora, só para eles verem o que o artigo diz. Não é assim, a tua legítima defesa está livre, não vai acontecer nada. Não, tem requisitos que precisam ser observados. Você precisa repelir uma agressão que está acontecendo ou prestes a acontecer. Não é uma agressão que você imagina, não. Ela tem que estar acontecendo ou quase para acontecer. Você já está vendo a pessoa tirar a faca, tirar a arma. Para ti, atingiu outra pessoa. Você pode defender outra pessoa. E você tem que usar dos meios necessários e dos meios moderados. A partir do momento em que ele consegue tirar o foco da arma de cima dele, para quê continuar agredindo? Isso é o que ele fala. Mas a perícia diz para a gente, por A mais B, que ele foi desarmado, porque ele morreu com um golpe de alguma coisa muito parecida com a espingarda. Então, ele foi desarmado. Para que continuar as agressões? Se não for por outro motivo. Que ruindade. Que raiva do fato de, naquele dia, infelizmente, o seu Manuel ter resolvido ir atrás porque ele viu quem foi. Foi isso que aconteceu. Pode passar para 28, doutora, de novo, só para ver se tem mais alguma coisa. A partir do momento em que você cessa a agressão contra você ou contra outra pessoa, esse é o objetivo da legítima defesa, é que você não seja agredido, que você não morra. Quando você consegue isso, você não tem mais por que agredir. Mas se você continua agredindo, isso tem que ser avaliado. E o que a gente sabe aqui é que ele continua agredindo, com o terçado e depois com a própria arma. E quem age como ele agiu, aí vem outro ponto que vocês têm que considerar. Quem pega um terçado
Ponha lá no croquis para eles verem, doutora, acho que está aí por cima. Quem pega um terçado e atinge a vítima, inclusive depois ainda dá um golpe com o cano de alguma coisa parecido com uma espingarda aqui nessa região da vítima, os senhores vão ter que responder, porque a gente não pode entrar na cabeça dele, para a gente dizer se foi sem querer ou se não foi. A gente não consegue entrar na cabeça de ninguém, mas a gente observa pela história que a gente tem, pelo comportamento da pessoa, o que ele queria. O que a gente vê que ele queria. Que ele vai dizer que todo réu vai dizer que não quer matar. Que foi sem querer, que não era só para lesionar. E aí a gente usa o bom senso. Quem faz isso aqui, e se os senhores olharem as fotos, que eu não vou mostrar, mas lá da página 200, olhem depois de novo, da página 294 até a página 303, e vejam a foto da vítima, dessas lesões aqui. Inclusive uma foto do rosto do seu Manuel, que eu não vou mostrar aqui, mas vocês podem olhar aí. E veem, quem faz aquilo e deixa aquela vítima daquele jeito? Pode ser até que na cabeça dele, não estudei até a 2ª série, vivi no mato. Pode ser que até na cabeça dele ele ache isso. Mas o direito não admite que a gente, como sociedade, entenda que... Aí a gente usa o padrão médio. Utilizando o homem médio, porque a gente não pode utilizar o entendimento do réu. Senão todo réu é inocente e ninguém é culpado. A gente tem que utilizar o bom senso e o homem médio. Uma criança sabe que se pegar um terçado, se bater, pode matar uma pessoa, porque aqui a gente está falando de região vital. O que vocês vão ter que analisar aqui, ele diz que não quer matar. É uma das últimas teses, né? Caso vocês passem as outras. É olhar isso aqui, ó, e verificar se quem faz isso aqui numa pessoa está fazendo sem querer, porque só quer lesionar, ou no mínimo, que é aí que eu acredito, o que tinha na cabeça dele eu não posso afirmar para os senhores. Mas eu posso dizer para os senhores que, no mínimo, qualquer um de nós saberia que fazendo assim, causando ferimentos nessas regiões, da forma como foi, a pessoa podia vir morrer. E se eu sei disso e faço, isso é vontade para o direito do mesmo jeito. Então, vejam só. Pode pôr no PDF, doutora, de novo. Só para a gente finalizar aqui os quesitos. Põe aqui no 33. O que vai mudar daquela hora que eu falei com vocês para agora? Materialidade, seu Manuel morreu. Autoria, nem ele nega. É a partir daqui que a gente começa a discussão. É aqui que os senhores vão dizer se os senhores acreditam ou não na primeira tese dele de que foi legítima defesa. De que foi o seu Manuel que foi lá, do nada, pegar uma arma, apontar na cabeça dele, que aconteceu como ele falou. Ou na reportagem, quando ele disse que estava bebendo, ou depois no juízo, quando ele disse que estava dormindo. Enfim, se em algum momento é crível essa história de legítima defesa. É aqui que os senhores vão dizer. Aí, volta aqui no 32, doutora, só para os senhores ficar bem claro. 32. O princípio do indúbio pro réu o resumo é isso aqui. Se eu tenho dúvida se o crime aconteceu, eu absolvo. Se eu tenho dúvida se foi a pessoa que cometeu o crime, ok, eu também absolvo. Porque é melhor a gente deixar um culpado solto do que um inocente responsabilizado por uma coisa que não fez. É esse o raciocínio básico do princípio do indúbio pro réu. Agora, quando vem a tese, opa, eu estava em legítima defesa, ou opa, eu fui provocado, aí ele tem que provar o que ele está dizendo. Seja por testemunha, seja pelo depoimento dele, falando a história que aconteceu, nos convencendo. E aí que está a grande questão. Como é possível acreditar no seu Fagno diante do que a gente vê no processo inteiro? Em que ele diz uma história lá, depois ele vem com outra história aqui. Quem alega tem que provar. Se ele tá dizendo que está em legítima defesa, ele tem que provar. E a prova técnica mostra para a gente que não é bem assim como ele está falando. Que o seu Manuel, possivelmente, pelo que a gente sabe, nem chegou lá. Porque não tinha marca de sangue, a não ser no local onde ele caiu. E ele caiu a 30 metros da casa dele.
Que ele ia lá, é possível se dizer que ele ia. Porque ele e a dona Maria viram, naquele dia, que era o acusado e o irmão que estava mexendo lá no galinheiro. Mas ele não agrediu. Porque pegaram ele antes. E não pegaram da forma como ele está falando. Porque se ele tivesse com essa espingarda apontada, como ele disse, ele tinha tirado. E o seu Fagno, ele não tinha uma lesão. Existe aí o laudo, doutora, o laudo do Fagno, em que a única lesão que ele tinha era um arranhão. Se a senhora puder ver a página só para eles olharem. Lá em cima, quando ele foi preso. Aqui, peraí. Laudo Fagno. Laudo réu Fagno, lá embaixo. O de baixo. Ele só tinha um... Não, sobe lá. Ele só tinha uma escoriação. Escoriação é um ralado. Na face lateral do braço esquerdo, e ele mesmo, quando foi perguntado, relatou que ele tinha se arranhado na mata. Se ele travou uma luta de 5 minutos com um senhor que hoje se disse que era forte, um senhor de 76 anos, ele não ficou com nenhum arranhão. Se isso tivesse acontecido, já que o seu Mano era forte, como quer a defesa dizer hoje, no mínimo tinha que ter alguma coisa a mais nele. E ele poderia ter falado já desde o início, lá quando ele passou pela perícia, mas ele não falou nada. Aqui, olha, não tem nenhum arranhão. Esse arranhão que eu tenho aqui foi na mata, quando eu estava escondido. E hoje ele quer dizer para os senhores que ele lutou durante 5 ou 10 minutos com um senhor de 76 anos, andando 30 metros, que é isso que a gente tem, a distância de onde o corpo estava para a porta da casa dele, mais de 30 metros, e que não ficou nenhuma marca em lugar nenhum de sangue que comprovasse o que ele está falando. Volte lá, doutora, nos quesitos. No 33. Então, vejam só. Aqui que os senhores vão dizer se os senhores acreditam ou não nessa história da legítima defesa. Passado isso aqui, que eu espero que seja passado, porque não dá para acreditar que foi da forma como ele está falando, a gente vai passar para a segunda situação, que é vocês entrarem na cabeça dele, já que não acreditamos que foi legítima defesa. Mas agora os senhores vão ter que dizer se, dando os golpes, porque aqui ele só assume que ele deu as terçadadas. Mas a gente sabe que a vítima, além das terçadadas, levou um golpe, uma porrada, digamos assim, na barriga, que foi isso, inclusive, que matou. Mas ele não disse que deu esse golpe. Aí vocês vão ter que me dizer, com esses golpes de corte e a paulada no abdômen, quem age dessa forma, já que não estava em legítima defesa, só queria causar lesão corporal e não assumiu o resultado morte? O que é não assumir o resultado morte? Foi o que eu falei para os senhores, a gente não pode entrar na cabeça dele. Ele sempre vai dizer que ele não queria matar, que era só para lesionar. Assim como já vi homicídios, nunca passei por isso, mas já ouvi histórias de homicídio com dezenas de facadas e a pessoa chega aqui e não dizer, olha, mas não era para matar. Então, essa questão sempre pode ser trazida para os senhores. E a gente não tem aqui que se valer do que o réu disse se não fizer sentido com o processo. Porque eles sempre vão buscar o melhor para ele, o menos pior. Aqui, o que os senhores vão ter que analisar? Com aquela quantidade de golpes, olhando aquelas fotos do estado em que o seu Manuel ficou, quem faz aquilo? No mínimo, sabe que podia matar aquele senhor. No mínimo, sabe. E se no mínimo ele sabe, e vai lá e faz, eu não posso dizer que foi lesão corporal seguida de morte. Que ele não tinha a intenção de matar. Que quem age daquela forma, no mínimo, sabe que podia acontecer alguma coisa com aquele senhor. É essa, mais ou menos, a pergunta que os senhores vão ter que responder. Se os senhores acreditam, como eu, utilizando a lógica e o bom senso, que os ferimentos que o seu Manuel teve indicam, já que eu não posso entrar na cabeça dele, de que, no mínimo, ele sabia que podia matar aquele homem. E ele foi lá e fez. Ou se os senhores acreditam, na tese da defesa, de que foi sem querer, porque lesão corporal seguida de morte é assim, ó, eu te lesiono, eu só queria te lesionar, não queria te matar. Mas, infelizmente, tu acabou morrendo sem eu querer.
É isso que os senhores vão ter que responder aqui. E não dá para acreditar que quem pega um terçado não queria matar. É quando o acusado, como o doutor Gabriel sempre usa esse exemplo, ele perde a cabeça, ele perde o filtro. Assim, perdi a cabeça e agi sem pensar, porque fui injustamente provocado pela vítima. Então, eu preciso que, para existir o privilégio, que a vítima tenha provocado, que essa provocação da vítima tenha sido injusta. E essa provocação injusta, ela pode ser porrada, ela pode ser gesto, ela pode ser frase, ela pode ser qualquer coisa. Não precisa ser só agressão física. Xingamento, qualquer tipo de coisa que justificadamente faça com que qualquer ser humano médio perca a cabeça e acabe cometendo um crime. Isso é o privilégio. Sabe aqui, doutora, por favor, só para eu ver. O privilégio está nesse artigo. Assim como a legítima defesa, ele também tem requisitos. E tem 3 situações que dão direito ao privilégio. E o que eles estão alegando hoje aqui, a defesa, é essa última. Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Só que se esquece de mencionar e de enxergar o todo, que a história não começa simplesmente porque deu na cabeça do seu Manuel, do nada, pegar uma arma e ir até a casa do Fagner. A história começa quando, naquele dia, infelizmente, o seu Manuel vê quem estava subtraindo os bens dele. A história começa ali. E, na verdade, começa até um pouco antes, porque já tinha tido outras subtrações. Mas só naquele dia ele viu quem era. Como é que a injusta provocação é da vítima? Se tudo começou com um comportamento que é imputado ao acusado. Então, eu não posso falar em privilégio, porque eu preciso de injusta provocação da vítima. E aqui a gente não pode enxergar só uma parte, a gente tem que enxergar a história toda. A história não começa com o seu Manuel indo lá armado. A história começa com a subtração. Se ele tinha motivo, se ele não tinha, se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, o fato é que aquela família não ia inventar isso para prejudicar ele. E trazer ele aqui para acusar de uma coisa que não teria acontecido, quando eles disseram várias vezes, sempre desconfiamos que eram os venezuelanos. Mas só naquele dia a gente viu. Nunca acusaram antes. Então, o privilégio aqui também não passa, porque é preciso que a provocação tenha começado, a história tenha começado com a vítima mexendo com o acusado. E aqui a gente sabe que é o contrário. Que foi o acusado que, com seu irmão, possivelmente ali, por causa de droga, por causa de álcool, foi mexer lá. Se ele tinha precisão ou não de mexer para pegar a galinha, e aí, infelizmente, não vai fazer diferença, porque as testemunhas falam que aquele dia viram eles lá. E não há razão para que essas pessoas criem tudo isso aqui para culpar um inocente que não tem nada a ver com nada. Que ele não é um criminoso, como vários que já sentaram aqui, realmente ele não é. Mas a gente tem que admitir, porque a ficha dele mostra que ele não tinha outros crimes. Mas a gente tem que admitir que, pelo que tem no processo, a fama dele não era boa. E a gente também tem que reconhecer que não é raro, infelizmente, mas várias pessoas com famas de criminoso, a ficha é limpa. Mas isso não quer dizer que ele não seja. Só quer dizer que ele não foi condenado ainda pela justiça. Mas todo mundo sabe que coisa errada ele faz. Volte lá nos quesitos. 33. As qualificadoras eu também não vou mais falar. Não sei se a doutora tem alguma coisa a acrescentar. Mas é só vocês usarem um bom senso. A gente está falando de um senhor de 70 anos contra um jovem, na verdade, 2. Que na nossa análise eram os 2 contra ele. Que é só o que explica o que aconteceu, ele ter sido achado daquela forma. E aqui, o fato de ele ter marcas de defesa não quer dizer que não exista a qualificadora. Porque essa qualificadora ela deve existir
em duas situações, pode ser em uma e em outra. Quando anula a chance de defesa, que foi o exemplo que o doutor deu clássico, de vir pelas costas e a pessoa não está esperando, ou o mais clássico ainda, quando a pessoa é pega dormindo, que não tem chance nenhuma dela se defender. Mas o artigo diz que não precisa anular, basta você diminuir. E a partir do momento que eu estou falando de 2 jovens contra um idoso, que foi desarmado, que está escrito isso no laudo, e é agredido com golpes de terçado e golpes da arma, eu tenho que usar o bom senso e entender que, pela biologia, pela lógica, aquele senhor não tinha condições de lutar em pé de igualdade com aqueles 2. Tentou se defender até o último minuto, tanto que as lesões de defesa dele foram graves. Por isso essa qualificadora existe. Basta diminuir as chances de defesa. E quando eu falo de 2 jovens contra um senhor, sendo que tinha um terçado e tinha uma arma que foi usada para matar ele com uma paulada, eu estou falando, sim, que ele teve essa chance de se defender diminuídas. E a última, aqui o que vai mudar é isso. E aqui, não, pode voltar lá, doutor. Essa quinta pergunta não vai ser feita para os senhores, vai ficar até aqui, porque é uma situação que não precisa ser requisitada, que é uma majorante. Alguns juízes perguntam, mas, como disse o doutor Laonde, ele não pergunta majorante, porque aqui é inegável que o seu Manuel era idoso. Isso aqui não é uma questão fática. Aqui, o que os senhores vão ter que dizer é sobre se esse furto ocorreu. E a dona Maria, desde o início, fala que esse furto ocorreu. E, desde o início, ela fala no plural. Os venezuelanos. Os venezuelanos. Ela podia chegar aqui e dizer, não, eu vi o Fagner e vi o Carlos. Mas ela foi honesta desde o começo e disse, eram os venezuelanos, mas aquele dia eu vi o Fagner. Vi a outra pessoa correndo e deduzi, por conta de todo o falatório que já tinha antes, e suspeitas que a família tinha, de que eram os 2 irmãos. Mas naquele dia ela só viu o Fagner, mas tinha 2. Ela não reconheceu, não viu o segundo para dizer que era o Carlos. Ela viu que tinha mais um, mas não viu e disse era o Carlos. Mas tinha outra pessoa. Desde o começo ela disse isso. Por isso não há dúvida em relação a essa qualificadora do furto, de que eram 2 pessoas. Sim, eram os 2 irmãos, sim. No mais, senhores, lembrem do juramento que vocês fizeram no começo, de votar de acordo com as suas consciências, com os ditames da justiça. Vejam o que faz sentido nessa história e apliquem a justiça, reconhecendo que, infelizmente, o seu Fagner, naquele dia, não estava em legítima defesa, que ele não foi injustamente provocado. Esse é mais um homicídio, como todos, que é difícil para a gente entender como é que aconteceu. Não tentem, porque isso também eu já desisti, achar lógica nesses tipos de crime. Não tem lógica. É droga, é álcool. Tudo leva pessoas, como ele disse aqui, que não tinham precisão, a fazer coisas criminosas e a trazerem essas pessoas aqui para o banco dos réus hoje para ser julgado. E o seu Fagner, ele errou. Ele não atuou em legítima defesa. Foi um homicídio, que não teve privilégio, porque se tivesse eu não tinha problema nenhum de reconhecer. Como várias vezes eu fiz. Agora a gente não pode enxergar só um pedaço da história, que às vezes, muitas vezes é isso, mas eu entendo, é o trabalho da defesa. Pontuar o que convém e não olhar para o resto. O tempo todo ele fala que ele estava em legítima defesa, que ele só usou o facão, mas não explica como é que aquele senhor amanheceu morto ali, foi encontrado morto ali, e a perícia está dizendo que ele morreu de uma paulada na barriga. E quer que a gente acredite que isso tudo aconteceu ali, dentro da casa dele, por 30 metros, de dentro da casa, mais 30 metros para fora, e ninguém viu nada. Mas o irmão dele, mesmo sem ver nada, fugiu junto com ele. Fugiu junto, não no literal da palavra, mas também sumiu.
E foi isso que aconteceu. Eu peço aos senhores que entreguem à justiça que a família da vítima está pedindo, para que o seu Fagner não saia por essa porta junto com a gente. Daqui a um tempo, quando ele cumprir a pena dele, que não é os senhores que vão escolher qual vai ser, ele vai voltar para a sociedade. Ele vai ter esse direito de voltar. O direito que foi tirado do seu Manuel, porque ele nunca mais vai voltar. Obrigado, Excelência. São 9h11. Pergunta: a defesa se utilizará da faculdade da tréplica? Vamos renovar o relógio. Muito bem, rapaz. Pode começar. Senhor Geraldo, alguém quer o toalete antes? Água? Não? Pode seguir. Tem alguém? Então tá, intervalinho de 5 minutos. Não literais. Fique à vontade. Sim, são 9h16. 13h16 de julgamento. Passo a palavra à defesa para a tréplica. Muito obrigado, Excelência. Informo que também não farei uso de 1 hora completa, Excelências, pelo adiantado da hora. Nós vamos tentar nos ater aqui às falas do Ministério Público aqui nesse momento da réplica dele. Excelência, foi falado aqui sobre a motocicleta, vinculado pelo Ministério Público agora há pouco, que talvez essa motocicleta Bros Preta não fosse a mesma que, em tese, o acusado teria fugido. Mas a única motocicleta de propriedade do acusado e da família dele, como disse a mãe dele, o que é meu e dos meus filhos, era a motocicleta Bros Preta. Então, cogitar que seria uma outra motocicleta é leviano, porque não há provas. Sem provas, não há como robustecer o pensamento, o entendimento. Excelências, mais uma vez, eu vou mostrar apenas 3 depoimentos aqui, novamente na delegacia. Doutor, o senhor se prende muito na delegacia. Foi no dia dos fatos ou um dia depois dos fatos? Lembrem, Excelências, que não foi o Fagner que foi até a casa do seu Manuel armado, ou que o seu Manuel morreu na casa dele. Ele morreu a 30 metros da casa do Fagner. Então, se não há uma injusta provocação por parte da vítima de ir até a casa do acusado, armado com uma espingarda, por quê? Porque está aqui o depoimento, folhas 37. Raimundo Santos de Souza, que em conversa com sua genitora, chamada Maria Eudália, ela disse que por volta das 0 horas a vítima escutou o barulho das galinhas e ele saiu logo para ver o que estava acontecendo, pois uma vez que os vizinhos identificados como Fagner, e Carlos Eduardo estavam recorrentemente furto de galinhas e seu pai já estava chateado com a situação. Que inclusive Maria Adaila comentou que Fagner e Carlos Eduardo já teriam furtado dinheiro da residência da vítima, o que não foi provado até hoje. Porém, ela não teria registrado a ocorrência que os vizinhos já teriam dito que Fagner e Carlos Eduardo estavam comercializando drogas da comunidade, sem provas novamente. Aí, Excelência, vem o fato principal e crucial. Que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. Mas como não achou ninguém, mas isso aqui não foi o seu Raimundo que viu. Foi a mãe dele que contou para ele em conversa. Que em conversa com sua genitora, ele conversou com a mãe dele, com a dona Maria, e ela explicou direitinho o que tinha acontecido. Que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro. Excelências, qual seria o motivo do delegado de polícia acrescentar esse depoimento, essa versão, esses fatos no depoimento do seu Raimundo? Não existe prova nenhuma que houve uma fraude por parte do delegado, não existe motivação nenhuma no processo, nem provas de que o delegado agiu de má fé.
incluindo no depoimento do seu Raimundo esse fato de que a vítima pegou sua espingarda e foi em direção ao galinheiro, mas como não achou ninguém, resolveu caminhar pela localidade para encontrar os suspeitos. Quem está dizendo isso sou eu? Está no depoimento, excelências. Está no depoimento. Não sou eu que estou dizendo. Ah, mas eu não disse isso. Ah, mas é a sua assinatura? Sim, é minha assinatura, mas eu não disse isso. Aí fica aquela questão, né? Delegado que acrescentou, para ganhar o quê? Em razão de quê? Aí, excelências, nós temos mais um depoimento importante. O depoimento da própria Maria Aldaila, a viúva da vítima, as folhas 71. Dona Maria Aldaila, ela foi no outro dia na delegacia, excelências, no outro dia, falar isso aqui, que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner Ferreira e Carlos Eduardo. Ela está relatando aqui que o seu Manuel viu isso, prestem bem atenção, que a vítima abriu a porta e conseguiu ver Fagner Ferreira Pereira e Carlos Eduardo Santos Bacelar. Pois ele disse a depoente, são os venezuelanos pegando a galinha. Que perguntado quem são os venezuelanos, a depoente respondeu que Fagner e Carlos são conhecidos pelo apelido na localidade. Que a depoente disse que era comum ocorrer furto de galinha em sua residência e que eles sempre suspeitaram de Fagner e Carlos. Suspeitaram. Não fizeram boletim de ocorrência, não teve inquérito policial, não teve processo, não teve intimação, não teve nada. Aí vem o seguinte, que a vítima ainda de calção saiu em direção de Fagner e Carlos. Mas lembrem que desde o início do processo, a família da vítima queria tentar robustecer a história de que o seu Manuel não tinha condições físicas, de saúde, de caminhar na estrada, de sair caminhando, de ir atrás dos acusados, o que não é verdade. Que a vítima, ainda de calção, saiu em direção de Fagner e Carlos, ao passo que a depoente acompanhou a vítima até o portão de casa. Que a vítima saiu pela estrada. Quem foi atrás de quem, excelências? A esposa do seu Manuel falou que ele saiu pela estrada atrás dos acusados, atrás dos ditos venezuelanos, Fagner e Carlos Eduardo. A esposa da vítima quem diz isso. Que a vítima saiu pela estrada e a depoente retornou para casa, que aguardou o retorno da vítima. Mas como ela estava demorando, resolveu ligar para sua filha. Aí o resto a gente já sabe, excelências, o que aconteceu. Excelências, as teses de defesa, na opinião da defesa técnica, estão evidenciadas e robustecidas. A legítima defesa, em razão de Fagner ter se defendido de uma injusta agressão. Por que injusta agressão? Porque o seu Manuel saiu da casa dele com uma espingarda e foi até a porta da casa do Fagner. Ah, mas não deu tempo de atirar, não atirou? Sorte do Fagner. Outra coisa, excelências, que eu anotei aqui que o Ministério Público falou. Pegar uma arma, o Ministério Público afirmou que não seria o motivo, no caso, para o seu Manuel ter morrido, o fato dele ter pegado uma arma e ter ido até a casa do Fagner. Aí eu pergunto, pegar uma arma e ir até a casa de alguém, foi correto? É certo? É certo tentar fazer justiça pelas próprias mãos? É hoje que esses ladrões de galinha me pagam. Aí eu pego uma espingarda, sigo eles na estrada e vou até a porta da casa deles. Claro que o seu Manuel faleceu, lamentável, mas poderia ter sido o Fagner, poderia ter sido o Carlos Eduardo no mesmo dia e não depois. Excelência, aqui as questões não são... A questão principal não é apenas as lesões, que a vítima sofreu, e sim a dinâmica do crime, o intercrimes, o caminho que o crime aconteceu, o caminho que levou ao crime. Eu não vou me alongar a mostrar a Vossas Excelências o que eu já disse e a repetir,
Mas o privilégio, salvo se ficar superada a legítima defesa, o homicídio privilegiado, ele também, excelência, se encaixa perfeitamente no caso em tela. Eu vou, já que o Ministério Público fala muito de provas e provas, eu afirmo a vossas excelências e reafirmo sobre a questão de um homicídio privilegiado. Quando há um privilégio, o que é privilégio? Pena em caso de condenação. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, não cabe. Ou sob o domínio de violenta emoção. Claro que ambos, os dois estavam com violenta emoção, os dois estavam nervosos. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A defesa entende que houve provocação da vítima quando o Sr. Manuel saiu pela estrada atrás deles. E quem disse que ele saiu pela estrada? A família dele. A família dele. A família dele disse que ele saiu pela estrada com uma espingarda. A filha dele disse que achou o guarda-mão de espingarda do lado do corpo. Então, discutir por que sobre isso? Não há discussão que o Fagno matou o seu Manuel, isso não se discute. As lesões podem ser mostradas aqui 1000 vezes. Isso não se discute lesão, se discute as circunstâncias do crime. Como aconteceu? Quem foi atrás de quem? Quem agrediu quem primeiro? É isso que Vossas Excelências têm que levar em consideração. Então, o privilégio é isso. Injusta provocação por parte da vítima. A vítima pode provocar o autor por diversas formas. Com arma, com gritos, com ofensas, com tapa, com soco. Nesse caso, ir na porta da casa armado é uma injusta provocação, com violenta emoção pelo autor do fato, que é o Fagno. Então, isso não se discute, excelências. E o Instituto do Indúbio pro réu é a favor dele, do réu, que ele deve ser usado para absolver e nunca para condenar, excelências. Nunca para condenar. Não esqueçam isso. Se Vossas Excelências estiverem duvidando do que eu estou falando, quando Vossas Excelências saírem daqui, ou quando for liberado o celular para Vossas Excelências, pesquisem no Google. Ou se Vossas Excelências tiverem alguma relação com o direito, pesquisem. Lembrem disso, se já ouviram falar, ou na faculdade, ou de um amigo, alguma coisa assim, do indúbio pro réu. Na dúvida, sempre a favor do réu. Se temos dúvida, discordâncias, como disse o Ministério Público, absolvam o acusado, vai ser perguntado pelos quesitos que serão explicados pelo Dr. Flávio Lawande. Materialidade não se discute. A vítima morreu, laudo pericial. Autoria, foi o Fagno o autor das lesões. Terceiro quesito obrigatório. Os jurados absolvem o acusado? Sim, absolvam. Por dúvida, por incertezas, por achar que houve legítima defesa. Vossas Excelências não precisam justificar a decisão de vocês para ninguém. Decidam absolver e o acusado está absolvido por tudo que nós vimos das 8 da manhã até agora. E as teses do Ministério Público, Excelência, de homicídio com 2 qualificadoras, de motivo torpe, é aquele repugnante, repulsivo, não existe no caso. E furto qualificado, Excelência, cadê a materialidade do furto? O que é a materialidade? Cadê as galinhas? Foram encontradas? Foram apreendidas? Não. Não foram. Então, não há homicídio com 2 qualificadoras e não há furto qualificado em relação à vítima. Excelências, eu encerro a minha fala agora definitivamente, porque não existe quadréplica e nem quintéplica. Então, acaba aqui a fala da defesa e o Ministério Público não vai mais poder falar novamente. Agradeço a todos, agradeço a plateia, a todos os serventuários da Justiça por mais essa oportunidade. Agradeço a Vossas Excelências e não esqueçam, Excelências, absolver ou desclassificar o crime também é fazer justiça. Tudo bem que a fala do Ministério Público é bonita, ele é o fiscal do ordenamento jurídico, ele é o órgão que acusa e que também às vezes pede absolvição. Mas sempre condenar não é regra.
de acordo com as circunstâncias, a absolvição também é um caminho a ser seguido. E é isso que a defesa suplica a vossas excelências, que absolvam ou desclassifiquem o crime para lesão corporal seguida de morte. Muito obrigado e boa noite. Senhores, eu vou ler os quesitos que serão postos em julgamento perante vossas excelências, que, se aprovados, assim o faremos com a conversão em sala secreta. Primeiro quesito, materialidade. Se no dia 10 de abril do ano passado, por volta das 00h30, na estrada de acesso à comunidade de Brilhosa, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo necroscópico de ID 142 190 087, que foram a causa eficiente de sua morte. Se disserem que sim, confirma a morte da vítima. Se disserem que não, estarão negando a causa-morte descrita no laudo. Segundo quesito, autoria ou participação. O réu Fagno Ferreira Pereira, agindo em comunhão de esforços e desígnios com a terceira pessoa, concorreu para a prática do crime desferindo golpes agredindo a vítima? Se disserem que sim, vão confirmar que o réu também participou da morte da vítima. Se disserem que não, estarão absolvendo por negativa de autoria. Terceiro quesito, quesito obrigatório de absolvição. O jurado absolve o acusado? Se disserem que sim, absolve o acusado. Se disserem que não, não absolvem o acusado. Quarto quesito, desclassificação para lesão corporal seguida de morte. O réu Fagno Ferreira Pereira, ao agredir a vítima, quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo? Se disserem que sim, estarão mantendo a condenação pelo crime de homicídio. Se disserem que não, estarão desclassificando para o crime de lesão corporal seguida de morte. Quinto quesito é a desclassificação ou caso de diminuição de pena do privilégio. O réu Fagno Ferreira Pereira cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Se disserem que sim, confirma a tese de defesa com uma causa de redução de pena de 1/3 a 1/6. Se disserem que não, estarão mantendo a condenação por homicídio. Sexto quesito, primeira qualificadora de motivo torpe, que embora o nome iuris esteja motivo torpe, eu mantive a redação tal qual constou na decisão de pronúncia e na denúncia, para evitar qualquer tipo de supressão de instâncias, já que os senhores é quem são os juízes. O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja, em virtude de a vítima ter ido ao encalço dos indivíduos que estavam subtraindo bens de sua família, agindo o réu motivado pela irresignação e para assegurar a impunidade. Propriamente, isso seria inciso 5. No entanto, como foi assim nomeado na pronúncia e também na denúncia, eu vou manter para evitar confusão futura. Não seria o momento de modificação do inciso. Então, depois eu explico com calma para os senhores na hora da votação. Sétimo quesito, qualificadora, recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu suprimi a informação do réu ser idoso, para evitar bis in idem. Embora na pronúncia constasse a idade como causa da qualificadora, eu suprimi para evitar bis in idem com as circunstâncias do artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Então, mantive como: o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi surpreendida em local ermo e em desvantagem numérica, sofrendo violentos golpes, é também como consta na denúncia e também como consta na pronúncia, só suprimir a questão da idade para evitar bis in idem. Crime conexo de furto, primeiro quesito, que seria o oitavo, né? Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, foram subtraídas coisas alheias móveis, que seriam animais semoventes, galinhas, pertencentes à vítima Manuel Horácio. Autoria: o réu Fagno Ferreira Pereira concorreu para a subtração dos referidos bens. Quesito obrigatório: o jurado absolve o réu Fagno Ferreira Pereira da imputação do crime de furto. E, por fim, a qualificadora de concurso de pessoas: o fato descrito no 9º quesito foi cometido mediante concurso de pessoas, que seria a qualificadora. Oitavo, que é o quesito da materialidade. Isso mesmo. Na hora eu explico. Quesitos aprovados? Só com a ressalva do 9º para o 8º no 11º quesito? É no 11º, só muda de 9º para o 8º na redação final. É que no meu tá 9º ainda. Então eu posso ter passado para o Roosevelt antes de alterar.
Então, peço gentilmente à plateia que esvazie o plenário para a conversão em sala secreta, para que possamos proceder ao julgamento. Peço ao ilustre advogado que faça parte da banca. E eu vou perguntar, senhores jurados, estão prontos a julgar? Já participaram do julgamento? Querem que eu vá explicando com calma como funciona? Eu vou evitar a formalidade, pode ficar aí. Pode só ficar de pé, por favor. Pessoal, eu vou eliminar essa formalidade, vou fazer sentado. Ninguém merece, vai. Ou coisa do século XVIII. Pode sentar. Pode ficar sentado aí. Eu vou eliminar formalidades inúteis, tá, pessoal? Vamos lá. Poder Judiciário, vou ler de forma rápida o relatório. Eu basicamente adoto como relatório o mesmo da pronúncia, acrescentando a instrução procedida em plenário. E eu citei aqui as teses da defesa e da acusação. Durante a votação, basicamente, vamos lá, no homicídio foi reconhecida a materialidade, a autoria, o réu não foi absolvido, reconhecido o dolo de matar, afastado o privilégio e reconhecidas as duas qualificadoras. Em relação ao furto, não foi reconhecida a materialidade do furto, então ele foi absolvido pelo crime de furto. Então, pelas conclusões do Conselho de Sentença, basicamente, o réu foi condenado por homicídio com duas qualificadoras e absolvido do crime de furto. Então, atendendo à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno Fagno Ferreira Pereira pelo crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, pela morte da vítima Manuel Horácio de Souza, com pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão. E absolvo do crime de furto, que tinha pena de 2 a 8 anos, mas que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Passo à dosimetria de pena na forma dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Culpabilidade. E aqui é um cálculo matemático. Como funciona? São 8 circunstâncias, a pena parte do mínimo e ela vai aumentando conforme as circunstâncias forem consideradas negativas. A primeira circunstância do Código Penal, do artigo 59, é a culpabilidade. E eu considerei negativa. Por quê? Porque a reprovabilidade da presente conduta ela vai transbordar os limites da normalidade, uma vez que houve uma especial frieza e brutalidade na forma como foram desferidos os múltiplos golpes, atingindo órgãos vitais com instrumento contundente, cano de arma de fogo, o que revela uma intensidade maior de dolo e, com isso, uma maior censura no comportamento. Antecedente neutro, uma vez que, de acordo com a súmula 444, eu só posso considerar como negativo se houver sentença condenatória transitada no julgado contra o senhor. E eu não havia, então é considerado tecnicamente neutro, sem antecedente. Conduta social. Aqui eu vou reputar como negativa. Por quê? Porque nos depoimentos colhidos, durante a instrução, tanto pelos policiais quanto pelas testemunhas, foram apontados que o senhor seria conhecido na comunidade por causar temor na comunidade de Brilhosa, sendo associado a furtos recorrentes, o que demonstra um maior desajuste no convívio social. Personalidade. Aqui eu reputo neutra. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento, como um laudo biopsicossocial, laudo de psicólogo, psiquiatra, que ateste que a sua personalidade ela deve ser valorada como negativa. Motivos negativos. Aqui eu preciso fazer outra ressalva. Duas foram as qualificadoras. A primeira qualificadora foi a do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Essa foi utilizada para qualificar o crime. Já a segunda qualificadora, os motivos, foram utilizados como circunstância judicial negativa. E isso evita o bis e idem, ou seja, evita uma dupla valoração negativa pelo mesmo fato. Circunstâncias negativas também, porque o delito foi praticado em um local ermo, uma estrada de acesso à comunidade, durante o repouso noturno, por volta da 00h30, e com superioridade numérica de agentes, que é o concurso com o corréu falecido, fatores que reduziram drasticamente a chance de qualquer auxílio à vítima. Reparem, eu não falei em recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso qualificou o crime. Aqui eu estou tratando das circunstâncias que dificultaram o acesso a socorro por parte da vítima. Consequências negativas, aqui eu preciso dizer. As consequências, elas excedem o que é normal de um crime de homicídio, uma vez que Manuel Horácio de Souza, aos 77 anos,
interrompeu um convívio familiar de 52 anos de matrimônio, deixando uma viúva, 9 filhos, em situação de um profundo desamparo e pânico, conforme relatado pela esposa da vítima. Então, esse fato, ele excede as consequências naturais de um crime de homicídio. Se eu falasse só consequências negativas porque morreu um ser humano, isso seria redundante, porque todo homicídio morre um ser humano. Aqui, houve uma interrupção drástica de um convívio de 52 anos que causam um profundo pesar, tanto neste magistrado quanto em toda a comunidade. Comportamento da vítima, neutro. Entendo que a vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso, uma vez que havia uma outra forma especial de agir, tanto que os senhores jurados não reconheceram a causa de redução de pena requerida de homicídio privilegiado. Considerando, então, que foram 5 circunstâncias negativas e 3 neutras, partindo-se da pena mínima de 12 anos, aumentando a pena em 1/8 a cada circunstância negativa, aumenta em 5/8, de forma que a pena passa de 12 para 21 anos de reclusão. Em relação à pena intermediária, reconheço tanto a agravante da vítima ser idosa, do artigo 65, inciso 2, a linha 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, quanto a confissão espontânea do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Compenso-as, mantendo a pena base e transformando-a em pena intermediária de 21 anos de reclusão. Em relação à pena final, não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual eu transformo a pena intermediária em concreta, definitiva e final de 21 anos de reclusão, forte nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com os artigos 61, inciso 2, a linha H e 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Deixa de proceder à detração, porque eu não tenho nos autos a certidão carcerária para trazer o tempo exato de prisão provisória, regime inicial fechado, deixo de suspender ou substituir a pena, face não estarem presentes os requisitos do artigo 44 e 77 do Código Penal, e não existem efeitos automáticos e não automáticos na forma do artigo 91 a serem decretados. Deixa de fixar valor mínimo de reparação de danos, porque não tem pedido nesse sentido, e nego ao senhor o direito de recorrer da sentença de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais e também o fato de ter sido o crime cometido com especial violência, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, esculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Condena ao réu ao pagamento das custas processuais. Após o trânsito julgado, lance o nome do réu do rol dos culpados, espécie as peças necessárias para a vara de execuções penais e oficie ao TRE dando licença. Em caso de recurso, desde logo determina a expedição de guia de execução provisória antes dos autos serem remetidos às partes para as suas razões e contra-razões recursais. Sentença publicada em plenário. Sentença publicada em plenário, Santarém, 5 de maio de 2026, às 22h40. Senhores, sentença publicada. Pergunto às partes se gostariam de se manifestar em grau recursal. Utilizará da faculdade do artigo 600, parágrafo 4º, em grau superior? Perfeito. Então, não havendo mais manifestações, eu agradeço a todas as partes que se estiveram presentes, as palavras gentis tanto da acusação quanto da defesa, aos senhores jurados, que compreenderam o peso do que é ser juízes de fato. Não terminei ainda. Calma. A minha também está doendo. Agradeço a cada um dos serventuários da Justiça, sem os quais seria impossível esta sessão, em nome do Roosevelt, e aos senhores policiais militares e policiais penais que garantiram a segurança. Imagino que todos estejam cansados, muitos vêm para cá depois de plantão. Recebam o afetuoso abraço deste magistrado.
E agradeço à plateia pela forma ordeira e respeitosa com a qual se mantiveram durante toda a sessão. Declaro encerrada a presente sessão.